Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Equidade de gênero e raça, acessibilidade, prevenção contra o feminicídio, prevenção do assédio. Não é de hoje que o Senado Federal lidera e incorpora uma série de iniciativas importantes na promoção da cidadania. A mais recente delas é a adoção do selo Racismo Aqui Não, como um compromisso institucional do combate ao racismo. Aqui conosco está no estúdio o publicitário João Silva, autor e criador do selo. Seja bem-vindo, João. Obrigado, é um prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês. João, você tem 50 anos na praia da publicidade. No ano que vem. No ano que vem, pois é, mas enfim. E você criou esse selo exatamente há 25 anos atrás, 1999. Não? 2009. 2009. Sim, então temos aqui 15 anos já de selo, né? Uhum. Que ideia foi essa de criar o selo? Esse selo em que você modificou uma parte de um símbolo nacional, né? Eu vou pedir que mostrem aqui, em tela cheia, primeiro, para você fazer Esse selo é algo fantástico, porque você retirou a cor e impactou com isso. Como é que veio essa ideia, assim, aquela bola azul da bandeira nacional? Veja, esse selo ele nasceu em 2009 por conta de a minha relação com os movimentos sociais no Brasil inteiro, movimentos negros, entidades culturais também, como o Olodum, Ileaí, vários movimentos. E num dado momento, lá para 2009, eu comecei a perceber que estava começando a surgir um confronto, muito já iniciando-se, um confronto de pretos contra branco e tal, e isso me incomodava muito. E aí eu fui buscar lá no comentário de Milton Santos, que ele dizia o seguinte... Grande geógrafo. Que ele dizia, Milton Santos dizia o seguinte, que era uma coisa mais ou menos assim, que o racista brasileiro, ele não tem vergonha de ser racista. Ele tem vergonha de ser descoberto como racista. Aí eu percebi o seguinte, eu já tinha feito tanta coisa, a marca de Olodum, Ileaí, um monte de coisas para essas entidades todas. Você tem, assim, mais de 1000 marcas. São mais de 1000 marcas. Então, inclusive aquele L duplo que o Brasil conheceu em 1989, que foi a característica de um dos candidatos à presidência, o ex-senador hoje. Que representa essas duas casas aqui, né? Que os dois L's. Você é, assim, o criador, o professor Pardal, pensa e cria e coloca, assim. Exatamente. Isso exige muita integração com o que o povo pensa e fala, né? Na verdade, a gente consegue muito captar isso. E naquele momento, eu entendia que se eu pudesse ter um símbolo que traduzisse a ideia e impedisse o racismo nos locais, eu achava que aquilo poderia ser uma estratégia muito eficiente e uma forma pacífica de lidar com um assunto que é muito delicado. É um assunto muito delicado. Claro que todas as ações que surgirem de combate ao racismo, elas são sempre bem-vindas. Mas a gente entende que a melhor ação é se ela for pacífica e eficaz. E a gente percebeu que é o seguinte, que o selo, a partir eu me inspirei realmente na bandeira do Brasil, realmente, na bolota da bandeira do Brasil, mas eu enxerguei ali também uma coincidência muito boa, que é o seguinte, que é o globo terrestre. Sim. Por isso que no selo você percebe que tem os continentes. Porque eu percebi que é o seguinte, que a questão do combate ao racismo não pode ser restrito somente ao Brasil. O mundo inteiro precisa, na verdade, de paz e de lidar com isso de uma forma mais inteligente. E o Aqui Não, era por conta dessa informação de Milton Santos lá atrás, eu entendia que a gente não precisa querer mudar
o racista. Ou seja, eu não tenho a pretensão de achar que esse selo vai fazer com que o racista deixe de ser racista. Agora, houve uma certa resistência de parte de algumas pessoas porque achavam que isso implicitamente seria admitir que havia racismo, ou seja, exibir o selo significava, não, aqui tem. Aí de novo o Steve Pressfield que dizia o seguinte, que a resistência é a responsável por enterrar e inibir as ideias e os talentos. Então, eu encontrei muita resistência, especialmente na academia, nos governos e tal, que me diziam assim, João, essa palavra racismo, em 2009, ele me dizia assim, essa palavra racismo, ela é maldita. Se você retirar a palavra racismo e colocar igualdade racial, beleza, a gente lhe apoia, mas com racismo, não. Aí eu disse, ok, então fique com o seu apoio, fique com o seu recurso, e o que eu fiz? Aí eu comecei a trilhar uma caminhada solitária. Eu passei a colocar na internet o selo, o símbolozinho, e eu pedia para que as pessoas imprimissem uma folha de papel ofício e fizessem uma selfie mostrando e postassem na sua rede ou enviassem para a gente. Eu achava que isso, Paulo, ia gerar ali vai lá 10, 20, 50 amigos meus que vão se dar o luxo de fazer isso. Para nossa surpresa, foram milhares de fotografias de diversas partes do mundo. Então, você tem preto, branco, japonês, alemão, gente de olho azul. Ou seja, aí eu comecei a perceber que isso ganhou uma dimensão tão grande que eu disse, quando chegamos agora em 2023, a gente resolveu que a gente teria que fazer um certificado. Para quê? Para que as empresas pudessem, na verdade, estampar isso nas suas organizações, pudessem, na verdade, colocar a exemplo de alvará de funcionamento. Porque a gente entendia que não é que o selo está numa determinada empresa, ou seja, está no Sebrae, está no shopping center, está no estádio de futebol, está, na verdade, nas grandes empresas, nas grandes indústrias. A gente entende que isso ajuda a inibir o racismo, mesmo que a pessoa seja racista. Porque a pessoa que vai chegar naquela empresa, ela vai dizer assim, opa, essa empresa aqui tem aquele selo racismo aqui, não. Então, eu tenho que ficar aqui mais decente e tal, mais quietinho. Vamos no estádio de futebol, se está lá escrito racismo aqui, não, a pessoa começa a ficar mais inibida. Por que eu digo isso? Porque a gente vai lembrar aquele episódio lá da menina do Grêmio. Aquela menina do Grêmio lá, repare, por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão do racismo no Brasil, ele tem tempo de validade. A indignação tem tempo de validade. De tempo em tempo acontece algum ato que a mídia toda se apropria daquele ato, aí todo mundo fica indignado, vamos tomar providência. Passa depois de 2, 3 meses, todo mundo já esqueceu. A menina do Grêmio, foram 5 dias de indignação. Depois foi a menina lá da Globo, lá, Maju Coutinho, lá, que foram 10 dias de indignação. Depois todo mundo esqueceu. Depois foi Vini Júnior, lá do Real Madrid, que também... Isso bem pra cá, né? Agora aí vem Vini Júnior também agora há pouco. Aí acontece o quê? 15, 20 dias e estendendo-se um pouco mais por conta do talento, da imagem que ele acabou conquistando no mundo inteiro. Então, repare, essa indignação ela tem prazo de validade. Aí eu descobri que o seguinte, que essa ação ela precisa ser permanente e pacífica. A gente não precisa de mais confronto nessa área. O desejável é que nós, como um país miscigenado, mestiço, ou seja, as pessoas brancas que estão adotando o selo, quando nós fizemos o lançamento do certificado, em setembro de 2023, lá na Bahia, você tinha entidades que eram entidades negras, Leaê, Olodum, Terreiro... Inclusive a sua marca, né? Pois é, né? Terreiro de Candomblé também. E aí, ao mesmo tempo, você tinha o Camaleão, que é considerado um bloco de branco da elite da Bahia, e você tinha a Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Aí você tinha Jacques Janine, um centro de estética. Aí a gente começou a perceber que, na verdade, o Brasil inteiro quer adotar o selo. Então, esse momento aqui, hoje, que o Senado vai adotar o selo, para mim ele é muito importante, eu estou muito feliz, eu estou assim, muito otimista com esse momento, porque isso pode sensibilizar, na verdade, a sociedade civil organizada. Isso eu penso que vai sensibilizar. O TCU foi a primeira organização a adotar o selo no início desse ano. E agora, com essa vinda do Senado também adotando o selo, eu estou muito satisfeito com isso, Paulo. O que você acha do povo brasileiro pela primeira vez? Quero que você comente isso, eu estou curioso sobre o seu pensamento, né? Pela primeira vez no censo demográfico, a maioria dos brasileiros se declarou pardos ou pretos, 52%. Mas, ao mesmo tempo, o racismo não diminui, ele continua presente. Por quê? Que explicação você dá? Veja,
Esse assunto é um assunto muito complexo. Isso tudo passa por uma necessidade de educação, de formação e de oportunidades. Eu costumo dizer o seguinte, que eu venho de uma família humilde da periferia de Salvador, filho de lavadeira com marceneiro. Aí eu tive a sorte e a oportunidade de poder trabalhar como desenhista e tal. E com isso, na verdade, eu consegui ter oportunidade. Então, eu fico imaginando que deve ter uma cacetada de João Silva por esse Brasil todo, entendeu, Paulo? E não tem nome mais brasileiro que esse. Pois é. Então, se essas pessoas tiverem a oportunidade de estudar, a oportunidade de trabalhar, eu acho que a gente começa a ter uma convivência mais pacífica e mais igualitária. O que eu sinto é que esses episódios, por exemplo, você vai observar lá naquele episódio lá do Carrefour, que foi outra indignação também, foi no temporária, no Rio Grande do Sul. Exatamente, aquele episódio, por exemplo, você vai perceber o seguinte, que o policial que estava lá era negro também. Isso é algo que me assusta, porque nas forças policiais, eu acho que talvez a maioria, pelo menos do Rio de Janeiro, de São Paulo para cima, a maioria da corporação é composta por pessoas negras. Claro. No Nordeste também. Mas são empoderadas para reprimir outros negros. Pois é. Então a gente percebe que daí que a gente pensa que o selo ele pode ter uma contribuição efetiva. Quando eu digo que é efetiva, é eficaz e de forma pacífica, porque não tem nada pior do que você ter também as empresas e organizações sendo demonizadas no Brasil simplesmente porque houve um ato de uma pessoa pontual e específica. O selo já foi colocado em alguma instituição policial? Já houve instituição policial que... polícia que adotasse o selo? Não, ainda não. Você tentou levar? Não, repare, como eu disse, aquela minha caminhada solitária, que as pessoas recusavam o selo, eu desisti de caminhar. Aí, quando eu desisti de caminhar, eu falei assim, bom, agora a gente vai fazer o certificado, vamos escolher algumas empresas, algumas instituições, e vamos colocar na rua para ver quem é que, na verdade, se interessa pelo selo. Aí fizemos o site, está lá o regulamento, tudo organizadinho, e as pessoas que se autodeclaram e sentem a necessidade de ter o selo, entram lá e preenchem esse formulário. Então, o processo é assim, a gente não sai ofertando o selo. Na verdade, a empresa, a instituição tem que ter interesse em adotar o selo. Aí, obviamente, cai o IGCP, que é o nosso parceiro que faz a certificação, vai lá, faz o estudo, vê se a empresa tem alguma demanda, se já aconteceu algum problema com ela, se ela resolveu. Tem duas empresas... Também se não é para lavar a imagem. Não, claro. Até porque o selo não é um salvo-conduto para a pessoa praticar o racismo. A gente imagina que ele consegue, sim, inibir a prática racista de forma séria e bastante eficaz. E escolas? A escola já... Escola, sim. A primeira escola foi a Escola Maria Filipa, que é a primeira escola afro-brasileira, que fica na Bahia, em Salvador. E a segunda foi o Instituto Gay-Lussac, no Rio de Janeiro, que resolveu também adotar o selo. Então, essas pessoas estão se interessando pelo selo. Isso está me deixando muito animado com essa ideia que todo mundo está adotando o selo. E eu espero que depois aqui do Senado, isso possa inspirar, na verdade, essas empresas todas a se discutirem e poderem, na verdade, adotar o selo. A minha expectativa é que o Senado seja um grande parceiro nesse sentido. Como você chegou a ter esse contato com o Senado? Eu sei que você fez uma palestra lá na Câmara dos Deputados. E aí o Senado entrou em contato com você? Foi no TCU. Foi um evento, há um ano atrás, que era das três casas. Era o TCU, a Câmara e o Senado. Porque o TCU ele é uma instituição que pertence também ao Congresso Nacional. Isso, exatamente. Então, como o evento tinha essas três casas, me convidaram para falar. E aí eu falei um pouco sobre a minha história, minha vivência, de história de vida, de marca de colo, marca do Ludum, que você acabou de falar aqui também, ou seja, essa quantidade gigantesca de prêmios que nós temos, essa quantidade enorme de marcas, ou seja, e mostrando que isso tudo veio de uma pessoa ali, do filho de lavadeira com marceneiro da periferia de Salvador. E o pessoal, quando viu esses números todos, ficaram assim abismados, porque são muitos prêmios, são mais de 200 prêmios, na verdade, nacionais, internacionais, profissional da Globo, é muito prêmio. E aí é o seguinte, o pessoal viu tudo isso e no final eu mostrei o selo como uma coisa mais recente que eu tinha feito. E que na Bahia nós tivemos em torno de 45 a 60 instituições que adotaram o selo. E lá, quando eu mostrei isso, tanto o TCU quanto o pessoal do Senado e da Câmara se interessaram pelo assunto. Aí foram lá preencher o formulário e tal. Aí tem toda uma relação para poder encontrar o melhor desenho, o melhor formato. Por quê? Porque esse selo ele tem um diferencial com relação a qualquer uma outra ação.
dessa área. Porque o pessoal falou assim, João, eu soube que tem um outro selo aí que o TCU ia adotar, mas preferiu o de vocês. Por que eles preferiram o selo da gente? Porque o selo da gente, ele exige que a instituição se autodeclare. Então, por exemplo, há anos atrás, eu cheguei a receber certificados de administração municipal e tal, ou de secretarias, que me davam certificado para a minha empresa, sem eu nem ter ido lá, sem ninguém nem saber quem eu era. E chegava pelo correio, um certificado, eu colocava ele na gaveta, porque eu não via muita utilidade naquilo. Esse selo é o contrário. Esse selo é o seguinte, a pessoa adota o selo, e ela assume um compromisso, o Senado vai assinar um compromisso daqui a pouco, onde ele diz o seguinte, que ele vai dar visibilidade pública ao selo. Então, esta ação que está acontecendo aqui hoje com você, Paulo, ela é histórica, é um momento histórico para o nosso país, esse momento de hoje. Porque o Senado, quando ele está dando essa visibilidade pública, ele já está cumprindo parte das nossas exigências, dos nossos protocolos. E nós estamos no mês da consciência negra, que pela primeira vez será feriado nacional. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa ideia da publicização do selo é que eu percebi que é o seguinte, que não adianta a pessoa receber um certificado, botar na parede ou guardar ele lá fora, não. Tem que exibir, né? Tem que exibir. Aí o TCU, o que o TCU fez? O TCU fez um painel gigante em cada um dos seus andares, com esse painel, como se fosse outdoor ali, com o selo, colocou isso no seu relatório, no relatório anual, está no relatório, segunda, terceira página, está lá no relatório. Então, o Camaleão passou a usar também no Carnaval, outras entidades estão utilizando, e isso vai ser uma forma que a gente vai poder garantir a renovação ou não do selo a partir dessa publicização. Porque a gente entende que se o trio elétrico está fazendo um som, uma grande festa, e ali está escrito assim, racismo aqui não no trio elétrico, dificilmente uma pessoa branca vai chamar um cordeiro de macaco, porque ele está percebendo que naquele ambiente isso não é permitido. Então, nós temos que acabar no Brasil com essa indignação com data de validade e partir para projetos que possam ser mais duradouros. Eu espero que essa oportunidade que o Senado está dando para o Brasil seja realmente percebida e consiga sensibilizar a sociedade civil organizada a adotar um selo também. O Brasil é um povo nitidamente miscigenado. E ao contrário dos Estados Unidos, onde o que vigora lá aquela paranoia de basta uma gota de sangue para ser negro, né? Enfim, mas como é que anda a miscigenação aqui no Brasil? Porque a crítica que é feita é que as pessoas de cor, quanto mais escura for a cor da pele, de maior a distância que vão ter que percorrer para ascender socialmente. Isso tem mudado? Veja bem, eu acho que isso está mudando. Eu acho que está mudando muito mais lento. Muita gente tem dificuldade em aceitar. Mas é porque eu fico com a sensação de que, às vezes, as ferramentas utilizadas para fazer esse enfrentamento, às vezes, não é a mais adequada. Pronto, então vamos ouvir o publicitário. Quais são as ferramentas É porque, repare, o assunto, como eu falei antes, esse assunto é um assunto muito complexo. Quando você vai mexer com racismo... E você pode ser mal interpretado. Não, claro, porque você pode falar uma coisa que não pode, o outro não vai gostar, ou seja, e é verdade isso, me machuca realmente, ou seja, eu consigo entender isso na pele, na verdade, de quem sempre viveu isso da sua infância. Agora, o que eu entendo é que você não resolve isso com os confrontos, você resolve isso modificando. Você tem que modificar a questão da educação, a questão das oportunidades, veja bem, e a outra é um combate ao racismo permanente. E por isso que eu acho que o selo, quando aparece o selo que ele diz aqui não, uma das coisas, uma curiosidade, o pessoal dizia para mim assim, João, por que não é racismo não? Igual a FIFA. Por que não é não racismo? Por que tem que ter esse aqui? Tem que dizer assim para mim assim, por que esse aqui? Racismo é em nenhum lugar. Não pode ter aqui. Eu dizia o seguinte... Para que ele se identifique, né? Claro. Aqui, por exemplo, eu estou vestindo uma camisa de racismo aqui, não aqui. Se eu estou com um boné, racismo aqui, não aqui, é aqui, não racismo. Se eu estou aqui no Senado e estou dizendo aqui, racismo aqui, não, o Senado está se autodeclarando e dizendo que ele não aceita racismo naquele local. Aí eu entendo que isso é uma ação perene, vai ser renovada, o selo depois, o Senado vai poder depois pleitear depois de um ano, vai poder pleitear o selo bronze, vai poder pleitear o selo prata, vai poder pleitear o selo gold. Por quê? Porque nós vamos estar... Você está prevendo uma gradação. Sim, porque nós vamos estar investigando depois de um ano se essas entidades, o que elas fizeram, se elas deram publicidade ao selo, se elas estão fazendo políticas internas que estão ajudando nessa questão da diversidade, vamos avaliar tudo isso. Para a pessoa receber o selo primeiro, ela só precisa se autodeclarar
se autodeclarar que ela é contra toda e qualquer discriminação, seja ela de sexo, raça ou cor. Então, se ela se autodeclarou, a gente já entende que existe uma boa vontade, já existe, na verdade, ao invés de punir a pessoa, a gente está dando um selo, acreditando que ela está assumindo um compromisso social de que, na verdade, vai ajudar a combater o racismo. Aí, se ela cumpre isso durante um ano, e ela está dando publicidade ao selo, a gente entende que ela pode ganhar esse upgrade. E aí, se ela está colocando as suas práticas internas também dentro de todos os nossos protocolos, que é isso que o GCP está definindo, né, com a gente, ou seja, a gente entende que essa instituição ela pode mudar de categoria. Você citou um episódio aí que foi aquele episódio de racismo contra a apresentadora da Globo, a Maju Coutinho, né? Que houve um momento em que o movimento parece que sofreu uma trinca, assim, não diria uma fatura, mas que sofreu uma trinca porque alguns demoraram a entender que na realidade o que estava acontecendo. Como você descreve o que aconteceu ali, o que de lá para cá evoluímos alguma coisa? Veja, naquele episódio ali da Maju era uma coisa muito estranha, porque você tinha uma apresentadora que era da Globo, e que aí o pessoal entendia que a Globo privilegiava os brancos. Não tem todos os fantasmas aparecem nessa hora, entendeu? E todas as experiências e vivências reais e verdadeiras, ou seja, as dores, os sentimentos, tudo aflora nesse momento. O que eu percebi é que o seguinte, é que tudo começou a partir de algumas acusações, chamando ela de alguma coisa e tal, ali na rede social, aí começou a ganhar uma dimensão, aí por conta de ser da Globo na época, aquilo ganhou essa grande visibilidade. E muitos líderes de movimentos achavam que, na verdade, não deveriam se envolver no assunto, porque estaria defendendo a Globo, outros achavam que a Maju era uma questão de sorologia, outros achavam que era questão de pele, mesmo de raça. Então, no meio dessa discussão toda, todo mundo sai perdendo. O que eu entendo é que todo mundo perde quando a gente começa a ficar brigando. Por isso que eu sou muito otimista, eu defendo a paz, ou seja, o símbolo do Olodum é o símbolo da paz. Ou seja, tudo que eu faço, eu tento, na verdade, trazer para uma coisa que seja mais, que possa acrescentar realmente, que a gente possa somar juntos. Por isso que esse selo, Racismo Aqui Não, eu defendo que ele é o símbolo da paz para os conflitos que a gente está vivendo hoje nessa área. E eu receio da gente demorar muito para entender isso. Ou seja, quando o TCU adotou, quando o Senado adota agora, eu estou feliz achando que agora sim, pode ser que o Brasil perceba a importância disso. Lá em 2009, o pessoal me dizia assim, retire a palavra racismo, porque ela é mal vista para o governo e para as instituições. Me diziam isso. E aí eu apoio o seu projeto. Eu recusei esse apoio porque eu entendia que desde 2009, se nós estivéssemos discutindo esse assunto com essa palavra racismo, estaríamos hoje em uma posição muito melhor. Assim como eu acho, como homem de publicidade, como homem de estratégia de comunicação, que se a gente passa a adotar o selo a partir de agora, que não adotou ainda, eu acho que a gente daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos, a gente vai estar numa situação muito melhor do que hoje. João, uma empresa, um empresário, uma instituição que esteja nos assistindo por acaso e que resolver colher informações e se inscrever para obter o selo, deve fazer o quê? Simples. Vai lá, põe lá www.racismoaquinão.com. Vai entrar, vai ver a história do selo. .com. Aí vai entender, vai ver quem já adotou, vai ver depoimento de instituições que já adotaram o selo também. E lá você vai poder ter um formulário. Você tem acesso a um formulário, preenche aquele formulário, põe todos os seus dados e tal, da empresa, para a gente saber o tamanho, a dimensão. A gente faz algumas perguntas meio chatas, tipo, se já teve algum episódio de racismo, se já teve alguma denúncia, poder saber tudo isso. As pessoas vão lá, preenchem tudo isso e depois nós fazemos contato com ela para poder ver se ela vai poder adotar o selo ou não, se ela está apta a adotar o selo. Eu acho que quanto mais o Brasil entrar nesse www.racismoaquinão.com e resolver adotar o selo, eu acho que a gente vai estar dando uma contribuição verdadeira, honesta e pacífica no combate ao racismo. Vocês seguem essas pessoas que adotaram, instituições que adotaram o selo, para que fazer uma revisão, se estão, periodicamente, se estão realmente seguindo os preceitos básicos Exatamente, a ideia é exatamente essa. Nós estamos aqui agora em Brasília, inclusive, porque nós vamos estar fazendo uma avaliação de quem recebeu o selo, que agora está fazendo 1 ano, que já recebeu, esse é o primeiro ano, para poder a gente checar se os pontos que eu considero mais importantes são os seguintes. Se você não teve nenhum fato, nenhum ato de racismo na sua entidade. Segundo, se você está adotando políticas internas. E o que eu acho mais importante de todos, por mais que pareça um paradoxo, o que eu acho que mais importante de todos é se você está dando publicidade ao selo.
Porque, para mim, o que vai fazer com que o racismo seja inibido nos locais, ou seja, no estádio de futebol, no restaurante, no shopping center, nas instituições financeiras, em todos esses lugares, é, na verdade, a publicização do selo. Aí tem que ir nos displays, nos cartazes, aonde puder. Aí nós vamos dar... Aí nessa pontuação, a gente vai poder dizer assim, X pontos porque ele não está dando a publicidade ao selo. Ou seja, mas ele adota a política tal, tem canal de denúncia, tem isso e aquilo, mas não dá publicidade ao selo. Então, veja bem, não me interessa, porque tem muitas instituições que fazem tudo isso e depois o funcionário vai lá e pratica um ato racista. E a empresa não toma a devida providência. Exatamente. Então, eu entendo que na hora que ela começar a publicizar o selo, eu acho que a gente consegue, na verdade, um avanço maior. Então, é www.racismoaquinão.com. E como você vê a mudança na lei que agora, pelo menos teoricamente, pune a injúria racial também com prisão inafiançável, como era do racismo? Claro. Veja bem, eu acho importante todas essas questões, esses avanços jurídicos. Como eu falei no início, eu entendo que toda e qualquer ação que vise combater o racismo, eu acho que ela tem que ser sempre bem-vinda. E eu acho que a população brasileira deve, na verdade, aplaudir todas essas ações, porque isso ajuda o país. Então, todas essas decisões, para mim, elas são importantes, ou seja, inclusive no campo jurídico, para contribuir realmente com isso. Obviamente que você, juridicamente, vai poder também controlar os excessos e tal, vai ter, na verdade, como ter um controle maior. Mas eu acho que é importante, sim, esse avanço. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, João. Obrigado a você, Paulo. Uma simpatia estar aqui com vocês. E não esqueça, racismo, aqui, não. Ok. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Hoje, as reservas internacionais, se não me engano, acho que 65% delas são em dólar. A China, por exemplo, tem as maiores reservas, praticamente a totalidade em dólar, né? O que explica isso, né? Eu diria que, por um lado, reflete a pujança econômica dos Estados Unidos, né? O maior PIB do mundo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afastou obrigatoriedade de comparecimento desses dois depoentes de hoje. Qual o fundamento
que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Diante desta decisão, os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva, filho, informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje. Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. Se adotadas em larga escala, decisões como as tomadas pelo ministro André Mendonça levarão inevitavelmente ao esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, não precisa ter mais CPI. A maior resistência que houve até hoje foram várias, mas as duas maiores. Uma foi Palmares e a outra foi a revolta dos malês. Em Palmares, quem era a liderança no início? Gangazumba. Depois que Gangazumba foi admoestado e fez as pazes com os portugueses, quem substituiu Gangazumba? O sobrinho dele, Zumbi. Os dois são bacongos, bantos. Até a palavra quilombo a gente já está vendo que é uma palavra banto, justamente esses Angolas e Congos que estiveram à frente dessa luta de resistência o tempo inteiro. Então, na mata, eles eram acolhidos pelo indígena. Por isso que o candomblé Congo-Angola no Brasil é o candomblé que tem um indígena como primeiro ancestral, pelo acolhimento, pelo cuidado, pelo carinho e pela troca de saberes. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 19 de novembro, dia da bandeira. O Senado Notícias está no ar. Os senadores analisaram nesta segunda-feira em plenário destaques ao projeto de lei que estabelece regras para que os parlamentares possam propor emendas ao orçamento da União. O texto base do projeto já tinha sido aprovado na última quarta-feira. A proposta aprovada pelo Senado define regras para a proposição e execução de emendas parlamentares. Desde agosto, por decisão do Supremo Tribunal Federal, emendas de execução obrigatória apresentadas por deputados e senadores ao orçamento estão suspensas. De acordo com o relator, a proposta unifica normas e assegura transparência, atendendo à preocupação do STF. O texto base do projeto foi aprovado na última quarta-feira. Pedidos de votação em separado de alguns trechos da proposta, conhecidos como destaques, foram analisados nesta segunda-feira em plenário. Que o Poder Executivo haja também com celeridade como o Congresso está agindo e se tiver também alguma acordo com o Supremo Tribunal Federal, que também seja célere, porque está um verdadeiro caos no interior do Brasil. Inicialmente, 4 destaques seriam analisados, mas depois de acordo entre os senadores, sobraram apenas 2 para votação. Um deles foi apresentado pelo PL e pedia para retirar do texto a possibilidade de bloqueio pelo Executivo dos recursos na execução das emendas. O bloqueio não estava no texto encaminhado pela Câmara dos Deputados e foi inserido pelo relator. Por 47 votos a 14, ficou decidida a
retirada da possibilidade de bloqueio. É evidente que todos nós temos responsabilidades, e quando falo todos nós, dos poderes, né, de darmos a nossa parcela de contribuição para o equilíbrio fiscal do país. Ocorre que existem mecanismos e mecanismos. O que o governo nos propõe através desse artigo, o bloqueio, é uma situação praticamente de confisco, né, do recurso orçamentário. A não aprovação significa que as emendas parlamentares ficam num patamar que não serão, das quais não será possível o contingenciamento e o bloqueio, e as despesas discricionárias da União, todas demais, será possível o contingenciamento e o bloqueio. Está rejeitada a expressão "e o bloqueio". O outro destaque foi apresentado pelo União Brasil. Retira a obrigatoriedade da aplicação de 50% das emendas de comissão em saúde. O texto sugerido pelo partido também foi acatado, com 25 votos contrários e 39 favoráveis. Quando nós reservamos 50% apenas para uma comissão, são 20 outras áreas temáticas que irão ficar restritas apenas ao bolo orçamentário de 50%. A educação tem recursos vinculados e acrescentados, inclusive, como agora o fez o presidente Lula no programa Pé de Meia. Portanto, fará falta sim, se for retirado da saúde, o percentual de 50%. O importante é que mantenhamos a independência da CMO, para que com isso os parlamentares possam colocar emendas ou fazer até mudanças de rubrica. Isso é importante, porque como estava anteriormente, você não poderia nem remanejar o dinheiro de um transporte escolar para uma merenda escolar. Pelo menos restabelecemos uma boa parte para, com isso, dar a proteção mais aos municípios do Brasil. O 20 de novembro já vinha sendo feriado em algumas cidades e estados. Mas este ano passa a ser feriado nacional, depois da sanção de uma lei gerada de um projeto apresentado no Senado. É o Dia da Consciência Negra, também conhecido como Dia de Zumbi dos Palmares. Durante os quase 100 anos de existência, o Quilombo dos Palmares teve lideranças emblemáticas, sendo uma das principais Zumbi dos Palmares. A atuação de Zumbi incomodou a coroa portuguesa, o que motivou a destruição por completo do Quilombo em 1694. No ano seguinte, Zumbi foi assassinado e decapitado. A data da morte de Zumbi, 20 de novembro, ficou marcada como um símbolo de resistência à escravidão e de enfrentamento ao racismo no Brasil. Desde 2011, a data entrou no calendário oficial e é celebrada como o Dia da Consciência Negra, sendo feriado em alguns estados e municípios. Neste ano de 2024, pela primeira vez, 20 de novembro será feriado nacional, após o presidente da República sancionar a lei aprovada pelo Congresso em 2023. O senador Paulo Paim, que relatou a proposta no Senado, falou sobre a articulação para a aprovação do projeto. Eu venho perseguindo esse projeto para aprová-lo desde a Constituinte, junto com a Beneco, o Caó, com o Edmilson. O Caó, inclusive, já faleceu, junto com a Abdias, em outros tempos, né? Apresentávamos e perdíamos. Até que, enfim, fizemos uma boa conversa com o senador Rodolfo Rodrigues, ele ficou de autor, eu fiquei de relator no Senado, aprovamos o projeto que 20 de novembro não será mais somente o Dia da Consciência Negra, será o Dia da Consciência Negra, mas também um dia para reflexão do combate que temos que fazer a todas as formas de preconceito. Considerado o maior quilombo da América Latina, Palmares chegou a receber cerca de 20 mil pessoas escravizadas. Para além de uma comunidade formada por escravos fugidos, o local era ponto de encontro de diferentes grupos étnicos e linguísticos. Palmares conviveu com brancos, negros, mestiços, religiosos de diferentes espectros, população indígena, e com isso tornou-se uma república de todos. E isso foi o segredo do sucesso em 100 anos, em que Palmares foi combatida por portugueses, espanhóis, holandeses, e que teve uma autossuficiência muito bacana. E cada vez mais é imprescindível compreender que, para além desse dia, temos também o ano todo para enfrentar os racismos perversos, que nos acabam com a saúde mental. Termos consciência
para conhecer e valorizar a cultura africana. Quando a reivindicação pelo 20 de novembro se nacionaliza, ela também vem junto da denúncia da farsa da abolição, visto que a assinatura da Lei Áurea não veio junto de políticas públicas para a inserção da população negra que passou tanto tempo escravizada e marginalizada. A marca da data como feriado nacional serve para honrar as lutas do povo negro. Serve também para que aqueles que não entendem muito bem, não conhecem muito bem essa trajetória, se questionem por que estamos parando no dia de hoje. O que aconteceu em 20 de novembro? E quem é Zumbi dos Palmares? A existência destes questionamentos a partir do feriado já cumpre um papel educativo fundamental para a população brasileira. Nós vimos aí na reportagem o senador Paulo Paim citando Abdias Nascimento em outros tempos. Abdias foi senador de 1991 a 92 e de 1997 a 99. E nessa quarta-feira, o Senado lança um filme em 3D que foi preparado sobre Abdias. A obra simula uma visita imersiva. Abdias Nascimento foi o primeiro senador assumidamente negro da história do Brasil. Era ativista da causa negra e fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra. Foi poeta, escritor e dramaturgo. Suas pinturas foram exibidas dentro e fora do Brasil e exploram o legado cultural africano com foco no combate ao racismo. Para mostrar todo o trabalho e a vida de Abdias Nascimento, o Senado faz uma exposição, O Sonho de Abdias, uma jornada imersiva sobre luta, esperança e transformação. O filme foi todo produzido em 3D. A imersão ela não acontece imediatamente. Então, normalmente você vai colocar o óculos, você vai colocar o fone de ouvido e aí você começa um processo de se desprender, de desconectar de onde você está fisicamente para se transportar para essa imersão. Então, ali no primeiro minuto, a gente costuma começar o filme bem devagar, para primeiro você entender onde é que você está, você vai olhar para a cúpula do Senado, você vai olhar para a tribuna, você vai entender e aí as coisas começam a acontecer. E aí, a partir disso, você começa realmente a entender, o seu cérebro começa a dizer para você que você está ali. E é isso que faz essa experiência ser tão especial. Você ter o Abdias Nascimento na sua frente, você ouvir o que ele tem para te dizer, com o Rocco Pitanga, que é maravilhoso, tão perto de você. O ator Rocco Pitanga interpreta Abdias Nascimento. Ele passou por uma caracterização para ficar mais parecido com o ex-senador. Em O Sonho de Abdias, você acompanha Camila, interpretada por Sofia Rosa, uma jovem visitante do Senado que é transportada para uma jornada de descoberta e inspiração ao encontrar o funcionário do Senado, Clodoaldo Santos, e, através dele, a poderosa figura de Abdias Nascimento. A experiência culmina com Camila visualizando-se no futuro como uma líder, continuando o legado de Abdias e outros heróis negros. As cenas filmadas no Senado retratam uma conversa fictícia entre Camila e Abdias. Então você foi o primeiro senador preto? Eu fui muita coisa nessa vida, menina. Fui entregador de doces da minha mãe, faxineiro, economista, poeta. Mas, eu não fui o primeiro negro a passar por aqui. Não é? Então quem foi? Bom, pelas minhas pesquisas, mais de 20 filhos de africanos cumpriram mandato aqui no Senado antes de mim. 20? Uhum. É que nenhum deles assumiu sua condição de afro-brasileiro e nem lutou pelas causas da negritude. Essa forma de imersão, isso possibilita que as pessoas não apenas assistam e conheçam a história da Abdias, mas também proporciona aquele contato, né? Você vai estar ali dentro do Senado, você está olhando para um pioneiro da questão de ser o primeiro senador negro brasileiro, ele estar dentro de um local que ele lutou para que outras pessoas pretas também entrassem, para que ele abrisse esses caminhos, e a gente ter essa visão próxima, né? Então, eu acho que é ainda melhor do que ver em tela, ainda que a gente mereça um documentário, um filme sobre a vida de Abdias, é ainda melhor porque você está perto, você está próximo, você está dentro da história que você está vivendo e está podendo revisitar ali de uma forma tão bem feita. O filme tem a duração de 10 minutos e pode ser assistido no Senado Federal a partir do dia 20. Você é morador de Brasília ou está de passagem pela capital da República? Venha assistir ao documentário. Vale a pena. É de graça. A trajetória de 3 mulheres negras que têm suas vidas impactadas por uma série de episódios da conquista de direitos no Brasil. Esse é o enredo do documentário Quando Elas Se Movimentam,
que é parte das comemorações dos 200 anos do Senado. Antônia, Angélica e Luana. 3 mulheres negras que têm suas vidas impactadas por diferentes momentos na luta pela conquista de direitos no Brasil. A história é contada no documentário Quando Elas Se Movimentam, dirigido pela cineasta Suzana Lira. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Mulheres negras são a base, da pirâmide social do nosso país. O título do filme vem de uma frase que a filósofa e ativista política Angela Davis tem dito e salientado em diversas ocasiões nos últimos anos. De acordo com a norte-americana, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. As universidades deverão... Será que pode pedir um pouco de silêncio que eu estou... Mas há quem queira colocar na mente dos brasileiros esse veneno, o veneno da raça. O documentário faz parte da comemoração dos 200 anos do Senado. Nas comissões, temos hoje 6 audiências públicas e uma reunião deliberativa. No plenário, sessão não deliberativa e sessão especial. Confira a agenda prevista para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça deve realizar 2 audiências públicas que têm como tema a reforma tributária. O foco da primeira é a Zona Franca de Manaus e o da segunda, as zonas de processamento de exportações e as áreas de livre comércio. Também às 10 está prevista a sessão não deliberativa, aquela dedicada a discursos dos senadores. Às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública tem reunião marcada, uma audiência para debater a situação dos presos do dia 8 de janeiro. Também às 11 horas, a CPI das Betes faz sua segunda reunião. Na pauta estão mais de 150 requerimentos de informações e de convite e convocação de depoentes. No mesmo horário, o plenário deve realizar a sessão especial para comemorar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro, neste ano, pela primeira vez, como feriado nacional. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Educação deve realizar audiência pública para discutir projeto que trata do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nas escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Às 2h30, a Comissão de Constituição e Justiça deve realizar uma terceira audiência pública sobre reforma tributária. Dessa vez, o foco são as microempresas e as empresas de pequeno porte e o Simples Nacional. Também às 14h30, está prevista a audiência pública na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. O objetivo é debater as ações da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Instruir o projeto de lei que altera as leis de 9 de junho de 2004. E esse é o objetivo de uma audiência pública. Nós vamos ver essa matéria agora. Os efeitos da reforma tributária no setor imobiliário. Esse foi o tema da primeira das 4 audiências públicas previstas para esta semana na Comissão de Constituição e Justiça. O setor imobiliário teme o impacto dos novos impostos nos preços dos imóveis. Como o mercado de imóveis vai reagir à regulamentação da reforma tributária e à incidência dos novos impostos sobre o setor? Para os especialistas reunidos na audiência pública sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça, o setor será impactado diretamente. Toda a infraestrutura impacta diretamente na competitividade da indústria, e de toda a economia brasileira. É importantíssimo que a gente tenha isso em mente quando fizermos a avaliação da carga tributária incidente nesse setor. O
O setor imobiliário defende mudanças no texto da reforma tributária para evitar que os preços dos aluguéis, vendas e construções de imóveis subam, prejudicando o segmento. Se não existir uma transição que garanta a manutenção da previsibilidade daquilo que foi produzido sobre um sistema para ser arrecadado sobre outro sistema, você vai levar, primeiro, uma decisão para o agente econômico de não investir mais nesse setor. E o que significa não investir mais no setor, seja de loteamento, seja da construção civil, seja da incorporação imobiliária, seja da locação, é perda de oferta de imóveis. Perda de oferta de imóveis vai significar aumento dos preços destes imóveis ou daquilo que está relacionado a esses imóveis. Com a nova reforma tributária na locação, só um desavisado vai comprar um imóvel para botar para locação. Muito melhor vai ser ele botar numa CDB do banco e passear. Ele vai ganhar muito mais dinheiro. Hoje, há um crescimento na escolha de imóveis para aluguel, especialmente entre o público jovem, segundo dados do IBGE. Há uma mudança do comportamento sociológico, principalmente na faixa de 15 a 29 anos. Portanto, essa lógica tem que estar presente no Congresso Nacional na hora de discutir essa política, tem que estar presente também no Ministério da Fazenda, no governo federal, na lógica de que nós estamos tendo uma mudança de comportamento sociológico importante. Durante esta semana, a comissão fará mais reuniões sobre os possíveis efeitos da reforma tributária em outros setores. As 3 audiências públicas já programadas vão abordar sobre os impactos da reforma na Zona Franca de Manaus, no Simples Nacional e nos setores de infraestrutura, saneamento, energia e telecomunicações. 6 meses depois da calamidade no Rio Grande do Sul e do começo dos trabalhos da comissão criada para acompanhar as atividades de enfrentamento da tragédia, os senadores lançaram o livro Além da Calamidade. Foi na última sexta-feira, em Porto Alegre, capital gaúcha. Eu acompanhei. Na tradicional Feira do Livro de Porto Alegre, já na 70ª edição, uma obra que discute o presente e aponta caminhos e soluções para as situações de desastres ambientais. Além da calamidade, respostas e reconstrução no Rio Grande do Sul, reúne textos de reflexão de senadores e outras autoridades. E também a visão de técnicos e especialistas em eventos climáticos e prevenção de desastres. A atuação de órgãos públicos e as diversas iniciativas para socorrer vítimas e áreas afetadas e fortalecer os mecanismos de segurança e proteção. 6 meses depois da tragédia, no feriado da proclamação da República, uma cerimônia de lançamento justamente num dos locais atingidos. É quase inacreditável que depois de 6 meses nós estamos aqui nesse local que viu as águas chegarem a 2 metros de altura. E foi também pelo trabalho do Senado Federal que nós conseguimos galgar a recuperação do nosso Estado pouco a pouco. Nossa comissão ela foi constituída com a grande finalidade de buscar agilizar as legislações que fossem importantes para a recuperação do nosso Rio Grande do Sul. E o artigo que eu escrevi neste livro tem como título Rio Grande é mais forte. E essa foi a realidade. Nós recebemos auxílios do governo federal, de toda a sociedade brasileira. O povo gaúcho como um todo se mobilizou, mas foi a nossa força, a força de rio-grandenses que somos, que nos fez chegar a este momento. Nosso sonho é esse, em primeiro lugar, o interesse de todo o povo brasileiro. Por isso que esse livro leva esse nome, construído de forma coletiva. Nós, aqui no Rio Grande, a comissão no Congresso Nacional, teve o apoio de todos os estados e o DF. Não teve uma área desse país, um estado desse país, que não mandou recursos para ajudar o Rio Grande. Vamos entregar um relatório robusto, com várias indicações e, vamos dizer assim, medidas que devem ser tomadas tanto na esfera federal, como na esfera estadual, como nos municípios e no próprio Legislativo Federal, no sentido de que, principalmente, tragédias desta natureza não voltem a ocorrer.
Depois desse momento, no estande da Livraria do Senado na feira, a obra, distribuída gratuitamente, foi autografada pelo senador Paulo Paim, presidente da comissão, em outro espaço da feira. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Para reforçar a necessidade de política de acesso e prevenção à doença, o Senado celebrou nesta segunda-feira, em sessão especial, o Dia Mundial do Diabetes. O pedido foi feito pelo senador Jorge Cajuru, que é diabético. O Dia Mundial do Diabetes é celebrado em 14 de novembro, para reforçar a importância das políticas de acesso à prevenção e ao tratamento da doença. O senador Jorge Cajuru presidiu uma sessão especial no plenário do Senado. Hoje, nos reunimos para chamar a atenção para uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e que exige de nós, legisladores, um compromisso renovado com a saúde pública e com políticas eficazes de prevenção e tratamento. Dados citados pelo parlamentar mostram que a prevalência global de diabetes dobrou entre 1990 e 2022, passando de 7% para 15% da população mundial. Ou seja, 828 milhões de adultos vivendo com a doença. O Brasil é o 6º país com maior número de diabéticos no mundo, com cerca de 22 milhões de pessoas, sendo que 1 a cada 3 desconhece o próprio prognóstico. No nosso caso especificamente, nós temos pelo menos 20 milhões de diabéticos no Brasil. 10% da população adulta brasileira apresenta diabetes. E o que pode levar particularmente a risco aqueles inadequadamente controlados. Esses pacientes se vulnerabilizam para as chamadas complicações crônicas, como a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, a neuropatia diabética e as doenças cardio- e cerebrovasculares. Enquanto eu estiver aqui, esta causa continuará sendo uma prioridade. O diabetes não pode ser uma sentença de sofrimento e limitações. Nosso papel, enquanto representantes do povo, é agir com coragem e determinação para assegurar que nenhum brasileiro seja negligenciado de suas necessidades de saúde. Não pelos números, mas pelas vidas que dependem de nós. E ainda sobre saúde. O câncer de próstata é o 2º tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil e deve atingir cerca de 71 mil indivíduos entre 2024 e 2025. A campanha Novembro Azul alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, em que um exame simples e barato pode significar a cura completa da doença. Essas são imagens de uma cirurgia de próstata com tecnologia de última geração. Com o auxílio de um robô, o médico afasta com precisão de milímetros todas as estruturas que cercam a glândula até retirar o tumor, sem afetar as terminações nervosas, evitando sequelas e devolvendo ao paciente todas as funções dentro da normalidade. Mas a cirurgia robótica ainda é um procedimento caro e não está disponível nos hospitais da rede de atendimento do SUS de todo o país. O Novembro Azul existe para aumentar a consciência dos homens da prevenção do câncer de próstata. Por que isso? Porque o câncer de próstata, ele não dá nenhum sintoma no paciente. Se ele não fizer o exame preventivo, pode chegar num estágio da doença em que ele não é mais curável. Ao passo que, quando você faz o exame preventivo e você descobre o câncer na fase inicial, a chance de cura desse tumor passa de 95%. A boa notícia é que o exame considerado mais eficiente pode ser realizado em um simples consultório por um especialista, somando-se a um simples exame de sangue. Nem a radiografia, nem o ultrassom ou mesmo a ressonância magnética são tão precisos quanto o toque retal para confirmar a necessidade de biópsia e tratamento se necessário. As principais sociedades mundiais de urologia recomendam a realização periódica anual do
exame de próstata a partir dos 45 anos de idade para quem tem fatores de risco para câncer de próstata, sejam ele antecedentes familiares de câncer de próstata, de mama, de ovário, de intestino, de pele, ou pacientes de pele negra, obesos, são considerados populações de maior risco. E para a população em geral, a partir dos 50 anos de idade. Posso aqui afirmar, como urologista que sou, que a medicina praticamente venceu o câncer de próstata, desde que descoberto precocemente. O preconceito tem que ficar de lado. O exame de toque retal para ver a próstata leva menos de 10 segundos. Então não tem por que você deixar de fazer o seu exame preventivo para cuidar da sua saúde. O Senado inaugurou nesta segunda-feira uma exposição com fotografias atuais em Israel de animais citados na Bíblia. Animais da Bíblia na Israel moderna. Essa exposição foi inaugurada nesta segunda-feira e fica até dia 28 de novembro no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado. São obras do fotógrafo israelense Boaz Amidror, que nos últimos 10 anos registrou animais que são mencionados na Bíblia e que estão presentes em Israel até hoje. Estes animais, a maioria deles são animais silvestres, que já estão em Israel, a maioria deles no sul de Israel, na área de deserto, que pode ver aqui o cor marrom do deserto. E também todos apresentam na Bíblia e mostra tipo de as raízes do povo judaico e as relações dele com a terra de Israel. Quando nós falamos em animais em Israel, nós estamos falando de uma lembrança comum aos povos que praticam essa fé. E isso para nós é muito importante. A exposição é parte de um esforço muito grande que nós temos feito em aproximar cada vez mais o povo brasileiro do povo israelense, especialmente os parlamentos. O Brasil hoje tem uma posição diplomática que está ligada a um partido que ganhou as eleições, mas o povo brasileiro gosta e apoia Israel. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Bem-vindo, senador. Eu te agradeço por esse convite, por essa oportunidade. Fiquei muito feliz de saber, Sérgio, que você também é catarinense como eu. Isso mesmo. Senador, no seu primeiro pronunciamento aqui na casa, em agosto desse ano, o senhor comentou que a sua principal bandeira de atuação será a logística, o setor de logística. E para iniciar o nosso programa de hoje, a gente traz uma pergunta de uma colega lá da ALESC, Assembleia Legislativa. Vamos colocar na tela.
Olá a todos que estão acompanhando o assunto de Estado. Eu me chamo Giovana Alencar e sou repórter aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O senador Beto Martins, a Alesc sediou em fevereiro desse ano o Encontro Regional Sul, que foi uma oportunidade de debater as principais demandas e também oportunidades de investimento em infraestrutura e logística nos 3 estados da região. Nesse contexto, quais que são os principais desafios para garantir melhorias na infraestrutura de Santa Catarina e também quais que são as prioridades? Muito legal. Bom, Sérgio, eu posso falar muito sobre logística, especialmente dos 3 modais que são portos, aeroportos e ferrovias, porque o estado de Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a criar uma secretaria de portos, aeroportos e ferrovias para dar protagonismo e prioridade para uma área que é muito importante. E especialmente Santa Catarina, ela tem peso fundamental, porque Santa Catarina é um estado diferenciado nessa logística. Nós temos 5 portos pujantes, nós temos hoje 4 aeroportos já privatizados e que atendem a aviação comercial e uma rede de 21 aeroportos que atende muito a aviação executiva. E temos também projetos na área de ferrovia. Enfim, colocando rapidamente aqui, na área de portos, os nossos 2 principais complexos portuários são Itajaí e São Francisco do Sul. Ao lado do Porto Público de Itajaí, você tem uma TUP, um terminal de uso privativo, que é a Portonave Navegantes. Em São Francisco, ao lado do Porto Público de São Francisco, você tem outra TUP, que é Itapoá, o Porto de Itapoá. Esses 2 portos, hoje, juntos, representam a 2ª maior força em movimentação de contêineres do Brasil. Só perdemos para o Porto de Santos, mas estamos crescendo a passos largos. Porém, esses 2 complexos hoje não conseguem receber os novos navios, com 360 e 400 metros de comprimento. Os canais de acesso precisam passar por alargamento e precisam passar por um novo processo de dragagem e de aumento do nosso calado. O estado de Santa Catarina vem trabalhando em cima disso nos últimos 1 ano e meio e nós vamos conseguir, na Baía da Babitonga, em São Francisco, um case único para o Brasil. Porque se nós ficarmos esperando recursos do orçamento da União, vamos passar mais uma década esperando. Nós sabemos as restrições orçamentárias do Brasil. Nós estamos há 10 anos com esse projeto e ele não saía do lugar. Agora vai sair porque o governador Jorginho nos autorizou a fechar uma PPP com o Porto de Itapoá e o próprio Porto de Itapoá, que é investimento privado, vai investir na obra, são 300 milhões de reais, e nós vamos devolver isso num prazo muito alongado com as tarifas que cobramos para que esses navios acessem o porto. Enfim, é um modelo único que tenho certeza vai servir de exemplo para todo o Brasil. No campo das ferrovias, estamos fazendo projetos executivos. Tem muitos lugares no Brasil que estão fazendo apenas projetos EVTEAs, né? Estudos de viabilidade econômica. Nós estamos fazendo projeto executivo, com trabalho de campo, medindo solo mole, solo duro, enfim, um projeto de engenharia completo, porque nós acreditamos no novo marco regulatório de ferrovias para que ele seja atrativo para o investimento privado e investimento internacional. São 32 milhões de reais investidos em menos de 2 anos no estado de Santa Catarina. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Hoje nós temos Florianópolis, Navegantes, Joinville e Chapecó já privatizados e agora vamos privatizar Jaguaruna. E só temos mais de 1,5 bilhões de reais sendo investidos nesses aeroportos. É o nosso campo que está mais avançado. E na questão das ferrovias, evidentemente, ainda temos muito a fazer. Santa Catarina sabe disso. Temos aí várias rodovias federais que precisam ter suas obras concluídas, como 101, como a 470, a 280, mas nesse aspecto o Estado está fazendo o quê? A todo momento cobrando, através de seus parlamentares trazendo emendas. O que é concreto é que Santa Catarina sabe da importância da logística para o seu desenvolvimento econômico e por isso dá esse protagonismo e essa prioridade criando uma secretaria específica para cuidar de sistemas. O senhor comentou de algumas áreas da logística. Eu gostaria de avançar no assunto dessas 3 áreas, aeroportos, portos e ferrovias. Primeiramente, agora, por último, o senhor comentou dos aeroportos. Em setembro, houve o lançamento do edital para a privatização do aeroporto de Jaguaruna, certo? Isso. O que o senhor agora, na condição de senador, antes era secretário de Estado dessa área, agora, como senador, quais as ações que o senhor pretende adotar aqui no Senado Federal para contribuir com o crescimento desse setor aeroportuário? O Senado da República nos dá uma amplitude,
muito maior para buscar o que nós estamos realmente precisando, do investidor. Eu tenho conversado aqui em Brasília, até porque eu tenho uma relação muito estreita com todas as entidades representativas do setor logístico, e essas entidades representam algumas a área de ferrovia, outras a áreas de portos e algumas a área de aeroportos. Então, eu tenho conversado com muita gente, esse projeto está muito maduro, nós tivemos uma primeira tentativa de concessão do aeroporto que deu deserta na Bolsa de Valores de São Paulo, porque o projeto não estava ainda devidamente maturado. Mas agora, nós fizemos já vários roadshows, conversamos com várias empresas interessadas. O governador Jorginho Mello autorizou que nós subíssemos a régua da contrapartida de investimento do Estado. Cerca de 70% dos investimentos em infraestrutura do aeroporto serão patrocinados pelo Estado. O novo concessionário vai entrar com apenas 30%. Ou seja, eu tenho plena convicção que ainda ao final deste ano nós vamos ter na Bolsa de Valores de São Paulo um novo edital de concessão e vamos, se Deus quiser, junto com o governador Jorginho, bater esse martelo e ter o nosso 5º aeroporto privatizado. Porque o sucesso dos outros 4 já servem de exemplo e nos dão a certeza que esse é o caminho certo. O senhor comentou também dos portos e da relevância de Santa Catarina no cenário nacional, da participação econômica dos portos catarinenses. E o senhor comentou também, no início do seu mandato aqui na casa, que é importante pensar em desburocratizar os portos. O governo federal, o Ministério de Portos e Aeroportos, anunciou em junho um investimento de mais de 5 bilhões nessa área e um programa de desburocratização. Queria saber quais as ações que o senhor pretende adotar aqui no Senado Federal para auxiliar a desburocratização desse setor. Veja, eu não desmereço em hipótese alguma tudo que está sendo feito pelo governo federal. Eu tenho uma relação estreita porque estou há 37 anos no setor. Então, eu conheço toda a área técnica da ANTAC, da Secretaria Nacional de Portos, eu trabalho e conheço o valor do trabalho dessas pessoas. Contudo, nós precisamos reconhecer que ainda há muito para avançar. Nós ainda, para hoje, nós conseguimos rodar um processo inteiro de concessão de um terminal num porto público, nós estamos levando ainda 2 a 3 anos. Isso é muito tempo. Nós temos que construir maneiras de diminuir esse prazo. Nós somos um país que estamos na alça de mira de grandes investidores internacionais. Só para dar como exemplo Santa Catarina, esses 2 portos privados que eu citei, os principais acionistas são os 3 maiores armadores de contêiner do mundo, a MSC, a Maersk e a Hamburg Süd. E eles investem porque sabem do potencial logístico de Santa Catarina. E Santa Catarina tem um outro dado interessante, dos 62 milhões de toneladas que o Estado movimenta pelos seus portos durante o ano, mais de 55% disso não são cargas que tenham como origem ou destino Santa Catarina. Nós somos um corredor para o Brasil. Então, eu me permito dizer que, apesar de tudo que tem sido feito, desses investimentos anunciados, e a gente também precisa dar uma distância entre o que é anunciado e o que acontece na prática, porque às vezes você começa o ano com um orçamento robusto, mas no decorrer do processo da execução orçamentária, o governo costuma fazer cortes. E, lamentavelmente, o setor de infraestrutura acaba sendo sempre o mais afetado. Eu sei, por exemplo, que o que estava previsto no orçamento do ano passado para a logística portuária, ferroviária e aeroportuária, para esse ano ele está menor, por conta dessas restrições orçamentárias. Enfim, eu digo o seguinte, nós temos que depender menos do Estado e acreditar mais no investimento privado. A mudança nos marcos regulatórios, seja no campo de ferrovias, portos e aeroportos, a melhoria nesses prazos que nós precisamos passar para ter novos arrendamentos, para ter novas concessões serem diminuídas, e isso é possível, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer o Brasil entrar num topo, né, dos que mais recebem investimentos em logística, porque hoje o problema do Brasil não está na nossa capacidade de gerar produtos para a logística, mas na capacidade da logística seguir a demanda dos produtos. Para a gente fechar essa tríade da questão logística que o senhor comentou no início do programa, a gente preparou uma arte aqui para falar sobre um destaque do modal ferroviário catarinense. Então, senador, quanto ao modal ferroviário, Santa Catarina demonstrou um crescimento de 8,9% no primeiro semestre desse ano, em comparação com 2023. A média nacional foi de 5%, então estamos em destaque nacionalmente. 3,5 milhões de toneladas transportadas, principalmente de soja
e carvão. Qual que é a importância desse modal ferroviário para o crescimento econômico catarinense? Ele é vital, mas deixa eu te explicar uma coisa, Sérgio. Nós só conseguimos fazer 3,5 milhões porque nós temos 2 trechos muito curtos de ferrovia hoje sendo utilizados em Santa Catarina. Lá no norte do estado, a soja é a soja que vem pelo tronco sul e chega através de Mafra e São Francisco para o Porto de São Francisco, para fazer a exportação pelo Porto de São Francisco. E o carvão é numa malha ferroviária de 160 quilômetros apenas, que temos no sul de Santa Catarina, que é que traz o carvão de Criciúma para a usina antiga Tractibel em Capivari de Baixo e também transporta um pouco de contêiner para o Porto de Imbituba. 2 trechos pequenos, de 1.300 quilômetros de ferrovia que está sob a concessão da Rumo em Santa Catarina, apenas 300 quilômetros estão sendo utilizados. Os outros 1.000 estão praticamente abandonados. E por que abandonados? Porque a concessão vence em 2027 e o Brasil ainda não tomou a decisão sobre a continuidade dessas concessões ou se haverá uma nova rodada de concessões. Hoje, o grande problema nosso em Santa Catarina, nós estamos fazendo agora 2 trechos de ferrovia, 2 projetos de trechos de ferrovia. Um que liga Chapecó a Correia Pinto, e aí nos ligaria com o Tronco Sul, e o outro é o que a gente liga o Porto de Navegantes Itajaí ao Porto de São Francisco, também para poder acessar o Tronco Sul e ligar com os outros estados, São Paulo e o centro-oeste do Brasil. Porém, como é que eu vou atrair um investidor? Para esse trecho, por exemplo, de Chapecó a Correia Pinto, de 319 quilômetros, se eu não tenho como dar nenhuma garantia para ele sobre a conectividade com o trecho sul, que está sobre a concessão da Rumo e que é uma obrigação da União e do governo federal. O governo precisa destravar isso, mas destravar de verdade, e não apenas o discurso. Hoje, a Rumo tem deixado claro que não tem interesse em investir em todo o trecho em Santa Catarina, porque tem um modelo de concessão de apenas 30 anos e um modelo que ela está dando prioridade para os outros trechos nacionais. Agora eu acho que é importante falar sobre o meu papel aqui no Senado. Eu pretendo ter uma reunião com o ministro Renan Filho, para poder demonstrar a ele que nós sabemos do potencial de Santa Catarina. Vou usar a ele o exemplo do aeroporto de Florianópolis. Todos diziam que Florianópolis não teria capacidade para sustentar um voo direto para a Europa. Porque nós já tínhamos voo em Porto Alegre, porque já temos voo em São Paulo, porque já tínhamos voo em Curitiba. Pois bem, a TAP, depois de uma grande insistência nossa, através do governador Jorginho, da nossa Secretaria de Turismo e da nossa Secretaria de Portos e Aeroportos, resolveu fazer essa experiência. E foi um sucesso. E mais do que isso, causou uma surpresa muito positiva, porque em 30 dias a TAP vendeu 20 mil passagens. Os 3 voos semanais hoje da TAP, que liga Florianópolis diretamente com Lisboa, já estão lotados até fevereiro do ano que vem. E eu tenho convicção que Santa Catarina, por ser um estado altamente industrializado, por ser um estado altamente empreendedor, se nós tivéssemos hoje ferrovia cortando as nossas principais regiões econômicas do estado, nós tenho absoluta convicção, seríamos um case também de sucesso no sistema ferroviário. Mas hoje nós estamos dependentes dessa decisão do Tronco Sul, que depende da União, e desse processo de renovação de concessão com a Rumo. Se não for exigido do novo concessionário que ele faça a recapacitação de todo o trecho, Santa Catarina ficará condenada, infelizmente, ao seu desenvolvimento ferroviário, o que seria muito triste para a logística de Santa Catarina. E com isso, com essa dificuldade, o transporte de cargas acaba caindo mais nas rodovias. Então, estando dependente mais de rodovias em detrimento de ferrovias, tem um fato que houve em abril deste ano, que foi a queda de barreiras do Morro dos Cavalos, na região de Palhoça, na Grande Florianópolis. A estrada ficou fechada por mais de 48 horas. Qual que é a solução para esse trecho do Morro dos Cavalos, senador? Essa, para mim, é a solução mais simples, porque, em verdade, Sérgio, lá em Santa Catarina, boa parte dos trechos da BR-101 já foram concessionadas a empresas privadas. A questão é como foram concessionadas. Há um erro de avaliação em relação ao Morro dos Cavalos. Ou seja, a Artéries, que hoje é concessionária, precisa que o governo tenha agilidade num reequilíbrio contratual e se exija a realização do túnel, que é o que vai resolver o problema. Senão, nós vamos continuar sempre expostos a uma questão climática, a um acidente climático que gera esse tipo de problema. E numa rodovia que circula muitos carros. Vou te dar um outro exemplo. Nós temos hoje uma capacidade de expansão portuária ainda muito grande. Só na Baía da Babitonga nós temos 5 projetos de novos portos. Mas como que eu vou expandir? Hoje a Baía da Babitonga movimenta o Porto Público de São Francisco 17 milhões de toneladas.
Cada novo porto desse, nós estamos falando de mais 8, de mais 10 milhões de toneladas. Nós temos um mar infinito, nós temos uma capacidade marítima de atendimento. Porém, essa carga vai acabar num gargalo, que é o gargalo rodoviário. Se nós não resolvermos a questão ferroviária, se nós não ampliarmos o leque de obras rodoviárias, nós ficaremos condenados ao futuro de não poder crescer em função dessa falta de visão. Portanto, ferrovias, o novo marco regulatório de 2021 é muito bom. Ele aumenta para 90 anos o prazo de concessão e assim ele estabelece de forma definitiva a viabilidade para o investimento privado. Mas nós precisamos de uma ação do Estado mais efetiva e nós precisamos mais de diálogo entre Santa Catarina e a União para resolver essa situação do nosso Estado. Nesse curto período, enquanto senador aqui na Casa, o senhor já é autor de um projeto de lei que versa sobre a obrigação das instituições de ensino, da rede básica de ensino, de implementarem treinamentos para se prevenirem a ataques violentos nas escolas. Eu gostaria que o senhor comentasse mais sobre a importância desse projeto de lei, que eu imagino que tenha sido motivado pela tragédia vivida no município de Blumenau, no seu estado, no nosso estado. É isso, Sérgio. Foi uma tragédia que certamente comoveu a todos, não apenas em Santa Catarina e no Brasil. E talvez, em algum momento, os catarinenses possam ter pensado que, por sermos um estado mais avançado economicamente, por sermos um estado de uma melhor distribuição de renda, nós não estivéssemos tão suscetíveis a isso. Mas nós estamos, porque a psicopatia, ela não escolhe classe social, ela não escolhe circunstância e não escolhe locais. E aconteceu. O governador Jorginho Melo teve uma reação muito rápida ao colocar um policial na porta de cada escola pública de Santa Catarina. Isso, sem dúvida alguma, foi um ato da parte dele louvável, mas nós entendemos, ouvindo as pessoas do setor, que isso não é suficiente. Nós precisamos trabalhar a cultura de paz dentro das escolas. Nós precisamos de treinamentos, simulados, conferências, palestras com os funcionários, com os professores e com as crianças, para que elas estejam preparadas para esse momento, se ele acontecer. Nós temos o histórico disso nos Estados Unidos, nós temos o histórico disso em países de primeiro mundo no continente europeu, que esse tipo de ação pode resultar, sem sombra de dúvida, numa diminuição dos impactos desses ataques violentos. Então, eu estou muito feliz de dizer que já aprovamos na Comissão de Segurança Pública, vai agora para a Comissão de Educação. Eu acredito que no máximo em mais 30 dias nós podemos aprovar isso. Esse projeto é de ordem terminativa, ele não precisa ir para plenário. Portanto, ainda esse ano nós vamos remeter à Câmara Federal. E é possível até que ainda este ano a Câmara possa homologar isso e a gente possa ter essa lei valendo já a partir do ano que vem. Obrigando não apenas as escolas públicas, mas também as escolas privadas a construir essa cultura de paz dentro das escolas. E haverá algum tipo de oferta de treinamento por parte do governo ou ficará a cargo das escolas terem esse custo, esse investimento, as escolas privadas? Eu penso que cada estado tem a sua própria natureza para lidar com esse tipo de situação. Em Santa Catarina, nós temos um trabalho muito valoroso feito pelo Corpo de Bombeiros, feito pela Polícia Militar. Eu tenho certeza que muitos desses treinamentos não terão grandes custos para as escolas, especialmente para as públicas, porque o próprio estado vai absorver essa demanda e esse custo, se necessário. As escolas privadas, esse custo não é substancial. Fazer treinamento, fazer simulado, fazer palestras, fazer conferências, não é um custo que se possa dizer que vai inviabilizar o processo ou que vai gerar um aumento das mensalidades. Mas ele é fundamental, porque trata de segurança, nós estamos falando de criança. Nós estamos falando de ensino, exatamente de ensino de adultos, estamos falando de criança. Então, eu acredito que esse investimento é importante, é necessário e não terá um peso substancial que possa tornar difícil. E é importante também dizer que a lei prevê multa para aquelas escolas que não realizarem esse investimento, que eu reputo como muito importante. Na época da tragédia no ano passado, acabou assustando várias famílias, vários pais, que até ficaram sem levar suas crianças, seus filhos para a escola, com medo de novos ataques. Aí eu pergunto ao senhor, esse treinamento envolve a participação da comunidade, das famílias, há previsão para essa participação familiar? Obrigado, Sérgio. Você contribui muito para a discussão, sem sombra de dúvidas. Nós estamos querendo criar uma cultura de paz na comunidade escolar. E também dá um pouco mais de tranquilidade para este pai. Saber que está havendo esse treinamento, saber que a escola está preparada para isso.
Se isso acontece num ambiente como o que aconteceu em Blumenau, onde você tem uma sociedade com baixíssimo índice de insegurança, você imagina se reportarmos isso para o Brasil, em regiões onde tem um número muito alto de violência, onde os índices de segurança não são tão bons como são em Santa Catarina. Portanto, eu tenho certeza absoluta que isso vai ter, sim, o respaldo da sociedade, especialmente dos pais e mães que todos os dias mandam seus filhos pequenos para a escola e ficam sempre à mercê dessa preocupação com a segurança. Em um pronunciamento recente aqui na casa, o senhor criticou o texto da reforma tributária. O senhor falou que ela pode provocar, da maneira como se encontra, desinvestimento na economia nacional. Quais os possíveis impactos para Santa Catarina? Vamos falar, assim, de alguns pontos específicos por conta do tempo. Vou te dar, por exemplo, o setor imobiliário. Nós estamos falando, o setor de serviços está sendo muito penalizado por essa reforma. Eu não estou vendo tanta reclamação no setor industrial. Mas o Brasil não é um país altamente industrializado. O Brasil, mais de 70% da cadeia econômica vem do setor de serviços. Então, vou dar um exemplo, setor imobiliário. Há uma perspectiva de aumento da carga tributária de até 20% para o locador. Quem vai ficar com esse custo é o locador? Não. Ele vai repassar para o locatário. Ele vai repassar para aquele cidadão que não pode ter casa própria e que tem que pagar aluguel. Isso vai gerar corrente inflacionária. Aonde que eu falo de desinvestimento? Porque isso vai atingir também a construção civil. Um investidor hoje de imóvel, ele calcula quanto que vai ser a taxa de retorno dele. Se a carga tributária for muito alta, ele vai deixar de investir no setor imobiliário. Ele vai preferir colocar o dinheiro dele em fundos de investimento. Isso gera um desaquecimento da economia, da construção civil e, consequentemente, um desinvestimento no país. O setor logístico. Eu disse outro dia para a senadora Tereza Cristina, que ela representa o agro aqui no Senado. Quem vai ser penalizado é o agro, porque o setor logístico, hoje eu ainda tive com o Bernardo Api, né, o doutor Bernardo Api, aparentemente ele foi sensível à situação, porque nós temos uma coisa hoje chamada exportação de serviço, que é isenta de imposto, de PIS e COFINS. Pela redação que nós temos hoje, esse serviço passará a ser tributado. É mais 26% de imposto. Quem vai pagar isso? É o exportador. Ou seja, isso é contrário à ideia central dessa reforma tributária, que era para simplificar, que era para otimizar e impulsionar ainda mais as exportações brasileiras. Há de se ter muito cuidado. Essa reforma está passando de forma muito rápida pelas casas e não está se observando riscos muito grandes para a cadeia econômica do país, especialmente no desinvestimento naquilo que é relacionado ao setor de serviços. E considerando esses riscos, o senhor já pensou em possíveis soluções e apresentou algumas emendas. Gostaria que o senhor comentasse as principais. Eu apresentei 28 emendas. Quero dizer a você que tem 1.300 emendas apresentadas à reforma tributária aqui no Senado. As minhas 28 emendas não foram feitas por mim a esmo, não foi feita para fazer média com algum setor. Elas foram construídas a 4 mãos, pelo setor que representa o setor imobiliário e construção civil, todas as entidades e associações ligadas ao setor logístico, pelo setor aéreo, que nós estamos penalizando agora o transporte internacional de cargas e de passageiros, o que hoje é isento de impostos passará a ser tributado. Isso vai gerar aumento no custo das passagens aéreas. Em síntese, todas as minhas emendas foram construídas com os setores que estão assustados com os impactos dessa reforma. Portanto, eu já estive hoje com o doutor Bernardo Api e faço esse apelo hoje ao presidente Rodrigo Pacheco, para termos cuidado, porque depois que nós colocarmos esse Frankenstein na economia do país, nós podemos amanhã sermos cobrados, né, por não termos observado coisas tão relevantes que vão ser tão impactantes na vida do cidadão. Senador Beto Martins, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que te agradeço, Sérgio, por essa oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.
Hoje, as reservas internacionais, se não me engano, acho que 65% delas são em dólar. A China, por exemplo, tem as maiores reservas, praticamente a totalidade em dólar, né? O que explica isso, né? Eu diria que, por um lado, reflete a pujança econômica dos Estados Unidos, né? O maior PIB do mundo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, a advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afastou obrigatoriedade de comparecimento desses dois depoentes de hoje. Qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Diante desta decisão, os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva Filho informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje. Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. Se adotadas em larga escala, decisões como as tomadas pelo ministro André Mendonça levarão inevitavelmente ao esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, não precisa ter mais CPI. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conheça a fantástica fábrica de pios no Espírito Santo, que exporta cantos de aves brasileiras para todo o mundo. Amazonas quer proibir uso de auxílio estadual nas apostas online, as bets. Crimes em escolas. Senado analisa projeto que cria regras para divulgação de notícias sobre esse tipo de violência. A sociedade civil e o processo eleitoral no Brasil. O papel de mais de 200 instituições para fazer valer a democracia. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil,
um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Você já ouviu falar na fábrica de Pios? Diferente, né? É uma fábrica no Espírito Santo que há 121 anos produz instrumentos que imitam o canto de aves do Brasil. Até a rainha da Inglaterra já recebeu um kit de presente. Um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa do Estado quer tornar essa fábrica patrimônio cultural imaterial capixaba. Veja nessa bela reportagem da TV Alice. Sabiá, bem-te-vi, maritaca, periquito. Parece até que a gente está no meio de uma mata, mas não. Aqui é a Fábrica de Pios de Cachoeiro de Itapemirim. Fundada em 1903, é a pioneira do gênero na América Latina. É também uma das mais antigas fábricas em funcionamento no estado. Tudo começou com Maurílio Coelho, um lavrador vindo de Muqui que tinha muita criatividade com engenhocas, como conta o bisneto dele. Ele veio para trabalhar na companhia Force Luz, né, para ajudar os engenheiros ingleses que estavam chegando. E Maurílio, como ele montava máquinas, né, a gente tinha fazia moinho de fubá, máquinas pesadas, os tornos aqui todos foram montados por ele. Ele era o cara da vez. E ele foi convidado pelo Bernardo Horta para ajudar os engenheiros que chegaram aqui para trazer energia elétrica, né, para montar aqui uma estação na Ilha da Luz, que era chamada de Ilha da Esperança à época. Esse inventor de cantos, ou melhor, de pios, aprendeu a imitar o som dos pássaros com comunidades indígenas. Imagina quantos testes para criar um som assim. E que ouvido! Capaz de captar o canto de uma ave e imitar o som produzido por ela, usando um pedaço de madeira. Cada pio é uma obra de arte feita à mão em várias etapas de produção. Como ele era um caçador esportivo, ele aprendeu um pouco desse ofício com os índios, só que ele era um cara fora da curva, ele era um cara que montava máquina, ele era um artesão, um marceneiro de mão cheia. Ele começou a melhorar aqueles poucos instrumentos rudimentares que existiam à época, começou a fabricar pios para melhorar e fabricar outros para outros pássaros. E aí o nome dele virou um sinônimo de qualidade. Maurílio colocou em uma só caixa, depois de conhecer todos os biomas do Brasil, a beleza da biodiversidade brasileira. E foi premiado por isso, com o grande prêmio na exposição do centenário da independência do Brasil. Ganhou prêmios de melhor artesão do século. O instrumento não era só vendido para caçador, era vendido para personalidades públicas que chegavam na nossa cidade. Até a rainha da Inglaterra ganhou pio, então ganhou coleção, né? Então, assim, ele começou a exportar pios, Tom Jobim, Dedé Sampaio, acho que o Naná Vasconcelos. Essa instrumentação evoluiu na mão dele, ele desenvolveu pios para diversos pássaros que não existiam até aquela época. O produto foi ganhando fama dentro e fora do Brasil. E se antes os pios eram usados como objeto de caça, nas últimas décadas passaram também a servir para a educação ambiental e como instrumento de percussão. Se tornou aliado de artistas renomados. Mas toda essa história corre o risco de se perder no tempo. A fábrica vem enfrentando dificuldades. Uma delas é a falsificação do produto, que é oferecido na internet como se fosse original e com preços muito baixos. O enquadramento tributário também tem sido um obstáculo para manter o negócio artesanal, pois os impostos cobrados estão na categoria de indústria. E o turista, que era frequente aqui, anda sumido.
O administrador atribui isso às obras públicas que estão paradas há 4 anos, quase na porta do local, e dificultam o acesso. A estrutura antiga de madeira também é ameaçada pelo trânsito de caminhões pesados. A gente sabe que a gente está num processo que as pessoas copiam muito as coisas, né? E a gente precisa de um certo abraço, talvez, do Estado para fortalecer a fábrica, né? E o primeiro abraço já pode ser comemorado. É que o deputado Bruno Rezende, que é cachoeirense, anunciou um projeto de lei para transformar a fábrica de pios em patrimônio de relevante interesse cultural, histórico e turístico do estado. E hoje, uma fábrica que exporta pio não apenas para a América Latina, mas para o mundo. Países como os Estados Unidos e a Alemanha recebem os pios cachoeirenses, que são utilizados com o objetivo franco de preservação ambiental, a observação de pássaros, e hoje é um orgulho para Cachoeiro ter uma fábrica centenária como essa. O nosso projeto de lei tem o objetivo de preservar a cultura e estimular o turismo em Cachoeiro de Itapemirim e em cada cantinho do nosso Espírito Santo. Isso aqui é o poeiro ouru ou uruba. Mãe da Lua. Amazonas quer proibir o uso de auxílio estadual em apostas online, as bets. Paraná oferece visita virtual de 360 graus pela Assembleia do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Amazonas discute proibir o uso do auxílio estadual em jogos de apostas virtuais. A medida é para proteger a saúde financeira das famílias amazonenses. A proposta em discussão é de iniciativa do deputado João Luiz do Republicanos. O parlamentar disse ter acompanhado o impacto do mercado de apostas virtuais pelo Brasil. Segundo o Banco Central, só no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em jogos de apostas virtuais. Aqui na Alean, os deputados querem impedir que esse cenário se repita entre as famílias amazonenses que recebem o auxílio estadual. O projeto de lei discutido nas comissões vai proibir que o recurso financeiro seja utilizado em jogos de apostas online, as chamadas bets. O beneficiário que descumprir a determinação perderá o auxílio estadual. A matéria ainda obriga as empresas que exploram esse tipo de mercado no Amazonas a enviar mensalmente relatório à Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, com a identificação dos apostadores por meio do CPF e os valores apostados. Uma experiência imersiva, uma viagem sem sair do lugar. É o programa Assembleia 360 Graus, um tour pela Assembleia Legislativa do Paraná, feito com estes óculos de realidade virtual, que são levados a eventos de grande público no interior do estado, como a Assembleia Itinerante. Uma ação inovadora para que moradores de cidades distantes da capital possam conhecer e se interessar pelo que acontece no Legislativo. Com tela de alta resolução, sensores e controles intuitivos, é possível visitar os principais espaços da Assembleia com imagens em 360 graus e informações em 3 idiomas. Qualquer pessoa pode assistir também pelo YouTube. É a tecnologia sendo usada como aliada da comunicação. Se o cidadão não pode ir até a Assembleia vai até o cidadão. Crimes em escolas. Um estudo revela que 20% das ocorrências são influenciadas por notícias que saem na mídia.
O Senado analisa uma proposta que estabelece regras para divulgação desse tipo de violência. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou infelizmente em casos de violência, essa matéria sempre irá passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. Há necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, e a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro. De janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto. E aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja execuível. A sociedade civil tem um papel importante no processo eleitoral do Brasil. Mais de 200 instituições acompanham o pleito, fazem campanhas educativas para a população e cobram o aperfeiçoamento de leis para fazer valer a democracia. Veja na reportagem da TV Câmara.
a sociedade civil atuou mais um ano como protagonista no debate público sobre as eleições. Então, organizações da Rede do Pacto pela Democracia, por exemplo, elaboraram agendas temáticas propositivas para as candidaturas, assim como campanhas para que as pessoas fossem às urnas votar, também campanhas para eleger mais candidaturas de mulheres e pessoas negras, ações de monitoramento da desinformação e checagem de fatos. Então, a sociedade civil esteve presente com ações para defender e fortalecer a democracia, como vem fazendo em todas as eleições. A Helena Salvador representa o Pacto pela Democracia, uma rede com mais de 200 organizações da sociedade civil que monitora o período eleitoral. Segundo ela, as eleições desse ano foram livres e íntegras, mas não perfeitas. Helena lamentou fatos como violência política, desinformação e ataques a urnas eletrônicas e à justiça eleitoral, praticados até mesmo por alguns candidatos. O resultado disso, afirmou, é a perda de confiança no sistema eleitoral e na democracia. Entre as iniciativas da sociedade civil, há também o Observatório das Eleições, fundado em 2018 por meio da cooperação de cientistas políticos e entidades de pesquisa de alguns estados do país. E a Transparência Eleitoral Brasil, ONG conhecida pela vigilância das contas públicas, mas que também acompanha as eleições. E tem ainda o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que ficou conhecido em todo o país por apresentar a proposta de 2 leis de iniciativa popular, a da ficha limpa e a que tornou crime a compra de votos. Por mais primitivo, digamos assim, por mais grosseiro que seja, lamentavelmente foram muitos os incidentes que chamaram a atenção nacionalmente em virtude dessa prática que teima em sobreviver mesmo em pleno cenário de um avançado século XXI. Como fazer para que dinheiro ilegal não continue irrigando por outros caminhos as eleições? Temos aí algumas notícias, informações sobre a possibilidade até de presença de dinheiro proveniente do crime organizado, financiando algumas candidaturas. Isso é muito grave. Além disso, nós precisamos ver como pode continuar havendo desvio de verbas provenientes do poder público para o universo do financiamento de campanha. Antes isso se dava através das empresas que contratavam com o governo, uma vez que só elas doavam. Isso ficou constatado por dados levantados na época. Mas agora nós precisamos ver quais são as novas formas de desvios. Especialistas ainda comemoram outros avanços no cenário eleitoral desse ano, como a participação da imprensa na checagem de informações e com a evolução de normas estabelecidas pelo TSE. Ana Cláudia Santano, diretora executiva da Transparência Eleitoral, defendeu que é preciso educar os eleitores para a escolha consciente. A gente faz uma campanha, né, de não vender o voto, de não adotar a violência política como estratégia de campanha e também de olhar para aquela candidatura que você está pensando em votar, se essa candidatura está respeitando as leis das eleições, as leis de financiamento e tal, porque afinal de contas são 4 anos que aquela pessoa vai representar você na prefeitura, na Câmara de Vereadores. E já pode ser um indício, né, de que se a pessoa não cumpre as regras do jogo já na campanha, talvez no exercício do mandato ela fique ainda mais complicada nesse sentido. Então a democracia avança, mas cabe a nós fazê-la avançar mais. O Parlamento de Roraima tem um programa bem bacana para os roraimenses. É o Centro de Convivência da Juventude. A proposta do CCJuve é atender crianças, jovens e adultos com atividades de cultura, esporte, qualificação profissional e um monte de curso interessante. Os alunos de teatro e coral apresentaram o espetáculo Cantando Toquinho, com clássicos da música popular brasileira. Ele vai pousar uma folha qualquer.
espetáculo de teatro, música, coral. E juntar todas essas artes tem seus desafios. É uma integração bem complicada no início, né? Porque são partes diferentes, querendo ou não, né? O teatro e o coral. Mas assim, a gente aprende a trabalhar com eles, vendo o tempo de cada um, né? O tempo das músicas, as entradas, as deixas de falas dos alunos de teatro, né? E isso é bom porque os alunos de coral aprendem a trabalhar também com teatro, né? E o teatro aprende também a trabalhar com coral, com as músicas, com o tempo de música e tudo mais que envolve, né, a arte. São 67 alunos de 2 turmas de teatro e 2 de coral. Foram 2 meses ensaiando separadamente e na reta final, antes da apresentação, todos ensaiaram juntos. E o que se viu na apresentação foi que tudo deu certo. Tô vendo pensamento sobre pelo ar. Acontecer, basta você pedalar. As canções imortalizadas na interpretação de Toquinho relembram várias parcerias com o poeta, músico e compositor Vinícius de Moraes. Para as famílias, a emoção é ainda maior. Renzo é pai da Ashley, de 9 anos. Ela está há 1 ano no CCJuve e faz balé, ginástica rítmica e gosta muito de cantar. Na casa da gente tem uma caixinha de som, aí eu compro um microfone, aí eu também gosto, entendeu? Aí ela gosta, ela ficava cantando toda hora, pega o microfone aí depois, pai, bota um negócio aí de canto, vê se tem. Justamente um dia tinha uma vaga, aí peguei, levei ela. O espetáculo Cantando Toquinho contou ainda com músicos convidados, o professor de teclado Fabiano Santos, o percussionista Denilson dos Anjos e no violão Renato Poeschi. Para a Daniela e o Antônio, pais do Anthony, de 14 anos, aluno do teatro do CCJuve do Polo Buritis, foi tudo, só emoção. Foi um sentimento assim de realização, na verdade, né? Ele se saiu muito bem e superou as expectativas. E você, Anthony, o que você aprendeu nesse tempo todo de CCJuve, né? Teatro, né? Você faz. O que você aprendeu lá? Eu melhorei mais minha conversação, porque eu era um pouco tímido na escola para fazer trabalho, essas coisas. Daí também minha postura, que aqui já ensina, como fosse uma faculdade para a vida, entendeu? Ensinar a gente conversar em público e essas coisas. Renato é Aragão, o que faz confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o tom brasileiro é Jobim. Foi um momento muito especial, né? A gente já esperava, mas a gente se surpreende. Né? Sempre que as crianças se apresentam, a gente se emociona junto, a gente canta junto. Então, para a gente é uma culminância, né? De todo o trabalho, né? De todos os ensaios, né? Do esforço que eles fizeram. E aí eles vieram e fizeram lindo como a gente já esperava. Esse programa é bem bacana para a sociedade roraimense, hein? Parabéns! Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é super legal. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu fiquei muito fascinada em vir aqui, foi para conhecer mais a história do Brasil mesmo, né? Porque a gente aprende na escola, só que de fato a gente vem conhecer, como eu posso dizer, dar nome às coisas, dar uma visão às coisas vindo aqui mesmo. Achei muito legal, muito interessante. E a coisa que mais me chamou a atenção foi a última obra, a de 8 de janeiro, porque vocês pegaram, né, a artista pegou uma coisa ruim que aconteceu e transformou isso num movimento artístico. Achei muito interessante. Então, quando a gente vem aqui na prática, a gente tem aquela sensação de pertencimento, né? E aqui que as coisas são mais representadas, né? Os projetos da comunidade vêm para cá, são votados. Não, achei muito interessante. Foi sempre um sonho que eu tive de conhecer aqui os 3 poderes, né? Aí, tendo a oportunidade, eu conciliei o útil ao agradável também, e conhecer um pouco mais da nossa história. Mas a gente se sentir mais parte da nação, conhecer como é feita as leis, desenvolvido, a complexidade entre os poderes, a interligação entre eles também, isso é
bastante motivador e dá uma sensação maior de patriotismo também. Minha terceira vez aqui hoje eu trouxe meu sócio, gostei muito, né, na primeira vez, na segunda vez, aí eu vim agora na terceira vez para trazer ele, e assim, foi muito esclarecedor e muito bom. Olha, a sensação, eu como advogado, de realização, porque aqui estão concentrados os maiores poderes, então pra gente, nós que somos advogados, pra gente é uma realização. Foi uma surpresa saber que foi aqui que aconteceu aquele entrevero do dia 8 de janeiro, e o Vitor nos deu assim, muitas informações, a mim principalmente, que era a primeira vez em Brasília e não conhecia, e as obras de arte foram as coisas que mais me chamaram a atenção, e os espaços muito grandes. É um sentimento de inclusão, porque apesar de eu não ser política e não estar votando, eu estou frequentando o espaço, né, onde isso acontece. Então me dá assim, um certo empoderamento, fico me sentindo que a gente pode. Fiquei encantada com a estrutura e realmente quando a gente visualiza na nossa casa, né, a gente não tem a noção da grandiosidade que é a estrutura que a gente encontra aqui. Então, gostei muito e realmente é você entender o processo democrático, né? Você entender essa construção, então fortalece, traz um sentimento de cidadania muito forte. E é muito importante para a população brasileira ela ser mais participativa, para dessa maneira a gente consiga mudar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Hoje, as reservas internacionais, se não me engano, acho que 65% delas são em dólar. A China, por exemplo, tem as maiores reservas, praticamente a totalidade em dólar, né? O que explica isso, né? Eu diria que, por um lado, reflete a pujança econômica dos Estados Unidos, né? O maior PIB do mundo. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Eu acho mais cruel é o ataque cibernético a instalações de saúde, como já aconteceu na Inglaterra. E o senhor acha que esse setor especificamente está preparado ou ele está vulnerável a ataques cibernéticos? Nós estamos vivendo de maneira silenciosa uma guerra. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A violência contra a mulher no Brasil segue, infelizmente, números alarmantes, com recordes. Em 2023, o número de casos disparou para quase 260 mil, exatamente 258.941. Aumento de 9,8% em comparação a 2022, 258 mil, viu? A mobilização é fazer com que nós possamos chegar... Da Constituição e Justiça e Cidadania, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião destina-se a realizar a oitiva audiência pública para instituir o projeto que regulamenta
A reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo, e da outras providências. Conforme o plano de trabalho oferecido pelo relator da matéria, a audiência pública será dividida em duas partes. Na primeira parte, será objeto de discussão as atividades econômicas desenvolvidas no âmbito da Zona Franca de Manaus. E na segunda parte, serão abordadas questões referentes às zonas de processamento de exportação, ZPEs e áreas de livre comércio. A segunda parte será pela parte da tarde. Ainda pela manhã? Amanhã, à tarde é o simples. E à tarde ainda teremos uma outra audiência pública do Simples. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e senadores poderão escrever com o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio de totes disponibilizados na casa. Os senadores presentes, remotamente inscritos para o uso da palavra, poderão fazer através do sistema de videoconferência. Vamos à lista de oradores. Eu sou o primeiro inscrito, mas como estou presidindo os trabalhos, passo de imediato a palavra ao senador Eduardo Girão. E lembro a todos que 10 horas em ponto, teremos aqui 11 horas em ponto, 10 horas em ponto, nós combinamos de abrir, né, Girão? Estamos aqui os dois. Às 11 horas teremos a sessão de 20 de novembro, Zumbi, Dia da Consciência Negra, e lembrando que amanhã será feriado nacional em todo o país. Para ganhar tempo, vou falar pouco e passo de imediato a palavra ao senador Eduardo Girão. Paz e bem, meu querido presidente, senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje nós temos uma sessão virtual. Já estou vendo que o senador Espiridião Amin, de Santa Catarina, está conectado e deve também fazer o seu pronunciamento. Quero saudar aqui os assessores, os funcionários dessa casa e as brasileiras e os brasileiros que nos assistem aí através do trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, nesse final de semana passado, na verdade, no dia 15 da proclamação da República, eu fiz uma maratona aí para estar em Washington, para, junto com o deputado Marcel Van Hatten, participarmos no último dia 15, né, sexta-feira, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, de uma reunião que eles chamaram de, abro aspas, senador general Hamilton Mourão, espaço de escuta bilateral, para reforçar as graves denúncias de violação da liberdade de expressão no Brasil. Também participou de forma remota, porque era o aniversário da sua mãe e não pôde ficar, ela voltou, a deputada Bia Kicis, estava durante a semana lá, mas no dia específico ela teve que voltar porque era o aniversário de sua mãe. Agora, eu preciso explicar que essa audiência estava marcada inicialmente para o dia 13, não para o dia 15. E houve uma intervenção do governo Lula, do governo federal. Ficou claro durante esse encontro que nós fizemos lá na última sexta-feira, saiu até na Bela Megali, aí no jornal O Globo, mostrando que o governo brasileiro interviu no sentido de adiar, sine die, a reunião na OEA de Direitos Humanos,
onde seriam ouvidos o senador general Hamilton Mourão, o próprio governo brasileiro, deputados e senadores que têm denunciado os abusos, especialmente do judiciário no Brasil, seriam ouvidas ONGs brasileiras e foi desmarcado misteriosamente às vésperas. Deputados tinham se organizado, senadores tinham se organizado para ir participar desse evento. E na revista, no Globo, no jornal Globo, saiu a matéria da Bela dizendo que o governo convidou a OEA para vir no Brasil no primeiro semestre do ano que vem. E a OEA, por causa disso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos resolveu adiar. Agora, um detalhe, ela preferiu ouvir o governo brasileiro e ONGs também. Tem esse detalhe. ONGs que disseram que o ambiente não seria harmonioso, que grupos que ali estariam são produtores de fake news, que o ambiente seria até perigoso em termos de fisicamente. Parece piada, mas não é não. E aí a Comissão Interamericana de Direitos Humanos resolveu ouvir essa lorota de ONGs brasileiras que recebe financiamento, sabe de lá de quem? Com quais interesses elas têm de esconder a verdade? E ouvir o governo brasileiro que quer empurrar com a barriga ao máximo esse assunto, porque sabe que não tem como encobrir a verdade do que está acontecendo aqui no Brasil, porque nós não temos democracia no Brasil, nós temos uma ditadura com direito a presos políticos. Aos montes, daqui a pouco, inclusive, temos uma audiência pública aqui na Comissão de Segurança do Senado para ouvir familiares e advogados, parlamentares, sobre esses sucessivos abusos que vêm numa escalada sem fim. E aí, eles cancelam a reunião e nós fomos tomar satisfação. Eu fui com o deputado Marcel Van Hatten, a deputada Bia Kicis entrou via remota e nós fomos firmes. Perguntar por que o silêncio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já que não é de hoje que a gente denuncia. Eu já estive lá com outros parlamentares, Magno Malta, Jorge Seife, vários outros deputados federais, deputadas, outras vezes presencialmente, de forma remota, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está calada. Não se manifesta. E eu disse lá, por coisa muito menor, se fosse no Peru, se fosse na Argentina, na Guatemala, em qualquer outro país, vocês imediatamente agiriam. Por que que no Brasil é diferente? Então, senhor presidente, a reunião realmente começou de forma muito tensa, senador Isalci, com questionamentos sobre o porquê do cancelamento da audiência pública marcada para o dia 13. Estranhamente, olha só, um evento bilateral, nós participamos agora no dia 15, menor, um evento fechado, já que eles cancelaram a do dia 13, eles não deixaram filmar. Tinha lá a equipe da TV Flórida, Coronel Gerson Gomes, estava para cobrir o evento. E dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles não deixaram. Um evento sobre liberdade de expressão, sobre censura no Brasil, que a gente estava denunciando, eles não deixaram filmar. O deputado Marcel Van Hatten protestou, eu também reforcei essa censura dentro da própria reunião lá da Comissão de Direitos Humanos. Agora o detalhe, o relator especial para a liberdade de expressão, Pedro Vaca,
afirmou ter recebido volumosas informações do governo brasileiro sobre o assunto. E também soubemos que várias ONGs brasileiras, contrárias à realização da audiência pública, também já tinham sido ouvidas pela comissão. Mas o evento não tinha sido cancelado? Como é que eles receberam isso antes? Olha só de que lado está. Tire a sua conclusão, brasileiro, se existe imparcialidade dentro dessa Comissão de Direitos Humanos Interamericana. Eu protocolei um pedido oficial de informações requisitando o inteiro teor dessas correspondências entre a comissão e o governo federal, incluindo todos os e-mails e documentos. O fato é que desde o dia 7 de outubro de 2024, havia sido confirmada pelo secretário-geral adjunto da comissão a realização da audiência pública presencial, intitulada Audiência 17, Institucionalidade Democrática, Poder Judicial e Governança dos Conteúdos de Internet no Brasil. E havia sido, repito, confirmada para a data do dia 13 de novembro. Mas a partir daí começaram a ocorrer fatos muito estranhos. Já no dia 28 de outubro, chegou a informação de que a audiência pública estava sendo adiada, mas sem definição de uma nova data. E qual foi a justificativa? É bom deixar isso claro no parlamento brasileiro, e eu o faço aqui na tribuna. A visita ao Brasil do relator especial, do senhor Pedro Vaca, para a liberdade de expressão, ele é o relator especial para a liberdade de expressão, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2025. É extremamente óbvio que tal agenda não impediria em nada a relação da audiência. Uma coisa não anula a outra. Apesar de nossos protestos, a Comissão Interamericana informou que não seria mais realizada nenhuma audiência sobre esse importante assunto, mantendo apenas o que eles chamaram de espaço de escuta bilateral, que acabou ocorrendo na última sexta-feira, dia 15. Há, portanto, senhor presidente, indícios muito claros de possível interferência do governo brasileiro, aliás, uma interferência, já que se meteu na hora para chamar para cá só no primeiro semestre, como se o caso do Brasil não fosse urgentíssimo, as violações que nós estamos tendo aqui. Apresentamos, através desta casa, um requerimento formal de explicação ao ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. E devido à gravidade da questão, entramos também com requerimento pedindo a convocação do ministro para comparecer à Comissão de Direitos Humanos desta casa. É incontestável o argumento, aliás, o agravamento da violação da liberdade de expressão no Brasil, com a implantação gradual da censura, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal. E eu alerto a você, brasileira, brasileiro, que está nos assistindo, aos senadores e senadoras aqui. Dia 27 de novembro, passa rápido. 27 de novembro já é na próxima semana. Nós vamos ter o julgamento do Supremo Tribunal Federal para controlar a sua rede social. Sabia disso? Algo que foi tentado aqui no Congresso e foi rejeitado. Foi rejeitado. Não fluiu, porque a população brasileira, através de senadores e deputados federais, disseram não. E dia 27, semana que vem, o Supremo Tribunal Federal pode efetivamente controlar as redes sociais, porque é isso que eles querem, junto com o governo Lula. Vocês lembram do ministro Flávio Dino? No ano passado, no meio dessa discussão, ele era ministro da Justiça e Segurança Pública, quando ele disse numa coletiva, entre outras palavras, foi mais ou menos assim: ou o Congresso regula as redes sociais, ou o governo Lula vai fazer isso, ou o Supremo vai fazer isso.
Olha a ameaça que foi feita lá atrás. Estão cumprindo agora, porque o Congresso, que nós somos eleitos para isso, para legislar, é uma atribuição típica do parlamento, resolveu não mexer com isso, porque o Brasil é o país que tem que ter, pelo princípio constitucional, a livre opinião, a liberdade de expressão. Não a censura. Mas o Supremo está há uma semana de interferir e de censurar o povo brasileiro. Nós denunciamos nos Estados Unidos isso também. Lá, na Associação pela Liberdade, uma associação muito tradicional nos Estados Unidos, que abraça todos os países do mundo, nós denunciamos naquele organismo. Então, senhor presidente, para piorar essa situação, parte expressiva da grande mídia brasileira vem também se mantendo calada, de forma conveniente, pois a censura em curso ataca diretamente as redes sociais. Apenas, entre aspas, as redes sociais. Então, isso, de alguma forma, vai ter um ganho para as grandes mídias, né? Especialmente em direitos autorais, tem uma série de outras situações. Por isso, vamos continuar apelando aos organismos internacionais, sim, como a OEA, com o objetivo de restaurar o Estado Democrático de Direito, tão atacado justamente por aqueles que deveriam ser os verdadeiros guardiões da nossa Constituição, dos direitos humanos garantidos pela nossa Carta Magna. Enquanto buscamos esse caminho, continuamos aqui clamando para que esta casa se levante perante as injustiças que estão ocorrendo dia sim, dia não, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que saiamos dessa posição inaceitável de subserviência diante de tantos abusos cometidos, principalmente por alguns ministros da Suprema Corte Brasileira. Senador Girão, eu quero só fazer um apelo a Vossa Excelência, eu até combinei com Vossa Excelência ontem. Nós estamos aqui 5 oradores. Se cada um ficar exatamente em 10 minutos, vai dar 11, né? Vai dar para a gente iniciar a sessão às 11 horas do feriado nacional de Zumbi, porque vão vir crianças não, jovens de escolas, e eles têm que sair ao meio-dia. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência é que conclua e os outros, naturalmente, ficam o mesmo pedido. Não, tanto é que eu estava nos últimos 50 segundos quando o senhor interrompeu. Não, mas agora eu vou lhe dar mais um minuto. Não, nem precisa, precisa, porque dentre os ministros, eu cito apenas o Alexandre de Moraes, cujo último pedido de impeachment, composto por mais de 50 laudas, foi assinado por 157 parlamentares. 2 grandes juristas, desembargador Sebastião Coelho, Rodrigo Saraiva Marinho, constitucionalista, e por quase 2 milhões de cidadãos brasileiros, mas que continua sendo ignorado pela maioria dos senadores dessa legislatura. Então, que a gente possa ter um resgate, presidente, senador Paim, do papel fundamental do Senado da República, da Casa Revisora da República, para que ainda nos seus 200 anos, no seu bicentenário, possa finalmente defender a Carta Magna, fazendo aí análise de impeachment de ministros, que é a única coisa que não foi feita ainda por essa casa para restabelecer o Estado democrático de direito, porque hoje nós temos não uma democracia, temos uma ditadura da toga. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem, senador Girão, porque cumpriu o nosso acordo, me avisa que eu vou ajustar para que todos possam falar, e eu vou falar o mínimo possível, né? Então, primeiro, cumprimentar o senador Girão e cumprimentar o Nilmar. O Nilmar foi deputado federal, foi ministro e já veio para a sessão das 11 horas
e vai ser um dos oradores aqui, já que foi ministro dos Direitos Humanos e leva essa causa com você. De imediato eu passo a palavra ao senador Esperidião Amin, remotamente. Então, pode ser. Não, ele já entrou lá. Ó. Senador Esperidião Amin, prazer ouvi-lo. Vera. Bom, quem pode me dar som é Vossa Excelência. Já está garantido aí. Bom, muito obrigado por me libertar da censura, então. Mas é um prazer revê-lo. Vossa Excelência, sempre. Nós que estivemos juntos em Porto Alegre na última quinta-feira. Aliás, quero lhe dizer que tive o privilégio, antes do nosso encontro, almoçar num lugar que me evocou muitos anos atrás, quando eu estive no então restaurante Treviso, no Mercado Público, com a minha mãe, sob a cadeira do Francisco Alves. Agora a cadeira do Francisco Alves mudou de restaurante e eu tive a oportunidade de ir lá com os meus amigos Celso Bernardes, seu amigo também, torcedor da mesma cor da camisa, da gravata que o senhor usa, colorado, nosso senador Reis, e evoquei aí o tempo lá distante das minhas primeiras viagens a Porto Alegre, quando eu ainda queria ser padre, jesuíta. Mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade para fazendo um registro, tendo ouvido aí o nosso senador Girão, de que realmente nós temos que ter grandes preocupações institucionais. Mas o que me faz ocupar o tempo da minha fala, prezado presidente Paulo Paim, é abordar com a responsabilidade de senador por Santa Catarina a oportuna reportagem do jornalista Marcelo Toledo no jornal A Folha de São Paulo, de domingo passado, página A25, que tem o seguinte título: a BR-101 vira avenida e trava acessos aos portos e às cidades de Santa Catarina. Realmente, especialmente no trecho norte da BR-101, nós estamos vivendo, provavelmente, uma das piores situações de rodovias já duplicadas do mundo. E, seguramente, a mais intrincada via de comunicação rodoviária do Brasil. Foi iniciado em julho desse ano o processo de discussão da chamada otimização do contrato de concessão da BR-101. O contrato de concessão da BR-101 não dá para criticar o governo anterior. O contrato foi firmado em 2008, portanto, sob o governo do presidente Lula no seu segundo mandato. O contrato tinha e tem falhas estruturais, falhas jurídicas, e Santa Catarina sofreu muito os efeitos dessas falhas e da nossa incapacidade de atualizar esses contratos, especialmente durante a construção do contorno viário da Grande Florianópolis e nos melhoramentos na atualização da BR-101. Agora, nós temos diante de nós essa oportunidade. E eu quero ressaltar que as primeiras reuniões que nós tivemos, com a participação do próprio ministro Renan Filho, com a participação da ANTT, que, diga-se, ao longo desse tempo, aprimorou muito os seus processos de fiscalização, mas não consegue mudar textos contratuais. Mas já se gabaritou para termos contratos mais eficazes, premiando o cumprimento de metas e corrigindo o descumprimento de metas que devem constar do contrato. Esta reportagem traz à lume, traz à luz do dia e para todos nós a percepção de que Santa Catarina, que conta com 5
portos extraordinários, 6 portos extraordinários, 4 deles ao norte, exatamente supridos pela BR-101 no seu contrato norte, diga-se, Porto de Itapoá, Porto de São Francisco do Sul, Porto de Itajaí, Porto de Navegantes. Ao sul temos Imbituba e Laguna, mas me referindo exatamente à BR-101 trecho norte, nós temos a necessidade de complementar as audiências que já tivemos e reduzir este sofrimento e este prejuízo econômico que Santa Catarina sofre com a atual situação de trafegabilidade, de operação da BR-101, trecho norte especialmente. Por isso eu quero aqui deixar consignados 2 pedidos. Primeiro, ao ministro Renan Filho, que dê sequência e conclua, nos ajude a concluir as nossas tratativas sobre a otimização do contrato da BR-101 trecho norte, repito, trecho Florianópolis, divisa com o estado do Paraná, e que nós possamos ter, nos próximos 3 anos, como rezam as regras desse contrato expandido, essa otimização e prorrogação de contrato de 2033 para 2048, que possamos ver atendidos os nossos pedidos mais prementes e urgentes, especialmente aqueles que possam ser realizados nos 3 primeiros anos dessa prorrogação, otimização. Deixo aqui registrados esses 2 apelos em nome da economia e da sociedade catarinense, lembrando que esta economia é fundamental, especialmente para a exportação de produtos com valor agregado, com tecnologia, ou seja, containerizados, produtos de grande importância para a balança comercial brasileira. Portanto, em nome do interesse do Brasil e do interesse de Santa Catarina, é que eu faço este registro, fazendo votos de que ainda neste mês de dezembro, especialmente no início, nós possamos ter do Ministério dos Transportes, da NTT e da concessionária essa concertação que nos livre ou atenue, pelo menos, esse momento dificílimo que a economia e a sociedade catarinense estão a viver. Muito obrigado pela oportunidade. Voltarei ao tema na próxima ocasião de sessão plenária igualmente, presidente. Eu agradeço, senador Espiridião Amin, que aí nos assegurou mais 2 minutos. Nós estamos correndo aí para chegar às 11 horas, dando a palavra a todos. Muito obrigado, senador Espiridião Amin. Eu quero só registrar a presença dos alunos da PAI-DF, que estão aqui assistindo a fala dos nossos senadores. Sejam todos bem-vindos, viu? De imediato, passamos a palavra para o senador Sérgio Moro. Senhores e senhoras senadores, senadoras, cumprimentar aqui o público presente da escola aqui do Distrito Federal, isso, da PAI. Sempre acompanhei o trabalho da minha esposa. Minha esposa foi procuradora nacional da Federação das APAIs. Sempre teve um trabalho muito próximo. A gente tem um grande apreço, né, pelo trabalho que fazem as APAIs no país. Então, meus parabéns a todos. Eu vou ser breve, senador Paim, no meu pronunciamento. Eu quero chamar a atenção aqui a um problema que está acontecendo recorrente lá no estado do Paraná, em relação à cidade de Guaíra. Notícia hoje do dia: chamas e um incêndio sem controle no Parque Nacional da Ilha Grande, em especial na Ilha Peruzzi. Guaíra tem sido negligenciada
pelo governo federal, desde o início dessa gestão. Sofreu invasões, a população indígena ou pessoas afirmando ser indígenas invadiram terras, ali, propriedade privada na região de Guaíra e Terra Roxa. E isso tem gerado um grande problema, até porque o Estado não tem dado resposta a essa situação. A via judicial da reintegração de posse está paralisada, porque decisões judiciais e pelo desrespeito pelo governo Lula do marco temporal, lei aprovada aqui pelo Congresso. Mas, além disso, desde o ano passado, início desse ano em particular, o Parque Nacional de Ilha Grande, que é federal, controlado pelo ICMBio, tem sofrido sucessivos incêndios. Eu estive durante a campanha eleitoral em Guaíra e pude ver até em loco a cidade coberta por fumaça de queimadas. E talvez Guaíra, diferentemente do Pantanal, não atraia tanto a atenção nacional como os incêndios, as queimadas descontroladas lá do Pantanal mato-grossense, mas ainda assim o Parque Nacional de Ilha Grande reúne um bioma importante para o país e a população da região, seja de Guaíra ou do oeste do Paraná, tem sofrido com essas sucessivas queimadas e o sucessivo descontrole por parte do governo federal. Notícia de que um incêndio havia começado na ilha principal do Parque Nacional, que é chamada a própria Ilha Grande. Tinha começado ali em 22 de outubro e aparentemente foi controlado, mas chegou a haver uma destruição de mais de 230 hectares ali dessa ilha. E agora, no dia 18 de novembro, um novo incêndio iniciou em outra ilha desse parque, que é a Ilha Peruso. As chamas de tão intensas estão sendo vistas a quilômetros de distâncias em cidades ali até de Terra Roxa. Veja, é um parque nacional, sujeito aí à gestão e conservação pelo governo federal. E, no entanto, essas chamas têm sido recorrentes desde o início do ano. Será que não tem o governo federal condições, com todo o seu discurso sobre conservação ambiental, com todo o seu discurso sobre conservação da Amazônia, com toda a sua preocupação sobre a mudança climática, de fazer pelo menos a lição de casa, aqui controlar os incêndios nesse país? Tudo bem, a gente sabe que isso não é uma tarefa assim tão singela e tão simples, mas aqui nós estamos falando de uma área no estado do Paraná que é passível de controle, sim, de cuidado, e, no entanto, não é um incêndio ocorrendo ocasionalmente, um incidente, um episódio isolado no tempo e espaço, mas nós temos visto nesse ano sucessivos incêndios que têm destruído esse bioma importante e, por outro lado, tem gerado uma série de, não vou dizer incômodos, não, tem atrapalhado a vida do cidadão do oeste do Paraná e comprometido a própria saúde da população da região, já que acaba sendo forçada a conviver com aquela fumaça constante, o que a gente sabe que, com o tempo, prejudica sensivelmente a saúde e o pulmão dos habitantes ali da região. Então, o governo federal que promove esse G20, o governo federal que fala em crise climática, o governo federal que quer ter uma liderança no combate aí ao CO2, ao chamado aquecimento global, enviou a maior delegação, né, fora do próprio país sede, a COP, lá na Ásia, tem que fazer a sua lição de casa. E pode começar aqui por Guaíra, em dar uma atenção à população local e controlar esses incêndios numa área que é de gestão federal. Não adianta
querer dar lição de moral para o mundo exterior e quando não se faz aí a sua própria lição de casa. A população de Guaíra e da região está literalmente abandonada pelo governo federal, não só no tema das invasões indígenas, que não tem tido ali uma resposta da justiça, e eu não estou dizendo aqui que a população indígena também não tem os seus direitos, tem sim, mas a justiça existe para isso, para dar uma solução à questão e não simplesmente uma postergação indefinida que pode levar a episódios de violência. Agora, além disso, o que nós estamos assistindo agora é um total descaso com a área federal do Parque Nacional de Ilha Grande, por parte desse governo federal, por parte desse Ministério do Meio Ambiente, que, fora o discurso externo, não tem apresentado resultados de preservação do meio ambiente no nosso próprio país. Tomo a tribuna nessa data, teria outros assuntos a falar, inclusive, né, sobre o desempenho do Brasil nesse G20, que foi agora obscurecido pelas falas desastrosas da primeira-dama presidencial, mas faço a questão de subir a tribuna aqui para chamar a atenção da negligência que o governo federal tem feito em relação à Guaíra e em relação às suas próprias tarefas autoatribuídas, que é a conservação do meio ambiente. Precisamos preservar o Parque Nacional de Ilha Grande e o governo federal precisa fazer a sua parte e controlar os incêndios nessa região, não só para a preservação do meio ambiente, mas para a preservação da saúde da população. Muito obrigado, presidente. Esse foi o senador Sérgio Moro, que fez a sua fala. De imediato, eu passo a palavra ao senador Marcos Duval. Remotamente. Olá. Bom dia a todos. Peço aí desculpas porque eu estou aqui fazendo a plantão com a minha mãe, que está internada. Bom, o que eu queria falar era para o senador Girão, presidente, se ele estiver aí presente, falar para o Girão que eu tenho todas as respostas das dúvidas dele referente à questão da OEA. Eu vou falar para o Girão, para o senador Girão, e assim se estende para todos os senadores, se estende para todo o Brasil. O que aconteceu é que, nas eleições presidenciais, o presidente Biden, ele interferiu nas eleições no Brasil. Interferiu junto com Alexandre de Moraes, que presidia o Tribunal Superior Eleitoral. Isso, eu estou falando, não é em cima de achismo, nem ouvi dizer, é em cima de documentos, que vai ser apresentado a partir do dia 20 de janeiro, quando o presidente Trump assumir a cadeira. Então, o presidente Biden, junto com Alexandre de Moraes, no Superior Tribunal Eleitoral, manipulando as redes sociais, e o presidente Biden fazendo com que desse toda a estrutura para que ele continuasse fazendo o que ele vem fazendo até hoje, ou seja, a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional. Essas instituições, senador Girão, e Brasil, todas são conduzidas pelo governo americano, por causa da sua diplomacia. Então, tanto é que, recentemente, o próprio Capitólio falou que se a OEA não se movimentar, vai ter corte de verbas. Ou seja, os Estados Unidos mantêm essas instituições. E hoje, o Biden, que está na presidência, está fazendo esse bloqueio para que as nossas denúncias contra as violações que o Alexandre de Moraes tem feito à Constituição e à nossa democracia, e por abuso de poder, enfim, está sendo blindado pelo governo Biden. Então, eu aconselho que nem precisa, não adianta gastar energia e ficar preocupado com o que está acontecendo, porque o que está acontecendo é isso. O presidente Biden, ele, junto com o Alexandre de Moraes, deu um golpe de Estado no Brasil. Então, essas instituições só vão ser libertadas quando sentar na cadeira no dia 20 de janeiro o próximo presidente da República, e com ele vai estar o Marco Rubio, que eu não preciso, e você também, senador Girão, não precisa ir lá para convencer o que está acontecendo no Brasil, que o senador americano Marco Rubio, que vai ser secretário
Geral nos Estados Unidos, ele simplesmente acompanhou as investigações junto comigo desde o dia 18 de janeiro. Então, não precisamos convencê-lo, o próprio governo, de absolutamente nada. Tem a deputada Salazar, que vai ocupar o lugar do senador Marco Rubio, e ela é uma guerreira em cima disso, da questão das nossas prerrogativas estão sendo violadas e os direitos de liberdade de expressão dos brasileiros. Eu tenho as minhas redes sociais fora do ar. Nunca na história do planeta um senador da República teve o seu salário suspenso. E a gente vê juízes que cometem crimes e ilegalidades, são afastados com aposentadoria e continuam recebendo salário, mesmo oficialmente tendo cometido algum crime. E o meu não houve absolutamente nada, somente a tentativa de me censurar por conta de exatamente eu ter acesso a documentos que provam tudo que eu tinha falado. Desde 2023 eu tenho dito muitas coisas que agora começou a aparecer. E o Elon Musk também, para fechar aí o assunto, para não se estender, a pedido do nosso presidente que está presidindo hoje, Paulo Paim, o Elon Musk também vem acompanhando, porque ele passou a ser o dono do Twitter, e no Twitter tem vários documentos comprovando a manipulação das eleições perante Alexandre de Moraes. Então, a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, todas essas, o que compensa é fazer a denúncia, entrar na fila. Dia 20 de janeiro, aconselho o Brasil comprar uma pipoca, reformar o sofá e sentar, pode cancelar a Netflix, que vocês vão ver o que vai ser revelado a partir do dia 20 de janeiro e a comprovação de que Alexandre de Moraes e o presidente Biden deram um golpe de Estado no Brasil, tirando Lula, e aí os detalhes a gente vai esmiuçando ao longo do tempo. Mas é isso. Essas cortes interamericanas, elas estão blindadas pelo presidente Biden, que está blindando o Alexandre de Moraes. Então, eles não imaginavam que o Elon Musk ia comprar o Twitter e não imaginavam que o presidente Trump iria ser eleito da forma que foi eleito. Então, o jogo virou. Dia 20 nós vamos ver um novo cenário e a justiça sendo feita. Muito obrigado, presidente, e parabéns aí para essa iniciativa aí no dia de hoje com as crianças aí das escolas. Muito obrigado, senador Marcos Duval, que foi rápido na sua fala para assegurar a gente poder iniciar a sessão às 11 horas com nossos convidados. Passamos de imediato, senador Hamilton Mourão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estimados cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Senado e pelas redes sociais, meu bom dia a todos. Plenamente imbuído de inequívoco espírito de justiça e em claro tom de desagravo, que venho a esta tribuna da Casa Revisora da República para denunciar mais uma das ações que estão sendo perpetradas pelo atual governo, o qual, após 22 meses de uma gastança desenfreada, agora finge querer implantar uma política séria de corte de gastos, onde reuniões e tratativas são feitas na calada da noite, sem a participação dos setores envolvidos, e temperadas com um certo sentimento de revanche. Inicio minha argumentação apontando para a gastança que vem sendo feita com ONGs, Lei Rouanet, viagens, propaganda, despesas com o judiciário, 1,5 bilhão de reais em vacina que foi jogado no lixo, ou seja, um verdadeiro sumidouro dos recursos do erário público. E sempre lembrando que governo não produz dinheiro, governo toma dinheiro de cada um de nós por meio dos impostos. E isso tem contribuído para o aumento galopante do déficit fiscal no país, do aumento dos juros e da inflação. Na semana passada, em meio da discussão do
suposto pacote de corte de gastos que estamos aguardando, o governo veio recorrer novamente ao Ministério da Defesa, pedindo que os militares da ativa e veteranos, bem como suas pensionistas, participem do esforço de ajuste de um governo que só soube queimar dinheiro. Considerando que a nossa plateia é eclética, julgo ser importante esclarecer algumas das características e idiosincrasias daqueles que adotam a profissão das armas. Preliminarmente, ressalto que as Forças Armadas são instituições de Estado, mantidas por um contrato social para atender a uma demanda da sociedade brasileira por segurança e defesa. Assim, os militares são distinguidos dos servidores públicos, conforme a Emenda Constitucional número 18 de 98, e suas peculiaridades constam do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal. Nós, soldados, temos de estar permanentemente disponíveis para atender a nossas missões constitucionais, trabalhando em regime de dedicação exclusiva e, historicamente, nunca tivemos remunerações elevadas, o que sempre comprometeu nossa capacidade de acumular patrimônio. A profissão militar possui peculiaridades que, por vezes, são desconhecidas da maioria da população, tais como execução de atividades com risco de vida, subordinação a rígidos preceitos de disciplina e hierarquia, possibilidade de sermos transferidos a qualquer momento, junto com as nossas famílias, para qualquer rincão do Brasil. Obrigatoriedade da manutenção do vigor físico, proibição de participar de atividades políticas, proibição de sindicalização e greve, sem direito à hora extra, bem como restritos a outros direitos e garantias fundamentais. A vida nas Forças Armadas é repleta de sacrifícios pessoais, que atingem não só o militar, como também aos seus familiares. Nós não nos aposentamos, somos transferidos para a reserva remunerada, onde podemos ser mobilizados em caso das necessidades legais previstas na Constituição Federal, estado de guerra, emergência ou comoção nacional. Logo, continuamos vinculados à força, sujeitos ao Código Penal Militar e aos regulamentos disciplinares, até atingirmos a idade de sermos reformados. Fica fácil perceber que a aposentadoria é muito diferente de inatividade. O reformado desvincula-se totalmente da profissão, enquanto o militar na reserva permanece vinculado à instituição em disponibilidade, podendo ser convocado para o serviço ativo a qualquer momento. Assim, é preciso entender que os militares não possuem ou fazem parte de um regime previdenciário, nem no regime geral, nem nos regimes próprios, mas sim integram um regime constitucional de proteção social, que abrange a remuneração, a saúde e a assistência social, como forma de compensação e reconhecimento pelas severas imposições e especificidades da carreira militar. A proteção social dos militares das Forças Armadas é constituída por um conjunto integrado de instrumentos legais e ações permanentes e interativas, que visam a assegurar o amparo social a eles e seus dependentes, haja vista, conforme já coloquei, as peculiaridades da carreira. Faço questão de lembrar aqui que os militares não recebem auxílio por insalubridade e nosso tempo de serviço, não resta dúvida, é bem mais gravoso do que aquele dos civis. Vou falar agora da pensão militar, injusto alvo de injúrias e narrativas de muita gente no nosso país. Primeiro, temos por dever de justiça pontuar não se tratar de regalia ou privilégio, mas, em verdade, um benefício que foi extinto em 2001, permanecendo incorporado tão somente àqueles militares e filhas que, à época, possuíam direitos adquiridos ou expectativa de direito. A perda de direitos anteriores resultou em um prejuízo remuneratório de 30% para todos aqueles que passaram para a inatividade após aquele ano. Nós, militares, não somos os responsáveis pelo déficit fiscal do país e temos fornecido
uma pesada cota de sacrifício para o ajuste das contas nacionais, não cabendo nova sobrecarga socioeconômica e nem perda dos poucos direitos compensatórios remanescentes. Considerando que a média de vida de um militar seja 80 anos, constatamos que contribuímos compulsoriamente para a pensão militar por aproximadamente 62 anos, incluído o período de inatividade até a morte, característica observada em poucas carreiras do Estado. As esposas, em média, recebem a pensão por aproximadamente 7 anos. Militares continuam contribuindo para a pensão na inatividade. O recolhimento das contribuições tem como destino o Tesouro Nacional, não havendo, portanto, a capitalização ou a aplicação de regras atuariais de benefício nesse caso. Encaminhando para a conclusão, presidente, preciso destacar que os militares têm sim que receber seu soldo integral até a morte, pois ficam à disposição do Brasil até atingir a idade limite para a reforma e nenhum governo tem nada a ver com nossos pensionistas. Desde priscas eras, nós criamos o nosso próprio fundo de pensão, que hoje é gerido pelo governo, que pega-se dinheiro e investe como? Nossas pensões não fazem parte do orçamento. Se o governo administra mal o fundo, o problema não é nosso. Não precisamos ter vergonha de nada. Temos, sim, regras especiais para a inatividade e defenderemos sempre a integralidade e a paridade. Talvez, presidente, senhoras, senhores, precisemos de uma guerra para que algumas pessoas entendam e sejam gratas pelo trabalho anônimo das mulheres e homens que defendem a pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida. Tudo bem, senador Hamilton Mourão, porque ficou exatamente no tempo. Me deixou um minuto para mim ainda. Muito obrigado. Senhor presidente. De imediato, o senador Cleitinho, eu sei que ele é breve na fala, para a gente poder iniciar a sessão, conforme já ajustado, às 11 horas, sobre o feriado nacional 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Senhor presidente, muito obrigado. Um bom dia a todos os senadores, senadoras, a população que acompanha a gente aqui no Senado e a população que acompanha a gente também pela TV Senado, aos servidores dessa casa. Eu queria que Senador Cleitinho. Fica à vontade. Senador Cleitinho, presidente, se Vossa Excelência me permite, o senador Cleitinho também. Senador Messias Jesus, para dar um informe, pelo que percebo, dos seus correligionários que estão visitando a casa. Exatamente, presidente Paim, senador Cleitinho, nosso parceiro de partido, senador Mourão, senador Sérgio Moro. Senador Sérgio Moro, eu tenho a satisfação de anunciar aqui, presidente Paim, a presença da prefeita Marlene e do prefeito Jairo. O prefeito Jairo termina o mandato agora, reelegeu a sua sucessora, está aqui acompanhada de vários vereadores, que eu vou citar o nome aqui, também o prefeito Chiquinho Rufino, que está aqui também acompanhado de vereadores do município de Mucajaí. Eu até gostaria de convidá-los aqui para virem para cá, para a TV Senado cobrir todos aqui. Eu vou dizer, presidente, Roraima passa por um momento de crescimento econômico e social justo. E a democracia permitiu com que pudéssemos eleger agora, nesses municípios, município de Iracema, o vereador Edmar Braga, que aqui está, o vice-prefeito Kiko, o vereador Gabriel Queiroz, a vereadora Mirela, vereadora Valda, Francisco da Conceição, Daniel Paulo, o João Filho, o Nilson Vieira, o vereador Sandro, Gidalias, Raquel de Mucajaí, Chiquinho Rufino, prefeito de Mucajaí, já falei, vereador Júnior Mota de Mucajaí, a vereadora comandante Elielma de Mucajaí e a vereadora Kate, do município de Caracaraí. São esses, fiz questão de trazê-los aqui ao plenário do Senado Federal para conhecer a casa alta do país, onde se toma decisões importantes em favor do Brasil e do Estado que nós representamos. Obrigado, presidente Paim. Mais uma vez, meu querido senador Cleitinho, receba meu abraço e a nossa gratidão. Nós que agradecemos, senador Messias de Jesus, pelo registro que faz dos amigos do Estado que vieram nos visitar.
Passo a palavra de imediato ao senador Cleitinho. Senhor presidente, vendo essa situação que está vindo agora, todo mês de novembro tem um Black Friday, eu vi isso aqui que me chamou a atenção e queria mostrar para toda a população brasileira. Independente, você que é de esquerda, você que é de direita, você que não é nada, isso aqui vai me chamar muita atenção e quero que chame a atenção sua também. O brasileiro já está pesquisando para Black Friday e uma surpresa esse ano é o que está aparecendo entre os itens mais procurados. Pois é, comida, né? Isso, Rodrigo. Os alimentos subiram tanto de preço, né? Dispararam nos últimos meses, então, para comprar com desconto mesmo. Se antes o brasileiro aproveitava para comprar itens mais caros na Black Friday, né? Agora é o básico mesmo, viu? Itens como carne e azeite estão na lista, dá uma olhada. Queria mostrar isso para vocês aqui, gente, porque eu escutei essa conversa e eu acredito que isso vai ser mentira. A gente sabe que precisa demais de fazer os cortes de gastos e qualquer corte de gastos que vem aqui para os 3 poderes aqui, pode contar com o meu apoio. O governo pode contar com o meu apoio em qualquer corte de gastos que venha para cortar dos 3 poderes, do judiciário, do legislativo e executivo. Mas o que eu estou escutando aqui e me chama a atenção é falar que vai reduzir o salário mínimo. Se está saindo em toda a imprensa e eu não vi até agora o governo soltar uma nota falando que isso é mentira. Porque como é que a gente vai fazer se o custo de vida cada dia aumenta mais? Está aqui a prova, isso aqui saiu em todas as mídias falando que o que o pessoal está mais procurando aqui é comida mais barata. Como é que quer reduzir o salário do povo, gente? Tem que reduzir o nosso, tem que reduzir os nossos privilégios, tem que reduzir a licitação de lagosta de 1 milhão que o judiciário faz, tem que sair daqui. Então, espero, humildemente, que venha uma nota do Fernando Haddad, do Lula, falando que isso é mentira, que não vai reduzir o salário mínimo. Aonde está querendo chegar nesse país aqui, gente? Porque a gente precisa valorizar o trabalhador, precisa aumentar o salário do trabalhador. Querendo falar que vai reduzir, que o pacote de corte de gás vai vir para o trabalhador, para o salário mínimo, eu acredito que isso é mentira. Apesar que está vindo de toda a imprensa brasileira dizendo que um dos cortes que pode vir é o salário mínimo. Como é que vai cortar o salário? Vamos fazer um Black Friday da política, gente. Está na hora de fazer um Black Friday da política. Está na hora de fazer um Black Friday de reduzir 50%. De 513 cai para metade. Que seja senador também de 80 cai para 40. De vereador, de prefeito, do prefeito não tem jeito, né? Outra coisa, a gente precisa reduzir partido. O fundo eleitoral de 5 bilhões tinha que cair, né? Isso aí ninguém fala, esses cortes de gasto ninguém fala. O que gasta com verba indenizatória, com cota parlamentar, isso aqui ninguém quer sentar e conversar e mostrar para a população brasileira. Eu estou disposto a fazer esse Black Friday. Agora, falar de corte de gasto e falar para mim que vai tirar a redução, Black Friday no salário da população, reduzir o salário mínimo, aonde se gastou agora na Janja Palusa 30 milhões, aonde está falando que vai vir um evento no ano que vem do evento do BRICS, que vai gastar mais 50 milhões, que só com bebida é 1,5 milhão. Esse Black Friday ninguém fala, ninguém quer conversar sobre isso. Eu estou aqui realmente para defender o povo. O que eu brigo aqui é o custo de vida do povo brasileiro melhorar. Hoje você pega um salário mínimo de 1.412, uma conta de água para pagar hoje de um trabalhador é 200, 300 reais. Uma conta de luz a mesma coisa, conta de energia, quase 300 reais. Fora que é trabalhador que tem que pagar aluguel. Vai no supermercado, é isso aí, ó. Esse absurdo. Aí eu tenho que escutar aqui calado, falar que vai reduzir o salário mínimo. Eu espero que os senadores aqui, os deputados aqui, briguem por isso. A gente vai votar no final do ano o orçamento aqui e não vamos permitir isso, gente. Que faça outros cortes de gasto, que não venha fazer no lombo do povo brasileiro. Até porque é simples. Esqueça a sua ideologia, tanto de esquerda e de direita, ou você que não é nada. É só você parar para pensar. Quem que paga imposto? É o povo brasileiro. Você paga imposto rigorosamente em dia. Quase 50% de tudo que você consome, meu amigo, você tem que pagar imposto. Então, somos nós que administramos, os políticos. Aí, em vez de cortar da gente os cortes de gasto, que a incompetência é nossa, vai cortar do brasileiro que está pagando imposto, que está trabalhando, que está produzindo. Eu canso de falar isso, eu falo isso com todo respeito. O trabalhador, o empreendedor, ele é fonte de riqueza. Nós aqui que somos fonte de despesa. Então, os cortes de gastos, gente, tem que vir de cá, não é de lá, não. Isso é uma matemática simples, isso é uma questão de coerência, de prudência. Tem que cortar da gente, não é do trabalhador brasileiro. Aí eu escutar isso a semana toda falando que os cortes de gastos vai reduzir o salário mínimo, onde eu acabei de mostrar uma matéria aqui, que o custo de vida só aumenta. O custo de vida só aumenta. Vai no supermercado hoje para um cidadão, um trabalhador, que tem que pagar aí, ó, um IPVA, IPTU. Vai no supermercado para pagar uma compra hoje normal, para você fazer uma compra básica, hoje é 300, 400 reais, sem comprar picanha.
Vocês têm noção disso para falar que vai reduzir o salário mínimo? Isso aqui é rir da cara do povo. Isso aqui é dar um murro na cara do povo, uma situação dessa. E eu não vou ficar calado, eu vim aqui para defender o povo. Eu vejo aqui várias pautas importantes, questão de liberdade, a gente tem que defender isso, questão ideológica, mas a minha maior defesa aqui é a população brasileira. A minha maior defesa aqui é o trabalhador. E eu não vou escutar escalado, eu já estou fazendo essa mobilização aqui para você, trabalhador, saber que está querendo vir um corte de gasto aqui para reduzir o seu salário mínimo. Isso é uma afronta à população brasileira, e eu não vou permitir, e eu espero contar aqui com a ajuda de todos senadores, todos, de esquerda, de direita, de centro, todos os 80 senadores e dos 513 deputados. A gente não permitir isso. O Black Friday não tem que ser no lombo do povo brasileiro, do trabalhador. O Black Friday que venha no lombo da classe política, dos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. Somos nós que somos fonte de despesa. Trabalhador, empreendedor, o empresário é fonte de riqueza. Quero finalizar aqui, presidente. Eu não vou deixar, eu vou ter que desmoralizar esse cidadão aqui, que esse cidadão é um hipócrita, né? Queria mostrar essa fala para vocês aqui, gente. Já estou finalizando, presidente. Vou cumprir o horário aqui, fica tranquilo. Ó, quero mostrar isso aqui para vocês, esse cidadão aqui, ó. Esse é o perfil dessa filha da que defende o Lula e o PT. Podem deixar um recadinho pra ela no Twitter. Depois de tudo isso, ainda tem defensor do Lula e do PT. Capitaneados por imbecis da classe artística que acham que o PT tirou o país da miséria e tá tudo lindo. Como esse sujeito que é politicamente um imbecil, que é o senhor Chico Buarque. Então fica aqui o meu recado pra Sinara Menezes e pra qualquer pessoa que defenda o PT. Você é burra! Burra! Sabe quem que é esse cidadão aqui, gente? É o Felipe Neto. Sabe o que aconteceu com ele agora? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, aqui, ó. Olha que beleza. Olha isso aqui. Ó. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para finalizar aqui, ó. Ó. Felipe Neto, gente. Empresa de Felipe Neto recebeu 14 milhões em isenção fiscal. E agora, Felipe Neto? Você falava tão mal do governo, inclusive esse final de semana no G20 você estava com a Janja, né? E agora, Felipe Neto, seu hipócrita, o que você vai falar? Você acabou de ter uma isenção aqui de 14 milhões. E engraçado, senhor Felipe Neto, que você, há uns dias atrás, né, uns anos atrás, colocou isso aqui, ó. Nunca recebi um centavo do governo, exceto possíveis campanhas publicitárias isoladas, como fiz para a Caixa uns 10 anos atrás. Não tem cargo nenhum no governo, só gasto dinheiro. Não aceito que pague sequer passagem. Isso aqui foi um Twitter que você fez há algum tempo atrás. E agora você pega e tem uma isenção de 14 milhões de reais. Aí eu quero chamar a atenção da população brasileira, você que tem que pagar todos os impostos possíveis que você tem que pagar, o que esse Felipe Neto agrega para a sociedade brasileira? O que esse cara aqui faz de útil a não ser ficar sentado no sofá com o telefone na mão, fazendo vídeo e enchendo o saco do povo brasileiro 24 horas? Esse cara ainda que não agrega nada para o país, que não gera nada, sabe o que está acontecendo com ele? Vai ter uma isenção agora de 14 milhões de reais. Esse mesmo, que há uns anos atrás aqui, vocês viram o que falou aqui? De quem está administrando o país hoje, você é um hipócrita, você é um demagogo. Inclusive, quando eu peguei, aqui agora na época da Olimpíada, eu questionei a questão de poder isentar. Vou finalizar. Inclusive, quando veio as Olimpíadas, eu questionei aqui, tenho um projeto protocolado aqui, para poder isentar os medalhistas olímpicos de não pagar esses impostos. Você foi para a rede social dizendo o seguinte: por que é só eles que podem? Porque criticando, achando ruim. E agora o que você vai para a rede social falar, senhor Felipe Neto? Vai para a rede social falar. Não seja um hipócrita, não seja um demagogo. É isso que você é. Você ficou anos falando mal de quem administra o país hoje. E agora você está sentado do lado dessas pessoas para ter benefício. Essa é a verdade, e essa verdade tem que ser, a gente tem que desmascarar você, para você parar de ser hipócrita e de ser demagogo. Eu agradeço a fala, senhor presidente, muito obrigado. Isso foi o Cleitinho que expressou seu ponto de vista. Encerramos a sessão. Encerramento com convocação. A presidência informa senador e senador que está convocada a sessão especial hoje às 11 horas, destinada a comemorar o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, 20 de novembro. Cumprida a finalidade da sessão, a presidência declara o seu encerramento.
situação. Nós já, inclusive, começamos a fazer uma discussão com a equipe de assessores do Senado, tratando desses assuntos. Esperamos que isso se viabilize, porque a gente entende que esse é o melhor caminho para a Zona Franca de Manaus e para o Brasil, né, para evitar problemas fora da Zona Franca também. Então, muito obrigado, senhor. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, que foi extremamente econômico no tempo. Obrigado. Portanto, cumprimento Vossa Excelência. Então, eu passo a palavra ao senhor Marco Antônio Bento de Souza, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicleta, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. Obrigado, senador. Bom dia a todos. Primeiramente, senador Eduardo Braga, gostaria de agradecer a oportunidade da Abraciclo estar participando dessa audiência pública, neste momento importante de definições para a Zona Franca de Manaus. Gostaria de saudar todos os presentes, os senadores que nos acompanham online, saudar o Dr. Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, que tem trabalhado incansavelmente pelo sucesso da reforma tributária. Em seu nome, saudar todos os debatedores da mesa. Saudar o deputado Rauli, que não é testemunha somente teórica, mas eu já encontrei com o senhor várias vezes lá na Zona Franca de Manaus, em visita ocular. E saudar especialmente o senador Eduardo Braga, que com sua competência, dedicação e maestria tem conduzido os trabalhos dessa comissão, como relator e profundo conhecedor das questões tributárias e econômicas do nosso país. Por sorte, o senador, além de brasileiro, é amazonense e conhece como ninguém as questões relacionadas ao Amazonas. E por ter sido governador por 2 mandatos, sabe da importância da Zona Franca de Manaus para o nosso estado. E também acumulando mais de 13 anos de experiência no Senado Federal, senador Eduardo Braga. Tenho certeza que seu conhecimento ajudará muito o Brasil nesta importante discussão que a reforma tributária tem para o nosso país. Bom, gostaria de situar a Abraciclo. Nós somos uma entidade que representa o polo de 2 rodas na Zona Franca de Manaus. Temos 48 anos de história e representamos os fabricantes de motocicletas e bicicletas estabelecidos na Zona Franca de Manaus. Estes aí são os nossos números: um faturamento de 33 bilhões em 2023, uma capacidade produtiva de 1.800.000 motocicletas e 500.000 bicicletas, e é esta capacidade que nos credencia dizer que somos o maior polo de produção de motocicletas do mundo fora do eixo asiático. Um polo muito verticalizado e que gera muito emprego. Um polo que realmente produz com alta tecnologia no Amazonas. Geramos mais de 18 mil empregos diretos no Amazonas e mais de 150 mil empregos no Brasil. Na minha explicação, eu gostaria de destacar 5 razões para a manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus. Próximo slide, por favor. A primeira razão é investimento e tecnologia. O polo de 2 rodas é um modelo de alto desempenho em termos de eficiência, produtividade e tecnologia. Hoje, em alguma das nossas fábricas, uma moto é produzida a cada 19 segundos. Nossas associadas investem em tecnologia de ponta, com laboratório, centro de desenvolvimento e pesquisa e geração de tecnologia. Somente para exemplificar, a motocicleta com tecnologias flex, ou seja, a motocicleta movida a etanol e gasolina, representa 65% do volume da produção nacional. E temos orgulho de dizer que esta tecnologia é brasileira, é feita 100% em Manaus. Nossos produtos são exportados para os mercados mais exigentes do mundo, como Estados Unidos,
Canadá, Austrália e França, o que demonstra que os nossos produtos têm tecnologia de ponta. O próximo, por favor. O segundo motivo, ou a segunda razão, é o desenvolvimento sustentável. Aquilo que já foi dito pelo deputado Raul. Todos os nossos associados buscam e aprimoram constantemente as práticas industriais mais sustentáveis. Um estudo importante produzido pela FGV demonstra com dados e fontes que o polo industrial de Manaus contribui com a preservação da floresta em pé, seja com práticas de preservação, seja com geração de empregos, na inibição do desmatamento através da oferta de emprego. Cada emprego gerado no polo industrial de Manaus ajuda na preservação deste, que é o mais importante ativo ambiental global, a floresta amazônica. O próximo slide, por favor. A terceira razão para a manutenção dos diferenciais competitivos da Zona Franca de Manaus é a geração de empregos. O polo de Duas Rodas tem uma grande concentração de fornecedores no polo industrial de Manaus. Conseguimos, ao longo destes anos, criar um polo de Duas Rodas com mais de 40 fornecedores especializados que fornecem para os fabricantes finais. É por isso também que a indústria de duas rodas tem elevada concentração de componentes nacionais. Todo esse sistema forma o polo de duas rodas, que faz com que tenhamos mais de 18 mil empregos diretos no Amazonas e mais de 150 mil empregos diretos no Brasil. O próximo slide, por favor. A quarta razão é a questão constitucional, que é a lei maior e que tem hierarquia sobre todas as demais leis do nosso arcabouço legal. A Zona Franca de Manaus é o único regime de exceção tributária garantido pela Constituição Federal até 2073, pelo ADCT 40 e suas alterações. E eu não poderia deixar de citar o artigo 92B, que diz que as leis instituidoras de tributos previstos nos artigos 156 e 195 da Constituição Federal estabelecerão os mecanismos necessários, com ou sem contrapartidas, para manter em caráter geral o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus. Eu grifo aqui o diferencial competitivo. Lembrando que esta redação também foi objeto de relatoria do senador Eduardo Braga no ano passado e foi ratificado através da emenda constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023. Depois de muitas discussões nas duas casas do Congresso, ela é a razão de estarmos aqui hoje discutindo as leis complementares, que devem ter por princípio resguardar o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. E esta é a solicitação e o pedido da Abracico, que sejam respeitados e mantidos nossos diferenciais competitivos da Zona Franca de Manaus. Não queremos mais, mas não podemos aceitar regramentos que imponham um nivelamento para baixo das nossas vantagens competitivas. Nesse sentido, nós já encaminhamos estudos para a Secretaria da Receita Federal, tivemos reunião com a equipe do API, que demonstram com cálculos a necessidade de ajuste da redação para mantermos o diferencial competitivo do polo de duas rodas. E assim, o próximo, por favor, eu passo para a última razão de manutenção das vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus, que é o consumidor, que é o brasileiro de baixa renda,
que encontra na motocicleta uma forma de se incluir no mercado de trabalho, comprando um produto acessível que vai usar no dia a dia, na locomoção. Este consumidor que somente consegue adquirir este produto com os valores acessíveis, graças às vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus. Pois o benefício da Zona Franca vai beneficiar diretamente o cliente. Ele não é um benefício da indústria, ele é um benefício para o consumidor. É isto que garante que a indústria mantenha um preço acessível ao consumidor. O próximo, por favor. Assim eu encerro a minha fala, concluindo as 5 razões para a manutenção da Zona Franca de Manaus. Ou seja, nós geramos um alto investimento em tecnologia, promovemos desenvolvimento sustentável, geramos empregos, temos garantia constitucional e a nossa vantagem competitiva é destinada para todos os consumidores brasileiros que podem adquirir o nosso produto com preço acessível devido às vantagens da Zona Franca de Manaus. E o meu pedido final a esta Casa é que se promovam os ajustes necessários nas leis complementares, ora em discussão, de forma que elas possam garantir a vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus, tal qual está estabelecida no artigo 92B da Constituição Federal. Muito obrigado. Não. Cumprimentando o Bento, inclusive pela economia do tempo. Eu vou passar agora para as participações remotas. Eu passo a palavra ao senhor Luiz Dias de Alencar Neto, coordenador-geral do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais, ENCAT, de forma remota por 10 minutos e 5 minutos de tolerância. Com a palavra o senhor Luiz Dias de Alencar Neto. Dias, senhores e senhoras senadores, gostaria de cumprimentar o senador Eduardo Braga. Senador, foi na sua gestão enquanto governador do estado que tomei a posse como auditor fiscal do estado do Amazonas, isso há 18 anos atrás, um estado o qual eu adotei, né, como minha casa, né, definitiva, constitui família no estado do Amazonas, e estou revendo muitos amigos aí hoje, como o Tomás Nogueira, Nivaldo, o secretário Api, e são pessoas aí que eu aprendo muito. Senador, assim, a minha apresentação é dentro de um contexto mais operacional da reforma tributária. O grupo do ENCAT é o grupo que implementou a nota fiscal eletrônica no país e é o grupo que vem dando um apoio às secretarias de Fazenda de Estado, juntamente com os municípios, né, na discussão de implementação do IBS. E assim, ao se debruçar sobre o tema, né, da apuração do IBS, a gente encontrou o que podem ser problemas de implementação na forma como está no PLP 68. Inclusive, o Nivaldo já trouxe esse aspecto e eu gostaria apenas de reforçar, né, algumas questões para reflexão dos senhores, né, sobre a modelagem que está sendo proposta. Então, falando um pouquinho sobre isso, tem algumas premissas que o PLP 68 traz, né? Por exemplo, o crédito, ele deixa de ter aquela visão por estabelecimento e o crédito fiscal do imposto, ele pertence à empresa. Tanto né, que, por via de regra, a apuração do imposto ela vai ser feita de forma centralizada, né, pelo CNPJ raiz das empresas. E toda a operação, né, cotejamento de crédito e débitos dessa apuração, ela está vinculada a um documento fiscal que é de conhecimento do comitê gestor.
Sobre a questão do crédito vinculado ao efetivo pagamento, que é uma solução para se evitar as conhecidas fraudes fiscais, né, que a gente vê muita empresa laranja se instalando nos vários estados para efeito de gerar créditos fictícios e obter vantagens indevidas aí de algumas empresas. Então, eu acho que o Brasil vai dar um grande salto, né? Eu acho que o Raul lembrou aí do IVA 5.0, acredito eu realmente que a gente vai ter o IVA 5.0, e essa solução que está sendo desenvolvida pelo Brasil, tanto a do split e do crédito vinculado ao pagamento, vai garantir que as boas empresas consigam concorrer numa melhor condição do que hoje, né? Com essa enormidade que existem de fraudes fiscais. Então, uma possibilidade sempre do adquirente é que ele faça a liquidação na liquidação financeira ou faça o recolhimento antecipado, isso é o posto à disposição dele, caso ele não queira aguardar a apuração do fornecedor para ter direito ao crédito dele. Então, o próprio texto constitucional outorgou essa possibilidade e é o que está sendo desenvolvido pelas equipes técnicas. Onde é que começa a nos preocupar? A lei de incentivos lá do Amazonas, ela prevê uma perspectiva da destinação que se vai ser dado ao bem. Ou seja, a depender da destinação que vai ser dado ao bem, ele é classificado como um bem de capital, um bem intermediário de consumo final ou um bem de informática. E como já foi citado pelos palestrantes anteriores, cada um recebe um tratamento tributário diferente, ou um nível de crédito presumido, crédito estímulo, no caso do Amazonas, diferenciado. Isso exige, atualmente, que uma empresa crie subapurações para que cada benefício dentro do mesmo estabelecimento seja apurado de forma segregada. Tanto que a gente concede mais de uma inscrição estadual para o mesmo estabelecimento, para que ele realize essas subapurações, tá? Então, sempre vai ser do ponto de vista da destinação que se vai dar. Ou seja, o valor efetivamente a ser recolhido, ele vai ser só conhecido ao final do período de apuração. Então, analisando um pouquinho melhor, a gente começa a ver o seguinte, para apropriar esse crédito, vai ser necessário, no caso das empresas sediadas na Zona Franca de Manaus, fechar o período de apuração para que, em cima do imposto devido, seja aplicado o crédito presumido para, assim, sendo o caso ou não, efetuar o pagamento. E só a partir daí é que o destinatário dessas operações ele vai ter o direito ao crédito. Veja que a gente está migrando o formato que é hoje do ICMS, que é um formato escritural, onde basta o crédito estar registrado no documento fiscal, para um formato financeiro. Essa é a lógica do IBS. O que nos parece é incompatível. Vamos falar, não, informática dá para fazer tudo. De fato, a informática consegue contornar esses tipos de situação. Mas me parece que isso vai criar um tratamento desfavorecido às empresas que estão na Zona da Franca de Manaus. Inclusive, o Nivaldo citou aí a própria impossibilidade dos adquirentes das mercadorias de lá realizarem o split pagamento, para que tenha garantia do crédito dele, que é uma garantia a mais para o destinatário da mercadoria. Ou seja, ele sempre terá que aguardar encerrar o período de apuração e fazer o recolhimento do tributo na data devida. Então, não há um incentivo, por exemplo, para a utilização do split como esse meio de liquidação. Então, a gente ainda vai ter que desenvolver uma apuração, um sistema de apuração à parte para as empresas da Zona Franca. Ou seja, é um sistema de apuração diferente do sistema do IBS. É claro que eles vão se comunicar
eles vão se integrar, mas vai ser um controle à parte. E isso vai trazer mais complexidade. Penso que outras alternativas, operacionalmente, poderiam ser avaliadas, como, por exemplo, a concessão do crédito presumido por tipo de NCM, enfim, dentro de uma outra visão, poderia ser avaliada, porque nesse formato realmente vai exigir que haja um sistema à parte de apuração. Vai exigir a implementação de outras obrigações acessórias para as empresas. Vejam que no IBS a gente está falando muito em declaração pré-preenchida, declaração que já vem o próprio fisco gera para o contribuinte, vai diminuir o impacto, sobretudo na transição, onde o sistema antigo convive com o novo sistema. Então, a gente vai conseguir entregar essa facilidade para todas as empresas. Mas para as empresas do Amazonas vai ser muito mais difícil, porque eu tenho que aguardar o fim do período de apuração para que seja definido para onde foi destinado cada bem, né? Para que eu possa realmente segregar a questão dos créditos, das aquisições, o percentual de benefício das saídas. Então, será um modelo mais complexo, tá? Então, assim, e a apresentação realmente é muito rápida aqui, senador, realmente tem esse tipo de preocupação da gente estar exportando para o IBS uma linha de raciocínio do ICMS, né? E aí que pode causar esse tipo de incompatibilidade. Eu achei que seria realmente importante trazer essa informação, acho que o Nivaldo também já explicou muito bem, mas que para que realmente seja pensado, né, se não existiriam outras alternativas que simplificassem esse processo de apuração e pagamento do tributo. Era isso, muito obrigado pela atenção aí e sigo à disposição dos senhores. Eu que agradeço ao senhor Luiz Dias Alencar Neto, registrando que o Luiz é da Cefaz, mas que está cedido para o Alagoas. O Renan Filho levou ele para lá e ficou por lá. Deveria voltar para o Amazonas, mas, enfim, mas cumprimentando o Luiz Dias de Alencar Neto, eu quero passar a palavra ao senhor Pedro Câmara Júnior, advogado tributarista da Associação Comercial do Amazonas, ACA, representante do senhor Bruno Pinheiro, presidente da Associação Comercial do Amazonas, ACA, pelo tempo de 10 minutos, com uma tolerância de mais 5 minutos. Com a palavra, o senhor Pedro Câmara Júnior. Excelentíssimo senhor Eduardo Braga, senador do nosso Estado, a quem cumprimento em nome de todos que acompanham a mesa. Quero agradecer aqui a oportunidade da Associação Comercial se manifestar, uma associação que existe desde 1871, ou seja, há 153 anos, e que acompanhou todos os grandes ciclos, né, econômicos do Estado do Amazonas. E daí a importância da sua participação também nesse processo. Senador e demais membros da mesa, aproveitando a sua fala e a do Dr. Tomás, o setor comercial do Amazonas realmente foi esquecido pelo PLP 68, que está em discussão. A gente vê uma preocupação muito grande com o polo industrial, obviamente um polo de importância para a nossa economia, mas a Zona Franca, quando ela foi concebida, ela não pensou apenas na indústria. Ela tem 3 segmentos: indústria, comércio e agro. E, aproveitando a fala do senhor Marco Antônio, o comércio talvez seja o principal elo de comunicação entre os benefícios da Zona Franca de Manaus e a população do Amazonas. Então, daí a importância da gente também observar
que esse setor não pode deixar de ser contemplado nessa regulamentação que trata sobre a Zona Franca de Manaus. Existe um artigo que nos causa muita preocupação. Talvez o 447, 449, a gente teve uma certa dificuldade de identificar a numeração correta no texto, né? Inclusive na fala de outros participantes. Artigos citados também não batem com o substitutivo que a gente teve acesso, mas se não for o 447 ou o 449, que ele menciona todas as exceções que são feitas no texto e diz que todos os demais setores que não estão nessas exceções serão tributados regularmente pelo IBS e pela CBS. Ocorre que isso desfaz todo um trabalho que já dura mais de uma década, trabalho judicial, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a STJ, que tem sido um verdadeiro guardião das prerrogativas da Zona Franca de Manaus. Pelo texto do PLP 68 e pela legislação hoje existente, quem está fora de Manaus e vende suas mercadorias para a Zona Franca tem mais benefícios do que quem aqui se instalou, do que quem aqui investiu seus negócios. Porque remete as mercadorias com alíquota zero ou com isenção de PIS e COFINS. Então, foi preciso ir à Justiça para acabar essa desigualdade, para estender esse benefício a quem também aqui comercializa. E o STJ, como eu disse, há mais de uma década, ele vem reconhecendo esse direito. Ele vem dizendo que quem aqui comercializa entre empresas ou com pessoas físicas, ou até mesmo quem presta os serviços, tem esse direito de não incidência do PIS/COFINS, que será substituído pela CBS. Então, se a emenda constitucional 132 fez prever a competitividade da Zona Franca de Manaus, é o momento para regulamentar o que apenas a Justiça tem reconhecido. E é nesse sentido que nós apresentamos ao seu gabinete, senador, algumas sugestões de mudança no texto do PLP, justamente para que isso seja regulamentado e não seja mais necessário as empresas aqui instaladas, as empresas comerciais, terem que recorrer à Justiça para ter esse direito garantido. Como o Dr. Tomás colocou ainda há pouco, se esse olhar para o comércio não for regulamentado, a questão do contencioso judicial, que foi tão debatido como uma maneira de acabar com esse contencioso, a reforma, ele, pelo menos para as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, esse contencioso não vai terminar. Porque nós compreendemos que a CBS é, sim, uma substituição do PIS e da COFINS. Por isso, os direitos conquistados em relação ao PIS e COFINS aqui nas vendas internas precisa ser mantido. Nós também compreendemos que essa irmandade entre CBS e IBS, ela é flexível, justamente pelo artigo 92 do ABCT, ou seja, uma previsão constitucional que permite tratamentos diferenciados entre CBS e IBS. Então, o que nós estamos requerendo não atinge a arrecadação estadual, não atinge a questão da regulamentação do IBS, mas apenas da CBS. E, trazendo um pouco sobre a importância do setor comercial para o Amazonas, e aqui eu trago, apesar de estar representando a Associação Comercial, eu trago dados da nossa co-irmã, da FEComércio, levantados esse ano, 2024, onde 70% dos empregos formais do nosso estado estão no setor comercial, senador. Daí a importância de você ter um segmento que não só garanta essa quantidade de empregos formais, mas garanta também que a nossa população seja beneficiada com a concepção da Zona Franca de Manaus. Como eu disse há pouco, o comércio é o elo mais próximo entre os benefícios e a população. Então, se essa regulamentação sobre as vendas internas não ocorrer, a população é a primeira a ser prejudicada.
ela vai com certeza vai ter uma tributação maior ao consumir qualquer produto interno, ou uma compra interna, ou qualquer prestação de serviço. E volto a dizer, ninguém agiu de forma irregular. Todas as empresas beneficiadas pela incidência de PIS e COFINS hoje têm esse direito porque a Justiça assim reconheceu. Para os senhores terem uma ideia da importância do tema, no âmbito dos repetitivos do STJ, nós temos o tema 1239, e esse tema, que começou apenas com vendas a pessoas físicas, ou seja, não incidência de PIS e COFINS a pessoas físicas, em comercializações internas, ele foi estendido semana passada para toda espécie de venda, mesmo entre empresas, mesmo sendo B2B, e também sobre a prestação de serviços. Por quê? Porque é uma discussão, como eu disse, que se alonga aí uma década. E durante todo esse período, não se tem um precedente negativo nesses aspectos. São todos positivos aos contribuintes. Então, o grupo de trabalho da reforma tributária, da Câmara dos Deputados, e agora toda a regulamentação profissional, ele não pode não observar esse fato. E se o objetivo da emenda constitucional foi manter as prerrogativas da Zona Franca e sua competitividade, isso também passa pelo comércio, senador. Daí o nosso apelo. Né? E registrando, essa questão das vendas internas, pelo menos entre empresas, é inclusive reconhecida pela própria Receita Federal do Brasil, através da Instituição Normativa 2121 de 2022, e também por um parecer da PGFN, que foi publicado, dispensando, inclusive, contestações e recursos em processos que tratam do mesmo tema. Então, quando nós não enxergamos na regulamentação do texto do PLP 68 algo sobre o comércio, algo sobre essas vendas internas, sejam entre empresas, sejam pessoas físicas, seja a própria prestação de serviços, isso significa que está sendo totalmente ignorado por quem está à frente, ou esteja à frente desse trabalho, a decisão da Justiça, a opinião da Justiça, trazendo, sim, prejuízos a todo um segmento. Então, nesse sentido, senador e todos que fazem parte da equipe que vai tratar da relatoria da reforma tributária, nós solicitamos, sim, um olhar, uma atenção maior ao setor comercial, especialmente para garantir essa não incidência da CDS, eu estou falando exclusivamente da CDS, nessas vendas internas, sejam entre empresas, sejam para pessoas físicas, ou seja, a população da Zona Franca de Manaus e de todo o seu entorno. Manaus, Amazonas, infelizmente, 15 segundos. Conta com o interior pouco desenvolvido, então Manaus é a grande cidade do estado, né? É a cidade onde a população do interior também recorre quando precisa de algo. Então, é nesse sentido que nós pedimos atenção às propostas que foram apresentadas ao senhor, senador, justamente para que essas prerrogativas que o comércio conseguiu garantir nessa última década também sejam convalidadas agora no texto do PLP 68, que trata sobre a regulamentação do IBS, da CDS, e tem um capítulo especial dedicado à Zona Franca de Manaus. Quero só registrar aqui um abraço do Dr. Jorge Lima, ao senhor, senador, que foi nosso presidente aqui da ACA, né, também para o nosso presidente atual, o Bruno Pinheiro. Muito obrigado a todos. Tá bom, fechado. Tá bom. Um abraço, tchau. Eu agradeço ao senhor Pedro Câmara Júnior, acho que ficou muito clara a preocupação da Associação Comercial e dos comerciantes em geral da Zona Franca de Manaus. E agora eu passo a palavra ao senhor Gianete Portela,
mais conhecido como Portela, em Manaus todo mundo chama ele de Portela, que é advogado da Federação da Indústria do Amazonas e do CIEAM, do Centro da Indústria do Amazonas, inclusive conselheiro do CIEAM, e aqui ele está representando a FIEAM, na pessoa do senhor Antônio Silva, presidente da FIEAM, e também o CIEAM, o Centro da Indústria, na figura do seu presidente Luiz Augusto Rocha. Portanto, eu passo a palavra por 10 minutos, com tolerância de 5, para o senhor Janete Portela. Muito obrigado, senador. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o senador Eduardo Braga e, ao mesmo tempo, agradecer ao convite para que a Federação das Indústrias estivesse participando dessa importante audiência. Na oportunidade, também agradeço o presidente Antônio Silva, da Federação das Indústrias do Amazonas, por ter me atribuído essa incumbência, a qual considero um privilégio. Estendo os meus cumprimentos a todos os integrantes da mesa, fazendo uma referência aqui também ao excelentíssimo senador Davi Alcolumbre, presidente dessa CCJ, aos excelentíssimos senhores e senhoras senadores e senadoras, membros da comissão e demais parlamentares presentes. Bom, muito bem. Falar depois de falas tão importantes como as que compartilhamos hoje aqui, a partir do próprio senador, em seguida do secretário Bernard Api, deputado Rauli, e de alguns amigos como Tomás, Nivaldo, Bento, por último o senhor Luiz Dias, de um lado desafiador, mas por outro lado devo confessar que facilita muito a minha missão, pois eu constatei que boa parte das questões aqui já foram muito bem endereçadas, então me dá até um certo conforto. Assim, em primeiro lugar, eu não posso deixar de reafirmar as nossas congratulações aos senhores e senhoras parlamentares, membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, destacando a atuação da bancada do Amazonas e dos senhores relatores das casas por ocasião da tramitação da PEC 32, respectivamente, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o senador Eduardo Braga, pelo legado deixado por esse parlamento na forma da promulgação da emenda constitucional 132 de 23, que de fato nos entregou um novo sistema tributário que deve alçar o nosso país a outro patamar de competitividade e produtividade, com um IVA similar àqueles adotados, pela maioria dos países membros da OCDE, em termos de tributação, de uma tributação moderna sobre o consumo. Fato é que hoje temos a nossa tão almejada e decantada reforma tributária por décadas, diga-se de passagem, agora concretizada pela emenda constitucional 132 de 23, nos entregando um IVA de não cumulatividade plena, compatível com os IVAs mais modernos já implementados, e trazendo inovações como a do Comitê Gestor e Split Payment, que certamente será objeto de observação por outras economias globais. Dito isso, sobre a Zona Franca de Manaus, é necessário dizer que esse Congresso Nacional, também de forma sábia, atento ao disposto nos artigos 40 e 92 do ADCT, ratificou a salvaguarda constitucional do modelo, ao introduzir o artigo 92B no ADCT através da emenda constitucional 132 e 23.
assegurando o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus aos níveis vigentes em 2023. Isso demonstra o acatamento ao que foi determinado pelo Constituinte originário, de 88, e o reconhecimento do nosso parlamento a Zona Franca de Manaus como um dos mais exitosos modelos de desenvolvimento regional já implementados. E podemos constatar isso pela ratificação a esse ponto já expresso pelas diversas falas que compartilhamos hoje. Agora, temendo, mas já assumindo o risco de ser repetitivo, eu gostaria rapidamente de destacar os números atuais da Zona Franca de Manaus, do Polo Industrial de Manaus, principal motor propulsor da economia do estado do Amazonas, senador. O senhor, como governador do estado do Amazonas por 2 mandatos, é a maior testemunha desse fato. Nós temos projetado para esse ano corrente uma receita total em torno de 200 bilhões de reais. A Zona Franca de Manaus adquire insumos nacionais em números da ordem de 15 bilhões por ano, insumos regionais da ordem de 18 bilhões por ano. São mais de 500 indústrias instaladas, representadas pelos polos eletroeletrônicos, de informática, 2 rodas, químico, metalúrgico, termoplástico, mecânico, descartáveis, embalagens, bebidas, etc. Atualmente são mais de 120 mil empregos diretos, o que resulta em mais de 500 mil empregos totais. Estamos falando numa capital com uma população em torno de 2,2 milhões de habitantes. E vejam, com todos esses números que são por demais representativos para a nossa região, para o estado do Amazonas, representamos simplesmente menos de 1,5% do PIB nacional. E vamos além. A Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, proporcionam retornos para a sociedade que colocam, se não em patamar de igualdade, mas como uma das capitais mais desenvolvidas do país. E eu diria também, a Zona Franca de Manaus, na realidade, não é tão franca. A Zona Franca de Manaus proporciona anualmente de recursos públicos algo em torno de 31 bilhões de reais. Isso falando-se em tributos federais, estaduais e as chamadas contrapartidas aos incentivos concedidos. Sempre necessário citar o que costumamos chamar da cereja do bolo, a nossa Universidade do Estado do Amazonas, a qual tive o privilégio de participar desde as discussões iniciais, a sua implementação, e ter tido a satisfação, inclusive, de ter um filho formado pela Universidade do Estado do Amazonas. Vejam a concretude desse projeto, que está espraiado por diversos municípios do Amazonas, dando oportunidade a milhares de estudantes, milhares de jovens, com essa missão de formação de capital intelectual, que, ao final, encontram emprego de qualidade no polo industrial de Manaus, enfim, na Zona Franca de Manaus. Sem falar, naturalmente, no impacto ambiental, aqui já diferido por diversas vezes, onde nós temos a nossa floresta preservada, fala-se em algo em torno de 96% a 97%. Mas, senhores, portanto, agora o desafio e a responsabilidade que todos temos, nesse momento em que discutimos a legislação complementar,
é fazer refletir o que já garantido está pela Constituição, através do artigo 92b do ADCT, já aqui citado por diversas vezes. O que devemos admitir não é uma tarefa fácil. Sabedores que somos, né, que o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus está distribuído entre os diversos instrumentos e dentro de um sistema tributário complexo, que envolve tributos como o IPI, o ICMS, o PIS, COFINS e 15 segundos. etc. Mas, senhoras e senhores, podemos dizer também que o PL 68, de acordo com o seu texto atual, andou bem em relação à garantia da competitividade da Zona Franca de Manaus, ao propor tratamentos diferenciados, tanto em relação ao IBS, CBS, e mesmo em relação ao IPI, na tentativa de replicar em termos gerais os diversos mecanismos hoje existentes, né? O PL propôs tratativas adequadas às importações a partir da Zona Franca de Manaus, a aquisição de insumos de outras regiões, replicou na CBS a tributação diferenciada do PIS e COFINS, manteve o IPI para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, em termos gerais, tentou replicar o IBS no tratamento diferenciado do ICMS, decorrente da política, né, de incentivos fiscais, porém, como eu mencionei, não é uma tarefa trivial. No que pese a dedicação e esforço de todos os envolvidos, alguns pontos demandam ajustes finos, privilegiando os princípios da neutralidade, também aqui já referidos, e segurança jurídica, para que, de fato, né, a competitividade da Zona Franca de Manaus seja resguardada. Abordarei rapidamente, de forma objetiva, alguns desses pontos. Falando sobre o IBS, o crédito presumido na saída da Zona Franca de Manaus. O texto atual, ele considera as faixas padrão de crédito estímulo por segmento, porém, reduz o crédito a 2/3 e, ao final, não considera produtos, né, hoje detentores da faixa de 100%, além daqueles do setor de informática que é mencionado no texto, assim como outros segmentos, hoje detentores de créditos e estímulos diferenciados em decorrência dos adicionais de regionalização constantes na legislação de incentivos estadual. Por último, por penúltimo, desculpe, inova ao criar regras para extinção dos créditos presumidos para a Zona Franca de Manaus, estabelecendo esse prazo de 6 meses para extinção do crédito presumido, e veda o ressarcimento. Ora, entendemos que ter um tratamento distinto para a Zona Franca de Manaus em relação à extinção dos créditos não é razoável. A Zona Franca de Manaus deveria estar sujeita à extinção do crédito na forma como estabelecido pela legislação tributária em geral, de 5 anos. Além do que, vedar o ressarcimento seria tolher a vocação da Zona Franca de Manaus em desenvolver segmentos exportadores, como bem sabemos que estão sujeitos ao fundo de crédito. Ainda é necessário mencionar a questão do IPI, senhoras e senhores. Manutenção... 15 segundos. O tratamento do IPI dispensado nessa proposta de texto contempla aqui vários segmentos, principalmente aqueles com produtos com alíquotas inferiores a 6,5%, que no final tem uma compensação na CBS, um diferencial de 4%, mas não contempla o crédito presumido assegurado aos adquirentes nas compras de bens intermediários. Esse é um ponto a ser tratado aqui a bem da segurança jurídica e, como já mencionado, da questão da neutralidade, né, proposta como um princípio preponderante dessa reforma. Assim, entendemos que, com esses ajustes em relação aos créditos presumidos no IBS na saída, com a supressão dessa vedação ao ressarcimento dos créditos, além do restabelecimento, né,
da extinção do crédito presumido para a Zona Franca de Manaus aos níveis já previstos de 5 anos, como praxe na legislação tributária corrente, além de assegurar esse tratamento diferenciado do IPI para todos os produtos com projeto aprovado na Zona Franca de Manaus, garantindo que o crédito presumido pelo adquirente de bens intermediários seja efetivo, se faz necessário para termos, de fato, o que já está disposto na emenda constitucional 132 preservado. Para finalizar, destaco aqui um último ponto em relação à restrição dos incentivos para produtos com SEM similar nacional. Nós temos chamado a atenção para esse ponto, que, na realidade, essa regra pode restringir, na realidade, uma competência do próprio executivo. Nós já tivemos situações em que, embora o produto tinha fabricação nacional, mas era incipiente e não era competitivo em relação aos importados. Uma situação e foi tratado no âmbito da Zona Franca de Manaus. E a manter essa regra tão rígida, tá? A própria autonomia, a própria competência do Executivo na análise dos PPBs, enfim, no direcionamento dos incentivos ou produções para a Zona Franca de Manaus, estaria restrita. Senador Eduardo Braga, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela atenção. Senhoras e senhores, no final são essas nossas contribuições, destacando que, basicamente, as mesmas já foram, de alguma forma, endereçadas a essa relatoria. Assim, eu concluo a minha fala, mais uma vez agradecendo a oportunidade e colocando a Federação das Indústrias, o Centro das Indústrias, aqui falando em nome do presidente Antônio Silva, do presidente do Conselho Superior do CIAN, Luiz Augusto Rocha, à total disposição para colaborar no que necessário for para o bom andamento dos trabalhos dessa CCJ. Muito obrigado, senador, pela oportunidade. Agradecendo ao doutor Portela, como sempre, muito gentil e muito simpático e competente. Eu agora agradeço aos componentes da mesa, ao Nivaldo, ao doutor Tormais, ao doutor Bernardo Api, que tem sido incansável também nessa reforma tributária. Acho que, além de mim, é o único cara que tem mais hora do que eu dedicado nisso. O Raul também, né? E o Bento. Eu agradeço a participação, convido os senhores a continuarem aqui na audiência pública, formando aqui a primeira bancada do plenário da CCJ, e convido agora para a segunda mesa o senhor Luiz Frederico de Oliveira de Aguiar, superintendente adjunto da Zona Franca de Manaus, representante do senhor Bosco Saraiva, superintendente da SUFRAMA. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. O senhor Hamilton da Fonseca Caminha, vice-presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Manaus, representante do meu amigo Ralph Baraúna Sayag, presidente do CDL Manaus. Convido também o senhor Milton Carlos Silva e Silva, assessor jurídico tributário da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, representante do meu amigo Aderson dos Santos da Frota, presidente da Federação do Comércio do Amazonas, e o senhor José Jorge Nascimento,
presidente executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Eletros. Sejam todos muito bem-vindos e eu passo a palavra por 10 minutos, com tolerância de mais 5 minutos, ao superintendente adjunto executivo da Zona Franca, Luiz Frederico de Oliveira Aguiar. Senador Eduardo Braga, primeiramente, muito obrigado pelo convite feito à Zona Franca de Manaus. O senador Eduardo tem sido um grande, como sempre foi, um grande defensor da Zona Franca, mas ultimamente tem sido um guerreiro, um grande líder em favor da nossa SUFRAMA também e da Zona Franca de Manaus. Senhoras e senhores congressistas aqui presentes, senhoras e senhores representantes da indústria, do comércio da Zona Franca de Manaus, em nome do presidente do CIEAN, grande parceiro também do senhor SUFRAMA, Luiz Augusto, gostaria de cumprimentar todos os representantes da indústria e, em nome do representante do comércio, doutor Hamilton da Fonseca, todos os representantes do comércio da Zona Franca. E, em nome do nosso superintendente Bosco Saraiva e do nosso ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, agradeço o convite, também pela oportunidade de contribuir com um debate tão importante para todos nós na Amazônia. A manutenção das cestas de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio, visando fomentar o consumo interno e a indústria de transformação na Amazônia Ocidental e no Amapá, reafirma o compromisso do governo federal em desenvolver a região com a factível possibilidade de integrar a produção da indústria verde na Amazônia com as cadeias produtivas já estabelecidas em nosso polo industrial. Em meio às diretrizes da nova política industrial brasileira, que apontam esforços institucionais para atingirmos elevados graus de inovação e de sustentabilidade, torna-se ainda mais relevante garantirmos meios que permitam uma produção limpa, fabril, no centro da indústria da Amazônia brasileira e que possui importantes reflexos para a economia regional e nacional. Temos no Amazonas um setor secundário importante para o abastecimento da demanda doméstica de bens de alto valor agregado, que geram empregos no Brasil, a partir da fabricação de produtos brasileiros, e mantê-la significa contribuir que se reverta a persistente perda de representatividade do valor adicionado da indústria nacional na composição do PIB brasileiro, o que se convencionou chamar de desindustrialização, e que no Brasil ocorre de maneira precoce quando se compara às outras economias, com o fenômeno que já aconteceu com a população de padrões de renda mais elevados. Por essa razão, estivemos tranquilos ao se reafirmarem as garantias constitucionais para a manutenção da Zona Franca de Manaus e das áreas de comércio, a partir da promulgação da emenda 132/2023, que previu a possibilidade de instituição de instrumentos econômicos, financeiros e tributários que mantivessem um diferencial tributário ao regime de exceção. Registro de que o papel da bancada federal, do Amazonas e da nossa região foi fundamental no processo de aprovação e de regulamentação da reforma, no que tange aos mecanismos da Zona Franca de Manaus, cujos instrumentos foram indiscutivelmente aprimorados no projeto de lei complementar 6824. No entanto, a SUFRAMA tem acompanhado os debates técnicos junto ao Comitê de Assuntos Estratégicos Tributários do Estado do Amazonas, dos quais participam também, de maneira atuante, entidades de classe de relevo, como o Centro da Indústria do Amazonas, a Federação das Indústrias do Amazonas, a Eletros, aqui representada pelo seu presidente Jorge Júnior, que foi servidor da SUFRAMA, um grande orgulho do Amazonas, um amazonense que lidera uma associação de produtores industriais nacional. Da Abracico, que também está presente, tantos outros, como também de outros fóruns que se debruçam sobre esse tema. Também colocamos-nos à disposição, a SUFRAMA, para contribuir com subsídios técnicos durante todo esse processo de construção das soluções que permitirão a manutenção da Zona Franca de Manaus. Sobretudo, quisemos ouvir dos agentes políticos e econômicos sobre suas percepções e necessidades. Nesse ambiente, percebemos a conversão entre a avaliação de diversos atores de que alguns pontos do PLP 6824 precisam ser ainda mais aprimorados, no sentido de atender o que agora consta no artigo 92b do ato das disposições constitucionais transitórias,
e que é de manter, em caráter geral, o atual nível de competitividade da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio. Portanto, senhores e senhoras, todas as alterações que serão aqui propostas partem da premissa básica de que se busca é apenas manter, não ampliar, tampouco reduzir, o padrão de competitividade da Zona Franca de Manaus e das áreas de comércio. Em respeito à dinâmica da nossa região, senador Eduardo, também não vou me ater a detalhes específicos, porque os que me antecederam e que me sucederão também serão atentos a esses pontos. Mas adianto que eles estão relacionados, sobretudo, à não incidência da CBS nas operações internas do comércio, a extinção da regra de temporalidade para o aproveitamento dos créditos presumidos, sobretudo o método de apuração do crédito presumido nas operações de venda da produção e a viabilidade de reconhecimento da excepcionalidade para bens em condições favoráveis de competitividade. Ao fim da regra de proteção para produtos novos na Zona Franca, apenas para quando não houver similar nacional. Isso é relevante para os produtos que virão, que é tecnologia, inovação, né? A não imposição de processo produtivo básico para as áreas de comércio, também é uma preocupação nossa, uma vez que não há PPB para as áreas de comércio, isso poderia representar um problema para eles, já que a regra atual é a utilização de matéria-prima regional, né, como maneira de preponderante. Então, essas são pontuadas as principais preocupações que afligem tanto a indústria quanto o comércio na nossa área de atuação. Senador Eduardo Braga, demais parlamentares aqui presentes e senhoras e senhores representantes da indústria do comércio, reafirma o compromisso da SUFRAMA com esse debate para que a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio, senador Eduardo, a gente fala muito da Zona Franca, mas nós na SUFRAMA também atuamos na Amazônia Ocidental como um todo, como o senhor bem afirmou, e nas áreas de comércio que estão no Amapá, que estão em Roraima, que estão no Acre, que estão em Rondônia. E com esse debate, o compromisso da SUFRAMA para que a Zona Franca e as áreas de comércio tornem-se ainda mais fortalecidas ao final dessa regulamentação da reforma tributária. Também eu gostaria de reiterar os nossos agradecimentos por essa honrosa oportunidade de estarmos aqui representados, senador. E, assim, o mais relevante é deixar muito claro que a gente, na SUFRAMA, entende que a manutenção é o que nós queremos, para garantir a previsibilidade, para garantir investimentos novos. Aliás, nós temos recebido investimentos novos na Zona Franca, fábricas novas, sendo, ainda em meio a essa reforma, temos recebido grandes fábricas novas na Zona Franca. Então, o Amazonas e a Zona Franca pretende apenas que aquilo que nós temos seja mantido. E a Zona Franca, em nome do Bozo Saraiva, somos muito gratos pela sua convocação, pelo seu convite à Zona Franca de Manaus e nos colocamos sempre à disposição do debate desta comissão e deste Congresso sempre que necessário. Muito obrigado, senador. Eu quero agradecer a participação do Fred, destacar a objetividade da apresentação. Eu prestei muita atenção na sua objetividade. Eu gostaria de fazer aqui o registro da presença do nosso amigo Luiz Augusto Rocha, do CEAM. Seja muito bem-vindo. A sua presença aqui é extremamente relevante a esse debate. Gostaria de cumprimentar o meu amigo de muitos anos, o Armando Enes, também do CEAM, aqui presente. Quero também cumprimentar o presidente da ABIR, o senhor Vitor Bica, que aqui está presente nessa audiência pública. Sejam todos muito bem-vindos. A importância dos senhores nessa audiência pública é muito relevante. Eu quero passar a palavra ao senhor Hamilton Caminha, meu amigo de muitos anos, vice-presidente da Câmara de Diretores Logistas de Manaus, representando o também meu amigo Ralph Assayag. Passo a palavra por 10 minutos, com uma tolerância de 5 minutos ao amigo
Hamilton Caminha. Muito bom dia, senhoras e senhores, participantes dessa audiência, senador Eduardo Braga, demais componentes da mesa. Em homenagem a quem eu saúdo a todos presentes. Tá? Essa audiência pública já é Só um minutinho. Desculpa, eu acho que está trocado o arquivo aí. Dá para passar um... Passe o segundo, por favor. Se passa o último, que eu vou verificar se tem algum problema. Não, sobe mais um. Não, tem... Não, tudo bem. Só tem essa aí. Tá. Então, o arquivo foi trocado aqui, mas, como bem disse o Luiz Frederico, tá? Os meus antecedentes falaram bastante sobre os temas que a gente vem abordar aqui. O comércio da Zona Franca de Manaus, ele, dentro da emenda constitucional 132, tá? Se sentiu bem abordado e bem protegido dentro dessa reforma tributária, tá? A nível constitucional. No entanto, a regulamentação da reforma tributária, por meio do PLP 68, tá? Ele vem sendo debatido pelo comércio ao longo do seu trâmite desde a Câmara dos Deputados. E até hoje nós vemos que os nossos pleitos não têm ainda surtido efeito. Tá? A nossa colocação, como foi feita desde o Tomás, aqui presente nessa audiência, tá? Como também o doutor Pedro Câmara, representando a ACA, também fez, é no sentido de manutenção, tá, do que hoje o comércio tem, além do que está previsto na legislação que trata da Zona Franca de Manaus, do PIS e COFINS. Tá? O nosso ponto principal são dois. Tá? Um é do PIS e COFINS na Zona Franca de Manaus, nas operações internas na Zona Franca de Manaus. Tá? Foi aqui ressaltado que a Zona Franca de Manaus ela é composta por três setores econômicos. Tá? Na realidade, o comércio não só faz parte de um desses setores, tá? Mas como também foi o real nascimento da Zona Franca de Manaus foi como uma zona de comércio, tá? Em 1957. Em 67, ela veio a ser aprimorada pelo Decreto-Lei 288, tá? Acrescentando atividades industriais. Até então, era um porto de importação, exportação e comercialização de bens de consumo. Essa era a finalidade maior da Zona Franca de Manaus até então. Tá? E hoje a gente não vê, tá, quando se trata de Zona Franca de Manaus, se falar do comércio. Tá? O artigo 40, logo na sua parte central, fala com todas as letras que a manutenção dos incentivos fiscais passa pelas características de área de livre comércio, de exportação, importação e de incentivos fiscais. Tá? A indústria ela é relevantíssima e ela que veio a impulsionar o projeto da Zona Franca de Manaus a partir de 67. Ninguém aqui do comércio é capaz de dizer alguma coisa contrária a isto. Mas o que nós dissemos, e que foi muito bem colocado aqui, é que o comércio, tá,
ele faz parte desse programa e é o comércio que faz com que esses incentivos, tá, eles reflitam mais no local, lá dentro da Zona Franca de Manaus, que ele se espraie naquelas paragens, porque nós temos amazonenses lá que conservam a floresta, tá? Mas eles têm que viver com dignidade. Tá? A indústria, como toda indústria de ponta, como nós temos lá na Zona Franca de Manaus, ela é aberta ao Brasil e até para o exterior. Tá? E para os senhores terem uma ideia, aproximadamente 93% da produção da indústria da Zona Franca de Manaus vai para fora da Zona Franca de Manaus, não fica. A produção consumida pela Zona Franca de Manaus, do Amazonas, no caso, é de aproximadamente 7%, historicamente, tá? Para vocês terem. E o brasileiro, como um todo, tá? Usufrui dos incentivos dados para a indústria, porque recebem produtos de alta tecnologia com preços competitivos com o mercado do exterior, tá? E apenas 7% fica no local. Então, a indústria, ela traz o movimento econômico para a localidade, tá? Através de empregos, através de tributos pagos ao Estado, mas o comércio, ele faz essa economia circular no ambiente, tá? Projetando o futuro da economia do Estado, gerando riqueza também, tá? Gerando valor agregado. Tá? Nós temos aproximadamente 52% do ICMS recolhido no Estado do Amazonas pelo comércio. Tá? Nós temos internamento de mais de 48% para o comércio da Zona Franca de Manaus também, tá? Para vocês entenderem a dimensão do comércio. E 361 mil empregos são gerados pelo comércio. Tá? Então, o que se vê aqui é que 2 pontos do PL, tá, principalmente, não estão sendo abordados dentro dessa regulamentação da Emenda Constitucional 132. Tá? O principal deles, que eu vejo, é a questão da CBS nas vendas internas da Zona Franca de Manaus. Tá? Nós temos aí que o artigo 442 do PL, tá, ele diz claramente, tá, que a CBS tem alíquota zero em operações iniciadas fora da Zona Franca de Manaus, com destino a contribuintes da Zona Franca de Manaus. Ora, veja, as operações originadas fora da Zona Franca de Manaus são operações de contribuintes que, logicamente, eles se beneficiam do incentivo da Zona Franca de Manaus para repassar para a Zona Franca de Manaus. Não porque estejam dentro do programa que vai desenvolver a região, porque eles estão fora da Zona Franca de Manaus. Eles não pagam a CBS para vender para a Zona Franca de Manaus e mantêm o crédito das operações antecedentes. Por outro lado, aquele contribuinte que se encontra localizado na Zona Franca de Manaus, que faz a comercialização de bens e serviços na área, tá, não está contemplado com qualquer benefício da CBS lá. Então, você veja, ele recebe sem CBS, quando revende, ele paga na integralidade a CBS, tá? Naquela produção, e o preço vai ser composto pela CBS. Então, tanto o comerciante que está na Zona Franca de Manaus, quanto o consumidor da Zona Franca de Manaus não estão sendo beneficiados por esse incentivo. Tá? Isso aí representa, na realidade, um tratamento discriminatório, porque nós temos um incentivo que é intitulado como incentivo para a Zona Franca de Manaus, mas que está sendo dado para quem está fora da Zona Franca de Manaus, e, por outro lado, quem está na Zona Franca de Manaus não está gozando de incentivo igual, não é nem incentivo maior, como era para ser no caso da Zona Franca de Manaus. Quem está na Zona Franca de Manaus tem um incentivo maior de quem está fora. Neste caso, quem está fora está tendo benefício e quem está na Zona Franca de Manaus não está tendo benefício. Nem o consumidor, nem o comerciante. Então, isso é um ponto. O outro ponto é 15 segundos. É que quando nós estamos falando de venda para uma PJ que vai consumir, tá?
esse incentivo ele se torna ainda mais maléfico. Por quê? 15 segundos. Porque aquele contribuinte, que é uma empresa que está localizada na Zona Franca de Manaus, que vai consumir produtos, tá? ele vai ser induzido para comprar de quem está fora da Zona Franca de Manaus. Porque o distribuidor, o atacadista que está na Zona Franca de Manaus, ele vai vender com PIS e COFINS, tá? Integral. Tá? E essa pessoa, se decidir comprar de quem está fora, vai receber sem PIS e COFINS, sem CBS e sem IBS, tá? Vale ressaltar. Ainda que ele esteja comprando para seu consumo ou ativo imobilizado. Veja bem, nesse caso, o PL, ele inovou em cima do ICMS, porque na época do ICMS, até agora, esse incentivo para lá, ele só... A não incidência de IBS também? Não, eu estou chamando a atenção que a inovação do PL com relação à IBS, ela veio a trazer uma situação que não existia, que é o incentivo para venda para consumo e ativo, que o ICMS só tinha para industrialização e... Bens de capital, é isso? Bens de capital e bens de consumo, que agora não tem mais distinção. O ICMS era somente para quem comprava para vender na Zona Franca ou para industrializar na Zona Franca. A IBS não, ela tem esse dispositivo que ela abriu, ela não está mais restringindo. Então, para qualquer destinação dentro da Zona Franca de Manaus vai ter a alíquota zero da IBS, como da CBS. Então, é mais um fator... entendeu? Então, o varejista, ele vai ter uma concorrência desleal ali, porque aliás, o varejista vai ter uma concorrência, porque vai ter a tributação e quem comprar de fora não vai ter. Mas quem comprar para consumo, a PJ, tá? Esse vai ter uma concorrência desleal tremenda, porque ele vai ter as duas situações. O atacadista e o distribuidor do Amazonas, ele vai pagar os dois, IBS e CBS, tá? E quem comprar de fora não vai ter nenhum dos dois. Tá? Então, nós vamos estar utilizando o incentivo da Zona Franca para promover uma concorrência desleal para quem está situado na Zona Franca de Manaus. Então, isso é um ponto importantíssimo para se destacar, tá? Que nós estamos falando aqui. Tá? Um outro ponto que eu queria... O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que, com relação ao IPI, nós tivemos aí uma salvaguarda com as alíquotas zeradas para os produtos efetivamente produzidos na Zona Franca de Manaus. Aqui não se cansa de falar que o incentivo mais importante da Zona Franca é o IPI. Né? Então, por isso, foi protegido os produtos que são efetivamente produzidos na Zona Franca de Manaus. Porém, o comércio, ele não se atém apenas a essa lista de produtos. O comércio, ele atém a todos os produtos. Qualquer produto produzido ou não na Zona Franca de Manaus, e até mesmo no Brasil, ele passa pelo comércio. Você vai comprar um biscoito, por exemplo, que não é produzido na Zona Franca de Manaus, você vai comprar um calçado que não tem produção na Zona Franca de Manaus, ele não vai ter mais o IPI no Brasil inteiro, e nem para importar. Tá? E a venda na Zona Franca de Manaus, principalmente no varejo, que a margem é muito pequena, segundo um recente estudo do Márcio Holland e o professor José Maria Arruda, tá? A margem do varejo é diminuta, tá? É questão de 6, 7%. E nós vamos ter, só com a inclusão nessa transação do varejo na Zona Franca de Manaus, 8,9%, porque ele vai tirar de dentro a base do ICMS e vai colocar a CBS em cima. Agora, com relação quando nós estivermos falando de não termos mais a cobertura da proteção do IPI, essa questão vai ser mais relevante ainda. Se ela existisse simplesmente a imposição da CBS aqui na Zona Franca, lá na Zona Franca, nós teríamos uma condição realmente muito grave. Mas, sem a proteção do IPI, então isso se torna insustentável. Tá? Então, por isso, eu gostaria de passar para a nossa
proposta, que desculpa, eu troquei na hora de colocar, não sei se está aí, mas a nossa proposta se baseia em 2 pontos. Tá? Um com relação à CBS, tá? Que está se pedindo o tratamento isonômico que é dado para o contribuinte que está fora da Zona Franca quando vende para a Zona Franca. Ele vende com alíquota zero da CBS, tá? E mantém o crédito das operações antecedentes. Tá? Este tratamento nós queremos que seja passado para o contribuinte que se encontra na Zona Franca de Manaus. Ele teria ali um crédito, que seria um crédito presumido, mas igual ao da operação antecedente, tá? E ele não teria tributação na venda dentro da Zona Franca de Manaus das mercadorias nacionais para qualquer destinatário. Por que para qualquer destinatário? Ali está se baseando a equiparação à exportação, que isso que surgiu para todas as situações, inclusive daquele que está fora da Zona Franca para a Zona Franca de Manaus. A exportação, se nós vemos no artigo 8º do PL 68, tá? As operações de exportação são imunes não importando a quem. Então, não há essa distinção do destinatário, ser pessoa física ou jurídica. A exportação é imune, independente disto. Tá? E por isso, então, não há que se fazer, dentro da Zona Franca de Manaus, uma distinção. Tá? Então, seria este o primeiro pleito. E, por último, neste pleito, nós estaríamos salvaguardando, como todos do comércio estão fazendo, e expressamente, tá? A questão do IBS, tá? Baseado no parágrafo 5º do artigo 92b, que diz que, neste particular de crédito presumido, isenções, não se precisa tratar da mesma forma a CBS e a IBS. Então, portanto, nesse caso, a IBS seria salvaguardada para garantir a arrecadação do Estado em uma parte das operações promovidas naquela localidade. Tá? E, por último, com relação ao IPI, a falta da competitividade, do diferencial competitivo que a Zona Franca tinha com a isenção aqui e com a tributação fora, não mais existindo para os bens do comércio que não estão contemplados na lista da indústria, tá? Teria como uma compensação, tá? A questão da isenção da CBS e da IBS e do IBS na importação. Só na importação, que ela, na realidade, ela seria para que a Zona Franca realmente fosse uma Zona Franca, de fato, na questão dos produtos importados. Tá? Então, esses seriam os 2 pleitos que a CDL está trazendo aqui para a CCJ, e a gente agradece muito a atenção dos senhores, tá? E nos colocamos à disposição para esclarecer em maiores detalhes todas essas questões colocadas aqui. Muito obrigado. Eu agradeço a contribuição do doutor Hamilton Caminha e pediria que o doutor Hamilton enviasse aqui para a CCJ esses 2 pontos que não está na apresentação, que são as sugestões do CDL Amazonas. Tá? Eu passo a palavra ao senhor Milton Carlos Silva e Silva. São 2 Silva, para não deixar dúvida, né? Parte de pai e de mãe. É Silva ao quadrado. Exato. Assessor jurídico tributário da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, FEComércio, representando o Aderson Frota, meu amigo de muitos anos. Por favor. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde, senador Eduardo Braga. Em nome de quem eu cumprimento a todos que estão presentes aqui, compondo a mesa. Bom, como bem disse o meu colega Hamilton Caminha, a gente tem uma preocupação muito grande com relação aos impactos dessa reforma tributária, principalmente no comércio. O senhor mesmo, senador, disse logo no início da apresentação que é preciso trazer para o comércio os benefícios da Zona Franca de Manaus. E, realmente, quando a gente olha o PLP 68, basicamente o que se vê é que não existe benefício algum para o comércio, pelo contrário, você tem benefício para os comerciantes de fora, como bem explicou o Hamilton, e os comerciantes locais não terão benefício algum.
Então, assim, para não ser repetitivo e não entrar naquilo que o Hamilton já falou, que é basicamente também os nossos pleitos, né, da Federação do Comércio, com relação à igualdade do CBS, a alíquota zero para importação e também a equiparação da Zona Franca de Manaus com as áreas de livre comércio que tem nos outros estados, porque também isso está garantido pela Emenda Constitucional 132. Então, basicamente, quando a gente pode olhar aqui, o setor varejista do Estado do Amazonas, o setor varejista do Estado do Amazonas, ele está impactado aqui. Hoje nós temos 19,7 mil CNPJs abertos em Manaus. 70% dos CNPJs do Estado do Amazonas estão em Manaus, né, dentro da Zona Franca de Manaus. São 27,9 mil ao todo. Nós temos 219,8 mil trabalhadores diretos, entre formais, com 11% do PIB. Isso é o setor varejista, tá? Setor varejista. Com mais de 600 mil empregos diretos, tá? Não, isso é o varejo, tá? E nós temos 16 bilhões anuais de massa salarial, isso no setor varejista. Pode passar, por favor, o slide. Então, para a gente poder ter esses impactos, a gente pegou alguns parâmetros básicos. No caso, o PLP, como nem todos os benefícios foram transportados para o CBS e IBS. As operações internas do varejo, elas que são equiparadas à exportação, isso já é pacífico, todos os tribunais, principalmente no STJ, com um tema repetitivo. Então, assim, não existe mais discussão com o tema do PIS e COFINS. E a CBS, ela é, sim, uma contribuição, como o próprio nome diz, e ela está substituindo o PIS e COFINS. Portanto, ela também tem o regime jurídico das contribuições de PIS e COFINS, ou seja, nós temos a imunidade de PIS e COFINS no caso do comércio interno na Zona Franca de Manaus, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Pode voltar, por favor. Então, o artigo 92B, ele foi muito claro em dizer que vai se manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, de forma ampla e geral. O que ampla e geral significa? A gente tem que entender o que isso significa. Ampla e geral significa que todos os benefícios anteriores a maio de 2023, eles estão mantidos, eles devem ser mantidos, de forma geral, não importa qual setor. Então, o comércio ele tem que estar abarcado pelo PLP 68. Né? E hoje, do jeito que está, o que vai acontecer foi aquilo que já foi dito anteriormente. Vai ter, no primeiro dia, no dia 1, que for aprovado, judicialização. Por quê? Já está pacífico no Supremo Tribunal, no STJ, o tema do PIS e COFINS. E, se não adequarem para a CBS, vai ter judicialização. Não tem como fugir disso. O comércio do Amazonas ele vai judicializar. A estimativa desse ponto de tributação local do PIS e COFINS, ele já acarreta um aumento de 9,7% sobre o preço final do produto. Tá? Esse cálculo foi feito pelo economista Holland, que já considerou toda a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e para ajustar fora e por dentro, né, para quantificar toda a incompletude dos benefícios da Zona Franca. Então, 9,7% já vai ter de cara o aumento no preço. Então, a gente já sabe que, basicamente, 10% no dia seguinte, aumento de preço, 10% na Zona Franca de Manaus, no comércio interno. Né? Pode passar, por favor, o slide. Então, a gente nem que vai ser, com certeza, será repassado esse aumento de tributação para o contribuinte. Só que, dessa vez, o contribuinte ele vai enxergar. Ele vai enxergar, porque no IBS e CBS, como é por fora, vai estar lá o preço do produto, que antes ele pagava R$100, ok? Agora ele vai estar pagando 110 pelo mesmo produto. No dia seguinte, 110. Só que ele vai ver lá, o preço do produto é 80. Tributo 30. Vai estar especificado. Agora ele vai entender o que ele está pagando. Isso é importante, porque o contribuinte ele vai olhar e vai ver, eita, espera aí, o que é isso aqui? Estou pagando mais caro e estou vendo aqui o imposto. E ele vai ver o imposto. Então, vai ter uma revolta no dia seguinte. Porque vai aumentar o imposto e ele vai ver, opa, não é o empresário malvado que está dando imposto. Não, foi o governo que aumentou o imposto justamente porque não respeitou o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Né? Então, no dia seguinte, já vai ter revolta. Como eu disse, o emprego total é 219,8 mil postos de trabalho, entre formais, isso no varejo. E
a gente tem que entender que o varejo ele opera com uma margem muito pequena, ou seja, terá que readequar. Isso a gente está falando o quê? Reajuste de preço e demissões. É o que vai acontecer, porque a margem vai acabar com a margem. Então, você vai ter que demissão. E aí, por favor, pode passar o slide para mim, por favor? Só para a gente poder identificar os três... não, o anterior. O mercado de trabalho são basicamente 3 tipos de empregos que a gente tem. O emprego direto, que é criado pelo próprio setor, o indireto, que é gerado pelo setor varejista, como logística, tecnologia, o pessoal que entrega, e o emprego induzido, que é justamente da aumento de bens e serviços, né? Então, a gente tem esses 3 tipos de empregos que vão ser impactados, no geral, pela reforma tributária já no Day 1, no dia seguinte à implementação. Por favor, pode passar o slide para mim, por favor? Então, só para vocês terem uma noção aqui, esse é o impacto já que a gente pôde prever na Zona Franca de Manaus se a gente não atentar para os itens solicitados, como a adequação da CBS, a alíquota zero na importação do CBS e IBS. Então, a gente vai ter uma perda imediata de 63,9 mil postos de emprego, reduzindo 1,78 bilhão em salário, em massa salarial e tudo mais. Isso vai deixar de rodar na Zona Franca de Manaus, esse dinheiro. Ou seja, você vai ter, com redução de emprego, redução de renda, a gente vai ter menos comércio local, você vai ter menos arrecadação para o Estado, do Amazonas, então começa a impactar tudo. Aí você começa a entrar numa espiral de negatividade. E aí depois vai reduzindo ainda mais, até que morre a Zona Franca de Manaus. Justamente por quê? Porque hoje é melhor você comprar de fora. Do jeito que está o texto hoje, eu, comerciante do Estado do Amazonas, eu não vou comprar do meu fornecedor aqui, eu vou comprar de fora para cá. Não tem por que eu comprar e revender para cá. Eu compro do Estado de fora, eu compro de São Paulo, compro de Minas. Não vou comprar do Amazonas. Exatamente. Ou o que vai acontecer? Muita gente vai se mudar para Iranduba. E aí vende de lá para cá. O Porto Velho. Então, vai acontecer isso. Você vai ter... ou comércio eletrônico, que é o mais provável, que é o que vai acontecer. Então, assim, o comércio local, basicamente, o varejo morre. O varejo, se continuar desse jeito, o varejo morre. Então, é preocupante, não só porque não manteve os benefícios que estão, mas porque está prejudicando. Porque hoje o benefício, como bem explicou o Hamilton, ele está melhor para quem está fora para dentro. De quem está fora da Zona Franca de Manaus, enviando e vendendo mercadoria para quem está dentro da Zona Franca de Manaus. Quem está dentro não tem esse benefício. Então, assim, é realmente muito preocupante. E por isso que a Federação do Comércio, ela vem aqui ratificar o pedido que o Hamilton colocou aqui, para que a gente possa ter alíquota zero ou isenção da CBS nas vendas internas da Zona Franca de Manaus, né, para ter o crédito presumido do IBS no envio das mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus. A gente precisa, porque hoje é um benefício que já existe e a gente quer que mantenha. A alíquota zero do IBS e da CBS na importação. Afinal, área de livre comércio tem que ter a alíquota zero da importação para o varejo, até porque foi o que fez a Zona Franca de Manaus. Há muito tempo atrás, quando eu me mudei para a Zona Franca de Manaus, ou para Manaus, eu sou de Porto Velho, Rondônia. Meu pai, Hamilton Almeida, ele esteve em Manaus e o que bombava, né? o que realmente... Vivia o comércio da Zona Franca de Manaus. O comércio de importados. Todo mundo ia para a Zona Franca de Manaus para poder comprar os importados, porque era uma zona de livre comércio. Isso se perdeu. A gente não tem mais zona de livre comércio na Zona Franca de Manaus. Então, é isso que a gente tende, justamente porque esse foi o principal motivo da Zona Franca de Manaus ter surgido, né? E a equiparação da Zona Franca de Manaus com as áreas de livre comércio. Fazer um comentário, porque o que aconteceu, nós não mudamos a legislação em torno da Zona Franca
de lá para cá em relação aos importados. O que aconteceu, e me lembrava aqui o Fred, é que em um determinado momento, em um determinado governo, as barreiras contra os produtos importados acabaram. E aí a vantagem dos importados dentro da Zona Franca acabou deixando de existir. Exatamente. Então, porque senão quem está nos vendo vai dizer assim, não, mudaram e vocês perderam esse direito. Nós não perdemos esse direito. O que aconteceu foi que a vantagem comparativa que existia na Zona Franca comercial, ela desapareceu por terem diminuído as barreiras do comércio. Não reduziram as barreiras da indústria e por isso a indústria permaneceu. Senão a indústria tinha acabado. Exatamente. Então, assim, é preocupante para a Zona Franca de Manaus. A gente... Para poder isso, para ficar bem claro aqui, a Zona Franca de Manaus hoje, ela precisa realmente do comércio. Como bem disse o Hamilton, ela é responsável por mais de 50% da arrecadação do estado do Amazonas e futuramente, provavelmente, por 100% quase da arrecadação com a mudança da reforma tributária, já que vai agora ficar no destino, né? Então, quem consome que paga. Então, é o comércio interno que vai garantir todo o faturamento, basicamente, da Zona Franca de Manaus, já que, pela indústria, os bens produzidos na Zona Franca de Manaus, eles não ficam quase no Amazonas, eles vão embora, vão para o Brasil inteiro. Então, isso também é o que vai garantir a receita do Estado. Exatamente. Para não haver confusão também. Será exatamente o consumo do Amazonas que vai garantir a receita tanto do Estado quanto dos municípios. Diferentemente do que acontece hoje, que nós somos financiados principalmente pelo comércio e pela venda para fora da indústria. O Amazonas é um estado produtor e exportador, enquanto outros estados são consumidores e importadores. E a partir do momento em que já foi aprovada a reforma tributária, mas ela entrar em vigor, o estado do Amazonas vai perder essa receita. Vai perder essa receita e vai depender do comércio. E se a gente não olhar para o comércio local, o impacto vai ser muito maior do que as pessoas estão prevendo na receita interna do estado do Amazonas. Tá? Então, era isso que a gente gostaria de enfatizar aqui na Federação do Comércio, para que todo mundo fique atento com relação a isso e para que possa ser atendido esse pleito nosso de manter os benefícios da CBS para a venda interna no consumo interno da Zona Franca de Manaus. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao senhor Milton Carlos Silva e Silva pela apresentação, e na sua apresentação estão as propostas concretas de mudança no texto, o que é muito importante. Obrigado pela objetividade. Eu passo a palavra ao senhor José Jorge Nascimento, presidente executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, por 10 minutos, com tolerância de 5 minutos. Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela distinção. Antes da gente entrar no mérito, só para nivelar, para que talvez nem todo mundo nos conheça, me chamo Jorge Nascimento, presidente executivo da Eletros. E aqui, só para nivelar quem nós somos, a Eletros é a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, como o próprio nome está dizendo, fomos criados em 1994, completamos agora 30 anos de fundação neste ano. Temos 35 empresas associadas no Brasil todo. Nós somos uma entidade nacional, com empresas instaladas de norte a sul do país. Nossas empresas representam 3% do PIB da indústria brasileira. Nossa missão é colaborar, contribuir com o fortalecimento da indústria nacional. Representamos aí 97% dos produtos que os brasileiros consomem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos são ofertados e entregues pelas empresas associadas Eletros. E nós geramos aí, isso daí reflete 100 milhões. Esse ano nós tivemos um crescimento, devemos entregar 120 milhões de produtos em todos os lares brasileiros, representando aí 200 mil postos de trabalho. Pode seguir, por favor. Aí são as nossas empresas associadas, são as maiores e mais importantes empresas nacionais e multinacionais instaladas no Brasil,
que representam a força do setor eletroeletrônico e eletrodoméstico brasileiro, que é autossuficiente. O Brasil praticamente não importa muitos dos seus produtos devido à indústria nacional estabelecida no Brasil, muito forte de eletroeletrônico e eletrodoméstico. Pode seguir, por favor. Nós representamos 5 segmentos setoriais: linha de ar-condicionado, com 15 empresas, linha branca, que também contempla o ar-condicionado, mas nós separamos por toda uma política industrial específica e pela grandeza hoje do setor de ar-condicionado no Brasil. O Brasil é o segundo maior polo fabricante de ar-condicionado do mundo, ele só perde para a China. E ele só existe esse polo, todo ele é na Zona Franca de Manaus, na cidade de Manaus, devido ao escopo de atrativo de investimento, de bons negócios para a Zona Franca de Manaus. A linha marrom, temos ali a parte de áudio e vídeo também, toda a produção de televisor é feita na Zona Franca de Manaus, linha de portáteis com 13 empresas e linha de tecnologia da informação compõe, os bens de informática compõem aqui os segmentos industriais nacionais da Eletros. Pode seguir, por favor. E especificamente para a Zona Franca de Manaus, senador Eduardo Braga, nós temos aqui a linha de ar-condicionado. Hoje são 17 fabricantes de ar-condicionado, ali tem 15, mas a atualização é 17, com a possibilidade de chegar a mais 5 fabricantes até o ano que vem, ratificando o Brasil como o segundo maior centro produtor de ar-condicionado e todo ele na Zona Franca de Manaus, né? Nós temos aqui uma cadeia de componentes de 100 empresas, todas elas instaladas na Zona Franca de Manaus. O ar-condicionado hoje ele representa 8% do faturamento do polo industrial de Manaus, somente a produção de ar-condicionado, com geração de 15 mil empregos, e isso só é possível esse colchão de atrativo, de bons negócios, de porto seguro para o investidor, que a Zona Franca consegue competir com o chinês na produção de ar-condicionado devido a essa estrutura que foi estabelecida na Zona Franca de Manaus. Nós não temos similares nacionais, não tem concorrência fora do Amazonas, no Brasil, né, no restante do Brasil, para a produção de ar-condicionado. Linha branca, toda a produção de micro-ondas é feita na Zona Franca de Manaus, toda a produção de lavadora de louça do Brasil é feita na Zona Franca de Manaus. A linha marrom, todos os televisores fabricados no Brasil são fabricados na Zona Franca de Manaus. Ali há um crescimento, uma recuperação do setor de áudio, que sofre muito ataque do produto importado, e nós estamos conseguindo construir um novo ambiente para a produção de áudio que está crescendo muito no Brasil, e também ele com uma forte atenção ali na Zona Franca de Manaus. Linha de portáteis, temos as partes de uso pessoal, secador de cabelo e chapinha de cabelo, e na área de bem de informática, hoje, cerca de 45% dos bens de informática fabricados no Brasil são fabricados na Zona Franca de Manaus. 45%. Tá? A gente está falando de tablet, celular, computador, notebook, né? Relógios inteligentes, fones de ouvido inteligentes, todos eles são representados também pela Eletros no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Pode seguir, por favor. Aqui é um mapa que a gente sempre coloca, pode seguir, por favor, sobre como nós estamos no Brasil. Há uma particularidade muito grande em relação à Zona Franca de Manaus. A Eletros está instalada no Brasil com as suas associadas em 51 indústrias, em 28 municípios, de norte a sul. Estamos na casa de todos os brasileiros, porque todo mundo tem na sua casa um eletrodoméstico, e ele com certeza foi fabricado por um associado Eletros, seja ele na Zona Franca de Manaus ou nos outros estados, 9 estados do país, e temos um compromisso real com a preservação ambiental. Estudos já foi até dito nessa audiência pública, estudos pelo senador Eduardo Braga, estudos da Universidade Federal do Amazonas, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, atestam que 80% da economia do Amazonas é baseado no polo industrial de Manaus.
e que essa base econômica, essa matriz econômica faz com que a população não tenha que ir até a floresta para poder ter a sua subsistência. Então ela é responsável pela preservação ambiental como um efeito colateral que lá em 67 não se imaginava, mas que hoje é o grande patrimônio, o grande legado do modelo Zona Franca de Manaus. Se nós temos dentro da Zona Franca de Manaus o setor eletrônico responsável por cerca de 40% do faturamento do polo industrial, por cerca de 40% da geração de emprego do polo industrial é do setor eletrônico, nós temos o orgulho de dizer que o setor eletrônico tem compromisso real com a conservação da Zona Franca de Manaus. E não somente nós. A gente sabe também que toda a indústria que está instalada na Zona Franca de Manaus, ela tem esse compromisso. Mas aqui a gente faz o destaque para ratificar esse efeito colateral extremamente positivo que a Zona Franca de Manaus hoje tem para a preservação do maior patrimônio ambiental da humanidade, que é a Zona Franca de Manaus. Vou até retificar aqui com a fala do senador Eduardo Braga. Deixou de ser um efeito colateral para ser, de fato, um efeito extremamente positivo, real, que compõe o escopo da Zona Franca de Manaus. Pode seguir, por favor? E aqui, entrando no mérito da nossa discussão sobre a regulamentação da reforma tributária dentro do contexto da Zona Franca de Manaus. E aqui eu trago 5 pontos principais e inauguro ele com um ponto de atenção muito importante que diz respeito ao crédito presumido de IBS e CBS. O texto que veio da Câmara, ele traz 2 pontos de preocupação que já foi trazido pelos representantes de entidades que me antecederam, até do governo do Estado, dos consultores que me antecederam também. Que no que diz respeito aos 2/3 do valor calculado para aplicação, também dos percentuais que serão utilizados para o IBS. Nós entendemos, senador Eduardo Braga, que o pressuposto de manutenção da vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus numa regulamentação de reforma tributária, ela não é alcançada quando se estabelece esses 2/3 e esses créditos e esses percentuais para alguns produtos. Nós entendemos que, até podemos concordar, que nada mais deve ser dado à Zona Franca de Manaus nessa regulamentação. Mas nós atuamos com muita força que também não pode ter nada a menos. Nós não podemos ter perda de vantagem comparativa, sob o risco de nós termos um esvaziamento da região no que diz respeito a investimentos e a empregos e uma afronta direta à Constituição que garante essa manutenção das vantagens comparativas. Então, é importante que a gente reveja no texto, que esta casa, que o Senado Federal possa rever esse texto numa recomposição de manutenção das vantagens comparativas. Sobre esses percentuais, não ficou claro para nós qual foi o critério estabelecido, porque nós temos aqui empresas que hoje têm um crédito de 100% e que com esse texto cai para 55%. Fazendo com que o produto importado ele seja muito mais competitivo do que o produto fabricado no Brasil. E o investidor, naturalmente, ele vai olhar, vai fazer a opção de importar esse produto do que fabricar no Brasil. Há uma perda de competitividade para a Zona Franca de Manaus, mas há uma perda para a indústria nacional brasileira. Seja nas indústrias que estão em Manaus estabelecidas, que talvez tenham a opção de sair do Brasil, porque nenhuma empresa sai de Manaus para ir para outro estado. Se estão no Brasil e estão em Manaus, é porque o único local do Brasil que tem condições de competir com o produto importado é a Zona Franca de Manaus. Ele pode muito bem se instalar na Argentina, ele pode muito bem se instalar no Uruguai, no Paraguai, ou esse investidor atender o mercado brasileiro da Índia, da China, do México, do Vietnã, que são as nossas grandes ameaças. Então, o que nós entendemos que deve ser ajustado nisso daqui é não olhando somente para Manaus, não olhando somente para o Amazonas, mas numa visão nacional. Nós temos cadeia de componentes estabelecidas em Manaus, mas nós compramos também muitos insumos de outros estados.
Só a relação com o Estado de São Paulo é da ordem de 11 bilhões de reais, segundo dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, nós precisamos estar atentos a essa revisão para que nós não tenhamos um prejuízo à indústria brasileira. E numa visão míope de algumas pessoas entendendo que é só um prejuízo para a Zona Franca de Manaus. Seguindo aí, qual é a nossa proposta, então, diante disso? É o próximo slide. A nossa proposta é seguir com o que temos hoje sem perdas, seguindo o que todo mundo está dizendo. Nada mais para a Zona Franca, mas também nada menos. É injusto com aqueles que acreditaram nas regras estabelecidas, que fizeram investimentos bilionários em dólar no polo industrial de Manaus, e é injusto principalmente com os 120 mil empregos de forma direta do polo industrial e os 500 mil de forma direta e indireta. É ingratidão e deslealdade no nosso entendimento se houver qualquer tipo de dano, né? E o que a gente apresenta como proposta? Primeiro, a exclusão desses 2 textos que prejudicam os negócios. Foi alguém que me antecedeu aqui, acho que foi o doutor Tomás Nogueira, que fez esse alerta, e também o presidente Marcos Bento da Blacico também trouxe esse ponto de atenção. E a questão desses percentuais estabelecidos. Os percentuais aplicados devem seguir, por exemplo, como proposta que nós trazemos, e já apresentamos às assessorias da bancada do Amazonas, o que a lei estadual hoje estabelece, tem como regra desde 2003. E aí eu faço um registro, é a Lei 2826, com todas as suas avaliações e modernizações, mas que foi estabelecida quando o senador Eduardo Braga era governador do Amazonas e com uma visão extremamente estratégica de longo prazo, entendendo qual é a necessidade de previsibilidade e segurança jurídica do investidor, estabeleceu as regras ali. E essas regras até hoje funcionam. E são essas regras que causam o equilíbrio de investimentos dentro da Zona Franca e fora da Zona Franca de Manaus. E essas regras, infelizmente, nesse texto, elas foram desconstruídas. Quando produtos que hoje já têm crédito de 100%, com essa redução, cai para 55%. E isso, no nosso entendimento, ele afugenta o investimento, ele cria um risco muito grande de desemprego e ele subverte o que temos como proposta de reforma tributária para a Zona Franca de Manaus, que é a manutenção dos seus incentivos, das suas vantagens comparativas. Então, o que a gente pede é que haja a utilização dos 100% de crédito, seguindo a legislação do Amazonas, do Estado do Amazonas, que mantém 100% de crédito porque se tem hoje. Ou seja, 55% para bens de consumo final, 75% como já tem para bens de capital, 90,25% como já tem hoje para bens intermediários e 100% com que a legislação até hoje apresenta como adequado. Esse é o nosso entendimento, porque isso, na nossa visão, garantirá, senador Eduardo e demais colegas presentes aqui, senhores senadores, senhoras senadoras, a previsão jurídica, a previsibilidade e segurança jurídica. Qualquer mexida nisso daí, até mesmo com uma condicionante prévia de avaliação, ela é danosa, ela afugenta, ela cria insegurança naquele que investe bilhões de reais e gera milhares de empregos. Isso é muito ruim para a indústria brasileira. Não é somente para a indústria manauara ou para a indústria amazonense. Que fique muito claro isso. Nenhuma empresa sairá de Manaus para se instalar em outro estado. Ela sairá de Manaus para se instalar em outro país. Nós estaremos, quiçá ela fosse para um outro estado, olhando numa visão de pacto federativo, menos mal. São empregos gerados dentro do próprio Brasil. Mas com essa realidade de fuga de investimento para outros países, qual é o ganho para a nação brasileira exportarmos negócios, exportarmos empregos e importarmos produtos que hoje nós fabricamos? Então, esse é o apelo que a Eletros traz, num ponto de reflexão, para que a gente tenha muita atenção na necessidade de manutenção das vantagens comparativas com o que se tem hoje, sem qualquer tipo de alteração, sob o risco de perdermos a Lei 2826 de 2003. 2826 e tem as suas atualizações, né? Mas ela é a base matriz que foi criada em 2003, ainda no governo do atual senador Eduardo Braga. Então, os outros pontos, já indo para o final, pode passar, por favor, ele traz 3 pontos de atenção
que é o prazo de compensação de créditos. Nós trouxemos na audiência pública que o Senado promoveu também ainda no grupo de trabalho, a proposta que é trazida que o direito de utilização de créditos ele seja de 180 dias. Nós entendemos que isso é extremamente, é muito pouco. A gente entende que deva seguir o que acontece com todas as utilizações de créditos ou de utilização de benefícios no país no horizonte de 5 anos, mas 180 dias, infelizmente, nós entendemos isso como muito pouco. Isso deve trazer algum tipo de dor de cabeça, principalmente no início, quando essa nova lógica de reforma tributária, ela será implementada. Então, a gente entende que não deve ser 180 dias, deve ser um prazo maior, onde sugerimos 5 anos. As compras governamentais é um ponto de atenção porque a grande vantagem da Zona Franca de Manaus com a regulamentação da reforma tributária é a utilização do crédito presumido. Os negócios na Zona Franca de Manaus se tornam viáveis principalmente pelo crédito presumido. Nós temos outros atrativos. Quando a gente não garante a visibilidade, a utilização do crédito presumido para os negócios da Zona Franca, nós corremos o risco de termos algum tipo de desconforto. E é por isso que a gente pede, tanto para compras governamentais, quanto para o split payment, que fique muito claro, tanto na legislação, quanto no sistema que for utilizado, a visibilidade e manutenção do crédito presumido. Sem isso daí, a gente tem um risco muito grande de não ter a vantagem comparativa garantida por conta dessa ausência e não clareza da utilização do crédito presumido. Senador Eduardo Braga, todos que estão nos assistindo, demais senadoras, senadores, era isso que a gente, que Eletros, tinha para trazer. Senador, muito obrigado. Eu gostaria até o Tomás Nogueira trouxe uma proposta, trouxe uns cálculos, eu acho que era importante, se for possível, compartilhar isso conosco, da gente entender, até mesmo o senhor explicar em detalhes esses pontos, muito alinhado com o que a gente entende como necessário. É importante que a gente traga também essa manutenção da equalização dos 100% de crédito para todos os produtos, como é hoje, nada mais, mas também nada menos, né? E a gente entende que, feitos esses ajustes, a Zona Franca de Manaus, a indústria brasileira, ela se fortalece nessa regulamentação. Todo o trabalho idealizado e construído pelo Bernardo Api e toda a sua equipe, ela consegue ter êxito e efetividade, no nosso entendimento, quando esses pontos forem equalizados de toda forma. Então, senador Eduardo Braga, muito obrigado pela atenção. A Eletros agradece o convite e a gente tem muita confiança na bancada do Amazonas e no Congresso Nacional para que a gente possa fortalecer a indústria nacional. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço a apresentação do senhor José Jorge Nascimento, presidente executivo da Eletros, e com a apresentação da Eletros, nós encerramos a apresentação desses painéis, mas eu gostaria de fazer alguns destaques antes de encerrar. O primeiro de todos é, sem dúvida nenhuma, a questão do comércio. Como foi apresentado aqui, o comércio é gerador de quase 300 mil empregos diretos no estado do Amazonas e na Zona Franca de Manaus. Como foi mostrado aqui, na questão dos varejistas, representa 70% dos CNPJs da cidade. E como está demonstrado, a regulamentação privilegia a venda de fora para dentro da Zona Franca de Manaus, e isso, sem dúvida nenhuma, merecerá uma reflexão, não apenas do relator, mas eu tenho certeza do próprio governo. Afinal de contas, nós sabemos que o presidente Lula, ao longo dos últimos anos, tem sido o grande avalista da Zona Franca de Manaus e comprometido com a Zona Franca de Manaus. Nós só temos a Zona Franca até 2073 por causa deste compromisso. Caso contrário, a Zona Franca teria terminado em 2013. Foi com o presidente Lula que eu, quando era governador,
consegui, com o apoio do Congresso Nacional, prorrogar por 10 anos a Zona Franca para 2023. E aí, como senador da República, com o apoio do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, foi que nós conseguimos aprovar a prorrogação da Zona Franca por 50 anos, garantindo a Zona Franca até 2073. Ora, não adianta em nada garantir a Zona Franca na Constituição até 2073 se nós acabarmos com a vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus. Isso significa o fim da Zona Franca. E não é esse, tenho certeza, tenho convicção, o compromisso do presidente Lula. E não é esse o compromisso do Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional, com o apoio do presidente Lula, que prorrogou a Zona Franca até 2073, como o principal modelo e o principal projeto de conservação e preservação da floresta amazônica. Esta é a razão da prorrogação da Zona Franca. Se a razão da criação da Zona Franca em 1967 era para fazer substituição dos importados, a razão da prorrogação da Zona Franca, que muitas vezes o povo amazonense esquece, porque o que é ganho vira história do passado, mas sem a Zona Franca nós estaríamos vivendo uma devastação na floresta e uma devastação dos empregos e da economia do estado do Amazonas. Portanto, a questão do comércio precisará ser reanalisada pelo Congresso, precisará ser reanalisada pelo Ministério da Fazenda, que é parte do governo do presidente Lula. Eu tenho absoluta convicção e confiança que o ministro Fernando Haddad e o Bernardo Api, que aqui está, terão a sensibilidade para analisar os pleitos apresentados pelo comércio. Com relação à indústria, eu gostaria de dizer, Jorginho, que é preciso apresentar os números. Não basta que a gente defenda o fim dos 2/3 e a transformação dos 2/3 em 100% do crédito presumido. É preciso que a gente mostre em números o que significa, em perda de vantagem comparativa, o estabelecimento dos 2/3. E aqui, o único que apresentou esses números foi o doutor Tomás, que apresentou uma tabela com a perda de vantagem comparativa. Isso serve para o governo do Estado apresentar para nós, isto serve para a Eletros apresentar para nós, isto serve para a Braciclo apresentar para nós, isto serve para a Federação da Indústria e para o Centro da Indústria. Não basta convencer o relator, é preciso convencer o relator, convencer o Senado Federal, convencer o Congresso Nacional e convencer o Ministério da Fazenda e o governo do presidente Lula de que com 2/3 nós perdemos a vantagem comparativa. E isso precisa ser mostrado em números. A segunda questão que eu quero aqui destacar é, em 1 minuto, contar a razão da Lei 20.026 de 2003. Era para que nós pudéssemos, finalmente, completar o arranjo produtivo da Zona Franca, trazendo as indústrias de componentes para dentro da Zona Franca, que, lamentavelmente, até 2003 não era a realidade da Zona Franca. Nós éramos importadores plenos de componentes, seja do exterior, seja do estado de São Paulo. Se hoje nós temos uma equivalência entre a fabricação de componentes na Zona Franca e a importação de componentes de São Paulo ou de outros estados para a Zona Franca, gerando, portanto, empregos
adicionais na Zona Franca, é porque esta lei incentivou a indústria de componentes. E este incentivo à indústria de componentes não pode ser desprezado ou ignorado na regulamentação da emenda 132. Outra questão. Em 2003, a indústria de ar-condicionado, seja de gaveta, seja split, estava desaparecendo do Brasil. O Armando, que está aqui sentado, na época, representava um dos maiores fabricantes de ar-condicionado do mundo e sabe, e é testemunha exatamente disso. Nós estávamos perdendo a indústria de ar-condicionado. Não a Zona Franca, o Brasil estava perdendo a indústria de ar-condicionado. E, graças ao apoio do presidente Lula, com alteração, inclusive, do PPB da época, sem a alteração do PPB, de nada adiantaria a Lei 28.026, e o PPB é do domínio do governo federal, é do domínio do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Indústria e Comércio, e do Ministério da Fazenda, e do Planejamento. Portanto, esses ministérios são majoritários na decisão do PPB. Se não houvesse a mudança desse PPB, não teria havido, portanto, a constituição de um polo de produção de ar-condicionados que hoje gera, segundo informações da Eletro, gera 18 mil ocupações de emprego na Zona Franca de Manaus. E é hoje o segundo polo do mundo de ar-condicionados, graças a essa vontade política que aconteceu por parte do presidente Lula e por parte do governo do estado do Amazonas em 2003. Eu acho que esta história precisa ser contada para que os mais jovens ou aqueles que chegaram no Amazonas saibam o que nos trouxe até aqui e o que nos fez ser um polo tão importante para a conservação da floresta, para a geração de emprego, de renda e de tributos para financiar não apenas o estado do Amazonas. O Amazonas é o maior contribuinte de impostos federais da Amazônia. Nós arrecadamos mais impostos federais do que qualquer outro estado da Amazônia. Não é isso, doutor Nivaldo? Portanto, a Zona Franca, ela não é apenas arrecadadora de impostos para o estado do Amazonas, para o município de Manaus e até mesmo para os municípios do interior de forma indireta, pela distribuição de ICMS e de recursos que o estado do Amazonas aporta no interior do estado do Amazonas. Ela é responsável pela principal arrecadação dos impostos federais na Amazônia brasileira e preserva a maior floresta em pé da Amazônia brasileira, que é a floresta do estado do Amazonas. Portanto, nós não podemos perder essas perspectivas, sob pena de nós termos graves e sérios problemas de emprego, portanto, sociais e ambientais, e também de financiamento dos estados, seja União, seja Estado, seja município. Dito isso, eu agradeço a participação de todos que compuseram esta mesa, que encerra o debate sobre Zona Franca, pedindo que, por favor, ajudem com números, com tabelas comparativas, com análises comparativas, para que nós possamos sustentar o debate junto à Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, junto ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e junto ao governo do presidente Lula e do Congresso Nacional. Não esqueçam
que não basta fazer as modificações no Senado, é preciso fazer as eventuais modificações no Senado, ter o texto também apoiado e referendado pela Câmara dos Deputados e, finalmente, sancionado pelo presidente Lula, sob pena de aquelas modificações que forem feitas aqui possam ser ou modificadas voltando ao texto original pela Câmara dos Deputados ou até mesmo vetada pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula. Eu agradeço a todos, encerro esta etapa da nossa audiência pública e convido os senhores Rafael Inácio de Fraia Souza, secretário de Planejamento e Orçamento do Governo do Estado de Roraima, o senhor Marcelo Souza Pereira, ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, e hoje assessor parlamentar do Congresso Nacional. E aqui está seu currículo: doutor em sustentabilidade na Amazônia, mestre em desenvolvimento regional, especialista em gerência financeira e economista. Portanto, o senhor Marcelo está convidado também para compor a mesa. O senhor Bruno Peçanha Negres, membro do Conselho Estratégico e Logística do Espírito Santo, Recomex Espírito Santo, e do Grupo de Trabalho do Sindicato do Comércio, Exportação e Importação do Espírito Santo. Portanto, eu convido estes convidados e agradeço a participação dos nossos convidados. Muito obrigado. Obrigado, Silvio Silva. Vou mandar para o senhor todos os números que a gente vai fazer um cálculo. Por favor. Os nossos números também. Por favor. Os senhores convidados, por favor. Oi? Tá bom. Tudo bem? Como vai? Por favor, sente aqui. Bem, nós vamos... Ô, Armando. São 16 empresas hoje. Pois é, 16 empresas. Então, a Pi. Obrigado, amigo. Obrigado. Prometi ficar até o fim. Não, obrigado, viu? Foi importante, porque você viu... Eu estou muito preocupado com essa coisa do comércio, enfim. Vamos agora à segunda parte da nossa audiência. Vamos iniciar pelo secretário de Planejamento e Orçamento do Estado de Roraima, que participará de forma remota. Eu passo a palavra para o senhor Rafael Inácio de Fraia e Souza, por 10 minutos, com uma tolerância de 5 minutos. Com a palavra o senhor Rafael. Boa tarde, senador Eduardo Braga. Boa tarde, demais senadores presentes e componentes da mesa. Quero primeiro confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Estamos me ouvindo bem e lhe vendo também com clareza. Áudio e vídeo estão funcionando bem. Muito bem, obrigado, senador. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para participar de tão prestigiosa audiência pública. Agradecer ao senhor, senador Eduardo Braga, agradecer também ao senador Irã Gonçalves, com quem intermediou com o senhor a nossa participação. Para mim é uma honra participar, sou servidor da casa aí do Senado há 10 anos, trabalhei com o senhor na relatoria do PELUA, quando o senhor foi relator geral aí pela consultoria de orçamento, e hoje tenho a honra de estar exercendo o cargo de secretário de Orçamento e Planejamento aqui no estado de Roraima. Aqui na sala, estou com o Fábio Martinez, que é o secretário adjunto aqui da CEPLAN, e nós vamos usar juntos, aproveitar o fato de estarmos aqui em home office, vamos usar juntos esses 10 minutos. Bem, pelo andar aí da audiência, eu vou procurar ser o mais breve possível nas nossas colocações, e, primeiro de tudo e mais importante,
é que a gente consiga manter a equiparação de prazos e benefícios entre a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio. Sobretudo, no meu caso, as áreas de livre comércio aqui de Bonfim e de Boa Vista. As áreas de livre comércio, elas não existem separadamente da Zona Franca de Manaus. Elas existem como um ecossistema de negócios que foi pensado para que o comércio dessas áreas trabalhasse em conjunto com aquilo que a indústria da Zona Franca de Manaus produzisse. Então, a nosso ver, é mais correto e mais justo que o prazo estabelecido tanto para as áreas de livre comércio como para a Zona Franca de Manaus seja estabelecido no mesmo período, 2073 no caso, e não em 2050, como hoje remanesce no relatório do PLP 68. Até porque, veja, é importante salientar o seguinte: o senhor conhece bem também a realidade aqui da região norte e do extremo norte do Brasil. O Estado é um Estado novo, o Estado acabou de completar 36 anos. Ele começa a experimentar um crescimento mais robusto, uma diminuição da dependência do dinheiro que provém da administração pública e das transferências. Começamos a ter uma iniciativa privada mais forte e, então, nesse momento, nada mais justo que consigamos manter as áreas de livre comércio com os mesmos benefícios que a Zona Franca de Manaus. Até porque a gente percebe que a Zona Franca conseguiu alcançar aquilo que um benefício fiscal, de fato, busca na teoria. Um benefício fiscal, ele busca dar igualdade de competição para aqueles que, de uma forma ou de outra, não têm a igualdade de competição garantida a priori. Então, a Zona Franca de Manaus, ela foi importante e tem sido importante para o desenvolvimento de Manaus, do Amazonas, como também a gente espera que as áreas de livre comércio consigam, de fato, alcançar o que a Zona Franca já alcançou. E se nós reduzirmos essa vigência do prazo, isso pode causar certa insegurança para aqueles que aqui querem investir. Nós já estamos longe dos centros, nós já estamos afastados, hoje ainda, fora do Sistema Nacional de Eletricidade. Estamos aí com uma previsão bem razoável de que o ano que vem a gente esteja integrado, mas ainda estamos fora. Então, quando a gente tiver, que a gente vai conseguir dar esse impulso. Então, a manutenção e por um prazo mais elástico vai fazer com que o nosso Estado realmente consiga o desenvolvimento que um benefício fiscal busca alcançar. Então, como a gente ainda está numa fase anterior à Zona Franca de Manaus, nada mais justo que a gente tenha os prazos equiparados. Também vale a pena a gente colocar alguns pontos que carecem de adequação, inclusive eles estão abordados aí nas diversas emendas realizadas pelos senadores do nosso estado, sobretudo as emendas do senador Irã, que é ampliar para os processos produtivos de matéria-prima de origem regional, não somente as atividades de industrialização. A questão da contrapartida já foi colocada pelos senhores que já me antecederam, e também garantir que a abrangência dos benefícios que as áreas de livre comércio terão estendidas também sejam abarcadas pelas empresas que vierem a ser instaladas no ecossistema de livre comércio. Outra questão importante também que vale a pena destacar, que também já foi destacado por um dos palestrantes que me antecedeu,
é justamente ampliar o prazo de 6 meses previsto no PLPRE para um prazo de 30 meses, porque esse seria o prazo para a utilização dos créditos. E esse é um prazo que já é normalmente utilizado para a Receita, pela Receita Federal, quando em litígio fiscal. Então, assim, o que a gente entende que poderia garantir ao nosso Estado e às outras áreas de livre comércio, que também estão em outros estados, que também teriam esse mesmo benefício ampliado e igualado ao benefício da Zona Franca, são esses os principais pontos. O que, então, eu quero destacar, antes de passar a palavra para o Fábio, é que não faz sentido pensarmos a área de livre comércio separadamente à Zona Franca. Tudo que for, então, como também foi antecipado por mim, nada mais e nada menos. Da mesma forma que nada mais e nada menos para a Zona Franca, também que seja assim para as áreas de livre comércio, que elas acompanhem todos os benefícios e prazos da Zona Franca, pois elas são parte integrante desse ecossistema. Com isso, eu passo a palavra para o Fábio para ele concluir a nossa fala e a nossa participação nessa audiência pública. Já agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui ao lado de tão prestigiosas autoridades e dos senadores aqui presentes. Boa tarde, senador. Boa tarde, ouvintes. O que o secretário Rafael Fraia falou é de suma importância aqui para o estado de Roraima, não só o estado de Roraima, mas toda a Amazônia Ocidental, principalmente aqueles estados periféricos, como o estado do Amazonas, o Amapá, o Acre, Rondônia, que acabaram recebendo a extensão desses benefícios da Zona Franca de Manaus através das ALCs. Eu fiz um estudo recentemente em relação ao impacto aqui na nossa economia. A gente consegue verificar a elevação do comércio, da geração de emprego, justamente depois do advento da LC. É bom destacar que Roraima é ladeado por cidades gêmeas que acabam pegando boa parte do nosso consumo. Se não fosse a criação da LC aqui, os comerciantes locais iriam concorrer contra empresas que ficam na Venezuela, em Santa Helena, contra empresas que ficam em Letem, o país vizinho aqui, a Guiana, que tem zonas livres de impostos nas suas fronteiras. Consequentemente, a gente perdia essa geração de riqueza não para outros estados, como o caso do Amazonas, que está mais distante, mas sim para outros países. Ou seja, aquele recurso que deveria estar no Brasil, gerando emprego e renda, ele acabava saindo, colaborando muito no que já foi apresentado aqui. Essa questão da equiparação das diferenças que temos que ter aqui na LC e na ZPE se deve muito porque essas empresas elas não vão sair do estado do Amazonas, do estado do Roraima, da região amazônica, para outros estados do país. Eles vão sair para outros países, vai para a China ou para qualquer outro lugar, e essas mercadorias não vão ser mais produzidas aqui, a gente vai comprar mercadorias de fora. Então, é necessário a manutenção, o prorrogamento das LCs, juntamente com a Zona Franca de Manaus, para que a gente consiga manter esse diferencial. A gente sabe que vivemos num local isolado e necessitamos desses auxílios que já constitucionalmente assegurados para que a gente consiga desenvolver e, principalmente, manter a floresta amazônica em pé. Não é à toa que a maior parte dos estados da Amazônia Ocidental tem mais de 90% das suas florestas preservadas. Aqui no estado de Roraima temos 95%. Então, é importante esses benefícios da LC e da Zona Franca de Manaus para que a gente consiga manter a floresta em pé, mas dando qualidade de vida para o povo aqui de Roraima e o povo da região norte. Ótimo. E então, agora, só para concluir, depois da excelente fala também do Fábio, a questão da ZPE, que também está dentro aí da audiência. A ZPE, ela está na competência municipal aqui no nosso estado, né? A lei ela ainda está em tramitação. Acredito que a própria tramitação desse PLP pode trazer aí alguma movimentação para que a gente consiga aqui no estado efetivamente regulamentar essa zona de processamento de exportações que já tá há um tempo ainda tramitando.
mas garantindo o prazo, igual prazo da Zona Franca de Manaus, acredito que é um incentivo ainda maior para que a ZPE realmente se efetive nos próximos meses, no ano que vem. Bem, então, assim concluímos a nossa fala e mais uma vez agradecemos a possibilidade de participar pelo Estado e me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento que venha a existir. Muito obrigado. Agradecendo ao senhor Rafael Inácio de Fraia e Souza, e agradecendo duas vezes, porque ele foi meu assessor quando eu fui relator geral do orçamento, que também não foi uma tarefa das mais fáceis, mas era o primeiro orçamento, Marcelo, tetado pela a lei de gastos públicos. Portanto, não foi um desafio fácil. Eu passo a palavra agora ao senhor Marcelo Souza, ex-superintendente da SUFRAMA, e eu não vou ler de novo o currículo dele, né? Então, com a palavra, o Marcelo Pereira. Senador Eduardo, muito obrigado, me sinto honrado aqui. Hoje represento a assessoria parlamentar lá na Câmara, hoje estou lá com o deputado Saulo, e prestando também assessoria à sua equipe na relatoria da reforma tributária. E eu trouxe uma apresentação um pouco didática, mas ela vai ficar para a equipe, porque aqui traz algumas sugestões de texto que eu não vou abordar aqui, tá? Eu só vou trazer os principais pontos. Mas a principal importância dessa apresentação é que todos compreendam que a política de área de livre comércio ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca. Ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91. Então, pelo projeto de lei, está vigente aí até 31/12/2050. Eu acho que a configuração ficou um pouco bagunçada aí por causa da apresentação do computador. Mas o que eu quero trazer aqui para os senhores? Que dentro da área de comércio existe um tratamento tributário. E esse tratamento... Eles vão até quando? 2050. E um dos pleitos que o nosso debatedor, secretário, colocou agora há pouco é a extensão até 2073. Né? Mas eu não posso fazer isso por lei complementar. Sim. Tem que fazer por emenda constitucional. Só para esclarecer, a prorrogação de 2050 para 2073 precisa ser feita por emenda constitucional. Se quiser ter a mesma garantia constitucional da Zona Franca. E nós não podemos extrapolar o prazo estabelecido pelo mandamento constitucional em lei complementar, só para esclarecer. Certo. Então, o que a gente precisa entender aqui para a gente poder discutir as áreas de livre comércio, até com a equipe técnica, até com a CERT também, que está discutindo com a gente, é o que hoje está previsto para as áreas de livre comércio. Então, nós temos a redução a 0 de PIS e COFINS nas entradas nacionais. Então, o mesmo tratamento que é dado à Zona Franca é dado às áreas de livre comércio. No caso do PIS da COFINS, que será substituído pela CBS. Então, é o mesmo tratamento da Zona Franca. Isenção do ICMS e isenção do IPI. Por que eu coloquei isenção do IPI aí? O IPI ele está desaparecendo e o mesmo impacto que é causado na Zona Franca de Manaus, comércio Zona Franca, está sendo causado também no comércio das áreas de comércio. Então, isso é um gargalo que a gente precisa resolver aqui na relatoria. A emenda constitucional não prevê que o IPI seja mantido nas áreas? Não, para as áreas de livre comércio não. Não, só para os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Só para a área industrial. E só para a área industrial. Uma outra situação é na importação. Há a suspensão do imposto de importação. O imposto de importação não está na reforma tributária, é bom que se diga, mas existe o ICMS importação. Então, há um reflexo sobre a importação desses insumos nas áreas de livre comércio também. Como explica de novo? Quando entra qualquer produto importado, ele é isento alíquota zero do imposto de importação. Se ele for consumido dentro da área de comércio, não se paga o imposto de importação. Mas há um reflexo sobre esse produto, que é o ICMS importação.
Então, há um ICMS cobrado sobre importação. O IBS E aí vai ser o IBS, né? Que substitui pelo IBS. A suspensão do IPI também, e tudo isso será convertido em isenção nas áreas de livre comércio se for consumido internamente, se for remetido para a Amazônia Ocidental, mas a Amazônia Ocidental perdeu os incentivos na reforma tributária, tá? Mas as áreas de comércio continuam dentro da legislação ordinária dela, podendo remeter para a Amazônia Ocidental e remetido para a Zona Franca ou área de livre comércio, ou seja, circulação entre áreas de livre comércio e entre a Zona Franca não é tributado porque são zonas especiais de tributação. E isso a reforma tributária, o texto do PLP 668 não trouxe. Então a gente precisa... Mas a emenda 132 trouxe? Trouxe a área de livre comércio, então tem que manter. Então a área de livre comércio tem que ser mantida e aí é o mesmo princípio da neutralidade tributária. Tá? Pode passar. Pode passar tudo. Então, eu trago aqui uma divisão, bagunçou um pouco aqui por causa da apresentação, mas nós temos lapsos conceituais, ou seja, há alguns equívocos conceituais no texto do PLP, há a necessidade de revisão da área, e eu vou demonstrar agora para o senhor por que tem que revisar essa área, e aí não está na Constituição, está em lei ordinária, se está em lei ordinária, a lei complementar pode fazer, né? A questão da neutralidade, do princípio da neutralidade, em alguns pontos o princípio da neutralidade não está sendo obedecido para as áreas de livre comércio, até porque aconteceram os lapsos conceituais. Então, trazendo o conceito errado para dentro do dispositivo, claro que os erros serão redistribuídos em todo o texto. Tá? Existem aspectos organizacionais, existem necessidades de inclusões de texto, que aí eu também não vou discutir aqui, vai ser apresentado dentro do documento, que vai ficar com a relatoria, e alguns erros de remissões, que é uma contribuição que eu estou fazendo, porque o relatório vai ter que corrigir esses erros de remissões para devolver à Câmara. Isso no PLP. Né? Então, pode passar. Então, dentro desse processo, o primeiro lapso conceitual está aí no artigo 456.2, ele está exigindo o cumprimento de processo produtivo básico, né? Para as áreas de livre comércio. E a área de livre comércio não tem necessidade de cumprir PPB. Então, isso é o primeiro ponto que precisa ser corrigido. Porque se a gente criar PPB para a área de livre comércio, a gente está jogando a área de livre comércio dentro do GTPPB e eu acho que nem o GTPPB suportaria, né? Receber toda essa demanda. Próximo ponto, pode passar? Tá aí. E aí eu trago aí as motivações. Bagunçou muito a apresentação. Então, bagunçou muito. Então, essa é a questão. Mas dentro desse processo todo, senador, o que está acontecendo? A própria legislação que instituiu as áreas de livre comércio, ela delegou ao Conselho de Administração da SUFRAMA a definição da norma de preponderância de matéria-prima regional, que é a regra de industrialização na área de livre comércio. Então, já existe dentro da lei ordinária que criou cada área de livre comércio a delegação de competência para que o Conselho de Administração faça a definição dos critérios de preponderância e que não é o PPB. Então, já existe isso, 2 resoluções do Conselho de Administração da SUFRAMA e que dentro da Zona Franca, dentro do PLP, é o grande colegiado que vai aprovar os projetos e continua sendo o colegiado das áreas de livre comércio. Então, unifica nos 2 textos. Então, é a solução. Próximo ponto, pode passar. Há uma situação da lista negativa. Reproduziram no texto do PLP a lista negativa da Zona Franca para as áreas de livre comércio. E aí não condiz, são legislações diferentes e cada área de livre comércio tem uma lista negativa distinta, porque foram leis separadas. Então, qual é a proposta? Não utilizar a lista negativa da Zona Franca, porque vai prejudicar em muito as áreas de livre comércio, e pegar toda a lista negativa das áreas e criar uma lista unificada. Tá? Então, a gente traz também essa proposta. Pode passar os 2 próximos slides, que aí são só as motivações, tá bom? Bom, um outro ponto que é essencial para que o planejamento da área de livre comércio ela de fato se efetive é a revisão da área. A área de livre comércio, ao longo de 36 anos, senador, elas foram criadas e elas não surtiram os efeitos, porque muitas áreas de livre comércio, elas foram criadas numa área muito rarefeita, que era a mancha urbana daquele momento, em 1988, 1991. Então, dentro daquela mancha urbana, hoje são residências.
Nós temos em Guajará-Mirim, por exemplo, uma situação onde um lado da rua é incentivado, o outro lado da rua não é incentivado, de tão pequeno que é a área de livre comércio. Então, se a gente passar o próximo slide, queria passar o próximo slide, para vocês visualizarem ali, ó, Boa Vista, Bonfim, Macapá e Santana são as áreas de livre comércio mais jovens. Elas foram criadas com um espaço representando 75, 79, 99 e Santana 103% do seu território. Aí o senhor me pergunta, por que 103? É porque depois foi revisada a área pelo IBGE e aí a área da área de livre comércio foi fixada em lei. Então a área de livre comércio é maior do que a área do município. Então isso também precisa ser revisado. E do outro lado nós temos Tabatinga, Brasilepe, Tassolândia, Cruzeiro do Sul e Guajará-Mirim, que tem uma área diminuta, ou seja, é impossível desenvolver as atividades industriais ali dentro. Então aqui a ideia seria revisar essa área e trazer para a área do município para ficar parecido com as 3 áreas que foram criadas mais recentemente, tá bom? Pode passar. Princípio da neutralidade. Nós temos aqui uma situação dentro do PLP que só está sendo mantido a alíquota zero de IBS e CBS, reduzida a zero, nas operações originadas fora, mas bem industrializado de origem nacional. Mas nós temos um regulamento do GATT, né, que é o tratamento nacional da mercadoria, que dá o tratamento à mercadoria nacionalizada também. Então, isso tanto no comércio da Zona Franca quanto no comércio das áreas de comércio precisa ser revisado, porque há um acordo com o GATT. Então, a gente fere esse acordo do GATT se a gente não permitir a mercadoria nacionalizada também. Pode passar 2 vezes aí, que o outro slide é só motivações, tá bom? Em questão de aspectos organizacionais, o mesmo que está acontecendo na Zona Franca. Estão colocando dentro do PLP apenas 6 meses para poder utilizar o crédito. E aí o que é solicitado na área de livre comércio é o mesmo que está sendo solicitado na Zona Franca. O prazo decadencial de 5 anos. Que seja mantido o prazo decadencial para que se possa apropriar do crédito. Na Zona Franca só colocaram 6 meses também, na área de livre comércio. Se a gente mudar na Zona Franca, também tem que mudar na área de livre comércio por questão de isonomia. Podemos passar os próximos 2 pontos, tá? O parágrafo único, pode passar, tá? Próximo é as competências. As competências de acompanhamento do ingresso da mercadoria em cada área das secretarias de fazenda de cada estado e da SUFRAMA, que já tem sistemas operacionais específicos definidos. Então, nesse momento, o que se está pedindo tanto para a Zona Franca quanto para as áreas de livre comércio é que essas competências sejam mantidas, sob pena de a gente, de fato, sucatear as estruturas que já estão criadas em cada estado e município dentro desse acompanhamento de ingresso de mercadorias. Então, isso daí é algo bem operacional mesmo. Pode passar. 2 pontos, pode passar. Aqui está sendo solicitado, e alguns estados nos procuraram e trouxeram algumas contribuições, para permitir inclusões no texto. Então, uma das situações é a redução das alíquotas de IBS, alíquota de IBS dentro das áreas de livre comércio. Por quê? Porque dentro dessa situação, o que tem acontecido? O texto priorizou a indústria e relegou o comércio. O mesmo que aconteceu dentro da Zona Franca, aconteceu nas áreas de livre comércio. O IPI, ele era uma barreira, ele era um fator de competitividade. E para compensar a perda do IPI para todos os produtos que se consomem nas áreas de livre comércio, não foi criada nenhuma contrapartida dentro do PLP. Então, Quem substitui o IPI é o CBS, não é o IBS. Sim, isso mesmo, não foi criado. Então, dentro dessa situação, foram feitos 2 tipos de solicitação. Uma, que seria a redução do IBS, ou a questão da CBS no mesmo mecanismo na Zona Franca de Manaus, que é a segunda proposta de texto. Tá? Fazer com que a CBS também, nas circulações internas, nos ingressos, elas não sejam devidas, justamente para promover o comércio local. Ok? Pode passar os 2 pontos. Estou tentando cumprir o tempo. Esse é o mesmo ponto, é a segunda opção, que é a CBS, tá bom? Tá? E a outra situação é permitir a redução da IBS. Não, volta o texto anterior, que ele é o mais interessante de todos, o B. Pode o 43B, o B, o anterior. Senador, nós temos uma situação onde, pela forma como está sendo colocado no texto, as mercadorias que saem de uma área de livre comércio para outra, ou da Zona Franca para as áreas de livre comércio, ou das áreas de livre comércio para a Zona Franca, elas estão sendo tributadas.
Então, dentro do atual mecanismo, nós estamos transferindo uma mercadoria, comercializando entre uma zona incentivada para outra zona incentivada. Então, o ideal é que essas reduções, essas isenções e o tratamento tributário seja mantido. É o que está sendo pedido aí, tá? E aí, nessa questão, PIS e COFINS também não seria recolhido. Pode passar. Pode passar. Tá. E aí são algumas contribuições, são erros de remissão, tá? É apenas para fazer as contribuições, tá bom? Creio que depois poderia imprimir para ele, porque a configuração passou errada aí para o computador. Obrigado. Agradecendo ao Marcelo Pereira pela sua contribuição, eu passo a palavra para o último convidado do dia de hoje. Até a caneta já cansou aqui. O senhor Bruno Peçanha Negres, membro do Conselho Estratégico e Logístico do Espírito Santo e do Trabalho do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo. Boa tarde, senador. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Aproveito também para cumprimentar alguns amigos que eu tenho aqui na plenária, o Nivaldo, lá do Amazonas, o Tomás, que já esteve aqui. Assim como muitos, quando a gente tem um cabelo branco, a gente é ex, né? Não tem jeito, né? Fui ex-secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, fui ex-secretário executivo aqui do CONFAS durante muito tempo, ex-diretor de programas do então Ministério da Economia, e a gente vai passando por diversos nesse sentido. É a nossa experiência, né, de estar aqui ajudando. E também fui auditor fiscal do Espírito Santo e hoje estou ajudando esse conselho estratégico. Então, o porquê, assim, estamos falando da Zona Franca e um representante do Espírito Santo aqui falando para os senhores, né? O Sindicato Comércio, Exportação e Exportação do Espírito Santo, o Sindiex, tomou a iniciativa de criar um grupo de trabalho avaliando os impactos, assim como vocês estão avaliando aqui da Zona Franca, os impactos da reforma na economia do Espírito Santo, no presente, no futuro e durante a transição, como é que vai ser esse desembarque lá para 2032. Esse conselho é composto por pessoas conhecedoras do tema tributário, empresários da área da indústria, comércio, prestadores de serviços, advogados, contadores, membros da Secretaria da Fazenda, membros da Secretaria de Desenvolvimento, para, enfim, achar soluções para que a economia do Espírito Santo, hoje muito positiva, continue pujante como está. Então, esse é o nosso propósito, que a gente vem trabalhando com diversas frentes para ver como que a gente consegue passar esse período com esse novo modelo. Eu não posso deixar de comentar aqui um pouco da reforma, quando a gente vê aqui os diversos pontos colocados, mesmo que sejam específicos para a Zona Franca, nós sabemos que é um projeto amplo, grande, tem suas complexidades, o lado operacional não vai ser fácil, não vai ser simples. Quando você quer manter um modelo que a gente chama de sistema de débito e crédito, ele tem sua complexidade. E olha que existe uma pesquisa, muitas vezes, qual o imposto mais complexo, o ISS ou o ICMS. O ICMS ganha e ganha muito forte, né? E, na verdade, nós estamos trazendo o ISS para dentro do ICMS, em tese, chamado hoje o IBS. Pode ser que coisas que estejam muito pacificadas no ambiente do ISS, venha-se a ser levantado questões relevantes aí dentro do IBS hoje, né? Então, são algo que, assim, deixa a gente um pouco ansioso no tocante como que vai ser a operacionalidade desse novo imposto. Mas a nossa relação aqui com a Zona Franca, ele se reporta hoje a alguns protocolos de ICMS aprovado no ambiente da COTEP, no CONFAS, relativo a produtos industrializados na Zona Franca. Especificamente, a gente tem vários protocolos, mas eu só vou citar aqui o protocolo ICMS 23 de 2016, que foi firmado entre o Estado do Espírito Santo e o Estado de Amazonas, para que o Espírito Santo fosse um local onde produtos industrializados na Zona Franca pudessem ser depositados ou estocados nas empresas de logísticas que existem no Espírito Santo, que, aliás, é um setor muito grande dentro do Espírito Santo, com uma expertise muito grande, e, a partir dali, fosse distribuído de forma mais rápida, mais séria, os produtos que são adquiridos principalmente no eixo ali sul-sudeste, considerando a proximidade que existe hoje do Espírito Santo com esses estados consumidores.
e isso tem dado muito certo, né? As operações estão acontecendo com frequência e esse PLP 68 não contemplou isso. Então, aqui, o próprio senador Magno Malta já encaminhou a emenda de número 1676 ao PLP 68 para incluir a hipótese de suspensão do IBS e do IBS quando ocorrer esse tipo de operação com produtos industrializados, poder continuar indo lá para o Espírito Santo ou para qual outro estado que também oferece a mesma modalidade, e a partir dali, sim, todos os benefícios que estão fixados aqui para a Zona Franca seriam mantidos, mas a logística, a entrega muito mais rápido seria através, especialmente, do Espírito Santo. Todos os senhores sabem da Zona Franca qual é o tempo que leva um produto sair lá da Zona Franca e chegar principalmente em Rio, São Paulo. Muitas vezes é demorado. E essa experiência que tem acontecido no dia de hoje, eu acho que ela deve, essa é a nossa sugestão, permanecer, ser incluída dentro do PLP, para que ocorra essa suspensão, e com isso, mais um motivo para manter as condições hoje que já estão para a Zona Franca. Extinguir esse modelo pode vir a prejudicar e, quem sabe, até afetar diretamente a competitividade dos produtos industrializados na Zona Franca. Em resumo, é isso, né? O senador, o que a gente coloca é essa emenda do senador Magno Malta, com todas as justificativas que ele apresentou e que a gente gostaria que fosse acatada aqui nesse sentido. É isso. Muito obrigado. Eu queria lhe cumprimentar pela objetividade, em primeiro lugar, e economia do tempo. E eu queria dizer que, dito isso, e o Estado do Espírito Santo, além de ser um belo Estado e muito bem administrado nos últimos anos, ainda tem o Ricardo Ferraço, que é meu amigo, foi meu colega senador durante 8 anos, vice-governador e provavelmente futuro governador do Estado do Espírito Santo. Portanto, aqui as minhas homenagens ao Espírito Santo, porque é um dos estados bem administrados nos últimos anos no nosso país, e isso tem sido demonstrado pelo crescimento do PIB do Estado do Espírito Santo. Bem, eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram nesse debate sobre Zona Franca e sobre áreas de livre comércio. Creio que as propostas sobre a área de livre comércio foram colocadas. O Marcelo colocou aqui com muita clareza as propostas possíveis sobre a área de livre comércio. Algumas delas serão, acho que, viabilizadas, outras acho que nós teremos muitas dificuldades para fazer, algumas até de caráter técnico, por se tratar de questões constitucionais, e nós estamos tratando de lei complementar, mas eu tenho todo o carinho, toda a responsabilidade, todo o respeito em relação às áreas de livre comércio, já demonstradas no passado e também quando da aprovação da emenda constitucional 132, que foi a emenda que estabeleceu a reforma tributária na Constituição brasileira e que abriu as portas para que as leis complementares pudessem acontecer. Agradecendo a todos, eu declaro encerrada esta audiência pública, tendo às 14h30 nova audiência pública sobre o Simples Nacional. Portanto, às 14h30 estaremos de volta a exatamente 35 minutos para começarmos a nova audiência pública sobre o Simples Nacional, e nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 convidados, portanto, teremos mais
Com certeza, 90 minutos de apresentações. Muito obrigado a todos e até a próxima audiência pública às 14h30. Obrigado, senador. Evitar que novas fatalidades similares se repitam. Como os acontecimentos de 8 de janeiro e suas consequências prisões impactaram a percepção pública, de saber a opinião pública, o que ela pensa sobre isso, né? Sobre a questão de segurança e questão de injustiça. Será que a população concorda com o Supremo Tribunal Federal? Existe já alguma pesquisa, algum levantamento sobre isso? A população brasileira sente-se mais segura com essas prisões? Será que o cidadão está se sentindo mais seguro com essas prisões do dia 8? Isso precisa ser avaliado, né? Há dados confiáveis de pesquisas amostrais sobre a percepção de justiça por parte do povo brasileiro acerca dessas prisões? Precisamos patrocinar isso, a comissão pode fazer isso, né? Como as autoridades têm se comunicado com os familiares e com a população em geral acerca dessas prisões e das condições de saúde e bem-estar dos presos de 8 de janeiro? Como podemos aumentar a transferência, ou como podemos aumentar a transparência nessa comunicação e fazer com que a população tenha mais confiança em nosso sistema de segurança pública? Então, essas perguntas, Geraldo, visam aprofundar o debate sobre a justiça e também a proporcionalidade das prisões do dia 8 de janeiro, além de elucidar quão grave é a situação desses brasileiros, buscando responsabilidade por ilícitos, se houver e há, e propondo o fortalecimento do compromisso do Senado Federal com a justiça e com os direitos humanos. Então, essa audiência, além de tudo que foi falado aqui, a gente precisa de respostas, né? Então, eu deixo aqui esses questionamentos para que a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal possa ter essa resposta, promover essas pesquisas, inclusive, porque eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que a população se sente cada vez mais insegura com relação a tudo isso. Antes do senhor encerrar, pergunto aqui à nossa sempre muito competente comissão, a equipe que faz parte da comissão, o nosso coordenador. Existe a possibilidade dessa questão das pesquisas citadas pelo senador Exalci, de a gente fazer um requerimento, a ideia foi dele, faz, para a gente votar numa próxima sessão deliberativa para que se faça essas pesquisas? Pode? Olha aí. Está dizendo que é possível. E eu acho super justo e tem tudo a ver com essa comissão. Acredito que os colegas, o próprio presidente Petecão não vai se opor, e os colegas também. E a gente poderia fazer numa próxima sessão, pedir ao presidente para incluir na pauta esse requerimento do senhor, que parabenizo, para que a gente possa ter essas pesquisas, que é muito importante, e essas perguntas serem encaminhadas aí para as autoridades, a própria Comissão de Segurança encaminhando para as autoridades, inclusive autoridades faltosas. Sim. Faltosas, né? Aqui. problemática na semana passada, explodiu esse foco. A pergunta do... Como é seu nome? O Roberto está ali participando. Você faz parte de alguma associação? Eu sou a voluntária das FAV. Tá. Perfeito. Então ele faz uma pergunta se é possível que a Comissão de Segurança Pública coloque designe algum técnico. Ela não tem esse tipo de previsão aqui. O que temos são funcionários de carreira aqui da secretaria, da mesa. Pelo que eu entendo, não se teria como fazer isso nessa perícia, não é isso? Que vai acontecer para acompanhar o último fato. Isso aí, isso é algo que a gente pode fazer. Como é seu nome? Roberto. Isso é algo que a gente poderia fazer num requerimento, né? Eu acho que só tem uma maneira de fazer um requerimento para a comissão. Vai ter audiência na próxima semana de novo. Tentar ver com o presidente colocar extra pauta
né, esse requerimento. Eu até vou fazer essa sua sugestão. O Zalci, acredito que vai encaminhar essa da pesquisa e eu faria essa da perícia, ver se existe possibilidade. Já estou autorizando aqui a nossa equipe do gabinete para fazer um requerimento nesse sentido. Lembrando que daqui a pouco, quando a gente terminar de ouvir os parlamentares, tem agora apenas o sargento, o nosso querido deputado Sargento Gonçalves, do meu vizinho estado querido do Rio Grande do Norte. E claro que o senador Zalci ainda vai concluir, ainda vai continuar a fazer uso da palavra, mas a gente vai ouvir aqui. Quem quiser se inscrever para falar, é uma audiência pública. Então eu espero, já tem os nomes aqui, já tem 2 nomes aqui. É o Roberto Posati e Tiago Estrela, né? Quem quiser, doutor Otacílio também está querendo colocar o nome. Eu vou passar aqui para a comissão. Quem quiser se inscrever, é só pedir à comissão vir aqui, dizer que instituição representa, ou se é um cidadão, não tem problema. Tá? Se não tiver ligado a uma associação, a gente está aqui para ouvir. A audiência pública é para isso, de forma democrática, né? Então, senador Zalci, peço desculpa por ter interrompido. Sem problema. Só para encerrar, né, eu vou deixar aqui, presidente, todas essas indagações aqui para que a Comissão de Segurança Pública, através dessa audiência, possa encaminhar para essas instituições todas e para os atores aqui que não vieram, principalmente o próprio ministro Alexandre de Moraes, também aqui a OAB, Defensoria Pública, para que eles possam responder, né, sobre essas questões que eu levantei. E, de fato, pedir aqui ao próprio presidente da comissão para que possa promover, via Senado, uma pesquisa realmente para ver o entendimento da população brasileira. Mas, no mais, parabenizo mais uma vez aí a sua iniciativa. Obrigado, senador Zalci. Já repasso à nossa secretaria os seus questionamentos, mas ficando aí aguardando o requerimento oficial para que a gente possa efetivamente dar sequência de forma formal. O senhor... Eu vou aproveitar as perguntas que o senador Zalci fez e vou ler a pergunta de pessoas, de brasileiros que estão nos acompanhando, tá, sargento, deputado sargento? Rapidamente, deixar essas perguntas aqui, para a gente depois tentar responder. Como o Senado e as autoridades... É o senhor Eliezer do Acre. Muito obrigado, senador Zalci. Muito obrigado pela sua participação. Senador Zalci, Lucas aqui. Sempre muito participativo. O senhor Eliezer do Acre coloca o seguinte: como o Senado e as autoridades assegurarão os direitos dos presos de 8 de janeiro, distinguindo manifestantes pacíficos de criminosos e garantindo sua defesa? O Eduardo, do Distrito Federal. As penas previstas para os crimes imputados são suficientes para a dissuasão e prevenção de novas ameaças à ordem constitucional? O Rafael, de Pernambuco. As garantias constitucionais, como o direito ao contraditório e a ampla defesa, foram asseguradas aos presos de 8 de janeiro? Yasmin, de Rondônia. Olha só a participação de brasileiros aqui de vários estados. Yasmin, de Rondônia. Quais falhas na justiça criminal o caso Clériston expôs e como corrigi-las para evitar novas violações aos direitos constitucionais? Tudo isso aqui eu vou passar para a mesa, mas também para os demais palestrantes e aqui, parlamentares, enfim, quem quiser ajudar a responder, tá? Doutora Carolina, já vou passando aqui, que eu já vi que tem coisa que a senhora vai dar uma aula. Renato, da Paraíba. As prisões em massa, referente aos atos de 8 de janeiro, foram mal vistas em outros países? O Aelton, do Piauí. Quais medidas estão sendo discutidas para assegurar o monitoramento dos direitos humanos em futuras detenções em massa? Anderson, de São Paulo.
como ficam os direitos constitucionais dos presos e a transparência diante de alegações de censura nas redes sociais. Perguntas brilhantes aqui de cidadãos brasileiros de todo o país. Jurandir, do Rio de Janeiro, não faz uma pergunta, ele faz comentário. Ele diz o seguinte: os presos pelo 8 de janeiro não deveriam estar detidos por tanto tempo sem serem julgados. Eliane de São Paulo: lutar por direitos com agressão e destruição deve sempre ser reprimido sob pena de continuarmos no país da impunidade. O Pedro, do Rio Grande do Sul: por que discutir a inocência de golpistas sem provas de violação de direitos constitucionais? A defesa da democracia não é prioridade? O Thalisson, do Piauí: como está sendo garantida a transparência nas investigações e quais medidas adotadas para evitar a manipulação de provas? A Jéssica, de Minas Gerais: toda pessoa tem direito a um julgamento justo e correto. Não pode haver discriminação em relação a nenhuma pessoa. O João, do Rio de Janeiro: rigor e isenção na investigação e apuração, assegurando amplo contraditório e direito de defesa, punindo somente os reais criminosos. Você vê que aqui eu li de forma como tem que ser, democrática, é isso. E se tiver alguém aqui que pense diferente do que colocou a doutora Carolina, os parlamentares, os outros palestrantes, nós vamos ouvir. Isso é ser democrático e não querer censurar. Então tem brasileiros aqui que você viu que acham que está correto, né? A minoria, porque essa audiência está marcada há mais de 15 dias. Nós recebemos várias perguntas aqui, são essas, até agora não chegou mais, né? Se chegar, a gente vai ler. Né? Então, não, ela foi solicitada há quase um ano, foi aprovada há quase um ano a sessão. Mas já tem 15 dias que nós publicamente marcamos a data, né? Que foi marcada a data pelo presidente da comissão, e essas perguntas foram chegando. Então você vê que a maioria dos brasileiros aqui está descontente. Está descontente com o que está acontecendo, pelo menos das perguntas que chegaram. Acho que das perguntas e comentários, dos 15 ou 20 aqui que chegaram, apenas 2 deram a entender de que está tudo certo, que o STF tem que fazer isso mesmo, que as pessoas não têm que ter a defesa, o amplo contraditório, enfim. Né? Mas é isso aí, isso é democracia. Vamos ouvir agora o nosso deputado Sargento Gonçalves, deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte. Ele, que olha, 100% das sessões ele estava presente, inclusive nas manifestações que aconteceram pelas ruas do Brasil, né, as manifestações que eu estive com eles, que outros parlamentares estiveram em São Paulo, né, e que a gente pôde, de alguma forma, mostrar a injustiça que está acontecendo e que cada vez mais o brasileiro se desperta para o grau terrível de violação dos direitos humanos que a gente está vendo, com direito até a preso político em pleno século XXI. Então, muito obrigado pela sua presença, muito honrado, meu deputado, querido amigo, senador Sargento Gonçalves, e também acabo de ver aqui que volta a essa comissão o deputado Marcel Van Hatten, que daqui a pouco também concederei a palavra para o seu posicionamento. O senhor tem a palavra, deputado Sargento Gonçalves. Muito obrigado pela sua presença. Senhor presidente, nobre senador Girão, serei breve nas palavras, até porque estou atrasado na Comissão de Segurança Pública ali, mas não poderia deixar de esperar esse meu momento, primeiramente para parabenizá-lo pelo trabalho, a forma como o senhor tem se colocado com muita disposição em defesa dessa causa tão nobre, tão importante, né? Eu quero dizer e reafirmar meu compromisso com essa missão. Eu digo que é uma missão de vida, e eu oro a Deus para que Deus não me permita sair daqui, eu digo, de repente deixar esse mandato ou partir dessa terra sem cumprir essa missão, que é fazer justiça
ajudar, contribuir a fazer justiça. Queria abraçar a alma, né, dar um abraço na alma das filhas, na esposa do Clezão, os demais familiares, e não apenas das senhoras, mas de todos os outros familiares de presos injustiçados, né, presos políticos injustiçados, né. Eu fico... Me causa uma dor profunda, e eu digo que a dor das senhoras é a minha dor, né? Eu vejo essas duas jovens aqui, lembro da minha família, né? Eu tenho 3 filhas também, o quarto, na verdade, já está no ventre, estamos aguardando chegar aí o 4º filho, e nossos bens mais preciosos, né? E ouvindo aqui o depoimento da senadora Damares, de fato, dói ainda mais o coração e nos faz causar, assim, um desejo ainda mais de lutar por justiça. Pela memória, em memória ao Clezão e por aqueles que ainda estão, né, sendo injustiçados. Aqui me vem à memória a dona Francisca e seu Maxwell, lá do Rio Grande do Norte, Parnamirim. Fui fazer uma visita à época, o Maxwell ainda estava preso, né? Dona Francisca tinha sido colocada em liberdade. E me causou indignação muito grande, senador Flávio Bolsonaro, eu que tenho 20 anos de atividade policial militar, e essa ilógica, eu não vou dizer lógica, né, mas a ilógica utilizada pelo ministro Alexandre Moraes, né, nesse julgamento, ele conhecedor do direito, e me causa assim eu fico assustado com a forma como tem sido feita a condução. Como eu digo, foi 18 anos de rua combatendo o crime, e aí sim, bandidos de verdade. Traficantes, homicídios, estrupadores, e a forma como esses criminosos eram tratados ou são tratados no Brasil. Criminosos que muitas das vezes saíam da delegacia primeiro do que a guarnição que estava fazendo, concluindo o flagrante. Marcel, já estava o criminoso, o verdadeiro criminoso, saindo da delegacia antes do policial. Essa semana, inclusive, no Rio Grande do Norte aconteceu lá. Criminosos pegos com... já foram presos, já são conhecidos, líderes de facção criminosa, foram para uma audiência de custódia no dia posterior, menos de 24 horas, já estava em liberdade. Já estava em liberdade, líder de facção criminosa. Indivíduo que já praticou vários homicídios, crimes, tráfico de drogas, e esse sujeito sendo tratado dessa forma. E aí me causa é assustador ver pais de família, mães de família serem tratados dessa forma. Como eu disse, quando cheguei lá em Parnamirim, na casa para visitar a dona Francisca, seu Maxwell ainda preso, quando eu olhei aquela mulher com tornozeleira eletrônica, usando tornozeleira. Eu já aprendi criminosos, comecei a ter criminosos lá, operei por muito tempo em uma determinada região de Natal, e tem criminosos lá que comecei a aprender ele ainda adolescente. Aprendi 5, 6 vezes, nunca vi aquele sujeito com tornozeleira. E de repente eu vejo uma senhora, né, de repente, porque esteve aqui em Brasília, inclusive o depoimento de Júlia é coincidente ao dela, né, o casal, que chegaram aqui no dia 8, já à noite. Já tinham acontecido os atos aqui, nos prédios aqui dos 3 poderes. Né, e aí acharam de pegar, a PRF pararam o ônibus ali na entrada ainda de Brasília, eles acharam de pegar um Uber e ir até o local lá onde estava o acampamento em frente ao QG, ali ao quartel do Exército, e aí foram pegos de forma covarde por militares das Forças Armadas e foram conduzidos. E lá para cá tem sido um sofrimento a vida dessa família, né? Agora Maxwell já solto, mas também usando tornozeleira, sendo monitorados como que fossem criminosos perigosos. E essa, infelizmente, é a realidade de centenas, milhares de outros brasileiros, homens e mulheres de bem. E aqui eu reafirmo, e eu acho que não é necessário, mas infelizmente em um tempo tão tenebroso, a gente tem que falar o lógico, né? A grama é verde, tem que dizer que a grama é verde. Como disse o senador Flávio e outros parlamentares aqui, não estamos aqui fazendo defesa de baderneiros, de quem depredou patrimônio público. Muito pelo contrário, se tem que pagar, que paguem a pena correspondente com a individualização das penas aí, das condutas praticadas. O que nós temos pedido é isso aqui. E eu queria falar aqui de uma forma muito direta para o senhor ministro Alexandre Moraes. Primeiramente, porque eu creio muito que Deus nos constituiu para esse tempo. Eu não tenho dúvida que Deus me trouxe aqui, me tirou de uma guarnição de polícia, ia me trazer até aqui o Congresso Nacional para ser envergonhado. Eu creio muito que Deus nos constituiu para esse tempo, e por isso, Marcelo, não podemos fugir dessa luta. Eu passei 3 horas na frente de um delegado da Polícia Federal,
sendo ouvido por ele como que criminoso fosse, me imputando os crimes, senador Girão, de golpe de Estado, crimes absurdos, né? E eu disse para ele, testemunhei para ele que eu 40 anos de vida, 20 anos de policial militar, nunca tinha entrado numa delegacia de polícia a não ser na condição de condutor, conduzindo criminosos. E eu estava ali agora na presença de um delegado de polícia, dando um depoimento como que fosse um criminoso. Foram 3 horas de depoimento e eu fiquei assim, observando, mas eu disse para ele uma frase no final: hoje eu me sinto mais tranquilo, porque na verdade eu estou sendo colocado na vala comum daqueles injustiçados, porque eu estava angustiado, me sentindo muito desconfortável de estar aqui no ar-condicionado, mesmo que defendendo os interesses desses brasileiros que estão sendo injustiçados. Mas eu me sentia numa condição de privilegiado, né? Diante das injustiças que tem sofrido. E hoje eu posso pelo menos dizer assim, me sinto menos assim, com mais coragem de olhar nos olhos das senhoras e dos senhores que estão, que são familiares de injustiçados, e dizer: eu também estou sendo injustiçado. Apesar que o preço que as famílias dizem que não tem pena de morte, né? ou pena perpétua. Essas jovens aqui, essa senhora, estão pagando uma pena perpétua assim. Uma pena que perde um pai, um arrimo de família, um homem de bem. Né? Não estamos falando de um criminoso, de alguém que de repente foi para um confronto com a polícia, que estava traficando, que estava contrariando as leis do nosso país. Muito pelo contrário, um homem de bem, cumpridor dos seus deveres. E de repente a gente vê a situação, a realidade. Né? Aqui é o retrato, o exemplo de outras dezenas, centenas, milhares de famílias que têm passado por isso. Então eu confesso e digo a vocês aqui mais uma vez, sem nenhuma demagogia, eu não terei uma paz, e tem uma paz sim, a paz de Cristo em mim, né? Mas é um sentimento de que está faltando cumprir uma missão. Eu deito minha cabeça no travesseiro, por mais que a culpa não seja minha, mas eu fico com o sentimento de que tem algo a cumprir, a fazer. E eu não posso, eu peço a Deus, rogo a Deus, que Deus não me permita sair desse parlamento, se tiver de sair, sem cumprir essa missão, de fazer justiça. Que o ministro Alexandre de Moraes, ele compreenda, porque crimes ele praticou, está muito claro isso, é flagrante. E pode chegar um momento que ele queira a misericórdia de repente desse Senado. E aí, como ele irá pedir misericórdia, se ele não está tendo misericórdia agora por essas centenas de famílias que estão sendo injustiçadas? Ministro Alexandre de Moraes, use de misericórdia, seja justo, pelo menos uma vez, use de justiça para com essas pessoas. Às vezes que eu ia para a rua combater o crime, eu dizia: Deus, não me permita, adestra minhas mãos para a batalha. Me tire a vida antes, o fôlego de vida, mas que eu não cometa injustiça na minha atividade policial militar. E olha que eu atuava com sangue quente ali, né? Era no calor da ocorrência. E como é que um juiz que prestou um juramento está sentado ali com a sua bunda sentada na cadeira acolchoada, no ar-condicionado, tendo dias e dias para poder concluir uma ideia, tomar uma decisão? E será se esse homem, ele, de repente, a mente dele não tem pesado, a consciência não acusa ele no momento que ele deita a sua cama no travesseiro? E por isso eu creio que a mão de Deus há de pesar. Não apenas sobre o ministro Alexandre de Moraes, mas sobre os outros ministros do STF que têm sido omissos. Senadores da República aqui nessa casa foram constituídos pelo povo e de repente tem se omitido, eu não sei se de forma covarde, se coniventes, eu não sei se foi cauterizadamente, senador Girão, e de repente não consegue compreender o tamanho do absurdo, das arbitrariedades que tem sido cometido em nosso país com essas pessoas. E eu rogo a Deus nesse momento que Deus possa, mais uma vez, que possa fazer justiça, que essa nação ela possa contemplar o que Deus irá fazer. Eu creio que Deus irá operar de forma... Às vezes a gente tem um sentimento assim: Deus, mas já faz 2 anos, aquelas pessoas estão presas ali e só sabe que ser preso, principalmente de forma injusta, é quem passa, né? Quem passa. Mas eu creio que Deus ele tem propósito nisso tudo. Não é possível que Deus esteja permitindo o quanto pessoas oravam nesses acampamentos, quantos cidadãos, homens de bem brasileiros oram pela nação brasileira, e não é possível que Deus, eu creio que Deus não está com os ouvidos tampados. E eu creio que haverá um momento que a mão de Deus irá pesar. A balança de Deus vai pesar e vai trazer solução. E aí eu não sei se será através dos senhores senadores da República, porque Deus ele é Senhor, inclusive, sobre a vida, né?
Então, ministro Alexandre Moraes, terrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Como eu queria que o senhor abrisse a mente e compreendesse isso. Porque a justiça do homem aqui pode até falhar, mas a justiça de Deus, ele não falha. E eu creio que Deus fará a justiça sim. Esta nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. Deus abençoe grandemente cada família aqui representada, os homens e mulheres que estão presos injustamente, os senadores, os deputados, Marcel Van Hatten, que tem sido um leão na defesa desse nosso povo, nessa causa, o senador Girão e tantos outros que têm se colocado à disposição, mesmo nesse momento de tanta instabilidade jurídica, porque se houvesse uma instabilidade jurídica no nosso país, não tem nem o que está se discutindo. Mas, de fato, é instabilidade. Muitas vezes perguntam lá no Rio Grande do Norte, essa gente aí, o que vai dar? Eu confesso que não sei. Porque se, de fato, nós tivéssemos uma normalidade jurídica, né, tivéssemos uma normalidade constitucional, nem isso estaria acontecendo, não estaria vivendo isso aqui. Então, de fato, eu não consigo, não tenho uma resposta, porque realmente estamos nesta anormalidade, nessa anomalia jurídica que, infelizmente, aqueles que tinham a obrigação constitucional de zelar pelas leis do nosso país, pela Constituição, infelizmente, são eles que têm atacado. Sobretudo, eu digo, esse ministro Alexandre de Moraes, que tem, infelizmente, utilizado a força que tem, muito bem disse o senador Flávio, com a força de uma caneta. Ele tem causado um estrago que criminosos no nosso país com armas de fogo não causam. Estragos em famílias, em dezenas, centenas, milhões de pessoas hoje estão prejudicadas com as ações cometidas por esse ministro, que foi constituído, colocado em uma posição para cuidar, zelar pelas leis do nosso país, para zelar pela Constituição brasileira, para que a Constituição fosse cumprida. Mas ele quem tem, infelizmente, sido traidor da pátria, traidor da Constituição, traidor das leis do nosso país. E eu não tenho mais a quem rogar. A Pacheco, não tenho mais cara de cobrar o senador Pacheco para que ele instaure um processo de impeachment nessa casa. E rogar só a Deus, que de fato Deus possa fazer justiça. Deus abençoe a nação brasileira. Deus salve o Brasil mais uma vez. Senador Girão, minha continência ao senhor, a Marcel e a todos os outros que têm trabalhado arduamente nessa missão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Gonçalves, do Rio Grande do Norte. O senhor fala, a gente se emociona, porque vê que vem do espírito, né? E por falar em espírito, o outro grande, eu falei de dois pacifistas, o Mahatma Gandhi e o pastor Martin Luther King. Eu não posso esquecer, nesse momento, de um grande humanista do Brasil, pacifista também, que só fez o bem, chamado Chico Xavier, mineiro do século, que ele dizia o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. E muita gente tem orado pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu digo, olha, é importante, eu oro com a minha família também, 1 milhão de brasileiros. Eu acho que a gente tem que exercitar isso, né? Porque é um ser humano. Agora, que essas nossas orações, que ele receba essas nossas orações, né? Com amor, e possa, de alguma forma, dar outro direcionamento na vida dele, porque os arbítrios estão claros com a legislação, com a Constituição dos brasileiros, do Brasil. E é a lei da semeadura que a gente vive. É a lei inexorável da natureza. Tudo que a gente planta, a gente colhe. É a lei de causa e efeito, da ação e da reação. Que ele possa, eu acredito muito, de verdade, na capacidade de reflexão do ser humano. Que essa audiência, de alguma forma, sirva para ele. Não veio mais uma vez ao Senado, é a 6ª vez, já perdi foi as contas, talvez seja mais ou um pouquinho menos, mas nessa comissão nós já chamamos, em outras comissões, no plenário do Senado nós já chamamos, ele nunca atendeu o convite do Senado Federal. E o desrespeito não é a nós, não é a comissão, é o brasileiro. Porque essa é uma instituição que tem 200 anos, bicentenária. E nós estamos aqui para ouvir as pessoas sobre o gravíssimo problema de violação dos direitos humanos, que até o mundo já está percebendo, fora do Brasil, o que está
que nós não vivemos numa democracia. Não vivemos numa democracia. Então vamos continuar em oração e agindo. Eu tenho muita fé, muita esperança, deputado Sargento Gonçalves, que nós estamos mais perto do que distantes de um desfecho que a justiça triunfe, né? A gente tem a oportunidade, a justiça dos homens, né? Nós, de uma certa forma, temos a oportunidade. Os cidadãos de bem, que ficam tanto em silêncio, a OAB, que podia se manifestar, influenciar, tantos outros juristas, agora estão perseguindo um jurista, um dos maiores juristas da história, não é do Brasil, não, é da América Latina, que é o doutor Ives Gandra. Chegaram ao cúmulo, à audácia de perseguir um homem desse, que só fez o bem, que só defendeu causas do bem até hoje, professor desses ministros todos. Está lá, é o OAB, né? Está indo atrás dele lá em São Paulo, não é isso? Pai de um ministro, também aqui, brilhante por sinal. E é essa inversão que a gente está vendo assim, que constrange o cidadão de bem desse país. Agora, a gente não pode ficar calado. Eu já disse outras vezes, o deputado Marcel, profetizei aqui, o senador Marcel, quem sabe. Eu disse algumas vezes, o senhor é testemunha, que nós estamos vivendo um momento no país que o cidadão de bem ele precisa se manifestar. Ele não pode ter medo, não. Você vê que depois do 8 de janeiro acabou a manifestação, voltou agora. Começaram a voltar algumas manifestações. No meu ponto de vista, a gente tem que estar todo mês, pelo menos, nas ruas. E é no Brasil, não é só numa cidade, é no Brasil. As grandes mobilizações, sempre pacíficas, tá? Sempre pacíficas, ordeira, respeitosa, foi que construíram mudanças fortíssimas, históricas, na nossa nação. Então, as pessoas de bem têm que se manifestar. Enquanto nós temos rede social, porque estão querendo calar, dia 27, repito, começa a semana que vem o julgamento no Supremo, é o sonho de consumo, é a grande obsessão deles, é isso, do sistema, e nós precisamos voltar às ruas. Precisamos voltar às ruas do Brasil, né? Escrever artigo em jornal, falar com os seus funcionários, com a sua família, pessoas que estão vendo o que está acontecendo, já perceberam, não podem ficar caladas em relação a isso. Aí vale para todo cidadão de bem, não é só jornalista, deputado, senador, jurista, não, o cidadão de bem. É hora do testemunho. É isso que a gente quer para os filhos e netos da gente? Essa desordem, esse caos institucional, essa insegurança jurídica, que está afugentando até investidor do Brasil. Quem é o cara que vai botar dinheiro aqui, senador Flávio? Que numa canetada o cara pode tomar tudo que ele tem por uma questão de um viés político, porque é um tribunal político. Infelizmente virou o Supremo Tribunal Federal e o TSE. Passo a palavra para o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença e o senhor tem a palavra para o seu pronunciamento, para a sua fala. Muito obrigado, senador Girão, deputado Sargento Gonçalves, que é ao meu lado, senador Flávio Bolsonaro, colegas parlamentares que me antecederam. Eu quero iniciar a minha fala fazendo aqui uma ligação com o que o senhor disse há pouco. Uma ligação com o fato de que nós não podemos nos calar, porque nos calar significaria, justamente se nos calássemos, significaria a vitória dos pérfidos, dos maus, dos injustos. E eu quero, por isso, saudar aqui a Jane, quero saudar a Ana Luísa, quero saudar a Késia, quero saudar a família do Clezão, porque eles representam aqui, ou elas representam aqui, mas a família toda representa justamente o legado do Clezão de paz
de buscar mudança pelo país, porque a gente precisa lembrar disso. Foi por isso que ele foi à Praça dos Três Poderes, por isso que ele participou de tantas outras manifestações e por isso que ele chegou lá depois de tudo ter acontecido, e as provas são todas documentadas, ou seja, chegou depois, não quebrou, não vandalizou, esteve lá ou aqui, como esteve tantas outras vezes em outras manifestações. E a família do Clezão, apesar de toda injustiça cometida contra ele, apesar de toda injustiça que a família está sofrendo ainda nesse momento, decidiu não abrir mão da defesa dos ideais do Clezão, que são os ideais da família e que são os ideais do povo brasileiro honesto, decente. Eu talvez devesse me corrigir. Eu disse que, apesar de toda injustiça, eles não se calam, elas estão aqui. Não, na verdade, é por causa de toda injustiça que elas não se calam, que elas estão aqui, mas também em paz. Também em busca de uma justiça, não para o Clezão mais, porque, apesar de eu aqui me comprometer que até o último dos meus dias vou trabalhar para que essa família seja indenizada conforme merece pelo Estado brasileiro, pela injustiça, porque hoje está passando. Mas a justiça para o Clezão, infelizmente, não vem mais. Mas a justiça para muitos outros brasileiros que hoje seguem sendo perseguidos, com certeza ainda virá graças à força de vontade de vocês, mais do que de vontade, a força mesmo espiritual e física de vocês, que estão aqui a um dia de completar 1 ano do falecimento do Clezão, estão aqui sofrendo junto com a gente mais do que qualquer um de nós, para dizer: a vida do Clezão não foi em vão. E não vai ser em vão, nós não vamos deixar que seja em vão. Eu me arrepio, presidente, porque nós estivemos semana passada em Washington e nós estivemos lá para falar também do caso do Clezão, que foi lembrado na audiência. E pareceu em determinado momento, senhor presidente, que as pessoas que lá estão, claro que há exceções, mas algumas daquelas que lá estão sentadas em posições tão importantes estão mais preocupados com suas próprias proteções e carreiras do que com a justiça que precisa ser feita no Brasil. Então, sim, nós cobramos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que defenda direitos humanos de todos, da direita à esquerda, do centro para cima, para baixo, receba as nossas denúncias e trate-as todas com a devida celeridade, porque já passou muito tempo sem a ação daqueles que podem nos ajudar, que estão fora do país. Porque o que aconteceu no Brasil foi a transformação de um Estado de Direito em um Estado policial. Maior prova disso não há do que uma reunião ocorrida no Palácio da Alvorada, na semana passada, Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, com a presença do Lula, de ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, chefe da Polícia Federal e Procurador-Geral da República. Estou enganado ou foram esses os presentes que lá estavam? Fora da agenda, além do ministro, me socorre muito bem aqui a doutora Carolina Seebra, além do ministro Cristiano Zanin. Todos eles estavam reunidos no Palácio da Alvorada, aliás, no momento em que mais um ato de desespero ocorria aqui, de um cidadão que lamentavelmente perdeu a sua vida em decorrência também de todos esses abusos. Isso precisa ser dito. A culpa da morte daquele cidadão aqui, diante da Câmara dos Deputados, também recai sobre o Supremo Tribunal Federal, que agora quer
terceirizar, jogar para frente a responsabilidade de estar colocando cidadãos em absoluto desespero diante de tanta injustiça. Mas retorno, senhor presidente, à fatídica reunião, da qual nós queremos detalhes, não estava na agenda. Estamos fazendo, a bancada do Novo, todas as solicitações e requerimentos necessários para entender melhor o que ocorreu ali. Mas não é preciso muita fantasia para que qualquer pessoa se dê conta de que ali estavam reunidos aqueles que estão justamente na linha de frente da perseguição, inclusive a mim. Hoje perseguido político, reconhecido pela própria Câmara dos Deputados como tal. Uma suposta vítima ou duas, Lula e Alexandre de Moraes, pelas notícias que hoje são veiculadas com novas prisões, estavam reunidos com o chefe da polícia e, aliás, uma das próprias vítimas continua sendo aquela que conduz os inquéritos. Isso é um absurdo, isso é algo que não se explica em nenhum lugar do mundo que se diga democrático. Por isso, senhor presidente, eu venho aqui neste dia no Senado Federal para dizer que a presença da família do Clezão, a um dia de se completar 1 ano da trágica notícia que recebi naquele 20 de novembro do ano passado, do falecimento do Clezão, a um dia de completar-se 1 ano significa, apesar de toda a tristeza, apesar de toda a revolta e de toda a indignação, significa fé em dias melhores. Significa a certeza de que Deus está do nosso lado. Significa a convicção de que nós vamos superar tudo isso. Porque os violentos, os criminosos não somos nós, pelo contrário, nós estamos agindo sempre dentro da lei, dentro da Constituição e denunciando quem age fora da lei e fora da Constituição. Mas eles só podem agir fora da lei, fora da Constituição, com violência e com perseguição, porque dentro da lei, dentro da Constituição, dentro da democracia, eles não teriam a menor condição de fazer o que estão fazendo contra pessoas honestas, decentes e que só querem um Brasil melhor. Perdoe-me a ênfase aqui, senhor presidente. A ênfase em trazer uma palavra de esperança e de otimismo, porque sei que nesses momentos doloridos queremos lembrar da indignação, da revolta, da dor e de tudo aquilo que nos faz sofrer, porque o sofrimento não nos faz esquecer. Mas eu quero concluir num tom de ânimo, de felicidade até, eu diria, de regozijo com a presença dos familiares do Clezão e de todos os que nos acompanham, porque eu quero sim dizer a todos que estamos trabalhando pelo mesmo Brasil que o Clezão tanto queria. É este o nosso objetivo, não é nenhum outro. Nosso objetivo não é de vingança, é de justiça. Não é de retaliação, é de justiça. Não é de ficar causando apenas um espírito de profunda decepção que curve a todo brasileiro e faça com que deixemos de ir às ruas, como Vossa Excelência lembrou, e infelizmente passou a acontecer depois do 8 de janeiro. Não, nós queremos que as pessoas levantem a cabeça, saibam que esta família aqui, de todas as famílias brasileiras, é a que mais teria o direito de ficar em casa, de desistir do Brasil, de dizer chega, nos tiraram o nosso Clezão. Esta família é o nosso maior exemplo, senhor presidente, de que a vida do Clezão valeu a pena, de que não será em vão e que nós vamos honrá-la até o fim. E o Brasil, sem dúvida, sairá mais forte disso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Marcel Van Hatten, um deputado corajoso que está sendo perseguido aí de forma escancarada, flagrante, por relação à sua fala na tribuna, de uma denúncia que ele fez desse estado de exceção que nós vivemos. E um ministro, adivinha de onde? Do STF,
abre um inquérito para investigá-lo. Imunidade parlamentar no Brasil parece que não existe também. Então, o que é que nós precisamos de mais sinais para ver que nós não temos uma democracia e que as pessoas de bem, de uma forma, repito, ordeira, pacífica, respeitosa, precisam se movimentar para a reconstrução do nosso país. E é através de manifestações, é através de eleições, e nós já vimos o resultado aqui na última eleição municipal de um crescimento muito grande dos conservadores, que estão sendo perseguidos, pessoal de direita, que está sendo perseguido. É isso que movimenta. E a família do Clezão aqui presente, e a gente tem se encontrado em muitos momentos pelo Brasil, eu não vejo em nenhuma das filhas dele, deputado Marcel, e o senhor tem razão total, eu acho lindo isso. Isso é o sentimento verdadeiro cristão. Nem o sentimento da esposa da Jane, nenhum sentimento negativo, destrutivo, de vingança. Só querem a justiça. E que outras pessoas não passem pelo que essa família passou, que é um símbolo emblemático do Brasil que a gente vive e que está nos alertando o que é que a gente precisa mudar. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela determinação de vocês para tentarem construir um Brasil de justiça, para tentarem buscar realmente que a gente tome medidas para evitar tanta dor no Brasil, tanta dor, tantas famílias. Nós temos asilados lá na Argentina, pessoas que estão vivendo, sabe lá Deus como. Pessoas que tinham uma vida construída aqui e que estão tendo que fugir do país. Enfim, vamos continuar, vamos dar sequência agora aos 2 palestrantes que estão faltando, os 2 advogados que conhecem bem esse caso, detalhes das violações dos direitos humanos aqui no Brasil. E eles vão fazer virtualmente. Depois eu vou passar a palavra para quem está presencial, para a gente fechar essa audiência pública. Com a palavra, o doutor Ezequiel, que está, nesse momento, já está conectado aí conosco? Então tá. Então, o doutor Ezequiel, deixa eu só colocar aqui, porque ele já está conectado. Ok. Doutor Ezequiel Silveira, advogado da ASFAV, Associação das Famílias Vítimas da Violência, do dia 8 de janeiro. O senhor tem a palavra por 20 minutos, com a tolerância da casa. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Muito bem. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa desta sessão na pessoa do presidente, que está presidindo a sessão, o senador Eduardo Girão, que é também autor do requerimento que nos possibilita estar aqui hoje. Cumprimento aos demais parlamentares que se fizeram presentes nessa reunião, aos familiares, aos colegas advogados, aos demais convidados, aos profissionais da casa e de imprensa. Eu inicio pedindo desculpas por não poder estar presencialmente, havia confirmado minha participação presencial nessa audiência, mas precisei vir às pressas e estou na Argentina, acompanhando famílias de refugiados brasileiros que fugiram da perseguição no Brasil e foram presos ilegalmente aqui no país vizinho. Então, nós estamos aqui dando assistência para essas famílias. Inclusive, senhor presidente, já gostaria de deixar uma sugestão, porque o que acontece? Houve aí uma mudança na postura da Interpol no trato com estas pessoas, porque há cerca de um mês foi noticiado que a Polícia Internacional havia negado a inclusão destes brasileiros perseguidos políticos na lista vermelha. E
No último dia 5 de novembro, o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, brasileiro, tá, foi eleito como novo secretário-geral da Interpol, no dia 5 de novembro. E, uma semana depois, foram expedidos esses mandados de prisão aqui na Argentina desses brasileiros que estão refugiados. Então, senhor presidente, nós sugiro que haja aí, seja convocado o ministro, inclusive, da Justiça, doutor Ricardo Lewandowski, que esteve lá na posse dele. Então, nós precisamos ver qual é a ingerência que o governo brasileiro está tendo nesse organismo internacional para perseguir essas pessoas. Deixo aqui a sugestão para apreciação dessa casa. Para que fique registrado, faço essa manifestação embasado no artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Eu gostaria de iniciar a minha fala tirando o elefante da sala, que já foi falado aqui algumas vezes, né? Hoje foi disparada mais uma operação da Polícia Federal sobre a minuta do suposto golpe, e levou, quem sabe, à desistência da participação de algumas pessoas nessa audiência. Então, a gente lamenta essa situação. As autoridades, algumas delas nós já sabíamos que não viriam, porque eles sempre fogem da exposição pública dos seus abusos, essa já é uma prática comum, mas há algumas situações que eu gostaria de destacar a respeito dessa situação. A primeira é de que nós não defendemos o cometimento de crimes, crime algum. E se alguém cometeu qualquer delito que seja, em qualquer circunstância, essa pessoa deve ser responsabilizada, mas com respeito ao devido processo legal, o que não vem ocorrendo com os réus do 8 de janeiro, as vítimas do 8 de janeiro, por exemplo. Segundo, as pessoas que estão sendo injustiçadas não têm nada a ver com essa situação. Então eu pergunto, o que o seu Raimundo, lá de Arroio do Meio, tem a ver com o que foi discutido na alta cúpula do Exército? Então não faz sentido esta tentativa de vinculação que se está querendo fazer com estas pessoas simples, certo? Com a alta cúpula de autoridades que eu não vejo qualquer relação, porque de fato não existe. E terceiro, que a melhor coisa é você estar do lado da verdade, da justiça e da lei, porque a gente não depende de cenário político para buscar a justiça. Então, presidente, eu não quero saber se hoje teve busca e apreensão de kids pretos, kids brancos, kids rosa, a mim pouco importa. O certo é o certo. E eu parabenizo essa presidência, na pessoa do senador Girão, porque tem sido um gigante na defesa das liberdades do Brasil, aos outros parlamentares que aí estiveram, porque nos ouvem, reverberam a nossa voz, assim como nós ouvimos e tentamos reverberar a voz dos nossos assistidos, e a todos os familiares presentes por não desistir nesse momento difícil. É em momentos assim que a população brasileira pode ver quem tem coragem de enfrentar esse sistema corrupto e quem abandona o barco quando surgem as dificuldades. Amanhã faz um ano da morte do Clezão. Então, o ministro Alexandre de Moraes sabia que não deixaríamos passar essa data em branco. Então, coincidentemente, hoje é deflagrada essa operação, no dia de hoje, que passa a tirar o foco desses abusos que ele e os seus cúmplices, não apenas na Suprema Corte, têm cometido, mas eu acho que já ficou bastante claro que jamais nos calarão. Eu gostaria de falar também sobre um fato importante que aconteceu na semana passada e que não deveria, mas por conta de um juiz parcial, agora faz parte dessa discussão que estamos tendo. Eu falo por óbvio do caso daquele senhor com nítidos problemas psicológicos e que, em um evidente ato de desespero, deu cabo da própria vida em frente ao Supremo Tribunal Federal. O consórcio entre o STF, o governo Lula e parte da grande imprensa não tardou em querer conectar o ocorrido na semana passada com os atos do 8 de janeiro, que nada tem a ver com essa situação. E não sou eu quem digo isso, mas o próprio chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, do governo Lula, e o governo do Distrito Federal, que em suas apurações preliminares disseram tratar-se de um caso isolado, de um lobo solitário. Ignorando tudo isso e arvorando-se no papel que ele acha que tem de guarda-costas da democracia, o senhor Alexandre de Moraes não tardou em antecipar a sua prevenção para julgamento desse caso, uma vez que ele se considera o juiz universal
da política brasileira e dos fatos do Brasil, né? E antecipar também a conclusão da investigação que sequer iniciara. Então, ele já disse que tudo ali fazia parte do contexto do 8 de janeiro, enquanto o corpo ainda estava estendido ali na frente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um completo absurdo. Outros ministros da Suprema Corte, de maneira não menos assintosa, aproveitaram para lançar uma série de ameaças a esse parlamento. Regulem as redes sociais, não discutam a anistia dos réus do 8 de janeiro. Então, senhor presidente, senhoras e senhores presentes, como forma de contrapor a essa posição politizada da cúpula do nosso Poder Judiciário, que deveria ser imparcial, trago aqui alguns motivos pelos quais a anistia, que é a única solução possível neste momento, das vítimas do 8 de janeiro, ela precisa não só ser discutida, mas também votada e aprovada nesse parlamento. O primeiro motivo pelos quais essas pessoas devem ser anistiadas é porque não estão sendo respeitados os direitos humanos dessas pessoas. Essas pessoas, elas foram, e as mais de 200 presas até hoje, ainda são submetidos à fome, à sede, a comer comida estragada, a fazer suas necessidades nas escadarias dos ônibus, quando elas foram sequestradas pelo Estado brasileiro na frente do QG do Exército no dia 9 de janeiro. Foram e ainda são submetidas a torturas físicas e psicológicas, submetidas a conviver em celas de prisão superlotadas, a serem chamados de terroristas, sendo que ninguém foi denunciado por terrorismo, a carregar consigo o símbolo da injustiça, que são as tornozeleiras eletrônicas, que lhes machucam os tornozelos. Essas pessoas foram condenadas a não poder sepultar a mãe ou seu irmão, porque o seu ente querido faleceu em uma cidade diferente da que ela vive e ela não pode se deslocar até lá, sob pena de violar a medida cautelar e poder voltar à prisão. Então, senhor presidente, se nós pararmos para pensar, para muitas dessas pessoas, o cárcere já nem é a coisa mais grave que lhes pode acontecer. Que o diga a família do Clezão, que está aí, que jamais terá de volta o seu ente querido. Então, pelo fato de não serem respeitados os direitos humanos dessas pessoas, elas precisam ser anistiadas. O segundo motivo que eu trago hoje, pelo qual a anistia das vítimas do 8 de janeiro precisa ser discutida, votada e aprovada nesse parlamento, é que os processos nos quais essas pessoas foram julgadas, eles são nulos. São nulos porque neles foram violados e são violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nós, por exemplo, os advogados, não tivemos até hoje acesso à íntegra dos processos. Eu protocolei, por exemplo, o pedido de acesso ao inquérito 4879, que foi o inquérito onde o senhor Alexandre de Moraes determinou a prisão dos nossos clientes, ainda em julho do ano passado, e hoje, já 1 ano e meio depois, até hoje, não tivemos a resposta e muito menos acesso. Então, esses processos são nulos porque eles são conduzidos por um juiz parcial, suspeito, impedido, que hoje mesmo decreta essa operação dizendo que ele era uma das vítimas. E a pessoa não tem o bom senso de dizer, sendo eu vítima, eu não posso ser julgador. Esses processos são nulos, porque estão sendo julgados em um juiz incompetente. Incompetente nos dois sentidos da palavra. Esses processos são nulos porque não individualizaram as condutas. Inventaram uma tese aí, o Supremo Tribunal corroborou essa tese do delito multitudinário, onde uma pessoa responde pelos crimes que outra cometeu. Se uma pessoa entrou dentro dos prédios ali dos 3 poderes e depredou, que culpa tem a pessoa que foi presa lá no QG do Exército ou que foi presa lá no Mané Garrincha antes das depredações? E mesmo quem depredou jamais poderia tomar uma pena como essa, ou seja, não há proporcionalidade entre a conduta realizada e as penas que estão sendo impostas. Esses processos são nulos porque foram julgados em um tribunal de exceção. Havia um rito de julgamento para as ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal. Foi criado um rito diferenciado para os réus do 8 de janeiro e depois dos réus do 8 de janeiro foi modificado o regimento interno para as novas ações penais pós 8 de janeiro. Então, essa é a exata definição de juízo ou tribunal de exceção, um tribunal que foi criado após os fatos para julgar determinado grupo de pessoas. Então, esses processos eles são nulos porque o senhor Alexandre de Moraes se nega a intimar as testemunhas de defesa e ouve apenas as testemunhas da acusação e não precisa ser nem um jurista para você saber que um processo não pode ser justo se você só ouve um lado do processo, não ouve a outra parte.
Esses processos são nulos porque eles cerceiam a palavra dos advogados, nós não podemos fazer a sustentação oral dos nossos clientes, e o fazem porque são covardes, porque não aguentam verem lançados nos seus rostos a sua infâmia, e nos obrigam a gravar vídeos que não são assistidos. Então, por esses processos serem nulos, e não havendo a quem recorrer, porque até o direito de recorrer a instâncias superiores lhes foi retirado, essas pessoas devem ser anistiadas. E por último, o terceiro motivo pelo qual a anistia das vítimas do 8 de janeiro precisa ser discutida, votada e aprovada neste parlamento é porque nestes processos as prerrogativas dos advogados foram absolutamente vilipendiadas. Cito como exemplo, no dia 9 de janeiro, a Polícia Federal impediu por horas o nosso acesso às pessoas na Academia da Polícia Federal em Sobradinho. Fomos impedidos de acessar, muitas vezes, as salas de audiência, nas audiências de custódia. Fomos impedidos de conversar reservadamente com os nossos clientes. Fazíamos aquela conversa reservada entre o advogado e o cliente na mesma sala, com outros réus, com outros advogados, com o promotor, com o juiz, com o servidor, todo mundo na mesma sala. Nós fomos vilipendiados nesta casa pela senadora Soraya Tronic, que soltou uma fake news em uma das audiências da CPMI do 8 de janeiro, dizendo que só estavam sendo libertas pessoas que eram clientes da Defensoria Pública, que quem tinha advogado particular ia ficar preso. Uma mentira deslavada que, além de afligir as famílias, humilhou os advogados que têm atuado, e eu digo heroicamente nesses casos, muitas vezes de forma gratuita, pelo ideal da justiça. Nós tivemos, senhor presidente, uma colega advogada que foi presa por atuar nessas causas. Nós fomos vilipendiados pelo senhor Alexandre de Moraes durante a sessão de julgamento das primeiras ações penais desses casos em setembro do ano passado. O advogado ia lá, fazia a sua defesa e depois ele ia fazer uma análise da defesa, se foi de acordo com o agrado dele ou não, como se ele fosse sommelier de sustentação oral. Detalhe, tudo isso foi devidamente denunciado, documentado para a Ordem dos Advogados do Brasil. E o que eles fizeram? Absolutamente nada. Minto. Para não dizer que não fizeram nada, eles mandaram uma cartinha se solidarizando com o STF, entregue pelas mãos do próprio Procurador Nacional das Prerrogativas dos Advogados, que ao invés de estar nos defendendo, estava lá entregando essa documentação para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, senhor presidente, e considerando que o Poder Judiciário não tem a intenção de consertar esses erros que eu acabei de relatar, porque foram eles mesmos que cometeram, e considerando também que o Poder Executivo, o governo Lula, não tem interesse em solucionar esses problemas, não tem interesse em pacificar o país, resta este parlamento valer-se do único instrumento capaz de resolver essa situação e trazer a justiça a essas pessoas, que é a anistia das vítimas do 8 de janeiro. Senhoras e senhores, eu poderia falar aqui por horas sobre todas as coisas erradas que permeiam esses procedimentos e que já são de conhecimento público. Mas eu não farei porque eu quero dedicar agora esses últimos minutos para homenagear aquele que é o principal responsável por tudo que está acontecendo, o senhor Alexandre de Moraes. Eu acho que nesse ponto da história já está muito claro que os processos dos réus do 8 de janeiro são nulos, que as suas prisões foram e são ilegais, e que o senhor Alexandre de Moraes cometeu diversos abusos, irregularidades e crimes, sejam de responsabilidade, sejam crimes de abuso de autoridade, sejam crimes contra as prerrogativas dos advogados, além de ser o principal responsável pela morte do senhor Clériston Pereira da Cunha, cuja família encontra-se nesta audiência. Nós não podemos aceitar, senhoras e senhores, senhor presidente, sociedade brasileira que nos assiste, nós não podemos aceitar que um país que se diz sério, pessoas sejam caçadas, presas e mortas por suas opiniões políticas, como vem acontecendo. Nós não podemos aceitar que uma pessoa como o senhor Clériston, esposo e pai, homem digno, pagador dos seus impostos, seja jogado em uma prisão sem amparo médico. Que um cidadão como Clériston fique agonizando no chão por 40 minutos porque um presídio do tamanho da Papuda, com mais de 15 mil presos, não tinha um desfibrilador e um cilindro de oxigênio que poderiam ter evitado a sua morte. Nós não podemos aceitar que uma pessoa como ele tenha um parecer favorável pela sua liberdade e o senhor Alexandre de Moraes sente em cima do parecer por 80 dias, parece que esperando que ele morresse. Nós não podemos aceitar, é inaceitável que uma pessoa que não possui equilíbrio psicológico e emocional, como o senhor Alexandre de Moraes, continue julgando esses casos, continue julgando outros casos, ou mesmo continue convivendo em sociedade. Motivos pelos quais ele deve ser empichado por essa casa e deve ir para a cadeia pagar pelos seus crimes.
Nós vivemos em um Estado democrático de direito, sob o império da lei, e ninguém pode estar acima dela. Nem mesmo uma pessoa que, por seus delírios mentais, acha que é Deus decidindo quem deve viver e quem deve morrer. E eu finalizo com as palavras de um herói da literatura britânica, Samwise Gandhi, que em determinado momento da sua jornada épica proferiu as palavras que eu trago para a nossa realidade, como forma de conforto e esperança para as famílias dessas pessoas vítimas do Estado brasileiro, que nos últimos dias estão tão angustiadas, principalmente aqueles que têm os seus familiares refugiados, porque agora estão vendo que a perseguição tem se estendido além das fronteiras brasileiras. O trecho da literatura diz assim: o que estamos vivendo é como nas grandes histórias, aquelas que realmente importaram, cheias de escuridão e perigo, e às vezes você não quer saber o fim. Porque como o final poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar ao modo como era, quando tantas coisas ruins haviam acontecido? Mas no final é apenas uma coisa passageira, essa sombra. Mesmo a escuridão deve passar. E quando ela passar, quando o sol brilhar e um novo dia nascer, ele resplandecerá mais forte do que nunca. Essas foram as histórias que ficaram com você. Elas significaram algo, mesmo que você fosse muito pequeno para entender o porquê. Mas eu acho que eu entendo. Eu sei agora. As pessoas nessas histórias tiveram muitas chances de voltar atrás, só que não o fizeram. Eles continuaram, porque estavam segurando em algo. Em quê? O bem que há neste mundo, pelo qual vale a pena lutar. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Ezequiel Silveira, sempre muito brilhante, né, nos seus argumentos, né, na forma como participa das sessões, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, seja em eventos internacionais, já tivemos juntos. E minha admiração pelo senhor só cresce. Nós vamos agora ouvir, imediatamente já passo para a última palestrante, né, convidada por essa sessão, que se fez presente, e é a senhora Gabriela Fernanda Ritter, que é advogada também da Associação dos Familiares das Vítimas do dia 8 de janeiro. E ela já está conectada direitinho aí, não está? Então pronto, já vou passar a palavra. Gabriela Fernanda Ritter, você tem 20 minutos com a tolerância aqui da casa. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos. Cumprimento o senador Eduardo Girão. Em nome dele, cumprimento os demais senadores, o deputado Marcel Van Hatten, os demais deputados presentes. Cumprimento os familiares, os advogados, serventuários, convidados e todos presentes. Eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, ter espaço nessa casa. Eu gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas isso não foi possível. E para a gente tratar de um tema tão importante, tão relevante, eu posso dizer também que é um tema avassalador para muitos brasileiros. De 8 de janeiro para cá, a nossa vida ela foi destruída. Na verdade, eu posso dizer que há uma tentativa de destruição diária. Mas o que eu posso dizer para vocês é que todos os dias Deus nos dá a fé necessária para que a gente possa enfrentar o que acontece naquele dia. Então, isso nenhum Alexandre de Moraes pode nos tirar. E graças a Deus, Deus tem nos mantido em pé. Então, hoje eu quero falar um pouco da minha experiência como filha de um preso político, como presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e também como advogada. Eu começo, então, falando como filha. Eu sou filha de um pai honesto, simples, trabalhador, um homem bom. O meu pai sempre foi um homem presente. Eu trabalhei com meu pai desde os meus 13 anos. Então, o meu convívio era diário. E tudo que o meu pai me ensinou, os princípios e valores, é o que eu tento passar para os meus filhos. E
de 2019 para cá, na verdade, o meu pai, ele sempre foi a minha base. Tudo que eu sempre fiz na minha vida foi com orientação dele. Todos os momentos que eu precisei, a primeira pessoa que eu procurei é o meu pai. Todas as noites, a última pessoa que eu penso é o meu pai. E quando eu me levanto, o primeiro pensamento está no meu pai. Então, quando em 2019 nasceu a minha filha, que tem uma doença ultra rara, que está evoluindo gradativamente nesses últimos tempos, a primeira pessoa que me deu o ombro e que estava comigo foi o meu pai. E quando eu me deparo com a prisão dele no 8 de janeiro, eu sabia que meu pai tinha na mochila uma garrafa de água, um guarda-chuva e o seu terço, a bandeira do Brasil. Eu vejo aquela tamanha injustiça acontecendo e pior ainda quando eu vejo o relatório da Polícia Federal dizendo que a única prova contra ele é que ele foi no ônibus de Santa Rosa a Brasília. Essa é a única prova. E por isso meu pai foi condenado a 14 anos de reclusão. E por que esse desabafo? Porque essa dor que eu sinto é uma dor de mais de 2.000 famílias. Todas elas têm a sua história marcada por essa tirania. E uma das coisas que a gente mais sentia ouvindo alguns relatos aí hoje era que eu pude ter a experiência de falar com meu pai todos os dias por ser advogada, mas eu não via a hora de chegar a cada 15 dias, à quarta-feira, para eu poder dar um abraço nele e para poder entregar a comida, porque realmente o sistema penitenciário, o que eles sofrem lá dentro é inadmissível, é uma tortura. E hoje nós estamos separados. Eu estou nos Estados Unidos, uma parte da minha família está em outro país, outra parte da minha família está no Brasil, uma família que sempre esteve unida, que trabalhou juntos, que cresceu. Então, esse meu relato é o relato de centenas de famílias que estão vivendo essa dor. E nós temos um sentimento de perda, um sentimento da perda da vida que nós tínhamos antes em família e que hoje nós já não temos mais. E que nós não sabemos o que vem pela frente, porque todos os dias é uma pedrada que a gente leva, mas nada, nenhuma dor se compara ao sentimento da Jane, da Luísa e da Késia, que não tem mais a presença física do seu pai, que não tiveram a oportunidade de dar neles um último abraço. Então, eu tenho total admiração porque elas abraçaram essa causa e elas vão honrar o legado do Clériston. Como presidente da associação, eu digo que eu recebo centenas de mensagens de famílias todos os dias. E as famílias estão sendo torturadas, estão sendo humilhadas de todas as formas. E a gente tem esse sentimento assim de impotência, e por mais que a gente sinta essa dor junto com eles, a gente tem a força que Deus nos dá e a serenidade para poder enfrentar e atacar tudo isso que está acontecendo. Então, assim, há 2 semanas atrás, eu conversei com o seu Miguel Cândido Luiz, que ficou preso na cela com meu pai. Esse senhor, ele tem 74 anos. Ele está preso com mais 36 outros idosos na mesma cela. E ele cumpria todas as medidas cautelares. O processo dele não havia transitado em julgado. Ele estava vendendo água no dia, não era o primeiro evento na vida dele que ele vendia água, ele complementava a renda dele com isso, da família. E ele foi preso por justamente o que a doutora Carolina falava antes, sobre o risco de fuga. Assim como o Lucas Brasileiro cumpria as medidas cautelares e voltou ao cárcere, deixando seus filhos pequenos em casa. E tantos outros que já foram mencionados, o seu Jorginho, a Eliene, que estava escrevendo um livro, ela estava com o seu caderno de apontamentos no dia, tirou uma foto, e com essa foto ela foi denunciada e presa. Então ela está lá em São Luís do Maranhão. E seu Jorge Luiz, né, todas essas pessoas com bens bloqueados, aposentadoria, pessoas vivendo com o mínimo. Então, eles tentam atacar de todas as formas e tirar a dignidade, o que resta para a pessoa poder sustentar a sua família. E o principal, então, também são essas pessoas, são
as famílias que estão separadas, né? Como é o meu caso. E a gente sabe que agora nós temos os exilados políticos que também estão sendo perseguidos pela tirania brasileira. E o doutor Ezequiel está lá, então, para tentar auxiliar e ver o que a gente pode fazer também enquanto instituição. Nós temos, então, 3 pessoas com asilo provisório vigente, que é uma garantia para que elas vivam em liberdade no país, presas hoje na Argentina. Eu tenho ouvido relatos desesperadores de pessoas que falam em suicídio, e a gente precisa falar sobre isso porque essa tortura física que está sendo cometida contra essas pessoas é algo que é inaceitável. Inaceitável. Então, eu, como presidente da associação, eu gostaria muito de dizer hoje aqui que eu queria que esses processos fossem anulados, mas nós sabemos que não é possível nesse momento. O único remédio será a anistia. Então, eu clamo a vocês, senadores, senadores e deputados, para que esse projeto de anistia seja aprovado. E eu acho que a pacificação, não tenho certeza que a pacificação do país não é só com anistia, mas também com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É somente com essas 2 coisas que a gente vai conseguir começar a pacificar o nosso país. Como advogada, como frustrante é essa profissão hoje, dependendo quem você defende nesse país. Sem o apoio da instituição, muitas vezes sendo humilhados pelo ministro Alexandre de Moraes, publicamente. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, eu teria vários, mas são coisas que a gente precisa refletir. Por que pessoas comuns estão sendo julgadas pelo STF em lote? Por que os ministros podem se manifestar em entrevistas sobre os casos que eles estão julgando? Isso é vedado, isso é proibido. Por que a polícia militar escoltou os manifestantes até a Praça dos Três Poderes se já havia a invasão dos prédios? Por que as pessoas com asilo provisório, legalmente, estão sendo presas na Argentina? E para finalizar, eu recebi uma mensagem de uma jornalista que se chama Karina Balomé. Ela pediu que eu lesse isso para ela, porque eles também estão sendo perseguidos injustamente, condenados pela população. E ela fala assim: existe uma versão levantada nas redes sociais por conta da desinformação e terceirização da culpa contra jornalistas que estiveram trabalhando voluntariamente na busca por informações corretas sobre o QGEX, em novembro e dezembro de 2022, ativos até o dia 11 de dezembro daquele ano, dentro do acampamento, levando ao mundo os fatos e quebrando narrativas da grande mídia que eram golpistas. Após essa data, encerraram as atividades em Brasília e voltaram para os seus estados. Karina Balomé, jornalista do Rio Grande do Sul, avisou muitos para irem embora dia 31 de dezembro, pois Lula assumiria o poder no dia seguinte. Tanto ela quanto Oswaldo Eustáquio, Marcelo Guilay, Bismarck, Paulo Souza, membro do Hipócritas, CEO do Vista Pátria, Alain Frutuoso, todos jornalistas e comunicadores são culpabilizados por pessoas mal intencionadas pelos atos do 8 de janeiro, sendo que nem sequer estiveram em Brasília em janeiro e não foram a favor do ato por saberem que o governo já era do Lula. Até quando iremos permitir que os verdadeiros culpados desse crime histórico que mancha a nossa história e a vida dos envolvidos esteja ocultado da justiça? Onde teremos provas de que foram os verdadeiros culpados por tudo isso e os seus financiadores? Então, essa é uma mensagem de alguns jornalistas que vêm sendo injustiçados também. Eu agradeço a oportunidade e encerro aqui a minha fala. Muito bem, doutora Gabriela Fernanda Ritter, advogada, que traz um depoimento que é impossível você não se emocionar, né? Assim, é difícil compreender o nível de barbaridade que a gente está vivendo aqui. Você tem que dizer, como é que tudo isso está acontecendo? E uma grande parte das pessoas ou vê, ou finge que não vê, ou é conivente. Não pode. É uma questão de humanidade, o que a gente está vendo. E o Senado, Gabriela, que é uma casa que deve muito a vocês, deve muito a essas vítimas desses abusos do Judiciário do Brasil,
que culminou até com a morte de um brasileiro de bem, que é o Clériston Pereira da Cunha. O mínimo que a gente pode fazer, nesse momento, pelo menos é o que a gente tem tentado, é jogar luz sobre isso. Essa audiência pública é mais uma... E olha que a gente passou um tempão sem fazer, a gente queria fazer há mais tempo. Tem outras engatilhadas, porque a gente não pode parar de falar isso. Mas é o mínimo para reparar a culpa do Senado disso tudo. Porque se o Senado se levantasse, se o Senado cumprisse o seu dever constitucional, nada disso estaria acontecendo. Teria sido pelo menos interrompido. Pelo menos os poderosos aí dirão, peraí, o Senado agora, porque a gente pode afastar ministro do Supremo. E a gente está vendo abuso. A jurisdição não é lá, né? Se manifesta publicamente sobre isso, é a vítima e julga. Está tudo errado. Mas, rapaz, não precisa nem ser. Eu não fiz direito, mas tem um negócio tão errado. Eu não cursei. Você imagina um advogado que estudou isso, professores, cadê os professores que ensinam essas matérias? O que ele tem que fazer? É uma situação assim que é difícil de compreender, mas nós vamos continuar jogando luz. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem um vídeo aí que eu queria, não sei se já está no ponto, o vídeo inclusive a Gabriela Ritter, a doutora, mencionou a questão da polícia fazer ali a escolta de manifestantes até o Palácio. Eu quero deixar muito claro, eu fiz parte da CPMI do 8 de janeiro, que foi sabotada pelo governo Lula, colocou lá a sua tropa de choque para proteger, para blindar, e nem sequer as imagens, obviamente com apoio de gente alta, como o ministro Flávio Dino, que nem sequer mandou as imagens que nós aprovamos no requerimento para saber onde estavam os pelotões da Força Nacional de Segurança, que poderiam, tranquilamente, com o efetivo que lá tinha, e a gente perguntou para policiais, para pessoas que conhecem de segurança, e diz, aquele efetivo ali dava suficiente, se tivesse postado na frente, para ninguém entrar. E não foi acionado o pelotão que estava na esplanada dos ministérios e que muita gente viu, só que as imagens foram negadas. Pelo ministro da Justiça não mandou para a comissão, porque aí teria uma prova, outra, mas calma, que dia sim, que vai chegar o momento da verdade aparecer. Espero quanto antes, porque tem muita dor envolvida, muita injustiça envolvida. Então, eu vou pedir para a gente colocar esse vídeo. Carolina, se você quiser, que já tinha visto essas imagens, ela me falou aqui, se você quiser comentar, fica à vontade. Ela é democrática, é correta, e aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. Então a gente pede literalmente que quando descerem aqui pela Avenida do Exército, nós já vamos descer próximo ao meio-fio, na contramão e na esquerda, mais próximo do meio-fio, aqui próximo desse gramado, e não do gramado do lado de lá, para a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão circulando em Brasília consigam circular do outro lado. Então vamos fechar da seguinte forma, nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda, e a terceira é da Polícia Militar, porque a quantidade de veículos é grande e eles vão circular nas outras 3 faixas, tá bom? A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos, é como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês, tá bom, pessoal? Só antes do comentário da doutora Carolina, a pergunta que fica como leigo, vamos dizer aqui, uma pessoa que está vendo essa imagem pela primeira vez, ela já pergunta, mas foram levados para uma armadilha? Para um arapuca? A quem serve isso tudo? A quem interessou? Quem se beneficiou com essa narrativa? Ninguém com arma, repito, ninguém com arma, num domingo, sem liderança. Doutora Carolina.
Então, senador, fica claro aí que a polícia ou também estava sendo levada para uma arapuca ou estava em conluio com os que estavam armando a arapuca, que eu acho muito difícil, tanto que vários da polícia militar do DF foram presos, inclusive o coronel Naime, né, que estava lá atuando quando estava de licença. Então, não acredito que a polícia militar esteja em conluio com a arapuca formada. Mas pelas falas do próprio policial militar, a gente vê que aquelas pessoas estavam ali para se manifestar pacificamente, de forma ordeira, que até era tão ordeira que eles estavam seguindo a ordem da polícia. Como é que você pode imaginar que uma associação criminosa, como o ministro quer dizer que são, iria seguir a ordem da polícia? É a primeira vez que eu vejo isso na história do Brasil. Podemos incluir na história folclórica mais esse ponto. O golpe de Estado com bola de gude, o financiamento público fiado, a explosão do prédio público com rojão de São João e agora, por último, uma associação criminosa armada que é escoltada pela polícia, para chegar todo mundo saudável e feliz para praticar um crime. É assim, é de rir. E é mais aberração ainda ter quem acredite nessa história folclórica. É lamentável. É melhor acreditar no Saci Pererê. É isso. Também, um fato que me chamou a atenção, porque a nossa Casa Revisora da República, a gente pediu as imagens, demorou, rapaz, mas demorou aqui do Senado Federal, nós que somos membros, percebemos uma blindagem para que as imagens não chegassem do que aconteceu no Senado Federal. E depois vazou, não foi nem de forma oficial, e viu que as pessoas que entraram ficaram ali rezando, esperando, conversando com policiais, não é isso? Com os policiais. Fica, se você quiser fazer algum comentário sobre as imagens, que ninguém quebrou nada das pessoas que estavam aqui. E essas pessoas estão sendo condenadas. A 14, 17. Eu até brinco, né, entre os amigos, que seria pedido de intervenção divina, né? Não seria intervenção militar. Porque ao ponto que eu pego uma pessoa ajoelhada orando, ou uma pessoa que vai tentar dar um golpe pedindo uma intervenção militar com a Bíblia debaixo do braço, ela não estava pedindo uma intervenção militar, ela estava pedindo uma intervenção divina. E essa intervenção divina, ela vai chegar. Ela ainda não chegou não, mas ela vai chegar e a gente acredita nisso. Porque não são só ilegalidades, são crueldades, perversidades que estão sendo cometidas. E numa história que, graças a Deus, a gente tem as redes sociais que querem regulamentar, para não dizer censurar. Porque é através dessas mídias sociais que a gente tem acesso à verdade. Porque se fosse depender da televisão aberta, da mídia que está sendo manipulada e está recebendo dinheiro para ser manipulado, estava todo mundo aqui acreditando realmente que teve uma tentativa de golpe daqueles senhores e senhoras. Não dá nem para julgar até as pessoas que acreditam, porque talvez o pensamento delas não chega a se abrir ao ponto de procurar outra fonte, a não ser esses jornais que estão sendo manipulados, né? Se você abrir a mente e começar a questionar o que estão lhe dizendo ali, você para de ser uma pessoa que está sendo usado como massa de manobra. Então a gente precisa combater essa regulamentação, bater forte na anistia. Claro que a gente queria que os processos fossem anulados, porque afinal de contas essas pessoas não são criminosas. Além dos criminosos da associação criminosa armada, que é escoltada pela polícia pacificamente, a gente tem os criminosos da associação criminosa armada que espera a polícia chegar para levar eles. Então, assim, bizarrice completa. É isso aí, senador. Muito bem. Eu queria insistir um pouco, minha querida advogada Carolina, já registrando a presença aqui do senador Magno Malta, outro senador extremamente presente
corajoso desde o primeiro momento na busca da verdade, da justiça. Eu queria lhe perguntar o seguinte, voltando a essas imagens do Senado, que é a casa que a gente faz parte, né? Pelo que a gente pôde ver, a senhora conhece melhor o processo, parece que só teve um pequeno, acho que era alguma coisa do microfone que tinha caído, não sei se era essa espuma que tem, e era uma coisa que poderia até já ter caído lá, mas não houve quebra nenhuma dentro do plenário do Senado Federal. Olha, deixando muito claro, quem errou, quem quebrou vidraça, quem cometeu algum tipo de depredação, tem que pagar. Tem que ser punido, isso está errado. Nós repudiamos qualquer tipo de violência. Nada justifica a violência. Mas que pague dentro da lei. Que tenha o direito à defesa, ao contraditório, que pague dentro da lei, mas tem que pagar. Mas parece que não identificaram quem foi que quebrou. Quem quebrou foi embora antes de chegar. Como é que foi isso? O deputado, minha querida advogada Carolina Siebra, tem alguma... Você queria complementar isso? Porque na CPI do dia 8 de janeiro, essa foi a grande indignação. Pessoas estão sendo condenadas 14, 15, 17 anos, que muitas vezes entraram como Maria vai com as outras, tá todo mundo entrando, ou como a senhora mesmo colocou, não, entra aqui, porque é mais seguro. A gente protege, as pessoas ficaram quietinhas, orando ali. E essas pessoas estão sendo condenadas a 15, 17 anos, é verdade isso? Pessoas que não têm prova que quebraram nada, pessoas que nem sequer chegaram a entrar, porque tem casos que não estavam nem na esplanada. Estou falando alguma bobagem? Não, nenhuma. Aqui, pronto. O que acontece? Realmente existe essa situação das pessoas que entraram. Quem é da segurança pública vai entender o que eu falo quando a gente tem um controle de distúrbio civil, que é no caso de uma manifestação ou de um caso ali, de uma multidão que está se rebelando, digamos assim, a polícia costuma atear bombas de efeito moral naquelas pessoas de uma forma que elas sejam escoadas para uma saída, né? Então, você joga a bomba aqui para que as pessoas saiam dali e vá para um lugar só. Jamais se joga bomba por helicóptero em meio a uma praça, porque você tem pessoas ali que não são pessoas que estão acostumadas com bombas, não são pessoas que tiveram um treinamento para aquele tipo de bomba. Recebe a bomba na cabeça, o que é que elas vão fazer? Procurar uma cobertura. E nessa de procurar a cobertura, foram para o Palácio do Planalto. Isso é unânime na fala de todos os manifestantes. Se esconderam no Palácio do Planalto por conta do efeito das bombas. As pessoas aqui do Congresso que chegaram a entrar e entraram aqui até o plenário foram... a gente tem até vídeo sobre isso, eu não vou conseguir achar para que passe aqui nesse momento. Mas a polícia fazendo uma escolta na chapelaria ali, fazendo um corredor, onde eles colocam as pessoas para dentro. E eles dizem que o plenário do Senado era o lugar mais seguro. É tanto que nas imagens que a gente recebeu posteriormente, tem até, eu já estou respondendo até algumas perguntas que fizeram aqui. A gente recebeu as imagens no final da instrução criminal, o que é completamente errado e completamente ilegal. Como é que você vai defender um cliente se você não tem acesso às provas? E aí a gente pegou essas imagens das pessoas que estavam dentro do Senado Federal, desses ditos terroristas, golpistas, pessoas muito violentas, e os policiais estavam praticamente o tempo todo de costas para essas pessoas. Inclusive, a gente tem imagem do Clezão que ele está sentado numa cadeira e os policiais todos de costas para ele. Se ele fosse, até inclusive questionei a um dos policiais em uma audiência, se esse cidadão aqui era um cidadão realmente perigoso, o senhor, enquanto policial, ia dar as costas para ele? É assim que acontece? A gente tem vídeos deles conversando com o policial. E os policiais se acalmem e etc. É por isso que na minha fala, senador, eu trouxe o seguinte: eles ficaram ali
contingenciados dentro do Senado. O dano que teve no Senado foi um desparafusamento do microfone, que a gente não sabe nem dizer se foi antes ou se foi depois. Não tem como precisar, lá ninguém tinha chave de fenda, então desaparafusar um microfone desse eu acredito que seja difícil. O ponto é, eles estavam ali dentro, o lugar foi o que menos sofreu danos. E um dos policiais, que foi o primeiro a entrar, ele mesmo relata que ele pediu para que aquelas pessoas fossem a guardiãs do plenário. E todos, não, ok. Aí ele, vocês ficam aqui porque é o melhor lugar, e aí eu vou lá fora e daqui a pouco eu volto. Você tem em torno de 50 pessoas revoltosas, como eram as imagens que pintam. E você não tem um dano num microfone? Você não tem um vidro quebrado, você não tem uma garrafa de água no chão, porque nas imagens a gente vê eles recolhendo as garrafas de dentro do plenário. São essas pessoas que queriam um golpe de Estado? Que recolhem garrafa PET de dentro do plenário? Então, assim, é inacreditável, mas contingenciados ali dentro, esperaram ordens superiores, que inclusive pelos horários que a gente vê, eles estavam lá dentro sem muitas informações. Mas depois a gente foi montar cronologicamente. Um dos policiais diz que recebeu uma ligação de um senador, presidente da casa aqui. E após isso, você consegue enxergar nas imagens ele recebendo a ligação, ele falando no telefone. Passa pouco tempo, ele pega todas essas pessoas e diz: vamos embora, que está na hora de desocupar. E leva essas pessoas para a garagem aqui do Senado. E lá essas pessoas ficam sentadas na garagem até o outro dia, sem se alimentar, sem ir ao banheiro, sem beber água. A primeira coisa que chegou de alimentação para essas pessoas foi o que uma advogada trouxe quando soube que o seu cliente foi preso. Clezão passou mal a primeira vez aqui dentro do Senado. Clezão foi um dos primeiros a sair de dentro do Senado, enganado por um policial, porque os outros presos relatam que disseram: vamos com a gente, que se o senhor sair agora, o senhor vai para sua casa. E na imagem tem o grande terrorista da história sendo escoltado por um policial só. E você até olha na imagem o Clezão bem maior do que o policial. Se ele fosse assim uma pessoa hiperviolenta, o policial ali tinha ficado pelo meio do caminho. Mas ele andando tranquilamente do lado do policial, sem saber que ia ser preso. Então, assim, as pessoas foram enganadas, não só por essa polícia que disse: vamos todos pelo lado da via e etc, como ao chegar aqui, entrem que aqui é o melhor lugar. Parece, aí a gente vai voltar para as histórias infantis, né? Parece a história da Chapeuzinho Vermelho dando a maçã ali para matar. Olha, como aqui essa maçã que ela vai ser boa. E assim essas pessoas entraram e ficaram esperando a polícia chegar. Então, assim, é uma história folclórica, mas é uma história muito triste, porque culminou na morte do Clezão e, infelizmente, pode culminar em outras mortes. Temos pessoas com doenças graves padecendo dentro da cadeia, pessoas com problemas mentais graves. A gente vai esperar morrer mais um? A gente vai esperar ter que estar aqui daqui a um ano, fazendo de novo uma audiência pública dessa, porque a gente perdeu mais um para o Estado? Porque o Estado está negligenciando a vida das pessoas? Não importa para mim se aquela pessoa é de direita ou de esquerda. Para mim, Carolina, não importa. Mas para eles importam. Eu canso de ver gente comentar no meu Instagram, quando eu posto alguma coisa do Clezão, dizendo: ai, porque é bem feito. Para mim, perder uma vida não é bem feito. Principalmente envolvendo uma questão política. Então, eu espero que o ministro Alexandre de Moraes, a PGR, na pessoa do seu Paulo Gonet, do Dr. Paulo Gonet, que era uma pessoa super técnica até entrar na PGR, que eles avaliem as posturas dele. E aí eu faço um apelo ao Dr. Paulo Gonet, que eu sei que ele é cristão, eu sei que ele expressa a mesma fé que eu,
que ele olhe e imagine se fosse um familiar dele. A justiça daqui da terra é falha, mas a divina não é. Não é. E depois não adianta chorar o leite derramado. O que vocês estão fazendo com essas pessoas é desumano, é cruel, é vil, é covarde, só porque tem uma caneta na mão. Tira a caneta que tira essa brabeza toda desse pessoal. Eu quero ver ser brabo no meio da população que está sendo perseguida aqui. E outro detalhe também, doutora Carolina, já eu vou passar a presidência, não é a palavra, a presidência para o senador Magno Malta, que eu vou ter que sair, volto daqui a pouquinho, mas só para... Nós estamos aqui, senador Magno Malta, numa sessão, nas vésperas, amanhã completa 1 ano. E não foi marcada por causa disso, isso foi uma coincidência que a gente sabe que é jesuicidência, né? Essa é uma sessão que foi aprovada desde o ano passado, o senhor mesmo votou dessa comissão, e só está sendo realizada agora. Chamamos autoridades, aqui o próprio ministro Moraes, o pessoal da Defensoria Pública, o pessoal da Papuda, né, os servidores, a OAB, ninguém veio. 1 ano que nós aprovamos, tudo bem que foi há 15 dias que foi oficialmente marcado no aspecto de formalidade, de convite, essa coisa toda. Mas ninguém veio, não mandou representante. Isso mostra o desprezo pelo povo brasileiro, porque não é pela Casa, pelo Senado, que já está muito contestado e com razão pela população brasileira, mas é um desprezo contra o cidadão de bem do Brasil, que paga os impostos, que tem essa máquina aqui, essa casa toda, que paga nosso salário, que paga tudo. É um desprezo dessas autoridades pelo cidadão brasileiro. Agora, o que mais me deixa assim preocupado nisso tudo é que, olha o que me veio aqui, o Clezão amanhã, que é o dia da consciência negra, né? É a primeira vez que vai ter, vamos dizer, aqui nessa casa, que vai parar, vai ser um feriado nacional, mas o Clezão já no ano passado não foi atendido, porque era feriado, já demorou o atendimento, ele faleceu por isso também. E ele era negro, baiano, como o senador Magno Malta, negro baiano. Nós temos uma simbologia muito forte disso. E para encerrar essa história de imagens que foram negadas, a publicidade dela para o povo brasileiro, para descobrir tudo o que aconteceu, porque a verdade ia estar ali. Você viu as imagens que vazaram do G. Dias, do general, que deu outro rumo, o general do Lula, que deu outro rumo à investigação na CPI, aí o governo teve que entrar com força, como a gente diz lá no Ceará, entrar com força para blindar o governo. O G. Dias estava recebendo os manifestantes entrando lá, servindo água, servindo café. Não é estranho isso? E foi revelado isso. O que é que aconteceu com o G. Dias? A gente está vendo aí as pessoas sendo perseguidas de todas as formas, presas, mas parece que é seletivo mesmo. Só de um lado que tem a perseguição implacável, o outro não. É amigo do Lula, é amigo do sistema, você deixa esse aqui. Não aconteceu nada. Foi apenas exonerado. Mas não aconteceu, não foi preso. Como outros que foram presos, que fizeram coisas muito menores. E, aliás, inocentes. Você falou, né? Alguns casos aqui. Enquanto o senador está concluindo ali, eu queria só passar a palavra para o doutor Estrela. Cadê ele? Está aqui? Ou teve que sair? Tiago Estrela.
Ele teve que sair. Vou passar ao terceiro, o doutor Otacílio Guimarães. Eu vou só pedir o seguinte. Nós estamos no adiantar da hora. Eu vou pedir 3 minutos para as pessoas que se inscreveram, que querem colocar a família, se quiser também, a gente tem uma tolerância maior, tá? Porque hoje o foco da sessão aqui é o caso emblemático do Clériston Pereira da Cunha, morto sob a tutela do Estado, um brasileiro. E a Luísa quer falar, né? Luísa, eu passo daqui a pouco a palavra para você. Vamos ouvir o doutor Otacílio. 3 minutos. E tem mais quantos inscritos? Opa, perdão. O doutor Tiago já foi, certo? Então nós temos depois o Otacílio é o terceiro, que vai falar agora. O doutor Roberto Posati também já saiu. Depois nós temos Célia Regina Santos. Temos Rosângela Costa. Temos o pastor Francisco saiu. Está aqui, vai falar? Tá, não, mas eu espero o senhor falar. A Érica Machado, é isso? Érica Machado. Camila Pessoa e nós vamos encerrar aqui com a Ana Luísa, que é filha do Clériston Pereira da Cunha, tá? Então, Tem o Cleiton aí. Desculpa, perdão, tem o Cleiton Prudêncio, perdão. Eu também, senador. Chave Estrela, sou eu. Ah, você tá aí, perdão. Perdão. Então é o seguinte, desculpa. Então eu vou passar a palavra para o senhor, porque o senhor está na frente aqui do doutor Otacílio. Então, o senhor é o segundo, eu peço só 3 minutos para a gente obedecer o tempo, para a gente poder ouvir todo mundo. Muito obrigado. Aqui nessa sessão, senador Eduardo Girão, que é um excelente parlamentar, está na oposição a Ana, a senhora Carolina, quer dizer, e os demais membros estão aqui, parlamentares estiveram aqui, senadores. Realmente é triste, é complicado a situação do 8 de janeiro. Virou uma facatoide completa, desastrosa, catastrófica, que mostra escancaradamente o mau caratismo do sistema contra a direita brasileira, que não aceita de forma alguma, nós somos maioria nesse país esmagadora, e dessa tirania que não tem precedentes. O ministro Alexandre de Moraes tem que se lembrar que tem um versículo na Bíblia, em Provérbios 16, 18. A altivez procede à queda e vem a ruína. A soberba procede à queda e a altivez à ruína. O soberbo não fica de pé, ele não prospera, ele não tem vida, não tem vigor. Um dia a hora dele chega e acaba. Seu império, seu reino. É necessário se redimir quanto há tempo, porque a misericórdia da graça vai acabar um dia. Não vai ter outra para o Senhor, para os demais ministros do Supremo. A graça agora de misericórdia reservatória vai agora, porque depois que o Senado for maioria nossa, não vai ter mais aqui perdão. Vai ser dada a sentença à justiça. E é isso que nós pedimos e clamamos. E eu também parabenizo o trabalho do doutor Jurídico, que não pôde estar aqui, está em audiência, feito um excelente trabalho pelos patriotas, meu amigo, doutor Luiz Felipe também, que tem feito um grande trabalho no Instituto Internacional dos Presos Exilados Políticos, sido um trabalho maravilhoso em dado socorrimento aos patriotas do 8 de janeiro, mais de 2.500 com cesta básica, que muitos estão aí sofrendo via-cruz, sem pagar aluguel, água, luz, energia, e sofrendo um caos terrível. E é necessário que isso acabe logo. Os nossos parlamentares estão fazendo de tudo para resolver esse problema, reverter a situação, mas que tudo vai dar certo, positivo, e nós cremos, senador Eduardo Girão, que esse tempo virá de mudança para o nosso país, e eu creio que não tem nada que está em oculto que Deus não esteja vendo. Nada. O que está escondido ficará escondido. Está lá na Bíblia, Daniel 2:21. Deus de nada dele se esconde. Todas as coisas tramóias virá à tona. E as máscaras vão cair, igual caiu no 6 de janeiro, aí dos Estados Unidos. Viremos a ver justiça. E a luz vai raiar de novo. Para não só a família do Clezão, como está aqui, como os demais que pedem justiça, como a irmã Dalda Gisa, a dona Célia.
Deus vai nos dar essa bênção. E pode ter certeza, a tirania e o farisaísmo do Brasil está com dias contados. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Aqui, Tiago Estrela, muito obrigado por ter obedecido o tempo, tá? E é isso, uma audiência democrática, a gente vai ouvir as pessoas aqui, né? Sem filtro, nós estamos aqui para cumprir o nosso papel, né? Pelo menos que a sociedade tenha voz, já que o Senado não cumpre o seu dever constitucional diante de tantas arbitrariedades, que pelo menos a gente possa dar voz por enquanto, mas eu tenho muita fé que nós vamos conseguir cumprir ainda dentro do bicentenário, que termina em março do ano que vem. Dentro do bicentenário, dentro dos 200 anos, que esse Senado se levante e perante o povo brasileiro e dê a mão, não se esconda do povo brasileiro. Passo a palavra agora, aqui imediatamente, já registrando a presença do senhor Cristiano, que é irmão do Clériston Pereira da Cunha, né? Isso, desculpa não ter ele mencionado. Seja muito bem-vindo aqui. Fisicamente, o senhor é muito parecido com ele, né? Inclusive, senador Magno Malta, o senhor que vai assumir a presidência dentro de instantes, tem um vídeo que foi pedido aqui a essa presidência, do último Natal que estava. A Gabriela fez essa solicitação aqui no nosso, internamente, nosso sistema aqui de condução. A advogada tem umas imagens dele no último Natal, que ele estava com a família. Então, se a família concordar, para que ninguém saiba, ninguém ache que ele é um número a mais. Ele é uma pessoa, um ser humano, que merece todo o respeito. E eu acho que é uma forma de nós homenagearmos esse brasileiro que só queria o bem, que foi injustiçado, mas que essa dor de alguma forma sirva para que a justiça predomine e a verdade na nossa nação. Então, eu passo para o doutor Otacílio Guimarães, 3 minutos. Muito obrigado pela sua presença. Excelentíssimo senador Eduardo Girão, presidente desta comissão. Que tem que apertar apertou aí que fica verdinho. Ficou verde. Bom, ficar mais próximo aqui. Excelentíssimo senhor Eduardo Girão, senador, presidente desta colenda Comissão de Segurança Pública, eu talvez até me estenda um pouquinho, eu vou justificar. Eu não falo agora em nome, como advogado só. Eu falo em nome de um preso que se encontra no processo 1466, lá em Guarulhos, condenado a 1 ano, a 1 mês. Há 1 mês ele está preso, condenado e já pagou a pena. E até agora não teve sequer este advogado o acesso ao ministro. Peticionamos nos autos, peticionamos no e-mail pessoal do ministro, o relator do processo, solicitando a soltura de alguém que já cumpriu a pena. E simplesmente o que nós estamos vendo aqui foram várias perguntas de vários deputados, senadores aqui, vários colegas advogados. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é o império do autoritarismo, só que com conivência, e agora vou dar a solução. A solução para tudo isso daqui que está acontecendo é simplesmente a segurança pública, qualquer agente da segurança pública, simplesmente agir dentro da lei. A lei não precisa se ficar criando mais leis. Se não tiver a efetividade, qual é a finalidade de uma lei? É que qualquer cidadão cumpra a lei. Agora, quando você tem uma autoridade, seja ela do judiciário, do legislativo ou mesmo do executivo, ou os agentes das autoridades de segurança pública descumprindo as leis, aí nós vamos estar perdidos. Então vejam, nós estamos hoje, falaram várias vezes aqui sobre o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ministro, hoje está em flagrante delito. E eu digo isso por quê? Ele está, neste momento, em flagrante delito. Basta qualquer autoridade da segurança pública dê a voz de prisão para ele. Porque, uma vez que eu, advogado, em nome do meu cliente, estou falando aqui em nome dele, comunicou ele de que existe alguém preso, já cumpriu a pena. Ele tem, aliás, a condenação dele, como a de outros do dia 9 de janeiro, há 1 ano, já deveria ter sido imediatamente solto na decisão, ou seja, na sentença. Teria que soltar, porque o regime aplicado foi o aberto. Agora,
Só a prevaricação daria o flagrante delito para um magistrado? Não. Para se prender um magistrado em flagrante, o crime tem que ser inafiançável, segundo, inclusive, as normas do próprio Conselho Nacional da Magistratura, que fiscaliza esses magistrados. Só que tem um detalhe. Como dito por várias advogadas, inclusive aquela filha a advogada que é presidente da ASFAV, né? Então, observem bem. Ela diz que todos os presos, inclusive esse meu cliente, eles estão sofrendo torturas físicas e psicológicas. Isto é crime inafiançável. Então, basta que qualquer agente público vá lá e dê voz de prisão, porque eles têm obrigações de cumprir a lei. Então, basta que não precisa um soldado, não precisa de mais nenhum cabo, chegue lá e cumpra a lei, dê a voz de prisão, porque o que está faltando é só isso. Simplesmente que as autoridades cumpram as leis. Com relação às prisões do dia 9 de janeiro e do dia 8 de janeiro, que muitos não perceberam, houve uma decisão... Eu peço só para o senhor concluir, que a gente já passou 1 minuto, eu estou lhe dando a tolerância, eu vou lhe dar mais um, para a gente poder ouvir todo mundo. Só vou dizer uma coisa. O coronel que assinou o auto de prisão em flagrante de todos os brasileiros do dia 9 de janeiro, em audiência que eu participei deste meu cliente, ele disse que não deu voz de prisão para ninguém. Ou seja, nas alegações finais, eu solicitei que fosse instaurado um processo de prevaricação, de falsidade ideológica a este coronel e ao delegado da Polícia Federal que prendeu todos os brasileiros do dia 9 de janeiro, porque é um ato ilegal. E até agora, inclusive embargo de declaração, até agora não teve decisão, nenhuma resposta. Só isso eu agradeço, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, doutor Otacílio Guimarães, que é advogado. Eu chamo aqui para a mesa, para conduzir os trabalhos, o senador Magno Malta. Enquanto ele vem aqui, eu quero ler o que eu prometi, o desabafo de um preso político, que é uma carta que chegou da família, que é as minhas mãos, do senhor Marco Alexandre Machado de Araújo. Aquele senhor que eu acho que todo mundo tomou conhecimento, que sem denúncia, Moraes mantém pai de bebê preso por 18 meses. Perdi tudo. Uma matéria de um veículo tradicional do Brasil chamado Gazeta do Povo. Senador Magno, sente logo aqui que o senhor já vai assumir a presidência. Eu vou só ler essa carta. E aí depois volto para acompanhar o resto. Senta aqui. É o seguinte, olha só. Me chamo Marco Antônio Alexandre Machado de Araújo, 54 anos, mineiro de Uberlândia. Pai de 4 lindas filhas, sendo a mais nova, Liz, com 6 meses de idade. Vim a ser preso na 10ª Operação Lesa Pátria do dia 18 de abril de 2023, porém, eu quem apresentei-me voluntariamente à Polícia Federal de Brasília, porque sabia da minha conduta como cidadão que não compactua com ato antidemocrático ou manifestações. Dia 8 de janeiro vai ficar na história como o dia em que pais e mães de família foram em massa de manobra para atender maquiavelicamente o interesse do sistema. Erraram com o dia 8 e, infelizmente, jogaram indiretamente inocentes para pagar pelos verdadeiros culpados. A César o que é de César. Vim a Brasília acreditando que seria mais uma manifestação pacífica em defesa da democracia. Não vim para vandalizar, incitar ou depredar bem público, porque jamais compactuei com vandalismos em manifestações. Um conservador de direita não compactua com a ilegalidade. Temos que ter a coragem de expor as verdades do dia 8 de janeiro. Quem errou, que pague pelo seu erro. Estou preso por algo que não fiz e não apoio, pagando um preço alto que está custando a minha vida. Não desejo apontar culpados, mas nunca vi em nossas manifestações tamanha ausência e vulnerabilidade de órgãos de segurança que praticamente cruzou os braços, franqueando a entrada dos manifestantes aos prédios dos 3 poderes. É fato.
Os vândalos fizeram a festa em cima dos manifestantes pacíficos e transformou em um caos aquela que poderia ter sido uma bela manifestação. Mais uma. Os fatos devem ser apurados e a justiça deve prevalecer de forma justa, impessoal e imparcial. Se errou, que pague pelos seus atos, porque se defendemos tanto a democracia, temos que defender a legalidade, o direito e a justiça. Que a nação aprenda com o dia 8, porque vidas inocentes estão sendo ceifadas como um número descartável, mas são vidas humanas pedindo socorro. Não desejo que minha vida se vá em vão, pois é assim que eu estou me sentindo nesse deserto, assustado, fraco e sozinho. Perdi tudo, só não quero perder a fé em Deus e que haverá justiça justa. Tem também aqui, senhor Magno Malta, uma carta de uma mãe cheia de saudade e dor, que é a Dayara Célia Machado, de Uberlândia também, 17 de novembro de 2024. É bem curto. Eu posso fazer, presidente, rapidamente? Não. Então vamos lá. Aos familiares, amigos, representantes legais e a quem mais possa ouvir. É com o coração apertado e lágrimas incontidas que escrevo esta carta. Não como uma mãe que busca piedade, mas como alguém que clama por justiça. Meu filho, que sempre acreditou na verdade e no bem, está longe de nós há 1 ano e 7 meses, exatos 578 dias de ausência que ecoam em nossa família como um grito incessante de saudade e revolta. Ele está preso longe de casa, de seus sonhos, da filha, que sequer teve a chance de ver crescer. Durante esse tempo, perdeu momentos preciosos e insubstituíveis. O nascimento de sua filha, suas primeiras consultas ao pediatra, os primeiros passos e até mesmo a primeira palavra. Perdeu aniversários, natais e a alegria de começar um novo ano ao lado de quem o ama. Não há dor maior para uma mãe do que ver o seu filho, que sempre buscou o que é certo, ser privado de viver sua própria vida. Meu filho sempre alegou sua inocência, nunca foi ouvido, nunca teve o devido respeito ao processo legal. Ele que tanto amava o país e acreditava em sua gente. Foi às manifestações movidos por esse amor, sempre de forma pacífica. Ele costumava me dizer, abro aspas aqui, não é porque vou ao campo de futebol que compactuo com as torcidas organizadas. Fecho aspas. Essa é a verdade dele, a verdade que carrego comigo todos os dias. E o que ele deseja, acima de tudo, é que prevaleça a verdade. Ele não quer que ninguém ultrapasse os limites do respeito ao judiciário ou à imagem dos ministros. Tudo o que ele quer é que os fatos sejam analisados, que os acontecimentos sejam esclarecidos e que os verdadeiros culpados respondam por seus atos, conforme a lei. Como mãe, sofro por saber que meu filho, ao lutar por seus ideais, foi tratado de forma tão injusta e desproporcional. Peço com todas as forças do meu coração que olhem para ele com justiça e humanidade, que sua verdade seja ouvida e que ele possa finalmente voltar para casa. Meu filho só quer lutar, mas lutar com dignidade pelo que acredita e pelo direito de criar sua filha e estar ao lado da família que tanto sente sua falta. Que esse apelo chegue aos corações de quem pode fazer a diferença. Porque enquanto a liberdade dele não for devolvida, a nossa também não será plena. Uma mãe que jamais desistirá de seu filho. Yara Célia Machado, Uberlândia, 17 de novembro de 2024. Senador Magno Malta, a gente estava ouvindo aqui, vários depoimentos passaram aqui, dezenas de parlamentares já. Começamos 11h20 da manhã. E quantas famílias, não só a do Clériston, que é irreparável a dor, porque o Clériston perdeu a sua existência, a sua vida aqui na Papuda. Quando a PGR pedia a sua liberação, ele tinha problemas médicos.
e o ministro Alexandre de Moraes não tomou conhecimento disso e deixou ele preso. Tem essa dor irreparável dessas filhas, do irmão, da esposa, mas tem, e eu acho que é isso que eles lutam aqui, tem muitas, milhares de outras famílias que estão despedaçadas e também é irreparável. Quem é que vai reparar os dias longe da família? Tantas possibilidades de estar abraçando, de estar dizendo eu te amo, de estar amando. Então, é uma dor que parece não ter fim. Mas a gente aqui sabe, vamos fazer com toda a nossa, no limite das nossas forças, o que pudermos, para que a justiça seja restabelecida, a democracia no Brasil, o Estado Democrático de Direito volte, né, que acabe essa ditadura absurda que tem causado tanto sofrimento às pessoas. Então, eu vou me retirar um pouco, mas daqui a pouco eu estou voltando, presidente, senador Magno Malta. Nós temos uma lista aí de pessoas que ainda vão falar. A próxima é Célia Regina Santos, né? E o senhor fica à disposição aí para... Lhe agradeço sua presença para conduzir o restante. Quero saudá-los e quero, nesse momento, conceder 3 minutos para mim. Diz que é 3 minutos para cada um, né? Mas já estou vendo que a Célia está de microfone em punho, então eu vou transferir os meus 3 minutos para ela, que como eu não tenho controle de um relógio na mente, quando eu pego o microfone pode me dar 3 ou 10 que eu não desconsidero completamente e vou até onde dá para mim. Então, senhora Célia, esse momento de descontração mostra também o nível de familiaridade que nós acabamos adquirindo no meio dessa luta, não é? Tenho certeza que os senadores e deputados que passaram por aqui, cada palavra falada é uma maneira de se comprometer, porque o homem se compromete, você se algema por aquilo que você fala. E nenhum deles passaram por aqui de uma forma hipócrita ou acovardada, até porque, nesse momento, verdadeiramente, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não adianta você ter imunidade parlamentar. Nós estamos vivendo num país onde o ordenamento jurídico já não existe, onde o Estado Democrático de Direito foi absolutamente banido por decisões pessoais sem que tenha uma constituinte a violação da Constituição brasileira, que não é o suprassumo da humanidade, não é a melhor coisa, feita em 88 pelas mãos dos que foram anunciados, dos chamados terroristas assaltantes de banco, dos grupos organizados que foram presos em 64 e anistiados e voltaram, se elegeram deputados federais e fizeram a sua Constituição, que embora não seja a última Coca-Cola do mundo, mas era a Constituição, que foi feita por anistiados, como Zé Disseu, como Capiberibe, como Arraes, como tantos outros que disputaram a eleição e viraram constituinte. Eles é que fizeram isso aí. Então, antes que meus 3 minutos acabem, a senhora tem a palavra. Boa tarde. Eu quero agradecer, né, a todos aqui da comissão, né, essa iniciativa muito importante para nós, que nos acolhe, que nos traz paz e segurança, né? E eu quero dizer que hoje eu tive uma notícia muito triste, porque eu tenho uma irmã que está presa, tem 64 anos, a Dalgisa Maria Dourado, né? Uma pessoa do bem, pagadora de imposto, candanga, né, e amo o Brasil. E hoje eu tive nessa notícia, foi feito um pedido de prisão domiciliar humanitária para minha irmã. E ela está com depressão,
síndrome do pânico, em todo o tempo fala que quer suicidar, não tem graça de viver ali dentro, é muito ruim, é tudo muito ruim. Então, ela não tinha doença nenhuma, está com arritmia cardíaca, não dorme, tem tomado remédios para dormir, além do que pode tomar, ela não consegue dormir e está com esse pensamento constante de suicídio, né? Foi negado pela PGR esse pedido, pelo ministro Alexandre de Moraes também, né? E eu acredito que a Constituição e os direitos individuais foram negados, né? Então, é a minha tristeza, a minha angústia, né? E eu estou aqui representando as pessoas que estão sofrendo muito, né? Os que estão aqui, né, no Brasil, fora. Então, nós somos uma família e vamos lutar. Não vamos desistir, gente, porque nós temos fé e temos um Deus que é soberano. Obrigada. Encerrou bem. Temos um Deus que é soberano e a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Nesse momento do Brasil, nós temos que crer contra a esperança, que não é uma coisa fácil. Você ter esperança é uma coisa, agora crer contra a esperança é uma coisa absolutamente difícil e para você assimilar. Mas Deus tem o controle de todas as coisas, sabe de onde vem o vento, para onde ele vai. E é claro que, certamente, eu não creio que, do ponto de vista espiritual, que do ponto de vista material eu não consigo enxergar saída do ponto de vista material, nós não vamos sensibilizar o coração de quem não tem coração. A gente não vai conseguir sensibilizar a alma de quem a alma não tem. A gente não vai conseguir mudar a cabeça de quem preparou a sua cabeça, as suas ferramentas para fazer o mal. Não há argumento que possa mudar isso. Onde não há ordenamento jurídico, não adianta evocar o jurídico, porque não tem resposta. É como você falar num telefone, num microfone sem fio, se você não tem a base para que está ligado para que o microfone esteja ligado. É um microfone sem fio, sem base. Sem base, nós estamos falando, mas para quem escutar? Quem escutar? Eles não querem nos escutar, eles não querem nos respeitar, eles não querem ouvir, nada os convence. Eles fizeram questão de queimar até os próprios livros, até as coisas que eles escreveram, e tem alguns que escreveram livro, copia e cola, né? Mas está tudo certo. Isso é tudo certo. Isso é tudo certo. Como faremos? É a pergunta. Ou confiamos em Deus, de que Deus há de se utilizar um leproso qualquer para que abra a cidade, né? Cidade sitiada, fechada, em que generais não podem, né? As forças humanas não sabem como fazer, é confiar em Deus. Eu espero que a luz acesa na América, com um conservador, destemido, corajoso, que não contou uma mentira sequer no processo eleitoral e reafirma depois do processo eleitoral, lá eu estive agora, no dia da eleição, e ele recebe uma votação retumbante. A nossa esperança é que a coisa é retumbante. Não foi uma eleição que o Trump ganhou. Ele foi eleito de forma retumbante de um povo dizendo, nós precisamos, é necessário. Até os que não acreditavam nele, até os ideológicos que não o queriam, que o rejeitavam, diziam, não, foi longe demais, nós precisamos desse homem, nós precisamos desse posicionamento. Então essa eleição retumbante é uma luz que se acende, é um farol lá no final do túnel, para que a gente possa dizer, olha, teremos pelo menos um presidente, o que ele pode fazer contra o Brasil? Houve muito deboche, muito sorrisinho aqui de ministro, né? Alguns fizeram piada. Eu sou das artes marciais, e eu sei perfeitamente, quem assiste arte marcial, quem assiste luta, já viu que quando um oponente recebe um determinado golpe, e que entra bem ajustado e que ele sente, ele dá um risozinho para fazer de conta que não sentiu. Sentiu. E os Estados Unidos têm uma Constituição em que eles zelam por ela. Uma Constituição pequena, de poucos artigos, mas uma Constituição que protege o país. E o fato de fazer a Constituição americana, que protege o seu país, quando ela protege o seu país, ela protege de quem? Dos adversários do país.
E quem são os adversários do país? O comunismo. E segundo o próprio Donald Trump, não reconhecerá nenhum comunista eleito para essa legislatura ao tomar posse, ele não os reconhecerá. Protegendo seu próprio país, não é fazendo mal para nenhum povo, é dizendo aos ditadores em que eles não serão reconhecidos pelo Estado americano. De maneira que é confiança em Deus, o final da sua fala, a sua frase, é esse tempo todo que nós temos que confiar, depender, porque independe das nossas forças e depende dos caminhos e dos ventos que possam nos levar ou nos trazer vindo da parte de Deus. A quinta escrita aqui é a senhora Rosângela Costa. Boa tarde. É com o coração partido que eu estou hoje aqui para pedir para todos vocês que estão aqui hoje nos ajudar, que nós estamos suplicando ajuda por aquele povo que sofre, do povo do 8 de janeiro. Eu sou mãe de um preso político. Está sendo muito difícil para mim, como para várias pessoas. Então, assim, meu sofrimento é muito grande. De ver um filho que não fez nada, está pagando por uma coisa que não fez. Desculpa. Mas, assim, a verdade hoje foi dita, graças a Deus. Todos os brasileiros estão sabendo a verdadeira, o que realmente aconteceu, através dos senadores, dos deputados, que fala através de nós, a doutora também, a Carolina. Então, só tenho a agradecer a todos vocês. É muito difícil, eu não sou muito de falar, mas hoje eu não tinha que me calar diante de tanta injustiça, entendeu? É muito difícil a gente ver tantas famílias sofrendo, uma pessoa só tirando a paz de muita gente. Então, assim, eu venho pedir, assim, de coração aberto para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que nos ajude. Nós estamos pedindo socorro, porque realmente, todos os dias do 8 de janeiro, a gente não tem paz, a gente não tem alegria. Está se aproximando o Natal, meu filho não vai estar, entendeu? Então, assim, é muito sofrimento. Então, assim como eu estou sofrendo, tem várias pessoas sofrendo também. Então, eu peço a cada um de vocês, olhe por nós. É uma mãe que suplica e pede para vocês. Assim como a Jane também sofreu. Eu hoje, Jane, me sinto um pouco feliz por eu estar com meu filho preso, mas eu posso ver. Então, a sua dor é bem maior que a minha, entendeu? Mas Deus está cuidando de tudo. E Deus, Ele é de justiça. E Ele vai fazer justiça por todos nós. E obrigada, gente, a todos vocês que têm nos ajudado. Quando eu fui no presídio visitar, as pessoas, eles perguntavam se ele estava sendo esquecido. Eu falei, não, a gente está lutando aqui da forma que a gente pode, do que a gente deve. E nós vamos vencer, porque Deus está do lado certo. Eu, como mãe agora, tenho muita admiração pelo Senhor. Muita, porque o Senhor esteve presente sempre com a gente. Então, eu sou muito grata a todos vocês que não têm esquecido de nós. Então, obrigada por tudo e desculpa por ter cedido o tempo. Obrigada, gente. E olhe por nós e ora por nós, que nós estamos precisando muito da ajuda de vocês. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, eu creio. Quando eu chego lá, gente, no presídio, desde o 8 de janeiro até hoje, eu falo assim, a primeira coisa que eu falo para todos eles é que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E a paz, estão tendo paz lá dentro. Porque eu profetizei isso.
E vou profetizar até o último dia, até o último que tiver ali e que eles vão sair, que eu creio que Deus é de justiça e Deus vai tirar eles de lá. Então, eu creio que essa paz eu vou ter de volta na minha casa e no mundo, porque nós precisamos de paz, nós precisamos ter a nossa vida de volta. Não aguentamos mais isso, tanta injustiça, tudo que acontece agora. O culpado é quem? O pessoal do 8 de janeiro, que não tem nada a ver com nada. Escuta, gente, uma mãe, eu estou pedindo para vocês, é uma mãe que todos os dias ora, que ajoelha, que pede. E eu tenho certeza que numa oração de uma mãe, Deus não vai deixar de ouvir. E eu creio que essa anistia vai sair, mas pelas mãos do meu Deus. É isso, gente. Inclusive, as viagens pagas por empresas condenadas pelo próprio STF, investigadas, regadas a uísque e caviar, nunca vi, não comi, só ouço falar, conforme a música do Zeca, lagosta, hotéis 5 estrelas e primeiras classes de avião, a culpa é do povo do 8 de janeiro também. Porque se eles estão vivendo esse conforto de forma nababesca, agradeça essas viagens para palestrar sobre um novo ordenamento jurídico ou a nova democracia criada, se não pelos 11, mas pelo menos por maioria absoluta de uma Suprema Corte que devia respeitar a sua Constituição e não faz. Essa frase é significativa. No Brasil, tudo o que acontece, a culpa é do pessoal do dia 8. A incompetência de Haddad como ministro da Fazenda, a incompetência do taradão da esplanada, do ministro dos Direitos Humanos, a incompetência e a língua solta de Janja, tudo isso é culpa do pessoal do dia 8. Tudo isso. A senhora disse bem. Eles encontraram um mote onde eles podem depositar todas as suas sandices, todas as suas anarquias narrativas e mentiras, que na verdade é o ponto, é o pilar de todo esse comportamento, sabe, dessa aranha ideológica que colocou as patas no país e que hoje comanda o país a ferro e fogo do seu jeito e da sua maneira. A culpa sempre está na conta. As queimadas da Amazônia, a incompetência da senhora Marina Silva e desse desgoverno está na conta do 8 de janeiro. O problema das contas públicas explodidas de um país que é hoje o país em que o mundo não recomenda para nenhum tipo de investimento por não ter segurança jurídica, a culpa é do pessoal do dia 8. O problema é que o pessoal do dia 8 fez com que o tiro saísse pela culatra. Eles achavam que a imposição do medo, do pânico, cometendo uma sandice, uma mentira, prisões em massa de pessoas inocentes, certamente calaria toda uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros, onde mais de 93% é cristã, independente de onde confessa a sua fé, que nos parariam. Não nos pararam. Aqui estamos nós. A despeito de tudo, há um propósito de Deus no fato de nós estarmos juntos aqui e certamente continuaremos e nós haveremos de ver um momento em que essa máscara definitivamente ela irá para o chão e aqueles que devem vão pagar. E vão pagar mesmo. Não adianta se esconder, não tem toga preta para se esconder na hora de pagar a conta. E a conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar para os omissos, aqueles que são detentores de mandato, aqueles que o povo deu um mandato, mas que se escondem. Se escondem para proteger com medo ou para bater palma para essa gente que, de uma certa forma, juridicamente os beneficia pelos crimes que cometem na vida pública. Eles se escondem,
eles batem palma para eles fazem coro e dizem amém a tudo que eles dizem e praticam contra esse país. Mas certamente essa é a palavra. O momento chegará. A Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas, um dia virá à luz. E certamente tudo que foi feito nas trevas, certamente se aproxima o dia da luz, porque nós jamais estaríamos aqui ou iremos contar a retumbante vitória diante de um quadro insano, onde pessoas morreram, onde pessoas foram massacradas, humilhadas, famílias destruídas, empresas destruídas, vidas destruídas, que ninguém vai recompor, mas a história dirá quem foram aqueles que pagaram um preço para que esse país não fosse de fato escravo na Babilônia. E não tem filisteu que vai ficar de pé na hora em que a verdade se revelar. A verdade nós conhecemos já, né? Nós só queremos saber como ela se efetuará, porque a verdade nós conhecemos. Eu passo a palavra à doutora, a senhora Érica, eu acho agora, né? Érica Rochedo, né? Machado. Que tem sido um Rochedo, né? Tem. Eu e minha família, nós temos sido. Em nome do senhor, eu quero agradecer a todos os senadores, deputados que estiveram aqui, que falaram por nós, e quero reforçar o coro da família, das mães, das irmãs, das esposas, das filhas, pedir que não nos abandonem, né, que não esqueçam de nós, agradecer à associação, em nome da doutora Carolina, agradecer a todos que nesse momento estão nos ajudando e pedir que não nos abandone, né? O senador Magno Malta falou que não descansaria enquanto tivesse um preso político. E eu rogo ao senhor que não descanse, que meu irmão está lá, meu irmão veio para Brasília, se entregou espontaneamente porque sabia que era um homem inocente, acreditava na justiça, acreditava no devido processo legal, no contraditório, acreditava na Constituição, mas ele não teve essa resposta. Não foi isso que aconteceu, né? Então, é isso que eu espero, é esse pedido que eu tenho de uma mãe idosa, minha mãe que está adoecida, não sabe quanto mais tempo ela terá com o filho, não sabe se a visita será a última, se não será, né? Uma filha recém-nascida, que ele não esteve lá, quando ele foi preso, a mulher dele estava grávida de 1 mês, a filha dele já vai fazer 1 ano, agora em dezembro. E peço oração para todos nós, para as famílias, principalmente para os presos. Principalmente para os presos, porque eles estão vivendo um inferno na terra. É um inferno na terra. Obrigada. Obrigada a todos. Doutora Camila Pessoa, advogada. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade. Cumprimento o senador Magno Malta, minha colega doutora Carolina. É a primeira vez que eu estou me manifestando, né? E pedi o uso da palavra porque desde julho do ano passado, desde o início, eu venho acompanhando, né, Carol, as audiências, tanto aqui como na Câmara dos Deputados, e achando que a justiça, né, seria feita, eu ficava só ouvindo ali. Mas eu, como advogada, estou aqui falando, representando meus assistidos e como cidadã também, da injustiça que nós estamos vivendo, da dificuldade até de acesso ao ministro, a seu gabinete, e quero cumprimentar a família do Clezão aqui, que estou conhecendo pessoalmente, apesar de ter visto já em outra oportunidade. E eu também sou filha de comerciante, desde nova, 16... Hoje eu advogo, né? Mas desde novinha eu ia para lá, então eu sei como é uma família... A maioria, né, de nós brasileiros temos de bem, temos o papel assim de manifestar indignação, e eu, como cidadã, como advogada, quero
prestar minhas homenagens, tá? E dizer que também estou à disposição de vocês, que Deus abençoe e que tudo dê certo. Aqui foi se falado sobre amor, sobre justiça e misericórdia, e são os princípios de Deus. Deus, ele age com amor, com justiça e com misericórdia. Eu quero agradecer e tomara que tudo dê certo. Esse é o meu desejo. Eu venho aqui como um cidadão que vem acompanhando esse processo e queria começar falando de um ocorrido, né, que mexeu comigo. Determinada vez eu vim fazer uma cobertura aqui, congresso, e uma vó, né, dos netos, que seu filho foi preso no dia 8, entrou em contato comigo pelo Instagram e me viu aqui, né, falou assim, fala, por favor, com o fulano de tal, tenta fazer essa ponte. E ali, vi as mensagens dela, me comovi e fiz aquilo que ela pediu. Cheguei em casa, desliguei o carro, parei ele na garagem, comecei a chorar. Vendo aquilo, falei, meu Deus, as pessoas estão sofrendo. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei assim, ó, eu vou lutar essa luta. Não sei porquê, mas vou lutar essa luta porque as pessoas estão sofrendo. E hoje eu vejo famílias aqui, eu vendo, e saibam, Deus está levantando soldados. Essa luta de vocês não é sozinha. Deus tem um propósito. Somente os fortes são chamados para a guerra. O propósito qual vocês estão aqui, caminhando, prosseguindo, trazendo esse projeto de país, vai fazer a diferença. Muitas vezes nós pensávamos, por eu ser também conservador de direita, pensávamos que a eleição do presidente Bolsonaro era o ápice, quando a perca dele talvez tenha sido a nossa evolução como sociedade, porque nós estamos aqui lutando, aprendendo, evoluindo. E aquele bezerro de ouro, que era o título como salvador da nação, está lá. Todo mundo está vendo o que é de fato, aquilo que era adorado, está sendo agora envergonhado. E somente aquelas pessoas que Deus tem como forjados, pessoas de coragem, Ele ia confiar isso, e Ele tem confiado a vocês. O galardão de vocês, talvez vocês não recebam aqui na terra, mas vão receber no céu. E a semente que está sendo plantada, talvez nós não vamos ver com os nossos filhos, com os nossos netos, mas as futuras gerações vão agradecer essa luta que está sendo aqui, esse bom combate que está sendo combatido pelo Brasil e que nós estamos mudando toda uma geração. Que Deus abençoe. Girão, né? Com a palavra Ana Luísa, filha do nosso querido Clezão. Boa tarde, pessoal. Queria cumprimentar a todos em nome do senador Magno Malta e frisar a minha eterna gratidão por continuar lutando. Eu sei que a sua luta é eterna pelo Brasil e pelos inocentes do 8 de janeiro. Eu venho aqui como filha de uma vítima que foi presa injustamente, foi torturada e morta. Sou filha do Clezão. Eu encontrei aqui, durante a audiência, uma foto que me doeu muito. Meu pai, ele não adoeceu na cadeia. Meu pai já estava doente. E eu tenho como provar isso. Dia 8 de janeiro,
Meu pai já estava numa cadeira de rodas. Eu queria ver se é possível colocar aqui no painel. Enquanto o pessoal tenta colocar a foto, eu queria falar quem é do Clezão. Não como filha, mas sim como uma pessoa que vivia com ele. Clezão era um exemplo de ser humano. Não é porque ele faleceu lutando pelo país que ele virou um herói. Clezão sempre foi um herói para mim. Clezão me ensinou os princípios cristãos, me ensinou a respeitar todas as pessoas e meu pai me ensinou o que é amar. Todos os dias ele demonstrava o amor de forma diferente pra gente. Com palavras, com atitudes, com beijos, com abraços. Todos os dias ele falava do amor de Cristo pra gente. No dia 8 de janeiro, ele veio somente orar pela nação. E aí, essa é a foto que foi a TV Senado postou. E essa pessoa que está na cadeira de roda é o meu pai. Isso na noite do dia 8 de janeiro. É muito doído saber porque ele sofreu desde o dia 8 de janeiro. E desde o dia 8 de janeiro, a gente grita por socorro. E os gritos foram silenciados. Tem pessoas gritando por socorro lá dentro que estão morrendo. Vai chegar ao nível de ter mais uma pessoa, como a história do meu pai, de ter mais famílias, como a minha família. Tem gente morrendo dentro da cadeia injustamente. É muito doído saber porque existem mais pessoas sofrendo como meu pai sofreu desse jeito. E o que meu pai fez para sofrer desse tanto, ser torturado e morto dentro da cadeia? Orar! Orar dentro do plenário do Senado. Clériston Pereira da Cunha foi preso dentro do plenário do Senado. O único local onde não foi depredado. Meu pai morreu inocente, sem ser condenado, sem provas incriminando ele. E existem pessoas condenadas hoje sem provas e morrendo dentro da cadeia. E eu peço para os parlamentares, senadores e deputados que continuem lutando pela anistia. E eu peço a todos os brasileiros que continuem lutando pelo seu país. Que continue sendo exemplo, como meu pai foi. Meu pai morreu, mas ele morreu amando a pátria. Ele morreu, ele deu a vida pela pátria. E eu queria mostrar um áudio para demonstrar o amor que meu pai tinha pela pátria dele, pela nossa nação. E que isso fique de exemplo para todas as pessoas. E eu vou continuar seguindo o legado do meu pai. Vou continuar lutando pelo meu país. Até o fim da minha vida, eu irei lutar pelos inocentes do 8 de janeiro. Até o fim da minha vida.
em nome do meu pai. E como meu pai dizia, vamos votar para Torá. Ela, essa palavra de uma filha, né? Mas fez questão de falar do cidadão. Mas como separar o cidadão do pai, né? A filha do cidadão. E sempre que é a família do Clezão, porque Clezão é um símbolo e que todos nós precisamos evocar, porque morreu nas vísceras, nas mãos do Estado, e qualquer indivíduo que passa para dentro de um sistema prisional, ele passa a ser responsabilidade do Estado. Tenha ele cometido um crime letal, ou de potencial ofensivo ou não, ele passa a ser responsabilidade do Estado. E Clezão era responsabilidade do Estado. Aliás, essas imagens, elas não são exibidas na TV Senado. Essas imagens não são exibidas na TV Câmara. Essas imagens não são exibidas nas TVs seculares. Ai de nós se não tivesse aí as redes sociais, de que tanto eles têm medo e querem cercear para que nós não tenhamos a informação e não tenhamos qualquer tipo de informação que nos coloque dentro do debate, sabendo os crimes que estão sendo cometidos. Eu fiz um ofício ao presidente do Senado, e espero que ele já tenha despachado, eu vou cobrar isso hoje, para que todas as imagens dos patriotas que estão nas redes sociais, dos brasileiros, dizendo não quebra, protegendo, inclusive a imagem do Clezão, que não foi entregue pelo Senado, quando a CPMI pediu todas as imagens. Essas imagens todas, se elas estão na mão de todo mundo, só Flávio Dino que não tinha. Essa imagem eu nunca tinha visto, do Clezão na cadeira de roda, aqui dentro, sendo atendido aqui dentro, pelos bombeiros aqui dentro, e aqui dentro mesmo, doente na cadeira de roda, foi levado para o presídio. A Jane vai falar? Então deixa eu falar depois, porque eu sou sem controle. Eu queria depois passar para o senhor, senador, questão do vídeo, senador, da filha do meu amigo professor Rodrigo Lima da Paraíba, que ela senador, ela está querendo ver o pai, só que ela não pode por causa das restrições medidas cautelares que o ministro restringiu ainda. Ela mora em Natal e o pai dela mora na Paraíba, João Pessoa, e não pode, sabe, senador? Ela sente falta do pai dela. Aí eu tenho um vídeo, senador, se você passar para a sua assessoria, eu passo. Certo, no final você faz isso para mim. Muito obrigado, senador. Vou passar a palavra ao... Quem estava escrito primeiro era o pastor Francisco Ferreira. Depois a Jane. Pastor Francisco Ferreira chegou? Já, doutor. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu me chamo Pastor Francisco, eu vim de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. O Acre está de olho em tudo que está acontecendo nessas ilegalidades jurídicas. E eu quero falar para o senhor, senador Magno Malta, que para mim é um sonho já estar realizando, né, conhecer o senhor pessoalmente, o senador Eduardo Girão. Eu faço um trabalho social no estado do Acre. Eu conheço um bandido só em olhar para ele. Eu já tirei mais de 400 faccionados do crime. O meu trabalho já passou no Fantástico, já passou na Câmara Record, Jornal O Povo do Ceará, a revista Época. O nosso trabalho é bem reconhecido no estado do Acre. E quando eu vejo as imagens do 8 de janeiro, eu não consigo identificar nenhum bandido. Não consigo. Eu tenho provas aqui no meu telefone de todos os criminosos que eu tirei do crime. E a doutora Carolina falou uma coisa interessante, que
aquele povo se tornou assim um povo inocente demais. Mas sabe por quê? Eu tenho um respaldo bíblico para isso. 1 João capítulo 1, versículo 5, que a Bíblia diz que Deus é luz e não há treva neles. E se tratando da esquerda, nós podemos ver que eles trabalham na treva, trabalham na escuridão. Aonde tem obscuridade, eles estão trabalhando. E nós não somos transparentes, nós somos da direita, somos transparentes, nós não devemos nada a ninguém. Então a gente não tem rabo preso com ninguém. É por isso que a gente muitos deles não fugiram, pensaram que era uma coisa e se transformou em outra. Eu quero pedir mais só um tempinho, senador, só para me concluir minha fala. Na verdade, eu vejo tudo isso que está acontecendo, uma parcela muito grande de tudo isso que está acontecendo, senador Eduardo Girão, dos presidentes das casas, né? Porque é vergonhoso dizer isso, que a nossa esperança hoje está vindo dos Estados Unidos, sendo que poderia estar tudo solucionado aqui. Mas nós estamos, a nossa esperança está vindo de fora, sendo que nós temos uma Constituição, nós temos parlamentares para resolver esses problemas e a gente está de braço cruzado e está esperando solução dos Estados Unidos. Para finalizar minha fala, eu quero dizer que o mal, por si próprio, ele se destrói. E o Brasil já tem dono. O dono do Brasil, o nome dele é Yahvé, mais conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono do Brasil. E agindo Deus, quem impedirá? Assim eu agradeço em nome de Jesus. Obrigado ao pastor Francisco e dizer que o fato da gente estar esperando uma solução dos Estados Unidos, na verdade, Deus usa quem quer, mas, na verdade, se hoje nós conhecemos o Evangelho, foi a América que trouxe o Evangelho para o Brasil. Né? Então, se eles são portadores de boas novas já há tanto tempo, né? E que eles sejam portadores, mais uma vez, de boas novas, né? E nós cremos. Eu dou graças a Deus porque esse clima de paz é um clima espiritual mesmo, de pessoas que creem em Deus e que têm suportado a dor por isso, por essa esperança, por essa crença, pelo legado que nós devemos deixar. Se fosse nós ideológicos, se fôssemos meramente ideológicos, não sentimos nada, porque na verdade isso é como um criminoso qualquer, um psicopata qualquer, que assassina 5, 6 crianças, depois vai tomar um cafezinho, fazer um lanche, como se nada tivesse acontecido. E nós estamos convivendo com essa psicopatia no Brasil. As autoridades brasileiras se comportam como verdadeiros psicopatas, como se nada tivesse acontecido enquanto eles tomam caviar, comem caviar e tomam uísque, e as festas onde eles se reúnem, onde os tribunais, que são 3 poderes harmônicos entre si, eles se juntam para festejar, mas num momento há uma outra palavra dele, que a culpa é dos presidentes dos poderes, e é mesmo quando o Supremo Tribunal Federal adentra os poderes dessa casa e não há reação do presidente dessa casa, que faz parte desse coluio, o nome é coluio, dessa cooperativa que opera criminosamente em nome da democracia. Eles assaltaram o nome da democracia para os atos antidemocráticos deles. Nós agora é que somos antidemocráticos. Eles inverteram isso numa narrativa para poder justificar as aberrações que estão fazendo. Eu passo a palavra para a Jane. Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade. Quero agradecer ao senador Magno Malta por essa oportunidade, senador Girão, por ter sido tão gigante, estão sendo tão gigantes nessa causa. A causa do dia 8 de janeiro, que é uma causa que nos aterroriza todos os dias.
pessoas passando um problema psicológico, tentando tirar as suas vidas. Mas eu quero falar para os familiares que nós estamos na mesma causa e que jamais a gente vai desistir. E eu quero mandar um recado para os parlamentares, que essa casa venha se encher. Eu agradeço todos os parlamentares que esteve aqui hoje presente, somando força com a gente. Mas a gente precisa de mais. Não se acovardem. Existem pessoas, tem vidas, são vidas lá dentro que estão presas. Que pode haver mais familiares sofrendo, como a minha família hoje está sofrendo. Hoje, eu e minhas filhas não conseguimos sentar na mesa para ter uma refeição porque está faltando algo. Está faltando uma pessoa. O meu Clezão. Amanhã está fazendo 1 ano que o meu Clezão partiu. No meio dessa tanta dor que estamos sentindo, eu falo para vocês, familiares que estão sofrendo. A luta não é de vocês, é nossa. E quando recebemos a notícia de quando o Clezão faleceu, 1 semana antes, as minhas filhas, a gente vive por ato de fé. Minhas filhas separaram uma roupa. Quando a PGR foi favorável à soltura do meu esposo Clezão, a gente vivemos por fé. Elas separaram essa roupa e colocou em cima da minha cama ao meu lado e falou: mãe, essa roupa a gente vai buscar meu pai. E aí nós usamos essa roupa da pior forma, que foi para colocar no meu esposo, e eu recebi o caixão em casa. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso que vai fazer justiça e não vamos desistir. E parlamentares, se sensibilize com a dor da gente. Tenha misericórdia daquelas pessoas que estão presas, daquelas pessoas que estão asiladas. Que os familiares, que essas famílias voltem a ter vida normais. Apesar de que a minha nunca vai ser a mesma. Mas eu prezo e eu peço, e eu clamo ao Senhor Jesus e clamo a vocês que esses familiares venham voltar a ter vida normal. Que a gente não vai conseguir mais ter, mas eu falo para minhas 2 filhas, nós vamos vencer. A voz do Clezão foi calada, mas a nossa não. E nós vamos continuar. A nossa luta não parou e vamos continuar. E eu só tenho a agradecer, Magno Malta, que Deus abençoe as nossas vidas. A gente tem que agradecer a todo mundo que esteve na luta no começo, continua na luta, não desistiram, olharam para trás e há momentos que a gente tem vontade de parar. Chega. Onde é que isso vai chegar? Parece que não tem solução. Cada dia fica pior. As nossas forças vão se esvaindo e, de repente, a gente não sabe por que a gente está sentado aqui, né? Porque de manhã eu estou sem energia nenhuma para nada, eu estou enxugando gelo. Cansei de falar para isso aqui, para Girão. Girão, eu estou enxugando gelo. Eu estou enxugando gelo. E eu não quero mais enxugar gelo. Eu sou um peixinho na Piracema. Nós somos peixinhos na Piracema. O rio está descendo caudaloso, água suja, e eles estão dizendo que a água é limpa, e nós estamos tentando subir rio enquanto o rio desce. Eu falo, não me... eu não vou mudar o mundo, Girão. Eu falo para ele. Porque ele é mais... Girão é um... Assim... Diz minha mãe que esse negócio de missa de corpo presente, né? Minha mãe era uma mulher de oração, assim, deixa a pessoa muito avexado, né? A pessoa não sabe. Mas o senador Girão, ele é um cidadão especial. O senador Girão é um sujeito que, em meio a tanta tempestade, é uma alma pura, o senador Girão. E um sujeito que não desiste a despeito dessa luta. E eu, como ele é meu irmão, eu digo, Girão, me deixa fora dessa aí. Eu estou enxugando gelo, cara. Não tenho mais energia para isso. E um dia o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, mas pelo menos o gelo fui eu que fiz. É gelo. Mas foi Deus que fez o gelo.
Então, nós não sabemos, muitos de vocês também pensaram 2, 3 vezes, vou lá de novo, outra reunião, né? E vai dar em quê depois, né? Vai dar em quê? Nada, né? E, de repente, a gente se vê aqui, com o ânimo retomado e as forças retomadas e a vontade de que esse momento chegue. Mas esse momento não é nosso, o tempo não é nosso. O tempo é de Deus, o momento é de Deus, os caminhos são caminhos de Deus, né? E eu queria, nesse momento, depois da palavra da Jane, que vocês colocassem o vídeo do Natal, que Clezão esteve com a família. Eu quero seu pai agora. Oh, menino, que não deixa da vida. Desobra minha orelha, vou ficar bonito. E agora? Sorri. Tá legal aqui? Acho que não tá legal. Tá filmando? Tá. Tá sim, tá legal. Tá filmando? Como é que é isso? Só que tá sorrindo, parado. Depois tira o print. Faz pose. Agora essa pose. X. Só no X. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Beijo, querido. Tá filmando? X, amo vocês. Ixi, olha lá o menininho, gente! Eu ia pra trás, você vergonha. É bonitinho, vai ser. Olha lá, Miguel. Olha, Miguel. Olha. Oi. O Clezão vive. Clezão vive. Clezão vive, e saibam vocês que são filhas, esposa, que Clezão será o símbolo da nossa luta. O símbolo da nossa luta. O símbolo dessa luta. Todas as vezes que eles querem falar sobre 64, golpe militar, eles usam a figura de um advogado chamado Herzog, que morreu nos porões da ditadura. Ah, é? E agora nós estamos vivendo a ditadura do proletariado, que eles nunca quiseram democracia. E nós temos Clezão morto nas vistas e nos porões dessa ditadura estabelecida agora. Então nós não podemos esquecer que Clezão vive. Todas as vezes que você aponta uma indignidade, uma narrativa, uma mentira dessa esquerda desgraçada, eles falam, Marielle vive. E todo mundo já sabe o que aconteceu, já foi desvendado o crime. O crime de Clezão nem precisa. Está documentado, tem foto. Não foi combinado, ao ponto de o procurador-geral pedir para liberá-lo, não pelas condições de saúde, poderia ter sido. Agora que eu vi essas fotos, que eu nunca tive, quero ter, porque eu oficiei ao presidente do Senado para que as fotos que nós temos sejam exibidas também na TV Senado, porque a TV Senado se tornou tão somente um órgão de divulgação dessa ideologia desgraçada e dessa mentira contada, armada dia 8, onde Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, não tinha uma foto para nos entregar, quando todos nós temos. Todos nós temos, e realmente a culpa é do presidente dessa casa. A culpa é do senhor Pacheco. A culpa é do Senado. Isso é um elefante morto, pesado, que tem um orçamento pesado do suor do povo brasileiro. A culpa é do presidente da Câmara, é. São 3 poderes harmônicos entre si e um só manda. Manda com a concordância dos outros. Porque, na verdade, Pacheco não se tornou senador com o voto da esquerda de Minas. Ele se tornou com um voto da direita, acreditando, para derrotar a Dilma. E aqui ele fez, se preparou, se juntou e ascendeu a uma posição que Deus lhe deu. E abre a boca no dia do tal monumento que eles inauguraram aí e chamaram de brasileiros de traidores da pátria. Traidores são vocês. Traidores são vocês. Então, eu gostaria, nessa minha fala, de falar um pouco sobre
Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Não tem conversa. Esse cidadão não vai mudar de comportamento. Esse cidadão não é o mesmo que a senhora sentou nessa cadeira aqui, mas foi na CCJ, mas foi essa aqui, a última. E eu estava sentado aí onde você está, olhando para ele, quando ele foi sabatinado e ele só era um cordeiro. E sentado aqui ele fez um discurso de 20 minutos, falando sobre liberdade. Alexandre, você sofre de amnésia, ou finge que sofre, ou dá uma de doidinho, mas eu não sofro de amnésia. Eu estava diante de você e me lembro de cada palavra sua sobre liberdade. Acho que jamais, nem Rui, fez um discurso de 20 minutos onde a palavra-chave era liberdade. Pois bem, eu gostaria de compartilhar com vocês que em 2017, aconteceu um ato aqui na esplanada dos ministérios contra o governo Michel Temer, contra a reforma que tramitava no Congresso naquela ocasião, que era uma reforma trabalhista. E a reforma trazia 3 pontos importantes que eles não queriam. Um era arrancar o sangue dos monstros que alimentavam os monstros do PT que iam para a rua, que era a contribuição sindical, que era o sangue dos monstros. Arrancando-se a contribuição sindical, os monstros não teriam força para ir para a rua. E eles se insurgiram. A segunda coisa era o trabalho intermitente, que você podia combinar com o seu patrão e você podia trabalhar para alguém após o expediente, uma colocação de uma janela, um trabalho de pedreiro, uma porta, um trabalho de torneiro ou de motorista, não importa, você poderia fazer esse trabalho intermitente, que foi uma vitória muito grande para que o pai de família pudesse aumentar a sua renda com o trabalho intermitente. E a terceira coisa, fim da contribuição sindical, o trabalho intermitente e a litigância de má-fé. O emprego no Brasil desapareceu porque ninguém tinha coragem de contratar ninguém. O indivíduo ficava numa lanchonete de família que estava lá, aquela padaria, há 30 anos. Começou com o avô, veio com o pai, depois veio com os netos, veio com os filhos, e alguém trabalha lá 2 anos e no final sai, pega um advogado canalha, entra na justiça e no final tem que ter um acordo. O acordo é entregar metade daquele patrimônio de uma família de anos para alguém que trabalhou lá 1 ano, 6 meses, como se tivesse direito. E nessa justiça do trabalho do Brasil, nenhum empregador. E olha que o homem que emprega, quem dá emprego, ele gera emprego não, ele gera honra. Porque a honra de um homem é seu trabalho. Então os geradores de honra tinham medo de gerar emprego, de gerar trabalho no Brasil, porque eles não ganhavam uma. Porque a conversa era assim, entra, porque no final pelo menos sobra um acordinho. Se não der nada, sobra um acordinho. Quando a litigância de má-fé foi votada, mais de 50% dos processos diminuíram e desapareceram. Porque na litigância de má-fé você é obrigado a pagar 50% daquilo que você está pedindo e você é obrigado a provar vírgula por vírgula, de forma documental, tudo que você falou. Ninguém tinha. E eles querem desmanchar isso tudo. A gente viu vídeo aí de grandes filas, as pessoas achando que eram grandes movimentos de rua. Não, era um sujeito lá com um documento para assinar, dizendo assim, eu não quero contribuição sindical. A contribuição sindical, na verdade, é para uma meia dúzia viver nababescamente, e é tão terrível que, em alguns casos, esses sindicatos, por exemplo, sindicatos em São Paulo, principalmente, de transporte público, dá morte. As disputas da morte. Porque o cara vai viver às custas do Estado,
como um líder sindical, incitando as pessoas, e a gente sabe dos casos todos, desde a época do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que faziam acordo com os patrões para ter greve ou não ter greve, onde eles tinham as suas vantagens. Então, quando isso foi cortado no governo Temer, eles vieram e sentaram fogo na esplanada dos ministérios e se aproximaram do Supremo Tribunal Federal num movimento do MST. Nessa época, Alexandre de Moraes já era ministro do STF, com esse quebra-quebra, com esse fogaréu, todo o que eles fizeram. Coloca as imagens, por favor, para mim. Fogo na esplanada dos ministérios. Eles tocando o terror. Olha aí. Destruindo ministérios, tudo quebrado, tudo de roupa preta, olha aí, botando fogo, arrebentando os ministérios todos. Tudo quebrado. O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da Agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Os servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Tá lindo, tá bonito. A sessão deliberativa do plenário da Câmara foi suspensa e encerrada após a manifestação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios. Dessa forma, tropas federais passarão a reforçar a segurança na área. Tem aí no Nacional? Lei de Garantia da Ordem. Sabe o que é isso? GLO. O Temer pôde decretar e o Lula também, mas o Bolsonaro não, porque seria crime. Esse era o golpe, decretar a Lei de Garantia e da Ordem, a GLO, que logo em seguida, ao tomar posse, o Lula declarou. O Lula decretou uma GLO. Não estando aqui, tendo voado para Araraquara de forma muito rápida. O posicionamento da polícia ali, em 2017, não foi o mesmo posicionamento que ficaram agora, no dia 8, para que as pessoas pudessem ser impedidas de entrar no Senado, ou de entrar nos poderes. E a polícia agiu com gás lacrimogênio, a polícia os dispersou. Tudo que poderia ter havido se tivesse tido o mesmo procedimento, mas contra pessoas calmas, inocentes. Ninguém estava botando fogo em nada, ninguém quebrou nada, ninguém jogou bomba em nada, tudo diferente desse comportamento. Agora, Alexandre de Moraes, você já era há 2 meses ministro do governo Temer, você já era ministro do Supremo Tribunal, você já era ministro do STF há 2 meses. A minha pergunta a você, cidadão valentão, qual foi a atitude que você tomou? O que você fez? O que merecia essa gente aí? Se você está dando 17 anos para uma mãe de família que escreveu perdeu o mané numa estátua com um batom, qual é a pena, Alexandre, que você daria para um vândalo desse, que não estão plenamente guardados, respeitados, glamorizados por vocês, que são os black blockers? São aqueles alimentados ainda pelo sangue do trabalhador, com o chamado contribuição sindical, e eles eram pagos para vir para a rua fazer isso. Quanto de pena essa gente pode tomar? Você já tinha 2 meses de ministro. Eu quero perguntar a Alexandre de Moraes o que você fez. Qual foi sua atitude, sua entrevista? Porque hoje você dá entrevista facilmente, você tem a língua solta, você fala o que você quer falar, porque você é o dono do Brasil. Você é um homem sem passado. Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo, não têm passado. Não tem um telhado de vidro. Nada, zero. São homens limpíssimos. E que levantam o dedo contra as pessoas e os chamam de bandidos e tal. E são os festejadores com
irmão Batista, com o povo da Odebrecht, com o povo da OAS, né, o senhor Toffoli, né, que o advogado da esposa pediu para revogar o acordo de leniência e devolver o dinheiro da OAS, e ele o fez. O que merecia as pessoas que assaltaram esse país e que fizeram delação e devolveram dinheiro e agora estão operando dentro do governo Lula, elas são bandidos ou não? Elas são democráticas, Alexandre, ou antidemocráticas, senhor mandatário do país? Os grupos atacaram fogo em ministérios. O ato foi marcado pela depedração dos prédios ministeriais, das estruturas que compõem a esplanada. Houve registro de incêndio na área interna dos Ministérios da Agricultura, do Planejamento e da Cultura. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, 7 pessoas, diferente agora que o pessoal do DF foi preso, né? E nesse caso aqui, como eles agiram da mesma forma, foram detidas durante os protestos estas pessoas, suspeitos de dano ao patrimônio público, desacato por uso ilegal de arma. Ato da esplanada terminou com 7 pessoas presas, 49 feridos e rastros de depedração. A minha pergunta é: onde estava você, Alexandre? Você já era ministro do Supremo. Onde estava o senhor Alexandre de Moraes quando a esquerda fez essas manifestações? O senhor já estava sentado na sua cadeira, o senhor já estava sentado com a sua toga nas costas, aliás, também sentado nessa cadeira, o senhor Fachin, de uma forma esdrúxula, covarde, respondeu para mim. Depois de eu expor toda a vida esquerdista dele sentado aí, e que ele não estava preparado para ser ministro supremo, que ele era advogado da esquerda, ele assentado aqui, olhou para mim e disse, para que o Brasil saiba da verdade: senhor senador, quando um homem coloca essa toga nas costas, quando recebe a oportunidade dos nobres senadores, dessa nobre casa, eles ficam bajuladores, eles bajulam mesmo, quando eles querem sentar aqui, ser aprovados, são bajuladores. Eu não recebi Fachin no meu gabinete, estou muito a cavalheiro para falar, não recebi esse sujeito, não vou falar de ministro. Ele disse, quando a gente coloca a toga nas costas, tudo muda, tudo começa do zero. Eu disse, senhor advogado, ninguém nunca vai separar um homem das suas convicções. E eu estava certo. As convicções dele são essas, que mandou arquivar os crimes do Lula. Não arquivar os crimes do Lula. O inocentou e deu a ele elegibilidade. Só que os crimes dele foram investigados em Curitiba, e não é Curitiba, é Brasília. Então, anula tudo e começa tudo do zero em Brasília. Canalice, covardia, comportamento imundo, comportamento nojento. Ele mentiu para essa casa, falsidade ideológica. E o presidente dessa casa se esconde, se mistura a eles, como se nada tivesse acontecido. Eu não tenho nada a ver contra Fachin. Eu não votei nele. Quem pariu o Mateus, que o embale. Mas eu sou senador da República, eu tenho a obrigação de cobrar. Onde é que estava a Carmen Lúcia? A senhora estava onde? Quando o PT pichou sua casa em Belo Horizonte de vermelho? Não teve uma reação da senhora? A senhora era presidente do Supremo? Quando Gilmar Mendes mandou Barroso fechar o escritório dele de advogado? Aliás, eles têm escritório de advogado? Porque eles formaram maioria agora que eles não precisam se julgar impedido quando for julgar um processo que venha de alguém que seja da sua parentela. Acabou os outros escritórios de advogado no Brasil. Porque se você tem um problema, você sabe onde contratar. Porque eles não se julgarão impedidos. Eu não vou falar que o país é esse, porque a gente fica triste. Mas não é o povo do país.
Eu dizia, mas que povo nós queremos libertar, Girão? Quando a gente fala em libertar o nosso povo, eu estava lá agora, nos Estados Unidos, conversando com Alan dos Santos e com Paulo Figueiredo. Que povo a gente está sonhando, botando o pescoço na guilhotina para libertar um povo que reelege Eduardo Paes no primeiro turno? Que povo que nós estamos querendo libertar? Nós estamos querendo libertar quem, pelo amor de Deus? Olha o tipo de vereadores que foram eleitos agora por esse povo que a gente quer libertar. Eles votaram. E eu quero dizer uma coisa a vocês, nós vamos lutar até o final pela anistia. Porque bandidos foram anistiados aqui. Um bandido chamado César Battisti, um assassino, um terrorista, que matou gente, que destruiu famílias, destruiu sonhos. Você perdeu o seu Clezão morto lá dentro da Papuda. César Battisti queimou uma família inteira com as crianças, mãe e pai, dentro de casa. E o advogado dele aqui no Brasil era o senhor Barroso, que é o presidente do Supremo. E acreditava que ele era um homem inocente, de bem. Não, ele sabia. Ele era advogado. E dobrou o pleno do Supremo, que anunciou que ele estava livre. O terrorista estava livre. Quem estava lá? O senador Neri, que era do PSOL, que estava aqui, Randolph, Chico Alencar, comemorando a vitória. E agora esses senadores, esse senador, Randolph, faz um discurso aqui, num ato falho, diz, num dia só, nós prendemos mais de 1000. Nós quem, caralho de palha? Quem é você? Você é o judiciário? Onde é que você investigou? E a gente fica perguntando que tipo, quem é o povo que a gente quer libertar? Quem é o povo que está precisando ser libertado por nós? Será que não dói? Não dói num policial? Eu sou um homem que sempre defendia a Polícia Federal aqui, desde o meu mandato de deputado federal, como presidente da CPI do narcotráfico, junto com o Tuma, com o Moroni, Tuma de saudosa memória. E hoje a gente vê parte dela, cumprindo ordens ilegais. Vê os áudios vazados dos assessores, dos peritos, falando sobre Alexandre de Moraes. Só isso já daria a cadeia para esse homem. Tirar a toga e prender. Quais são os presidentes de poderes que terão qualquer coisa roxa no corpo para poder tomar essa atitude? Mas está lá as palavras gravadas do talha-ferro. Está lá gravadas as palavras dos peritos. Criar mentira, criar narrativa para prender pessoas. E agora a gente vê a primeira-dama do Brasil num evento como o G20, mandar Elon Musk, um gerador de honra, de dignidade, fuck you, Elon Musk. Mas ele, fuck you, da Janja, foi para todos os brasileiros. Que vocês se ferrem. Que vocês se ferrem, povo brasileiro. Eu quero mais é viajar. Eu quero mais é caviar. Eu quero mais é virar o Brasil o mundo de cabeça para baixo. Conhecer o mundo. Eu quero mais é o glamour de estar ali como chefa de Estado. Assumindo o lugar de chanceleres que deveriam estar, não sei se do lado de um presidente de verdade, ao receber autoridades de outros países, mas isso aqui é a narrativa. Mas está tudo na mão deles. E enquanto está na mão, as moscas de padaria que fazem vida pública, não para defender o povo, não sou de esquerda, mas está apoiando o Lula. É mosca de padaria. Onde tem doce, eles vão. E Lula tem muito doce para distribuir. É preciso que nós nos garantamos, sabe, nas nossas posições em defesa desse país, porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Para que haja de fato essa anistia. A anistia do Lula alcançou o César Battisti. Ele não foi expulso daqui. Ele só foi levado para a Itália depois que Bolsonaro tomou posse. E lá ele confessou os seus crimes de terrorismo e está de prisão perpétua. E agora, Barroso? O Mané quem é? O Mané é você?
O César de Batista te enganou? Te tratou como mané, seu doutor advogado? Hã? Ou você que tratou os seus pares hoje, que antes não era, de mané, convencendo-os de que aquele era um homem inocente? Tem muita coisa de mané em que o senhor faz parte. Em que o senhor faz parte. Eu não estou fazendo desabafo, não. Eu só estou aqui falando verdade. Eu só estou falando verdade. E é preciso que o povo saiba da verdade. E nós falamos muito em Alexandre de Moraes, mas Alexandre não decide sozinho, não. Alexandre decide com a vênia deles, com o apoio deles. Ele só verbaliza o comportamento do coletivo. Então nós temos uma cooperativa nacional hoje, que compõe essa aranha comunista que é o governo federal, cheio de ex-presidiários, de delatados, de desvio de dinheiro público, assumindo ministérios e posições importantes, uma Petrobras novamente já dando prejuízo, com desvio, as estatais todas dando prejuízo, e deram 33 milhões para um evento chamado Janja Palusa, para anarquia, sem dúvida alguma, festa de bebedeira, sabe, festa de droga, de uma série de desgraças que não acrescenta, não soma a um país, uma sociedade cristã, conservadora, como é o país. O deboche está aberto. Eles cortam verba da educação e da saúde, mas não cortam do Ministério da Cultura, onde eles põem mais dinheiro, que é o mamatório da cultura, para manter esses pseudos influenciadores, porque não exerce influência nenhuma na cabeça de pessoas de bem, que têm valores e acreditam em princípios e amam esse país. Na verdade, eles estão tirando proveito e mamando num dinheiro fácil que está vindo. Tudo é culpa nossa. Tudo é culpa nossa do dia 8. Ah, o juro subiu. Povo do dia 8. Ah, o fogo da Amazônia aumentou. É Bolsonaro o culpado. É o povo do dia 8. Ah, tem 130 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Marina que falou. Então, quer dizer, o povo do mundo todo que passa fome mora no Brasil. Todo mundo mora aqui. Mas por que Marina contou essa mentira? Não. Ela contou para dizer que aqui tem 130 milhões de pessoas passando fome por culpa de Bolsonaro. Teve um apagão em São Paulo. Culpa de Bolsonaro. Amanheceu chovendo em Brasília. Culpa de Bolsonaro. Estamos reunidos aqui. Culpa de Bolsonaro. Você sabia que a inveja mata? As pessoas dizem que a inveja é outra coisa também. Minha mãe falava, mas não vou falar aqui. Como as coisas são pessoais, né? Você percebe no comportamento como as pessoas invejam esse ex-presidente. Como eles invejam, só pode ser inveja. As coisas são pessoais, são direcionadas. E qualquer pessoa que diz que acredita nos valores que Bolsonaro acredita, que luta pelo aquilo que ele luta, que faz coro com o que ele diz, essas pessoas, então, são antidemocráticas. Estão contra nós. Quem não é conosco é contra nós. Quem com nós não ajunta, espalha. São antidemocráticos. Acuse-os daquilo que você é. Eles são antidemocráticos. Eles estão nos acusando de sermos nós. Isso é uma máxima do comunismo. Então é o seguinte, para que eles saibam que nós nos reunimos, não tão somente para dizer, olha, nós temos esperança em Deus, e temos num Deus que eles não creem, porque para mim Alexandre de Moraes é só uma carcaça. Para mim ali dentro é uma entidade de alta patente. Para que eles não pensem que nós estamos reunindo, o senador Girão é chato, é só fazendo essas audiências, chamando as pessoas e tal. Nunca vai sensibilizar o coração deles. Não, essas reuniões é para que vocês saibam que nós não temos medo, conhecemos a verdade, falamos a verdade, botamos o dedo, apontamos os nomes daqueles que vilipendiam a liberdade e a construção desse país.
já poderia ter votado a anistia. O Temer deu uma anistia no Dia das Mães. Palavra anistia, queria que vocês guardassem. A anistia do Temer atingia mulheres que tinham filhos até 12 anos e que não havia cometido crime com potencial letal. Ou seja, os presos do dia 8 não cometeram nem crime, quanto mais com potencial letal. Essas mulheres foram liberadas e ele deu uma outra anistia ao Temer. Anistia que todas aquelas mulheres que foram pegas com crime de potencial, pequeno potencial ofensivo, e que tivessem netos, fossem liberadas. Aconteceu a anistia. Ele deu uma outra anistia, que alcançou Henrique Alves, foi presidente da Câmara, que alcançou aquela trupe que foi presa na época da Lava Jato, e o crime que o Moro cometeu é porque Moro deveria ter feito em Brasília e não em Curitiba. Esse foi o único crime. Tem que acabar com a Lava Jato porque ela é criminosa. Começou no lugar errado. Olha só. E todo mundo que cometeu o crime é inocente porque errou a jurisdição. Eles são inocentes porque Moro errou a jurisdição. Suponhamos que Moro tenha feito tudo por interesse pessoal, como eles dizem. Suponhamos que seja verdade. Mas verdade maior são os criminosos que ele revelou. Quem é que vai apagar isso? Então nós temos que botar o dedo na ferida todo dia, mostrar a ferida todo dia. Vou reafirmar sem medo. O culpado disso tudo chama-se Rodrigo Pacheco, que é presidente dessa casa e não tem coragem. Não se assume como presidente de um poder. Muito pelo contrário. Tudo que acontece aqui, ele vai para o Supremo pedir a benção primeiro. Não precisamos conversar, né? Eu não vou fazer nada que seja contra a Suprema Corte. Ele tem uma maneira de falar em Constituição com aquela voz grave dele. Eu não preciso conversar com os ministros do Supremo, mas aquilo que é politizado eu não concordo. Então diga aí o que você não concorda. Porque tudo está politizado. Então especifica, vá, diga. Não diz. Porque tudo está politizado. Aquilo lá é um partido político de esquerda. Então, senhores, como hoje não vai ter sessão, né? Então Deus foi bom que eu aproveitei para fazer meu discurso, né? Do que eu ia falar. Digo a vocês que a anistia dada por Michel Temer alcançou até Adail Pinheiro. Adail Pinheiro foi eleito agora, reeleito prefeito de Quari, no Amazonas. A CPI da pedofilia, eu fui atrás desse vagabundo que puxou cadeia por abusar de crianças. Cumpriu cadeia. Uma vez, cumpriu de novo. Cumpriu cadeia. Saiu da cadeia e virou prefeito. Que tipo de gente nós estamos querendo libertar, Girão? Eu fico tomando processo para libertar quem? É muito difícil. É muito difícil. Mas eu quero dizer que a graça concedida pelo Temer alcançou esse tipo de gente. E a graça concedida por Jair Bolsonaro, que é discricionário na Constituição. Só o presidente pode. Dada a Daniel Silveira, esse consórcio se reuniu e disse que a graça de Bolsonaro não valia, não. Só vale dos outros. A dele não vale. E Daniel Silveira está apodrecendo lá. E a conta é sua, Alexandre. A vida do Crezão está na sua conta também. O apodrecimento de Daniel Silveira está na sua conta. O distanciamento dos jornalistas que estão longe das suas famílias. O sofrimento, o afeto humano que une famílias. Que você separou. O Constantino, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, agora até foi para os Estados Unidos, está agora nos Estados Unidos, o Lacombe está nos Estados Unidos,
antes que seja tarde demais. Estão verbalizando de longe. O Oswaldo Eustáquio. Então, assim, virou uma tara para ele trazer o Oswaldo Eustáquio algemado. Já pediu até o rei da Espanha, para deportar o Oswaldo Eustáquio. Porque fala a verdade. Girão, você tem quantos anos de mandato ainda? 2 anos. Eu tenho 6. Não morro de amores por nada disso. Nem a vida me move. Porque o que me move é a justiça, é a sede. E Paulo já dizia isso. O maior intérprete da mente de Cristo. Para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. E dizer isso é ter sede de justiça. Porque para mim não importa, porque o Supremo pode criar qualquer coisa. A gente pode ter a notícia hoje de que hoje eles fizeram. É assim, a frase é assim, né? Que a imprensa esquerdista fala. O Supremo formou maioria, né? Para aprovar não sei o quê. Eles podem formar maioria para, por exemplo, para inventar pena de morte. Para quem falar alguma coisa. Tô dentro. Vou passar pela pena de morte, porque ninguém vai me calar. Tô dentro. Eles podem inventar qualquer coisa, tô dentro. Eu não vou falar uma mentira. Nenhum deles serão capazes de levantar o dedo para dizer que eu menti. Não vão poder. Não vão poder, porque existe rede social, aqui está tudo gravado no Senado, aqui tem taquigrafia, aqui tem ata, aqui tem essas câmeras todas aqui, que estão gravadas, que eu posso dizer. Não aqueles que eu não sabatinei, só o Gilmar, que eu não participei. Mas o restante vieram aqui e cometeram estelionato. Falsidade ideológica. Mentiram para colocar a toga nas costas. E não é só eles, não. É outros de outros ministérios, de conselhos, conselheiros. Inclusive o nosso procurador-geral, que eu recebi a pedido do deputado Marco Rogério, senador Marco Rogério. Ele é meu professor, é uma pessoa que eu tenho carinho por ele, uma pessoa muito lúcida. Magno, eu queria te pedir que você o recebesse. Respeito ao Marco Rogério, a quem respeito mesmo, é do nosso time. Eu recebi. E tudo aquilo que eu precisava perguntar, que vocês conhecem, eu perguntei. Tudo aquilo que eu precisava dizer, eu disse. E ele me disse tudo o contrário. Que ele ia agir na Constituição, que não haveria violação, e que ele seria justo, que ele agiria não com o coração de advogado, mas com o coração de juiz. Sabe por quê? Porque há momentos na vida em que a graça tem que ser maior do que a lei. A graça tem que ser maior que a lei. Mas parece que essa gente não conhece a graça. E quando foi sabatinado, perguntei para o nosso procurador-geral, onde o senhor encontrou respaldo jurídico para deixar Jair Bolsonaro inelegível? Ele não sabia falar. Aí falou, não, é porque a gente, no conjunto da obra toda, a gente houve uma suposição. Suposição? Prender alguém ou soltar por suposição? Tirar direitos de um indivíduo, de um cidadão brasileiro que paga os seus impostos por suposição? As pessoas estão tomando 15, 14, 17 anos por suposição. Essas pessoas que depedraram a esplanada dos ministérios, o MST que foi, se aproximou, entrou dentro da primeira ala do Supremo Tribunal Federal, nunca foram penalizados. No máximo chamado de vândalos pela imprensa. Nada lhes aconteceu. E aqueles que nada fizeram, que estão tomando 15, 14, 17 anos, eles estão tomando até por tentativa de crime contra o Estado de Direito. Terroristas.
terroristas. Se bem que o Supremo sabe o que é o terrorista, porque foram eles que inocentaram o César Battisti, e o presidente do Supremo sabe o que é um terrorista, porque ele era o advogado do terrorista. Então, eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter vivido todos esses momentos, para que numa hora crucial como essa, eu não viesse aqui e fizesse uma fala, simplesmente uma fala de solidariedade a vocês que estão com os filhos, com parentes, esposos, esposas presos, e a Jane e suas filhas que perderam o Clezão. Mas que eu fizesse uma fala mostrando verdades. Verdades. E que se esse Supremo tivesse alguma coisa no corpo, se esse senador, se esse presidente do Senado tivesse alguma coisa no corpo, com a cor roxa, todos eles já teriam sido impeachmentados. E o impeachment de Alexandre de Moraes é alguma coisa importante, necessária e primordial para a vida saudável desse país, para o sossego desse país, para colocar as coisas no seu devido lugar, para que as coisas entrem no trilho novamente. Nós temos um trem velho que saiu dos trilhos e não tem como voltar, porque alguém de forma deliberada tirou. Estragou os trilhos. E na época do crime cibernético, ou nós estamos vivendo na era cibernética, a era da internet, em que tudo vai para as nuvens, o que havia de legalidade foi para as nuvens e não tem se operar. Vai um advogado e faz uma petição, não tem resposta. Bom, dependendo do tamanho do interesse, deve ter. Agora, se um advogado de um desses presos faz mais de 10 petições peticionando pelo seu cliente, ele começa a ser multado, pagar multa, porque está insistindo demais, coisa que nunca esteve na lei. Então, o Brasil que está nos assistindo pelo YouTube, nesse momento, eu quero pedir a vocês que confiem em Deus, que continue orando, rezando. Não importa a sua denominação e onde você confessa a sua fé, mas você crê em Deus, crê na vida, crê na família e sabe que Deus te colocou nesse país como brasileiro para cuidar dele, que nós continuamos assim, intercedendo e sem qualquer tipo de medo de falarmos a verdade. Porque no Brasil hoje não importa se você tem imunidade parlamentar ou não tem, o artigo 53 está violado pela autorização da Câmara dos Deputados. Porque quem prendeu Daniel Silveira, a gente fala, foi Moraes. Moraes propôs a prisão dele, violando o 53, e pediu autorização à Câmara dos Deputados. E quem prendeu Daniel Silveira foram os deputados. E esses deputados que agora passam de centrão, né? Eles são centro, eles podem tudo, né? Alguns até elegeram seus prefeitos dizendo que era de direita. E ninguém teve a cabeça de lembrar que eles prenderam Daniel Silveira. E alguns deputados que prenderam Daniel Silveira se elegeram prefeitos agora com voto da direita. Ora, o que nós estamos pensando? Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Então, que outras reuniões como essa nós tenhamos. Até que chegue o dia em que a gente vai ter que bradar, o dia em que nós chegamos ao fim dessa luta, num novo dia, com novos princípios e valores, onde vai se cantar novamente o hino nacional na frente das escolas, onde os nossos filhos vão aprender o SPB, educação moral e cívica, respeito aos pais, respeito à fé e respeito aos valores. Que Deus nos ajude. Muito obrigado por terem me ouvido. Vai. Não sei se o senador Girão quer encerrar a reunião. Muito obrigado a todos vocês. E nesse momento, a sessão está encerrada. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Em um artigo ela acabou com a escravidão, faltaram todos os outros artigos. Os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não está entrando? Por que a gente só é 5% dessas universidades? Quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento
foi Abdias. Promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação. Apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população. A minha presença mudou muita coisa no Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano, 72 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata, uma doença curável desde que detectada precocemente. Por essa razão, a campanha Novembro Azul procura alertar os homens sobre onde e como procurar ajuda para enfrentar e vencer esse problema de saúde. Conosco aqui no estúdio, o urologista do Hospital Brasília, Dr. Ricardo Ferro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Doutor, o câncer é diagnosticado precocemente, ele é bastante curável, cerca de 90% dos casos. Acontece que diagnosticar precocemente é objeto de uma rotina, já prescrito pelos médicos, os clínicos gerais, os urologistas principalmente. E como seria essa rotina de detecção? As sociedades mundiais, elas preconizam que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam uma avaliação rotineira, em geral anual, mas isso vai ser individualizado caso a caso, e pacientes que têm riscos aumentados a partir dos 45 anos de idade. Esses riscos aumentados são principalmente fatores familiares, não só a ocorrência de câncer de próstata, mas de mama, de ovário, de intestino, de pele. São tumores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. As pessoas, ou seja, não só o pai e irmão, não só mas pai a mãe também. Isso, o câncer de mama é muito importante. Mulher. E quanto mais precoce na idade é a ocorrência do câncer familiar, mais importante o fator genético. Então, o desenvolvimento de câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade é bastante importante como um fator de risco para a próstata, né, nos irmãos, né, na sua descendência familiar próxima, né? Quanto mais próximo, maior a importância disso. Pessoas de pele negra também têm um risco aumentado, as pessoas com obesidade também são um outro fator de risco, e as pessoas que têm um maior consumo de proteína animal, então isso é um outro fator. Então, a culinária asiática, né, mais voltada ao peixe, a culinária mediterrânea também diminui essa probabilidade da ocorrência de alguns tumores, como o intestino e também próstata. Ou seja, os hábitos de vida são importantes. São, né? Fundamentais. O sedentarismo, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que a gente precisa para prevenir câncer? E no caso do câncer de próstata, não há uma medida específica. Eu faço isso e não tenho, como é o caso do câncer de pulmão. Não fumo, tenho menos risco de câncer de pulmão. A próstata, nós não temos isso, então a gente tem que ter hábito de vida saudável. O que passa por isso? Boa alimentação, controle do peso, atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ou seja, fazer parte cardíaca, né? Caminhada, bicicleta, natação e musculação, isso ajuda a controlar peso, boa qualidade de sono, então, e hábitos como o lazer mesmo, né? As coisas que fazem redução do nível de estresse. Tudo isso melhora o nosso sistema de defesa e a gente está protegendo contra qualquer tipo de câncer, incluindo próstata. Bom, a próstata é uma glândula, só os homens têm. Sem dúvida. Então, qual a função da próstata? Muitos homens acreditam que a próstata participe da produção de testosterona e isso é um equívoco, né? Então, a produção de testosterona não tem qualquer relação com a glândula prostática e a glândula suprarrenal. Isso. 95% são os testículos, 5% glândula suprarrenal. A glândula prostática, ela serve para produzir sêmen.
E qual que é a importância disso? Os espermatozoides sobrevivem até 72 horas na vagina da mulher, ou seja, esperando uma ovulação, vamos falar assim. A natureza querendo Isso, funcionar. a natureza querendo ajudar a fecundação. Então, essa é a função da próstata, ou seja, quando a gente não quer mais ter filhos, a gente, na verdade, não precisaria mais de próstata. Por que a gente não tira a próstata preventivamente? Porque os nervos que determinam o controle urinário e ereção, ou seja, potência sexual, estão grudados à próstata. Então, se a gente fosse operar todo homem que não quisesse mais ter filho, né, como um método de prevenção, a gente poderia colocar em risco esses pacientes. Eu acho que já a gente vai voltar a essa questão dos nervos que ficam perto da próstata. Mas se a próstata ela está aumentada, quais são os sintomas que o homem sente? O aumento benigno da próstata todos experimentaremos. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, modificações nos nossos níveis de testosterona vão produzir aumento da glândula prostática. Só que isso acontece na parte interna da próstata. E como a uretra atravessa literalmente o meio da próstata, os sintomas urinários são atribuíveis ao crescimento benigno. E isso é uma questão bastante traiçoeira. Os homens acabam se referindo a não ter problema de próstata por não ter sintomas urinários. Acordar à noite para urinar, jato fraco, urinar em 2 tempos. Esses são sintomas. Esses são sintomas. Mas a pessoa, o homem, quando envelhece, ele pode acontecer isso com a próstata pode estar aumentada sem que seja um câncer. A questão toda é que o crescimento benigno causa sintomas. O câncer de próstata, por acontecer na periferia, na parte externa da próstata, se a gente esperar ter sintomas que o tumor saia da periferia e vá para a parte central, esses pacientes não curarão em 95% dos casos. Então, câncer de próstata na sua fase curável, na sua fase inicial, ele não tem qualquer sintoma. E os sintomas são, sim, atribuíveis na quase totalidade dos homens ao crescimento benigno, que é natural. Bom, desde que o homem não sinta qualquer sintoma, então a gente já deduz que a partir de uma determinada idade seria necessário que que o homem se submetesse a um exame para que, mesmo ele não sentindo nada, ele pode ter um câncer em evolução, né? Exatamente, porque se a gente quer fazer diagnóstico precoce para poder permitir tratamentos menos agressivos, isso precisa ser feito sem sintomas e a gente precisa diferenciar sintomas do crescimento benigno e da ausência de sintomas do câncer de próstata em sua fase inicial. A partir de que idade o homem deve procurar o médico, o urologista, para fazer o exame de rotina? Na população em geral, a partir dos 50 anos de idade e nas pessoas que têm os fatores de risco que a gente mencionou agora há pouco, a partir dos 45 anos. Aí, com que frequência deve ser feito esse exame? Em geral, isso é feito anualmente, mas muitos pacientes que a gente percebe que têm uma situação de risco aumentado, a gente pode fazer isso de forma mais precoce, a cada 3, 6 meses, ou às vezes até de forma mais retardada, a cada 2 anos. Então, caso a caso, a gente vai individualizando. Bom, que exames são esses? A gente sabe que o exame o mais popular e o mais temido também é aquele toque retal. Mas esse é o exame que é bastante recomendável, quer dizer, talvez o mais recomendável de todos. Por quê? Como funciona isso? Assim, em câncer de próstata, a gente ainda não tem um exame mágico, né? Assim, aquele exame que a gente faça e se ele der positivo, a gente tem a doença, se ele der negativo, a gente não tem a doença. Então, a gente tem que contar com a contribuição de cada um desses atores. Esses atores são o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que as pessoas chamam de PSA. É uma proteína exclusiva de produção prostática e, quando aumentada, pode indicar câncer de próstata, mas ele aumenta também no próprio crescimento benigno, em infecções urinárias, na prostatite, que é uma infecção prostática. O toque retal, ele faz parte do exame físico e ele também é bastante útil, porque a maioria dos tumores de próstata eles estão na parte em contato com o reto. Daí a necessidade, a importância de se realizar o exame de próstata, que é um exame muito rápido, a gente leva 2, 3 segundos para executar o exame, né? É o toque retal. E é um exame sem custo algum, que faz parte do exame físico e é possível de ser realizado em qualquer local mais remoto do Brasil, um país de dimensão continental, né? Bom, aí eu vou contar aqui a trajetória de todo mundo que quer escapar desse toque retal. O PSA a gente sabe que é uma das referências. Bom,
Mas por que os exames mais refinados, mais modernos de imagem, o ultrassom, a ressonância, o mesmo um raio-x, não eliminam? Por que não detectam no diagnóstico de imagem o câncer de próstata? A ecografia, a ultrassonografia, ela tem baixíssima importância nesse cenário. Ela basicamente serve para dimensionar o tamanho da próstata, estimativa de peso, exatamente. E essa estimativa de peso se correlaciona com o PSA. Então, quanto mais próstata, mais PSA eu vou ter. Então, ressonância é um exame, pode ser útil em casos que você levanta alguma suspeita pelo toque ou pelo PSA, uma ressonância multiparamétrica da próstata que foi evidenciada a sua importância em estudos em 2017, 2018, mostraram essa situação. Só que esse é um exame de alto custo, é um exame demorado, é um exame de difícil acesso. Então, ele não pode ser adotado como um exame de triagem, ele tem que ser um exame complementar a uma situação inicial de suspeita pelo PSA ou pelo toque retal, isso levando em conta os fatores de risco maiores de cada paciente. E qual é o caminho do diagnóstico? Vamos pedir. Bom, o PSA é o exame que ele também, com a idade da pessoa, ou a idade do homem, ele vai sofrendo alterações também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, um homem de 70 anos, qual seria o normal? A forma mais simples de você considerar o PSA não seria pela idade, sim pelo peso estimado da próstata. Então, o PSA é mais ou menos 10% do tamanho da próstata. A próstata normal tem mais ou menos 25, 30 gramas, esse é o tamanho normal, mas ela vai aumentar. Então, o nosso PSA tem que aumentar. O problema é que o PSA falha muito. Então, a gente tem muito problema de análise do exame, então é um exame que você não pode depositar toda a confiança. Além disso, alguns tumores mais agressivos, inclusive, eles não sabem produzir PSA. Então, eu já tive a oportunidade de operar pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1, né, que seria um PSA bastante baixo, né? Se você for imaginar que uma próstata com 10 gramas, ela poderia até ter 1 de PSA. Então, nós não podemos depositar confiança absoluta no exame de PSA. Ele pode dar exames que o resultado não corresponde ao estado do Exatamente. Então, às vezes vem no referencial do laboratório normal até 2,5, até 4. Isso é uma situação que a gente considera que não ser segura. Então, mas a gente tem que individualizar. Depende da idade também, né? Depende da idade, porque com a idade a próstata vai crescer. Então, só que o crescimento é absolutamente individual, ou seja, tem pacientes com 70 anos que podem ter próstata de 30, de 60, de 90, de 120 ou muito mais que isso, ou seja, o crescimento da próstata é absolutamente individual. Agora, por que é recomendável que antes de fazer o toque retal, o paciente tenha seu sangue colhido e feito a dosagem do PSA? Porque existem... Pode alterar alguma coisa? Isso, existem estudos que falam que algumas situações podem alterar o PSA. O toque retal é uma delas, atividade sexual, atividade física. O médico me recomendava, você não ande de bicicleta. Andar a cavalo, por exemplo, andar de moto. Pode alterar. Né? Existem outros estudos que questionam a importância desse cuidado, mas como em medicina, a gente demora muito tempo para a gente formar convicção das coisas, a gente continua recomendando que essas práticas sejam evitadas 48 horas antes da coleta do exame de sangue. Bom, o que o toque retal revela para o médico? É a consistência, se a próstata tem uma consistência dura, se sente algum entumecimento, algum nódulo, é isso? A próstata, ela repousa sobre o reto. E a mais ou menos 4 centímetros do ânus, né, do orifício anal, você tem por proximidade. Então, a próstata não faz parte do reto, ela está apenas próxima, ela está repousada sobre. Então, a intenção é você dimensionar tamanho, e isso é importante. Então, com o toque, a gente consegue ter uma noção de tamanho para poder comparar com o PSA. E a maior importância é você buscar nódulos, né? Caroços, áreas endurecidas, e muitas vezes não é um nódulo propriamente formado, mas uma área de alteração na sua consistência. Então, essas são situações que a gente vai colocando na balança. Tudo isso para quê? Para formar a convicção da necessidade de biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Então, a biópsia é o diagnóstico definitivo. Isso.
Com um porém, uma biópsia negativa não quer dizer que o paciente não tenha o problema. Porque às vezes a punção não pega uma amostra. Exatamente, é uma amostra. Então, hoje nós temos recursos para poder melhorar a possibilidade da biópsia vir positiva, fazendo o quê? Se você localiza um nódulo na ressonância multiparamétrica da próstata, você pode guiar, fundir a imagem da ressonância com o ultrassom em tempo real e direcionar o apontamento da agulha para tentar capturar a amostra daquele nódulo especificamente. Mas, mesmo assim, isso não é uma situação de mira laser, né? Não é uma situação de acerto absoluto. Eu acho que a nossa entrevista pode ser mais positiva, mais frutífera para quem está nos assistindo, se o senhor tentar convencer aquele paciente que está ali naquela câmera, que é homem, por que ele deve fazer, não deve ter resistências ao toque retal do diagnóstico. O toque retal é um exame muito, muito rápido, completamente indolor e que pode salvar a sua vida. Como o câncer de próstata não tem sintomas, nós precisamos fazer diagnóstico na sua fase inicial. Na sua fase inicial, os tratamentos serão muito mais rápidos, muito mais eficientes no sentido de cura e pouparão, sem dúvida nenhuma, os grandes efeitos indesejáveis dos tratamentos, quer seja em controle da função urinária, ou seja, a incontinência urinária, quer seja a impotência sexual, que é tão temida pelos homens. Isso tudo está absolutamente relacionado com o diagnóstico precoce. Então, todo ano o paciente deve fazer o toque retal, né? Exatamente. Então, a avaliação urológica... Acima dos 50 anos. A avaliação urológica, ela consiste na avaliação do PSA, no toque retal. Em alguns casos, a gente solicita ressonância da próstata e, quando há uma suspeita diagnóstica, biópsia de próstata. Essa periodicidade é anual na maioria dos pacientes. Bom, o senhor é cirurgião, quer dizer, o senhor intervém, tem 25 anos já de prática médica, então está bem, tem história, né? Toda uma história do que é necessário fazer. Bom, é claro que uma cirurgia sempre deixa o homem meio apavorado, porque ele escuta muitas histórias de que ele vai ficar impotente, e não é totalmente sem motivo, porque as terminações nervosas, como o senhor falou, ficam em torno da próstata e pode ser que, não é nem questão de imperícia, pode ser que haja, assim, os nervos ficam tão próximos que sejam lesados. Então, a primeira opção que o paciente vai pedir, existe alguma solução que não seja cirúrgica? Tipo assim, colocar nódulos radioativos, inserir na próstata? O diagnóstico precoce e campanhas como Novembro Azul fazem esse alerta para o homem justamente para a gente individualizar o tratamento e fazer o tratamento menos agressivo possível. Com finalidade curativa, são os tratamentos. Radioterapia, que a gente pode ser com bracterapia, que é essa modalidade que você implanta sementes radioativas na próstata, pelo períneo, que é aquela pele próximo ali à bolsa testicular, ou você fazer radioterapia externa, né? Alternativamente, a cirurgia... Existe essa possibilidade, mas depende também do tamanho do tipo de tumor, né? Isso. E o próprio tamanho de próstata. Então, as próstatas muito grandes, elas têm uma dificuldade maior em relação à radioterapia e a própria idade do paciente. Então, os pacientes jovens, com grande expectativa de vida, com problemas de saúde mínimos, esses pacientes têm uma tendência a gente fazer procedimento cirúrgico, porque em uma situação de não cura com a cirurgia, isso sempre pode acontecer, operar depois de uma radioterapia sempre é mais complexo, enquanto a radioterapia pode complementar a cirurgia ao longo da vida do acompanhamento em relação ao câncer de próstata. Bom, que tipo de cirurgia é indicado? Existem 3 modalidades de realização de uma prostatectomia, que é a remoção completa da próstata, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não é possível tirar o nódulo apenas, tanto não é exequível, como você manteria aquele tecido prostático que tem tendência a desenvolvimento do câncer. Então, não tem sentido você tratar apenas o nódulo, como que às vezes você faz na mama, né, fazendo um paralelo. Eu preciso saber se não está irradiado, se o câncer já não entre aspas, se espalhou por outros. Exato. E as modalidades de cirurgia, então, são a técnica aberta, que é a técnica tradicional, a técnica inicial. Isso, uma incisão no abdômen. No abdômen, que pode ser no sentido de uma cesárea ou para baixo do umbigo. Isso é preferência das escolas. Depois a gente tem a evolução para a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, ou seja, pequenos furos
e o próprio médico controla as pinças. Monitora através e opera por uma imagem, televisão, né? Você insere uma câmera que grava em tempo real a imagem e você faz executando esses procedimentos. E o mais moderno, que é a cirurgia robótica. Então, embora a palavra robótica ela seja um pouco traiçoeira, né? O robô não faz a cirurgia. Quem faz hoje é 100% humano. O que o robô faz é facilitar esse procedimento, que é por vídeo também, ou seja, é uma câmera, mas o robô segura a câmera e o robô segura as pinças. Ele torna muito mais precisos os pequenos movimentos. Sem dúvida. Então, ele elimina tremores, ele me dá a visão em 3 dimensões, né? Ele me dá uma visão muito parecida com a imagem real e você faz uma cirurgia mais delicada. Isso é muito importante na preservação dos nervos, porque os nervos não são visíveis, a gente não visualiza os nervos. A gente sabe onde eles estão e o diagnóstico precoce também tem bastante importância nisso. Se a doença é diagnosticada num ponto mais tardio, o nódulo, o câncer, pode estar invadindo a área dos nervos e eu vou precisar obrigatoriamente sacrificar os nervos, aumentando, sem dúvida nenhuma, níveis de impotência e incontinência urinária. Por isso a importância de fazer o toque do diagnóstico retal, fazer o exame anual, né? Sem dúvida. Bom, além desse tipo de cirurgia, além dos tipos de cirurgias, nós temos uma classificação dos cânceres de próstata, né? Dos estágios, né? Exato. Quais são esses estágios? Então, assim, de forma mais simplificada, a gente sempre faz um estadiamento da lesão tumoral, ou seja, que é o T, né? Ou seja, o T de lesão tumoral. Isso vai do 1 ao 4. E a gente faz a avaliação... É o localizado. É o mais localizado, espalhou, né? Exato. Existem classificações específicas da próstata, que é o caso do Gleason. O Gleason é o grau de diferenciação da célula. Quanto maior o Gleason, mais indiferenciada, mais agressiva é essa célula. E, mais recentemente, a classificação da Associação Mundial de Patologia, que é o ISUP. Então, o ISUP vai do 1 ao 5, o TNM, que é utilizado para todos os tumores, o T é de tumor, o N é de gânglios, são ínguas, né, que podem ser acometidas pelas células, é um local de metástase regional, ou seja, as células do tumor de próstata podem ir para um gânglio e existe as metástases à distância, que é o M do TNM. Né? Essas metástases são mais frequentes nos ossos, não é isso? Isso. Fora da pelve, o local mais predisposto à ocorrência de células metastáticas do câncer de próstata são os ossos. Bom, em que casos está recomendada a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, em particular, são sempre casos muito agressivos de doença completamente fora de controle. Então, na sequência de tratamento da próstata, primeiro a gente faz tratamentos localizados, então cirurgia ou radioterapia. Alguns pacientes vão precisar fazer uma castração, seja ela cirúrgica ou química, para tirar a produção de testosterona, tirar o hormônio. E pacientes que evoluem ainda, apesar dessa situação, é que podem precisar de tratamentos como a quimioterapia, que são sempre em situações mais adiantadas. E mais modernamente existem radioisótopos que podem ser utilizados também para tentar diminuir essa doença, controlar essa doença, mas esses pacientes terão uma doença sem capacidade de cura. De cada 100 pacientes que é diagnosticado com câncer de próstata, quantos são curáveis? 90% a 95% dos pacientes são curáveis. Os 5% que a gente não cura é por atraso no diagnóstico, e essa é a importância da gente alertar o homem para essa situação, ou então doenças muito agressivas, ou seja, pacientes que vão aparecer ao diagnóstico, mesmo tendo feito a avaliação periódica, já com uma doença fora de controle. Mas, felizmente, essa é uma situação rara. Faz sentido dizer que toda cirurgia implica um risco de perda da potência sexual? Sem dúvida há. Então, quando as pessoas associaram a perda da próstata à impotência e achar que ela produzia testosterona, é porque realmente sempre há a possibilidade. Daí a importância da experiência do cirurgião, né? O recurso tecnológico, no caso da cirurgia robótica, realmente facilita muito a vida da gente, aumenta em 15 vezes, por exemplo, a imagem e o diagnóstico precoce. Então, quando você junta recurso tecnológico, diagnóstico precoce, capacitação do cirurgião executor da cirurgia, você mitiga muito isso. Isso a gente vê isso na vida real. Então, eu por ter 25 anos de formado, completei esse ano,
eu passei pelas 3 situações. Então, fiz só cirurgia aberta no começo da carreira, no meio da carreira a gente fazia cirurgia laparoscópica e hoje a gente se dedica à cirurgia robótica com mais de 600 casos realizados e a gente vê muita diferença na resolução do problema, que é a questão mais importante. Mais importante é curar, mas sem dúvida nenhuma, após a cura, a gente precisa tentar preservar as funções, tanto potência sexual como controle de urina. A cirurgia robótica já está disponível no SUS? Alguns hospitais do SUS possuem, não é uma questão difundida, porque para além do custo, para além do custo inicial, que é a aquisição, manter a plataforma robótica tem um custo alto, porque as pinças, né, de utilização na plataforma, elas têm vida útil, então você utiliza 10 vidas e a pinça ela não mais funciona, então isso agrega muito custo, sem dúvida nenhuma, para você manter. Alguns hospitais no país até têm a plataforma, mas não conseguem utilizá-la de forma plena por questão dos insumos, né? É um procedimento de custo elevado. E sempre lembrando que prevenir e fazer o diagnóstico precoce, inclusive com o toque retal e o exame PSA, são fundamentais para que se tenha uma expectativa de vida e de saúde muito melhor. Né? O tumor de próstata, quando a gente exclui pele, né, nós moramos num país tropical, o tumor de pele é o mais frequente, mas felizmente ele não é letal em quase todos os pacientes. Então, dos tumores que podem levar à morte, o câncer de próstata é o mais comum. Então, se é o câncer mais comum do homem, né, todos estamos em risco de desenvolver, e no começo você trouxe esse dado aí, cerca de 70 mil homens por ano terão um diagnóstico novo, não é juntando com 2023, com 2022, não, é diagnóstico anual de um novo caso de câncer de próstata. Então, a importância da ocorrência é enorme, a ausência dos sintomas é a questão traiçoeira, então a gente tem que aprender com as mulheres, né? Até fazendo uma homenagem aí ao Outubro Rosa, as mulheres elas vão sistematicamente ao médico ginecologista ali na sua adolescência e fazem isso o resto da vida, fazem o preventivo ginecológico que é incomparavelmente uma situação diferente da do homem. O toque retal é muito rápido e muito tranquilo de se fazer quando você compara com o exame ginecológico. As mulheres não vivem mais ou menos 7 anos a mais que os homens à toa, né, por uma situação de precaução. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Cidadania, foi excelente, muito útil para nós, homens. Eu que agradeço e não deixe de consultar o seu médico urologista. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores. Em um artigo ela acabou com a escravidão, faltaram todos os outros artigos. Os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não está entrando? Por que a gente sai 5% dessas universidades? Quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento foi Abdias. Promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação. Apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população. A minha presença mudou muita coisa no Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta
segurança da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu, a minha esposa e meu filho, saindo de Rio Branco indo até Buenos Aires. Eu pagaria em torno de R$36 mil. Peguei um voo numa cidade boliviana, Cobija, eu paguei R$3.800. Qual o diagnóstico que o senhor faz hoje? Nós temos um grave problema de precificação do querosene de aviação, mas nós temos também uma questão. As empresas aéreas têm modelos de cobrança de preço muito elevado. Seja bem-vindo, senador Alan Rick, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Renato. Senador, a nova Lei Geral do Turismo foi sancionada agora em setembro e o senhor é autor de uma emenda que pode permitir que o querosene de aviação seja subsidiado na região norte. O senhor pode explicar? Olha, essa, Renata, é uma das demandas mais importantes para que a Amazônia Legal brasileira possa garantir os voos regulares em nossos estados. Eu explico. Nós temos um custo de passagem aérea muito elevado na nossa região. Para você ter ideia, eu já cheguei a pagar trechos Rio Branco-Brasília de R$6 mil um trecho. São 3 horas de voo, é uma viagem considerada longa, mas nada pode explicar um valor tão elevado, né? Sabemos que as companhias aéreas tiveram suas perdas durante a pandemia, muitas delas tiveram que recorrer ao próprio Poder Executivo e ao Congresso, que aprovou medidas que ajudaram as companhias aéreas. Mas, efetivamente, depois de tanto tempo de debate, o que é que nós poderíamos fazer para garantir que as empresas que hoje operam no Brasil, nós temos 3 grandes empresas que dominam praticamente todo o mercado brasileiro, Gol, Latam e Azul. O que é que nós podíamos fazer para que elas mantivessem seus voos, aumentassem a oferta de voos, né? Agora, por exemplo, nós conseguimos, depois de 8 anos, levar a Azul de volta para o território do Acre, do meu estado. 8 anos que nós ficamos com apenas Gol e Latam operando em nosso estado. Na última 2 semanas atrás, nós conseguimos, então, o primeiro voo, no dia 4 de outubro, o primeiro voo da Azul, retomando, não é, essas operações no Acre. Mas, efetivamente, o que isso representa, Renata? O subsídio sobre o querosene de aviação vai permitir que, na Amazônia Legal, as empresas que assim se dispuserem ter um abatimento no preço pago hoje sobre esse querosene, que chega na nossa região já muito onerado, bem mais caro do que em outras regiões, em que pese praticamente todos os estados da Amazônia Legal já terem reduzido a carga do ICMS. Ou seja, os governos estaduais fizeram a sua parte, porém, hoje a precificação do preço do querosene de aviação representa 60% do valor da passagem aérea. Então, quando nós começamos a trabalhar esta matéria, era um projeto de lei que eu apresentei no ano passado aqui no Senado, projeto de lei 4388 de 2023, que tratava exatamente disso. Usarmos parte dos recursos do FENAC, que é o Fundo Nacional da Aviação Civil, para, na Amazônia Legal, que enfrenta hoje um grave hiato, não é, de companhias aéreas em alguns dos seus estados, pudesse realmente esse valor ser utilizado para subsidiar
o preço do querosene de aviação. E desta forma, nós corremos com a matéria no Senado, mas durante a tramitação do projeto da nova Lei Geral do Turismo, nós apresentamos esta emenda, ela foi aprovada nos relatórios do senador Flávio Bolsonaro e do senador Davi Alcolumbre, e na Câmara dos Deputados também mantida pelo relator Paulo Aze, deputado Paulo Aze. E desta forma conseguimos uma grande vitória para a nossa região, que a partir de agora vai depender da regulamentação junto ao Ministério de Portos e Aeroportos. O querosene de aviação, ele é em média 7,5% mais caro na região norte, em comparação à média nacional, né? O subsídio previsto, ele pode neutralizar? A ideia é que a gente tenha exatamente um custo desse querosene semelhante ao sudeste do Brasil. Você falou de uma média, por exemplo, no estado do Amazonas ele tem um custo, em Roraima ele tem outro custo, no Pará ele é bem mais barato. Só que quando chega no Acre, eu me lembro de uma frase do ministro Celso Sabino, ele diz o seguinte: ministro do Turismo, que se houvesse querosene de aviação em Marte, seria mais barato do que no estado do Acre, onde ele chega a ter um valor até 25%, por exemplo, agora que nós temos um grave problema de desabastecimento de cargas por conta da seca dos rios da Amazônia, nós chegamos a ter até 25% de majoração no preço do querosene de aviação, um valor absurdo, né, cobrado nos trechos dos voos operados no Acre. Então, agora, os voos, pelo que o senhor está falando, eles não são só 25% mais caros, né? Não. Eles chegam a ser 100%, 200% mais caros. Bem mais caros. O preço da passagem aérea... Eu fiz várias audiências, Renata, a respeito desse tema, convocando as companhias aéreas, a Associação Brasileira das Empresas, a ABA, a ANAC. Fizemos audiências ainda quando o deputado, lá na Comissão de Defesa do Consumidor, depois fizemos no Senado. Fizemos audiência pública, inclusive no Acre, com a presença de representantes das companhias aéreas, mostrando o caos que o preço da passagem gerava. E olha que os aviões saem lotados. Eu acabei de chegar de Rio Branco, num voo da Latam, lotado, né? Sem um espaço vazio, né? Os voos completamente lotados. Para você ver, a demanda existe e nós precisávamos fazer alguma coisa. Com a nossa emenda aprovada na nova Lei Geral do Turismo, temos a esperança de que podemos reduzir esse custo e melhorar tanto a oferta quanto reduzir preço de passagem para os cidadãos da Amazônia Legal. E quais são os desafios para a implementação da lei? Agora nós temos que fazer a regulamentação, né? A lei foi aprovada, como você muito bem colocou, no último dia 18 de setembro, numa cerimônia do Palácio Planalto, da qual inclusive participei, fui lá dar um abraço no ministro Silvinho Costa Filho, de Portos e Aeroportos, ministro Celso Sabino, no Paulo Aze, que foi o relator na Câmara, em todos os amigos que ajudaram a aprovar essa nova legislação, a legislação muito moderna do turismo brasileiro, com esse objetivo de melhorar, né, o fluxo de turistas internos e externos. O Brasil tem um potencial enorme, mas atrai pouquíssimos turistas internacionais. A gente precisa vencer esse desafio, mas isso é assunto para outra entrevista. Mas só para dar um gostinho do tamanho do desafio, senador, o Brasil recebe menos turistas do que algumas cidades que recebem mais turistas no mundo, Só né? a Torre Eiffel, sozinha, recebe mais turistas do que o Brasil num ano. Somente a Torre Eiffel. Você vê o tamanho do nosso desafio. O Brasil com esse potencial de praias, de turismo ali na Serra Gaúcha, o turismo no Sudeste, o turismo na Amazônia, o nosso ecoturismo maravilhoso, e a gente não tem conseguido atrair. E são vários desafios que são colocados. Entre eles a infraestrutura e o transporte, né? Transporte, formação de mão de obra mais qualificada, bilíngue, para atender o turista que fala inglês, né? Você tem que ter mais investimento privado também. Enfim, vários desafios estão postos e a gente precisa avançar. Mas no que tange a regulamentação, eu inclusive liguei para o ministro Silvinho, vamos conversar pessoalmente a respeito disso e tratarmos de uma regulamentação que obrigue também as companhias aéreas a ofertarem com mais qualidade voos na Amazônia Legal. Porque não adianta você dar o desconto, você ter um querosene de aviação subsidiado, portanto mais barato, e as companhias aéreas não terem nenhuma contrapartida. A contrapartida é exatamente melhorar a oferta de voos. Mas tem uma coisa bacana também, Renata, vai trazer um pouco mais de alívio às empresas regionais, aos táxis aéreos,
né, as pequenas empresas que operam nos estados da Amazônia, porque elas terão também seu custo de compra desse querosene de aviação reduzido. O objetivo, minha amiga, é um só: integrar a nossa Amazônia, melhorar o fluxo de turistas, o fluxo do turismo de eventos, de negócios, o dia a dia das pessoas que precisam viajar para fazer um tratamento de saúde. Lá no Acre nós temos o TFD, tratamento fora do domicílio. São muitos pacientes que precisam viajar para se tratar em grandes centros do sul e sudeste do nosso país. Eu, por exemplo, tenho um convênio, né, que nós celebramos com a Secretaria de Saúde do Estado, onde pacientes do Acre vão ser cirurgiados, né, em situações complexas, né, cirurgias de alta complexidade, em São José do Rio Preto, São Paulo. Portanto, precisam do transporte aéreo para chegar em São Paulo. E o custo é muito elevado. Então, com isso, nós vamos atender toda a população e uma série de outras demandas também de serviços que são ofertados. Senador, o setor da aviação civil, ele se beneficiou de medidas legislativas como a abertura da participação para capital estrangeiro, a permissão de cobrança de bagagem, e o viajante percebeu muito pouco esse impacto dos benefícios legislativos que as companhias aéreas tiveram. Que esperança a gente pode ter que agora pode ser diferente? Na regulamentação, nós temos que amarrar bem amarradinho esse desconto. Como eu te falei, só fará jus ao desconto, só terá o desconto a empresa aérea que apresentar um plano, né? Olha, nós vamos operar tantos voos nas cidades da Amazônia, nós vamos melhorar os horários dos voos, ou seja, tem que amarrar isso bonitinho, porque não adianta, como você bem disse, Renata. Eu mesmo votei várias matérias, né? Redução de imposto para aquisição de aeronaves, redução de imposto sobre o leasing, não é? Uma série de medidas que o Congresso adotou e o governo federal, por exemplo, durante a pandemia, para ajudar as companhias aéreas. E as passagens de janeiro a março tiveram os maiores valores da história até hoje. Gente, está muito caro. E outra coisa, nós precisamos avaliar, porque a medida do subsídio do querosene de aviação, no meu entendimento, é uma medida paliativa. Existem outras medidas. Por exemplo, nós temos que avaliar essa questão da precificação exatamente do combustível de aviação atrelado ao dólar. Será que a gente não pode ter um outro modelo junto à Petrobras? Será que não é importante a gente levantar o diálogo sobre isso? Porque a aviação, ninguém viaja todos os dias, ou ninguém usa um meio de transporte caro que é hoje, né, somente porque eu quero viajar. Hoje viajar está ficando muito caro. Viajar deveria ser mais democrático. Para você ter ideia, eu peguei um voo numa cidade boliviana, Cobija, que é fronteira ali no Acre com os municípios de Brasileiro e Taciolândia, e ali eu peguei um voo de uma empresa aérea boliviana para outro país, para a Argentina, e eu paguei 10 vezes menos que se eu fosse fazer o voo numa empresa brasileira. 10 vezes. Pra você ter ideia, eu fiz uma cotação do preço para mim, para minha esposa e meu filho de 3 anos, né, saindo de Rio Branco e indo até Buenos Aires. Se eu fosse fazer esse trecho no Brasil, à época, quando eu fiz essa cotação, eu pagaria em torno de R$36 mil. Eu, a minha esposa e meu filho, saindo de Rio Branco, fazendo escala em Brasília, depois Guarulhos, depois Buenos Aires. O mesmo trecho, só que saindo de uma cidade ali vizinha, de Cobija, parando em Cochabamba e seguindo para Buenos Aires, eu paguei R$3.800, eu, minha esposa e meu filho. Então tem alguma coisa errada, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Não é possível que a diferença de tributação e de preço... Qual o diagnóstico que o senhor faz hoje? Nós temos um grave problema de precificação do querosene de aviação, mas nós temos também uma questão. As empresas aéreas têm modelos de cobrança, elas têm ali seus robôs que atuam. Quando você vai comprar uma passagem aérea ali no site da empresa, você vê que daqui a pouco você faz a pesquisa de um trecho que você deseja viajar. Brasília, você quer ir para o Nordeste, uma praia do Nordeste. Aí você pesquisa aquele trecho, dá uma pesquisada e tal. Daqui a pouco, quando você volta, os algoritmos ali daquele site, eles já vão ter elevado o preço. Não sei se você já percebeu isso. Quando um trecho é muito pesquisado, os próprios algoritmos que as empresas utilizam também elevam o preço. Né? Quanto mais próximo da viagem, o preço vai aumentando. As empresas falam, né, que tem uma série de justificativas.
Mas, pessoal, é importante, hoje mesmo, eu estava falando com o diretor de uma das companhias aéreas do preço cobrado num dos trechos lá entre Rio Branco e Porto Velho, né? Um preço muito elevado. Gente, é preciso ter bom senso. A gente sabe que as companhias oferem lucro. Rio Branco e Porto Velho é quase Rio-São Paulo, né? É muito uma ponte perto, aérea. então. Rio Branco e Porto Velho são 50 minutos de voo, 560 quilômetros. Então, eu estava vendo um preço de uma passagem comprada para daqui a um mês. Estava entre R$ 1.200 e R$ 1.600. Se fosse comprada para daqui a 4 dias, R$ 3.200. Não tem cabimento, sabe, Renata? Então, eu vejo que as companhias aéreas também têm que reavaliar a precificação das suas passagens aéreas. Não só colocar esse peso sobre o consumidor. Senador, eu queria falar sobre o posicionamento do senhor em relação aos vetos à Lei Geral do Turismo, né? O senhor criticou a responsabilização, o veto à responsabilização solidária de agências de turismo e hotéis. O senhor pode explicar? Veja só, quando um cidadão compra um pacote turístico de uma agência de viagens, ele vai lá, olha, eu quero comprar esse pacote. Inclui tudo, né? Passagem aérea, hospedagem, passeios e tal. Aquele cliente passageiro comprou. Por algum motivo, a empresa aérea cancelou o voo. Cancelou. A agência de viagem tem culpa? Renata, não tem. A culpa é da empresa aérea. Ou o passageiro, a agência de viagens, fez a reserva no hotel, né? E chega lá, o hotel, por alguma falha do sistema do hotel, ele não é atendido. O passageiro não é atendido porque o hotel falhou. E da mesma forma, se a agência de viagem vende um pacote ao passageiro, ao cliente, e esquece, por exemplo, de fazer a reserva no hotel, de fazer a contratação do serviço, ela deve ser responsabilidade. E não o hotel. O hotel não teve culpa. Então, eu penso que o que tem que ser feito nesse caso? Uma alteração, porque a questão da responsabilidade solidária está no Código de Defesa do Consumidor. Então, o governo ficou de apresentar uma medida provisória para equalizar esse problema. Eu não acho justo que a empresa, a agência de viagens, seja cobrada por um erro que ela não cometeu. E da mesma forma, a empresa aérea ou o hotel sejam punidos por um erro que não cometeu. Nós temos que individualizar as responsabilidades. Eu entendo que essa é uma alteração que tem que ser feita, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. Era isso que eu ia perguntar, senador. O Código de Defesa do Consumidor já não oferece essa proteção? Oferece, mas trata da responsabilidade solidária nesse tipo de situação. Por isso que o governo se comprometeu com a gestão do Ministério de Portos e Aeroportos, ministro Costa Filho, de apresentar uma medida provisória para resolver esse problema de vez. O que não pode é o santo pagar pelo pecador. Senador, o senhor apresentou um outro projeto também voltado para o setor de aviação, que prevê autorizar o transporte aéreo por empresas sul-americanas entre destinos nacionais. Né? Como que é essa proposta? Qual que é o objetivo do senhor com essa medida? Renato, um tema excelente. A gente chama de cabotagem, ou oitava liberdade do ar. Por exemplo, um voo sai de São Paulo para Lima. Esse voo, que é um voo internacional, ele, pela legislação brasileira hoje, ele não pode fazer um trecho doméstico. Por exemplo, São Paulo, Rio Branco, doméstico, e Lima, internacional. Então, é porque hoje a gente já tem no Brasil 4 companhias operando, as chamadas companhias de baixo custo, né? Low cost, as low cost. Só que elas fazem destinos internacionais, elas não podem fazer 2 destinos no Brasil, né? Somente destinos internacionais. A nossa ideia é permitir a cabotagem nos aeroportos também da Amazônia Legal, e a gente até fez uma alteração no nosso texto, permitindo a cabotagem de voos internacionais em aeroportos com menos de 15 pousos e decolagens diários, que aí atenderíamos mais aeroportos, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Atenderíamos o Brasil inteiro. E onde está esse princípio? O México já tem um acordo com os Estados Unidos acerca disso, o Chile já avançou em cima da cabotagem em território chileno. 2 dessas empresas de baixo custo são chilenas do Brasil, né, operando. E o próprio presidente Milei da Argentina, nesse processo de privatização da Aerolíneas Argentina,
ele propôs também a cabotagem, a 8ª liberdade do ar, permitindo que empresas internacionais possam fazer trechos domésticos na Argentina. Eu entendo que isso melhoraria muito o preço, reduziria custo. O Brasil tinha essa dificuldade por conta da reciprocidade dos demais países, que também protegem suas empresas locais. Nem todos os países da América do Sul, do continente americano como um todo, pensam da mesma forma. Então, alguns países, a maioria dos países tem legislações que protegem suas empresas locais, proibindo a cabotagem em voos internacionais, mas outras já estão abrindo o mercado. Então, eu penso que o Brasil poderia dar um passo adiante e toda a América do Sul ser afetada, né? Os países do Mercosul iniciarem um grande acordo para permitir a cabotagem de trechos domésticos em voos internacionais. Nós reduziríamos drasticamente o valor das passagens em todo o Brasil. Senador, e por que apenas companhias da América do Sul? A gente melhorou o nosso projeto. Inicialmente era assim, apenas na Amazônia Legal e empresas sul-americanas, para que a gente pudesse buscar a integração regional, pensando no Mercosul, pensando na integração entre os países sul-americanos. Mas depois nós melhoramos o projeto e colocamos empresas internacionais e também aumentamos o escopo para aeroportos com até 15 pousos e decolagens diários. A matéria já foi aprovada no Senado, agora vai para a Câmara e nós vamos acompanhar a tramitação dela. Senador, e que estratégia pode convencer essas companhias a atender destinos remotos que não são atraentes para as companhias brasileiras, por exemplo? Esse do querosene de aviação, por exemplo, é uma boa saída para que as empresas possam ofertar voos. Vou dar um exemplo para você. Hoje, a Gol faz o trecho Rio Branco, Cruzeiro do Sul, do Acre. Cruzeiro do Sul é a nossa segunda maior cidade, né? Tem cerca de 100 mil habitantes. A peso de uma ação civil pública do Ministério Público. Porque se não fosse uma ação civil pública, certamente a empresa já teria abandonado esse trecho, né? E o custo é elevadíssimo, o preço da passagem altíssimo. Mesmo você comprando com meses de antecedência, você paga aí um preço muito elevado. O objetivo da nossa emenda, a nova Lei Geral do Turismo, com a regulamentação, que se Deus quiser, nós conseguimos rapidamente, nós temos conversado com o ministro Silvinho, que é um dos maiores entusiastas da matéria, para que a gente regulamente o mais rápido possível, para que já no ano que vem nós tenhamos um preço mais barato. Lembrando a você, Renata, que vamos também exigir das empresas aéreas o cumprimento de suas metas, redução de preço e oferta de melhores voos nas nossas regiões mais remotas. Senador, e existem boas práticas em outras regiões do país ou do mundo que possam inspirar novas políticas para o desenvolvimento da aviação civil na região? Sem dúvida. Eu citei para você ainda há pouco acordos, né, entre Estados Unidos e México, o Chile, que agora também já permitiu a cabotagem, a Argentina que está indo por esse caminho e outros países que estão avaliando isso. Como eu te falei, Renato, o Brasil precisa sair na frente, convencer os parceiros sul-americanos, os países do Mercosul, que quiçá mesmo do NAFTA, né, Estados Unidos, México, Canadá. Eu acho que a gente tem que buscar resolver a integração dos países da América do Sul como um todo e do Brasil como um mundo. Mas tem que começar fazendo dever de casa, reduzindo o preço das passagens para a gente poder viajar entre os estados brasileiros, né? A Amazônia como um todo vem sofrendo ao longo dos anos com altíssimo custo da passagem aérea. Eu estava para você ainda há pouco a nossa debilidade em relação à infraestrutura de rodovias. A nossa BR-364, que é que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, são 680 quilômetros. É uma estrada que vem sofrendo ao longo dos anos, mas graças a Deus, ao investimento do Ministério dos Transportes, reconheço aqui publicamente o trabalho do ministro Renan, do DENIT, o Fabrício, do governo federal em ajudar o estado do Acre a resolver esse problema. Vamos reconstruir nossa estrada, um paliativo já foi feito, mas nós temos outros problemas em outras estradas, né? Porto Velho, Manaus, nós temos problemas em estradas ligando o Pará, Boa Vista, o Amapá, enfim. O Brasil precisa avançar, interligar esse país e garantir o desenvolvimento das regiões remotas. Não se faz desenvolvimento sem estradas, não se faz desenvolvimento sem os modais funcionando. O Brasil tem muito potencial de crescimento, a Amazônia é uma riqueza desse país, são quase 30 milhões de brasileiros morando ali, mas que precisam ser enxergados como cidadãos brasileiros e não cidadãos de segunda categoria, como ao longo dos anos
vêm sendo enxergados por empresas, por governos, enfim. O Brasil precisa avançar e a Amazônia merece respeito. Senador, que mensagem final o senhor gostaria de deixar aos envolvidos no setor de aviação civil e turismo, viajantes, usuários dos serviços de carga, agora que a sua emenda foi incluída na Lei Geral do Turismo? O que a gente pode esperar? Olha, eu espero, sinceramente, Renata, que a gente consiga reduzir o preço da passagem aérea na nossa região amazônica. Eu penso que lá no futuro o Brasil precisa resolver também essa precificação do querosene de aviação. Mas, acima de tudo, eu penso que as companhias aéreas, que têm muitos avanços do ponto de vista de isenções de impostos para poderem investir, poderem reconstruir, muitas delas passando por processos aí de ajustes, né? Algumas com recuperação judicial, mas é preciso enxergar que quanto mais você oferece passagens num preço justo, mais o usuário vai utilizar o avião, mais passagem você vai vender. Então é um conjunto de forças, empresas aéreas fazendo a sua parte, melhorando a oferta de voos, reduzindo preços e o governo também reduzindo essa carga sobre os principais componentes do preço da passagem. Nós vamos finalmente buscar saídas para integrar o Brasil e garantir o direito de viver sagrado do cidadão também pelos céus. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renato. Foi um prazer. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores. Em um artigo ela acabou com a escravidão, faltaram todos os outros artigos. Os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não está entrando? Por que a gente sai 5% dessas universidades? Quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento foi Abdias. Promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação. Apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população. A minha presença mudou muita coisa no Senado. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate.
Olá! Você está bem com o seu próprio corpo e a saúde mental? O quanto você é influenciado pelas redes sociais quando falamos em alimentação? Como identificar na família o problema, a doença chamada transtorno alimentar? Bulimia, anorexia, compulsão. Obesidade não é transtorno alimentar, mas tem tudo a ver com o tema. Os especialistas se reuniram no Senado para falar de prevenção, tratamento e alertas. Muitos alertas. O glamour do corpo magro ou do corpo ideal, como queiram. E aí temos o transtorno alimentar, que mata. Pacientes com transtorno alimentar precisam de tratamento ambulatorial, tratamento em hospital dia, mas necessitamos sim de leitos em hospitais especializados. Por quê? Porque 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. Mesmo que ele não tenha recebido o diagnóstico, mesmo que ele ainda esteja dentro das famílias, esteja longe propriamente da área de saúde, do atendimento, mas ele está em sofrimento, antes mesmo do diagnóstico, e por anos. Infelizmente, foi subestimado durante muitos anos a frequência dos transtornos alimentares. Se a gente for somar aí, isso dá quase 5%, ou seja, 11 milhões de brasileiros. Eu nunca vi a preocupação dos pais com crianças e adolescentes com transtornos alimentares por influência da rede, como eu estou vendo nos últimos anos. Claro, a rede está aí influenciando essa geração há uns 15 anos. E claro que o problema só aumenta. Então, o que é o transtorno alimentar? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, são comportamentos alimentares anormais, uma perturbação no comportamento relacionado à alimentação. Os transtornos mais conhecidos: anorexia, bulimia e o TCA, o transtorno de compulsão alimentar. É muito frequente nós pegarmos aqui casos de crianças que tinham obesidade infantil ou sobrepeso, né? E essas crianças acabaram sofrendo bullying na escola e desenvolveram ou bulimia ou anorexia nervosa. Obesidade não é um transtorno alimentar. Obesidade não é uma doença psiquiátrica. Não obstante, cerca de 20% das pessoas com obesidade têm um transtorno psiquiátrico. E a partir daí passam a ser estudados também dentro da psiquiatria, que é o que a gente chama de compulsão alimentar. Quando falamos de transtorno alimentar, estamos falando de anorexia, de bulimia e de compulsão alimentar em obesos, além de outros quadros. Mas agora vamos entender um pouco sobre esses transtornos. Na anorexia nervosa, a pessoa resiste à ingestão de alimentos calóricos. Ela tem medo intenso de ganhar peso. Na bulimia, a compulsão alimentar é associada a comportamentos para impedir o ganho de peso, como indução ao vômito e uso de laxantes. Já no TCA, a compulsão alimentar é recorrente. Ingere-se uma quantidade de alimentos maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores, e até às vezes da diretora da escola, né, que tem essa dificuldade de entender que o transtorno alimentar é uma doença. Tem a classificação, vimos os conceitos e agora os motivos, as causas, multicausalidades. Como disse o especialista e destacou, não há um culpado. O transtorno alimentar tem uma multicausalidade. Não existe, na nossa área da saúde mental, uma relação causa e efeito como existe na física. Tá? Então não há um culpado. Há uma interação de fatores hereditários, genéticos, a existência de depressão, de ansiedade, a existência de padrões familiares, a existência de alterações neuroquímicas e a existência, sim, e aonde podemos atuar, da questão da mídia e das redes sociais. Retomando a questão da moda da magreza dos anos 2000, está voltando, o que junta com a moda coreana e nos traz todos esses riscos de transtornos alimentares, de vir de uma obesidade, entrar um transtorno alimentar no meio, precipitar uma anorexia nervosa. As coisas são transdiagnóstico, elas vão de um lado para o outro. Então, muito me preocupa por eu ter um olhar duplo, né, da obesidade e também do transtorno alimentar da pessoa com a desnutrição. Nossos adolescentes
e crianças cada vez mais jovens, mas também adultos, estão submetidos a uma coisa massacrante de que existe um corpo ideal, seja lá o que for um corpo ideal. E isto pega exatamente adolescentes que estão num momento muito frágil da vida. Tem a influência das redes sociais, vamos falar delas daqui a pouco. Mas antes, a relação entre o corpo e a comida, o prazer e o sofrimento. Para que serve o nosso alimento? Por que a gente come? Primeiro, a gente come para se nutrir. Biologicamente, para a nossa vida é necessário. 2, para ter prazer. A comida nos dá prazer. 3, a comida é uma ponte entre eu e as pessoas. A comida serve como um objeto de afeto entre a gente. Quando esta situação está quebrada, ou seja, o indivíduo para de comer sob risco de vida, não tem prazer na comida, a comida afasta-o das pessoas e não o aproxima, eu provavelmente estou diante de um transtorno alimentar. Então vamos lá, porque quando se fala em transtornos alimentares, as redes sociais ganham um destaque especial. Acompanhe. Eu acho que também na escola colocar a responsabilidade das redes sociais. Aí não é só sobre obesidade, não é só sobre transtornos alimentares, é a responsabilidade sobre o que é dito nas redes sociais. Por que eu estou fazendo esse post? Para que eu estou fazendo? Quem eu quero atingir? Qual o objetivo disso? A cada post colocado. Então, isso acho que é mais amplo, né, do que propriamente para o nosso tema. As redes sociais são poços sem fundo de desgraça, né, para a nossa sociedade, no que diz respeito a transtornos alimentares, porque a gente não apenas tem a glamorização dos corpos ultramagros, né? Não somente, além dos corpos ultramagros, a gente tem os transtornos de muita massa muscular. A internet, as redes sociais não são boas nem ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Infelizmente, eu nunca vi proselitismo de paciente com depressão na rede social. Ninguém diz assim, fique com depressão porque é bacana. Mas existe proselitismo de magreza na rede social. E fórmulas e fórmulas e fórmulas salvadoras para emagrecimento e para bem-estar. Gente absolutamente incompetente. E quem tem formação médica em nutrição, em saúde mental, em obesidade séria, não vai para a internet ficar ensinando fórmula e ganhando em cima disso. A internet precisa ser regulamentada. E não ficou só nas redes sociais. Há outros alertas. Anabolizantes, suplementos alimentares, ou seja, a busca por um controle maior. A proibição e o controle de anabolizantes. A necessidade de receita para as canetinhas de emagrecer, que são extremamente úteis na diabetes, mas que estão sendo usados de maneira indiscriminada para emagrecimento, o que leva muitas vezes ao desaparecimento dessas medicações para pessoas que precisam, que são diabéticos e que precisam usar. Essas medicações são compradas sem receita. É obrigatória a implementação de receita para essas situações. Fitoterápicos, remédios naturais que são vendidos como suplemento alimentar e aí fogem da fiscalização da Anvisa, precisam ser proibidos. Planos de saúde suplementar devem ser rigidamente fiscalizados. Por quê? Porque planos de saúde recusam-se com frequência e querem dar alta precoce para meninas e pacientes com anorexia nervosa depois de 10 a 15 dias de internação, porque não geram procedimentos e não dão lucro. Doença psiquiátrica tem que ser tratada da mesma maneira o tempo que for necessário de tratamento. E do diagnóstico até o tratamento, tudo é muito difícil. Os transtornos alimentares são ainda pouco conhecidos, discutidos por médicos, famílias, sociedade. O transtorno alimentar, ele compartilha com a obesidade da carência de formação. Então, a gente não tem formação na graduação, a gente não tem formação em muitas residências médicas. E aí, quando as pessoas os profissionais saem da faculdade, eles vão aprender também nas redes sociais.
ou com uma farmácia de manipulação que orienta, olha, você faz esses suplementos e orienta assim o assado. Mais de um quarto da população tem obesidade e a gente não tem informação para tratamento, para cuidado dos pacientes com essa doença tão prevalente. A condição socioeconômica da maioria dos pacientes que nós atendemos aqui é muito desfavorecida. E o que a gente nota é um desconhecimento muito grande, até dos familiares, dos próprios pais, a respeito da doença, dos transtornos alimentares. Então, já tivemos casos, e isso ocorre com frequência, das próprias mães ou pais tratarem isso como se fosse uma frescura. Então, eles acabam culpando a filha, o filho que tem, por exemplo, anorexia nervosa, pelo fato dele não querer comer, de não querer ir na escola. Então, quando, muitas vezes, alguns profissionais vão orientar, eles fazem uma orientação orientando de que você pode comer de tudo, não precisa se preocupar porque não tem alimento ruim nem alimento bom. A gente sabe que nutricionalmente tem alimentos que são ruins e nutricionalmente tem alimentos que são bons. Então, não é que o paciente que tem transtorno alimentar, ele vai poder receber uma orientação de que ele pode comer salsicha, macarrão instantâneo, o importante é que ele coma. Esses centros como o Ambulim, do professor Taque, o Gota, do IED, o Proata, o CETAL, da Santa Casa no Rio de Janeiro, são centros que podem capacitar os profissionais de saúde para ensino e terciarizar. Então, os centros que já existem, é necessário fortalecer o que já existe. Os centros que já... A gente não precisa inventar a roda, né? Então, os centros que já existem podem ser melhor financiados para que esses profissionais de saúde especializados sejam um local de polo multiplicador para a capilarização da informação. E aí, uma pergunta. Tratar ou não o tema transtornos alimentares nas escolas? Polêmica. É necessário ter cuidado realmente na hora dessas palestras. A gente vai falar de quê? Sobre a aceitação de todos os corpos, sobre a política anti-bullying mesmo trabalhar, sobre a estigmatização da obesidade, do sobrepeso, do comer em família, do comer com atenção, de voltar a reorganizar prazer naquele momento de comer. Então, reconstruir a saúde e a forma de lidar com a alimentação e com o corpo, vai falar de saúde sexual, de evolução sexual, sim, isso pode ser falado e deve, sobre o corpo na adolescência que ganha um pouquinho de peso, preparando para a puberdade, para induzir a puberdade nesse adolescente, desenvolvimento corporal, tudo isso é necessário falar. Alimentação saudável, no entanto, propriamente sobre os transtornos alimentares já é questionável. Devemos tomar muito cuidado com o voluntarismo de gente que em escolas, como psicóloga, psicopedagoga, querem abordar o assunto sobre transtorno alimentar. Isso é muito específico, muito especializado. Então, neste momento, com a falta de formação que os profissionais têm, eu seria contra esse oferecimento. Isso pode ser um tiro pela culatra. Durante muitos anos, fora do país, programas de prevenção de transtorno alimentar era ir para a escola e falar o que é anorexia, o que é bulimia, etc. Isto era contraproducente. Você aumentava o número de casos de crianças nas escolas. Então, não há ainda exatamente uma definição de qual é a melhor forma de prevenção, mas tem que se falar de saúde, não se falar de doença, porque senão você treina essas crianças. É uma abordagem que vamos ter que fazer de uma forma mais aprofundada com os nossos parlamentares, porque eu tenho visto, doutora, movimentos no sentido, vamos ao MEC, vamos falar para os professores estarem falando sobre isso. E vocês trouxeram uma abordagem muito, muito diferente e que, de fato, vamos precisar conversar. E a realidade do tratamento no Brasil? Temos ambulatórios e leitos suficientes? E as chamadas equipes multidisciplinares? O cenário é preocupante. Tratamento de transtorno alimentar é caro. Exige uma equipe multidisciplinar. É caro na formação, é caro na manutenção, é caro porque é longo e muitas vezes a vida inteira. A primeira coisa, então, eu acredito, que é o estímulo à formação de mais profissionais de saúde mental. Criação de programas de transtorno alimentar específicos em ambulatórios,
hospitais dia e enfermarias hospitalizadas. O Brasil tinha, até algum tempo, 120 mil leitos psiquiátricos. Claro, muitos deles mereciam ser fechados porque não mereciam título de hospital. Eram verdadeiras pocilgas. Mas hoje nós temos 10 mil leitos e um número cada vez mais crescente. 15 centros públicos para tratamento de transtorno alimentar no Brasil inteiro. 3 de pesquisa apenas, portanto 12 oferecendo algum tipo de assistência. Assistência precisa ter enfermaria, ambulatório, hospital-dia, minimamente, psiquiatra, um clínico, um pediatra, endocrinologista, psicólogo, nutrição. Quando nós recebemos pacientes com indicação de internação e até o momento as internações que nós realizamos foi por risco iminente de morte devido ao grave estado nutricional, peso muito baixo, essas internações ocorrem na enfermaria da nutrologia, que é uma enfermaria que não é especializada em transtornos alimentares. A gente precisa de verbas específicas para pesquisa em transtornos alimentares, já que é uma área que fica sempre, o que a senhora falou, secundária. Tem outras coisas mais importantes e nunca acabam sendo aprovadas as verbas específicas para essa área. Eu acho que a gente pode oferecer um certo norte para o próprio sistema de saúde lidar com essas situações e tanto aproveitando isso, treinando as pessoas, como também desenvolvendo centros novos, mais distribuídos no território nacional e não tão concentrados na região sudeste, né? Que a gente vê isso muito frequentemente, né? Então, outra coisa, não adianta só desenvolver e treinar as pessoas. Se a gente quer treinar, os casos novos vão aparecer e a gente tem que ter uma rede de suporte para tratar de casos mais graves. Então, nós temos que ter desenvolvimento de unidades especializadas e também de estruturas para, eventualmente, casos gravíssimos. A criança com obesidade que está em tratamento, ela não vai desenvolver uma modificação, ela não vai desenvolver um comer transtornado, ela tende a ter um comportamento alimentar melhor, ela tende a comer melhor. Então, o atendimento adequado dos pacientes com obesidade, principalmente na infância e adolescência, vai promover uma alimentação mais saudável para esses pacientes. E não dá para falar de acolhimento, diagnóstico e tratamento sem fazer referência ao SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Todas as dificuldades que a gente vê na rede privada, na rede militar, no SUS, ela é multiplicada em exponencial, realmente. E a dificuldade realmente é de todas as áreas, na hora da internação de um paciente com transtorno alimentar, por exemplo, ou mesmo no paciente não internado. Os centros capacitam os profissionais, eles não vão para a rede pública, porque não existe valorização. E médico, nutricionista, psicólogo, ele também tem conta para pagar. Então, ele acaba ficando no setor privado. Então, é necessário que ocorra a valorização dos profissionais de saúde pública do SUS. Isso não só com vínculo federal, mas também para o estadual, para o municipal. Você sabe onde levar, onde você ir com o pé quebrado. Se você tem uma dor no peito, você sabe onde ir também, qual hospital você vai procurar. Já, se você tem um filho, uma filha na sua casa, com 30 quilos, 28 quilos, 25 quilos, morrendo, você primeiro não sabe onde levar. E quando você leva para esse lugar, os profissionais que estão lá não sabem como agir. Eles vão internar, fazer uma hidratação e vão dar alta. O seu filho de 27 vai passar para 28 quilos e vai ter alta. Então, essa é a realidade do SUS brasileiro hoje. E a gente precisa ampliar esses centros para internação, como o Ambulim, como o IED, ampliar a verba dos centros que já têm propriamente execução e são capazes de multiplicar essas ações e contratar mais profissionais com planos de carreiras para poderem trabalhar nesses locais e atender esses pacientes que estão em tão grande sofrimento. E no Congresso, o que se pode esperar em termos de legislação? Na audiência pública, um projeto de lei foi destacado.
Ele está na Câmara dos Deputados e prevê a notificação compulsória de transtornos alimentares no país, além de traçar diretrizes para o enfrentamento da doença. Se a gente conseguir aprovar na Câmara e a gente trazer para o Senado um debate já amadurecido, eu acho que a gente ganha muito tempo do que a gente fazer um debate aqui, mandar para lá e ser apensado a esse projeto que eu não conheço ainda o conteúdo. Então, a gente fazer o caminho inverso. O Senado criar um grupo de trabalho e, junto com a Câmara, a gente trabalhar uma proposta, que seja uma proposta do Congresso Nacional. Já falamos da influência ou má influência das redes sociais, mas sobrou também para a mídia tradicional. Na mídia tradicional, a gente tem uma tendência, existe um discurso, existe uma busca pela diversidade dos corpos, mas na hora de escolher os apresentadores, na hora de escolher os candidatos, os convidados, na hora de escolher quem vai mostrar a cara, quem vai ser exposto, né? Seja numa novela, seja num programa de auditório, o que se escolhe, o que define a participação é a magreza, né? A magreza, ela impera. E eu não estou falando, né? Eu estou falando magreza mesmo. IMC no limite inferior da normalidade ou, se puder, até abaixo dele. Não é a eutrofia, não é o peso normal. O acolhimento da família que faz a diferença. A união que fortalece a causa. Responsabilidade social. Menos pobreza e mais saúde. Então, nós temos essa grande responsabilidade de gerar conhecimento, né, de treinar, né, os profissionais, de treinar aqueles alunos que estão sendo formados nas mais diversas áreas, né, da saúde e da saúde mental. Então, nós temos uma grande responsabilidade, uma responsabilidade social. Então, eu acho que esse momento é um momento importante, repito, que possa gerar frutos aí. E aí, pais que estão nos assistindo, o tempo todo os profissionais falaram também, se dirigindo aos senhores, se tiver com uma criança, um adolescente, um jovem em casa, que você identificou que está passando por um momento difícil, que está comendo demais para se machucar, ou que está desenvolvendo um transtorno alimentar, não castigue, por favor. Abrace, acolhe e procure ajuda. Esse é o nosso recado. Precisamos unir forças para as campanhas. ISBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, ABP de Psiquiatria, ABESO de Obesidade e Ministério da Saúde. Senão a gente não vai ter força para gerar uma campanha completa para atingir, por exemplo, a TV aberta, como a última não conseguiu atingir, atingiu apenas as mídias sociais. A gente tem que também botar o dedo no atual modelo econômico ávido de lucro a qualquer custo, a qualquer preço. Porque mais recursos e melhor gerenciamento são necessários à saúde pública, ao SUS. E se a gente não sabe como prevenir transtorno alimentar, a gente tem um enorme recurso muito eficaz para diminuir a prevalência de transtornos psiquiátricos, acabar com a pobreza e com a fome. Isto levará certamente à diminuição da frequência de transtornos psiquiátricos na população. É o que todos queremos: acesso a uma alimentação saudável, saúde mental, enfim, mente sã em corpo são. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores. Em um artigo ela acabou com a escravidão, faltaram todos os outros artigos. Os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não está entrando? Por que a gente é 5% dessas universidades? Quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento foi Abdias. Promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação. Apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população.
A minha presença mudou muita coisa no Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. A carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou. Agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conheça a fantástica fábrica de Pios no Espírito Santo, que exporta cantos de aves brasileiras para todo o mundo. Amazonas quer proibir uso de auxílio estadual nas apostas online, as bets. Crimes em escolas. Senado analisa projeto que cria regras para divulgação de notícias sobre esse tipo de violência. A sociedade civil e o processo eleitoral no Brasil. O papel de mais de 200 instituições para fazer valer a democracia. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá?
Você já ouviu falar na fábrica de Pios? Diferente, né? É uma fábrica no Espírito Santo que há 121 anos produz instrumentos que imitam o canto de aves do Brasil. Até a rainha da Inglaterra já recebeu um kit de presente. Um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa do Estado quer tornar essa fábrica patrimônio cultural imaterial capixaba. Veja nessa bela reportagem da TV Alice. Sabiá, bem-te-vi, maritaca, periquito. Parece até que a gente está no meio de uma mata, mas não. Aqui é a Fábrica de Pios de Cachoeiro de Itapemirim. Fundada em 1903, é a pioneira do gênero na América Latina. É também uma das mais antigas fábricas em funcionamento no estado. Tudo começou com Maurílio Coelho, um lavrador vindo de Muqui que tinha muita criatividade com engenhocas, como conta o bisneto dele. Ele veio para trabalhar na companhia Force Luz, né, para ajudar os engenheiros ingleses que estavam chegando. E Maurílio, como ele montava máquinas, né, a gente tinha fazia moinho de fubá, máquinas pesadas, os tornos aqui todos foram montados por ele. Ele era o cara da vez. E ele foi convidado pelo Bernardo Horta para ajudar os engenheiros que chegaram aqui para trazer energia elétrica, né, para montar aqui uma estação na Ilha da Luz, que era chamada de Ilha da Esperança à época. Esse inventor de cantos, ou melhor, de pios, aprendeu a imitar o som dos pássaros com comunidades indígenas. Imagina quantos testes para criar um som assim. E que ouvido! Capaz de captar o canto de uma ave e imitar o som produzido por ela, usando um pedaço de madeira. Cada pio é uma obra de arte feita à mão em várias etapas de produção. Como ele era um caçador esportivo, ele aprendeu um pouco desse ofício com os índios, só que ele era um cara fora da curva, ele era um cara que montava máquina, ele era um artesão, um marceneiro de mão cheia. Ele começou a melhorar aqueles poucos instrumentos rudimentares que existiam à época, começou a fabricar pios para melhorar e fabricar outros para outros pássaros. E aí o nome dele virou um sinônimo de qualidade. Maurílio colocou em uma só caixa, depois de conhecer todos os biomas do Brasil, a beleza da biodiversidade brasileira. E foi premiado por isso, com o grande prêmio na exposição do centenário da independência do Brasil. Ganhou prêmios de melhor artesão do século. O instrumento não era só vendido para caçador, era vendido para personalidades públicas que chegavam na nossa cidade. Até a rainha da Inglaterra ganhou pio, então ganhou coleção, né? Então, assim, ele começou a exportar pios, Tom Jobim, Dedé Sampaio, acho que o Naná Vasconcelos. Essa instrumentação evoluiu na mão dele, ele desenvolveu pios para diversos pássaros que não existiam até aquela época. O produto foi ganhando fama dentro e fora do Brasil. E se antes os pios eram usados como objeto de caça, nas últimas décadas passaram também a servir para a educação ambiental e como instrumento de percussão. Se tornou aliado de artistas renomados. Mas toda essa história corre o risco de se perder no tempo. A fábrica vem enfrentando dificuldades. Uma delas é a falsificação do produto, que é oferecido na internet como se fosse original e com preços muito baixos. O enquadramento tributário também tem sido um obstáculo para manter o negócio artesanal, pois os impostos cobrados estão na categoria de indústria. E o turista, que era frequente aqui, anda sumido. O administrador atribui isso às obras públicas que estão paradas há 4 anos, quase na porta do local, e dificultam o acesso. A estrutura antiga de madeira também é ameaçada pelo trânsito de caminhões pesados.
A gente sabe que a gente está num processo que as pessoas copiam muito as coisas, né? E a gente precisa de um certo abraço, talvez, do Estado para fortalecer a fábrica, né? E o primeiro abraço já pode ser comemorado. É que o deputado Bruno Rezende, que é cachoeirense, anunciou um projeto de lei para transformar a fábrica de Pios em patrimônio de relevante interesse cultural, histórico e turístico do estado. E hoje, uma fábrica que exporta pio não apenas para a América Latina, mas para o mundo. Países como os Estados Unidos e a Alemanha recebem os pios cachoeirenses, que são utilizados com o objetivo franco de preservação ambiental, a observação de pássaros, e hoje é um orgulho para Cachoeiro ter uma fábrica centenária como essa. O nosso projeto de lei tem o objetivo de preservar a cultura e estimular o turismo em Cachoeiro de Itapemirim, em cada cantinho do nosso Espírito Santo. Isso aqui é o poeiro ouru ou uruba. Mãe da Lua. Amazonas quer proibir o uso de auxílio estadual em apostas online, as bets. Paraná oferece visita virtual de 360 graus pela Assembleia do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Amazonas discute proibir o uso do auxílio estadual em jogos de apostas virtuais. A medida é para proteger a saúde financeira das famílias amazonenses. A proposta em discussão é de iniciativa do deputado João Luiz do Republicanos. O parlamentar disse ter acompanhado o impacto do mercado de apostas virtuais pelo Brasil. Segundo o Banco Central, só no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em jogos de apostas virtuais. Aqui na Alean, os deputados querem impedir que esse cenário se repita entre as famílias amazonenses que recebem o auxílio estadual. O projeto de lei discutido nas comissões vai proibir que o recurso financeiro seja utilizado em jogos de apostas online, as chamadas bets. O beneficiário que descumprir a determinação perderá o auxílio estadual. A matéria ainda obriga as empresas que exploram esse tipo de mercado no Amazonas a enviar mensalmente relatório à Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, com a identificação dos apostadores por meio do CPF e os valores apostados. Uma experiência imersiva, uma viagem sem sair do lugar. É o programa Assembleia 360 Graus, um tour pela Assembleia Legislativa do Paraná, feito com estes óculos de realidade virtual, que são levados a eventos de grande público no interior do estado, como a Assembleia Itinerante. Uma ação inovadora para que moradores de cidades distantes da capital possam conhecer e se interessar pelo que acontece no Legislativo. Com tela de alta resolução, sensores e controles intuitivos, é possível visitar os principais espaços da Assembleia com imagens em 360 graus e informações em 3 idiomas. Qualquer pessoa pode assistir também pelo YouTube. É a tecnologia sendo usada como aliada da comunicação. Se o cidadão não pode ir até a Assembleia vai até o cidadão. Crimes em escolas. Um estudo revela que 20% das ocorrências são influenciadas por notícias que saem na mídia. O Senado analisa uma proposta que estabelece regras para divulgação desse tipo de violência. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%.
Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou infelizmente em casos de violência, essa matéria sempre irá passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. A necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, e a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro. De janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto. E aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja execuível. A sociedade civil tem um papel importante no processo eleitoral do Brasil. Mais de 200 instituições acompanham o pleito, fazem campanhas educativas para a população e cobram o aperfeiçoamento de leis para fazer valer a democracia. Veja na reportagem da TV Câmara. A sociedade civil atuou mais um ano como protagonista no debate público sobre as eleições. Então, organizações da Rede do Pacto pela Democracia, por exemplo, elaboraram agendas temáticas propositivas para as candidaturas, assim como campanhas para que as pessoas fossem às urnas votar,
também campanhas para eleger mais candidaturas de mulheres e pessoas negras, ações de monitoramento da desinformação e checagem de fatos. Então, a sociedade civil esteve presente com ações para defender e fortalecer a democracia, como vem fazendo em todas as eleições. A Helena Salvador representa o Pacto pela Democracia, uma rede com mais de 200 organizações da sociedade civil que monitora o período eleitoral. Segundo ela, as eleições desse ano foram livres e íntegras, mas não perfeitas. Helena lamentou fatos como violência política, desinformação e ataques a urnas eletrônicas e à justiça eleitoral, praticados até mesmo por alguns candidatos. O resultado disso, afirmou, é a perda de confiança no sistema eleitoral e na democracia. Entre as iniciativas da sociedade civil, há também o Observatório das Eleições, fundado em 2018 por meio da cooperação de cientistas políticos e entidades de pesquisa de alguns estados do país. E a Transparência Eleitoral Brasil, ONG conhecida pela vigilância das contas públicas, mas que também acompanha as eleições. E tem ainda o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que ficou conhecido em todo o país por apresentar a proposta de 2 leis de iniciativa popular, a da ficha limpa e a que tornou crime a compra de votos. Por mais primitivo, digamos assim, por mais grosseiro que seja, lamentavelmente foram muitos os incidentes que chamaram a atenção nacionalmente em virtude dessa prática que teima em sobreviver mesmo em pleno cenário de um avançado século XXI. Como fazer para que dinheiro ilegal não continue irrigando por outros caminhos as eleições? Temos aí algumas notícias, informações sobre a possibilidade até de presença de dinheiro proveniente do crime organizado, financiando algumas candidaturas. Isso é muito grave. Além disso, nós precisamos ver como pode continuar havendo desvio de verbas provenientes do poder público para o universo do financiamento de campanha. Antes isso se dava através das empresas que contratavam com o governo, uma vez que só elas doavam. Isso ficou constatado por dados levantados na época. Mas agora nós precisamos ver quais são as novas formas de desvios. Especialistas ainda comemoram outros avanços no cenário eleitoral desse ano, como a participação da imprensa na checagem de informações e com a evolução de normas estabelecidas pelo TSE. Ana Cláudia Santano, diretora executiva da Transparência Eleitoral, defendeu que é preciso educar os eleitores para a escolha consciente. A gente faz uma campanha, né, de não vender o voto, de não adotar a violência política como estratégia de campanha e também de olhar para aquela candidatura que você está pensando em votar, se essa candidatura está respeitando as leis das eleições, as leis de financiamento e tal, porque afinal de contas são 4 anos que aquela pessoa vai representar você na prefeitura, na Câmara de Vereadores. E já pode ser um indício, né, de que se a pessoa não cumpre as regras do jogo já na campanha, talvez no exercício do mandato ela fique ainda mais complicada nesse sentido. Então a democracia avança, mas cabe a nós fazê-la avançar mais. O Parlamento de Roraima tem um programa bem bacana para os roraimenses. É o Centro de Convivência da Juventude. A proposta do CCJuve é atender crianças, jovens e adultos com atividades de cultura, esporte, qualificação profissional e um monte de curso interessante. Os alunos de teatro e coral apresentaram o espetáculo Cantando Toquinho, com clássicos da música popular brasileira. Ele vai pousar uma folha qualquer, o desenho do sol amarelo, que descolorirá, com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Um espetáculo de teatro, música, coral. E juntar todas essas artes tem seus desafios. É uma integração bem complicada no início, né? Porque são partes diferentes, querendo ou não, né? O teatro e o coral. Mas assim, a gente aprende a trabalhar com eles, vendo o tempo de cada um, né? O tempo das músicas, as entradas, as deixas de falas dos alunos de teatro, né? E isso é bom porque os alunos de coral aprendem a trabalhar também com teatro, né? E o teatro aprende também a trabalhar com coral, com as músicas, com o tempo de música.
música e tudo mais que envolve, né, a arte. São 67 alunos de 2 turmas de teatro e 2 de coral. Foram 2 meses ensaiando separadamente e na reta final, antes da apresentação, todos ensaiaram juntos. E o que se viu na apresentação foi que tudo deu certo. Tô vendo pensamento sobre pelo ar. É isso acontecer, basta você pedalar. As canções imortalizadas na interpretação de Toquinho relembram várias parcerias com o poeta, músico e compositor Vinícius de Moraes. Para as famílias, a emoção é ainda maior. Renzo é pai da Ashley, de 9 anos. Ela está há 1 ano no CCJuve e faz balé, ginástica rítmica e gosta muito de cantar. Na casa da gente tem uma caixinha de som, aí eu compro um microfone, aí eu também gosto, entendeu? Aí ela gosta, ela ficava cantando toda hora, pega o microfone aí depois, pai, bota um negócio aí de canto, vê se tem. Justamente um dia tinha uma baga, aí peguei, levei ela. O espetáculo Cantando Toquinho contou ainda com músicos convidados, o professor de teclado Fabiano Santos, o percussionista Denilson dos Anjos e no violão Renato Poeschi. Para a Daniela e o Antônio, pais do Anthony, de 14 anos, aluno do teatro do CCJuve do Polo Buritis, foi tudo, só emoção. Foi um sentimento assim de realização, na verdade, né? Ele se saiu muito bem e superou as expectativas. E você, Anthony, o que você aprendeu nesse tempo todo de CCJuve, né? Do teatro, né? Que você faz. O que você aprendeu lá? Eu melhorei mais minha conversação, porque eu era um pouco tímido na escola para fazer trabalho, essas coisas. Daí também minha postura, que aqui já ensina, como fosse uma faculdade para a vida, entendeu? Ensinar a gente conversar em público e essas coisas. Renato é Aragão, o que faz confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o tom brasileiro é Jobim. Foi um momento muito especial, né? A gente já esperava, mas a gente se surpreende. Né? Sempre que as crianças se apresentam, a gente se emociona junto, a gente canta junto. Então, para a gente é uma culminância, né? De todo o trabalho, né? De todos os ensaios, né? Do esforço que eles fizeram. E aí eles vieram e fizeram lindo como a gente já esperava. Esse programa é bem bacana para a sociedade roraimense, hein? Parabéns! Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é super legal. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu fiquei muito fascinada em vir aqui, foi para conhecer mais a história do Brasil mesmo, né? Porque a gente aprende na escola, só que de fato a gente vem conhecer, como eu posso dizer, dar nome às coisas, dar uma visão às coisas vindo aqui mesmo. Achei muito legal, muito interessante. E a coisa que mais me chamou a atenção foi a última obra, a de 8 de janeiro, porque vocês pegaram, né, a artista pegou uma coisa ruim que aconteceu e transformou isso num movimento artístico. Achei muito interessante. Então, quando a gente vem aqui na prática, a gente tem aquela sensação de pertencimento, né? E aqui que as coisas são mais representadas, né? Os projetos da comunidade vêm para cá, são votados. Não, achei muito interessante. Foi sempre um sonho que eu tive de conhecer aqui os 3 poderes, né? Aí, tendo a oportunidade, eu conciliei o útil ao agradável também, e conhecer um pouco mais da nossa história. Faz a gente se sentir mais parte da nação, conhecer como é feita as leis, desenvolvido, a complexidade entre os poderes, a interligação entre eles também, isso é bastante motivador e dá uma sensação maior de patriotismo também. Minha terceira vez aqui hoje eu trouxe meu sócio, gostei muito, né, na primeira vez, na segunda vez, aí eu vim agora na terceira vez para trazer ele, e assim, foi muito esclarecedor e muito bom. Olha, a sensação, eu como advogado, de realização, porque aqui estão concentrados os maiores poderes, então pra gente, nós que somos advogados, pra gente é uma realização.
Foi uma surpresa saber que foi aqui que aconteceu aquele entrevero do dia 8 de janeiro. E o Vitor nos deu assim, muitas informações, a mim principalmente, que era a primeira vez em Brasília e não conhecia. E as obras de arte foram as coisas que mais me chamaram a atenção. E os espaços muito grandes. É um sentimento de inclusão, porque apesar de eu não ser política e não estar votando, eu estou frequentando o espaço, né, onde isso acontece. Então me dá assim, um certo empoderamento, fico me sentindo que a gente pode. Fiquei encantada com a estrutura e realmente quando a gente visualiza na nossa casa, né, a gente não tem a noção da grandiosidade que é a estrutura que a gente encontra aqui. Então, gostei muito e realmente é você entender o processo democrático, né? Você entender essa construção. Então, fortalece, traz um sentimento de cidadania muito forte. E é muito importante para a população brasileira ela ser mais participativa, para dessa maneira a gente consiga mudar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores. Em um artigo ela acabou com a escravidão, faltaram todos os outros artigos. Os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não está entrando? Por que a gente só é 5% dessas universidades? Quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento foi Abdias. Promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação. Apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população. A minha presença mudou muita coisa no Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu uma nota à imprensa sobre a operação da Polícia Federal que prendeu militares do Exército e um policial federal na manhã desta terça-feira, acusados de planejarem assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Extremamente preocupante as suspeitas que pesam sobre militares e um policial federal alvos de operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira. O grupo, segundo as investigações, tramava contra a democracia em uma clara ação com viés ideológico. E o mais grave, conforme a polícia, esses militares e o policial federal tinham um plano para assassinar o presidente da República e o seu vice, além de um ministro do Supremo. Não há espaço no Brasil para ações que atentam contra o regime democrático e menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja. Que a investigação alcance todos os envolvidos para que sejam julgados sob o rigor da lei.
Mais de 1.400 mulheres perderam as vidas vítimas de feminicídio no último ano. Para ajudar a evitar que esses números se repitam, a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher vai ser lançada. O objetivo é sensibilizar e mobilizar a sociedade contra as diferentes formas de violência. O assunto foi debatido na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Em 2023, o Brasil registrou 1.467 casos de feminicídio e cerca de 260 mil agressões decorrentes de violência doméstica, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Diante desses altos índices, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou uma audiência para debater as ações da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. As resultantes das violências múltiplas, diversas que sofremos, se expressam também na baixa representatividade política que temos em todas as casas, desde o menor dos municípios brasileiros ao maior dos municípios, a este Senado Federal, à Câmara dos deputados e das deputadas. Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher é uma campanha internacional realizada anualmente em mais de 150 países, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade contra a violência de gênero. No Brasil, a campanha tem início no dia 20 de novembro. A representante do Ministério das Mulheres falou sobre as ações do governo. Até o momento, o governo federal investiu 296 milhões em casas da mulher brasileira desde 2023. E investimos 10 milhões em editais de equipagem, de centros de referência e atendimento às mulheres, o edital para uso das tornozeleiras eletrônicas. Lembrar que nós estruturamos o Ligue 180 e que lançamos por WhatsApp. A senadora Augusta Brito falou sobre a importância da execução das leis que garantem os direitos das mulheres. Muito importante para essa garantia real do direito, né, se eu posso dizer assim, porque não adianta, sempre eu vou dizer que a gente ter a melhor lei, ter várias leis, se elas verdadeiramente não forem executadas da forma que tem que ser, não forem efetivadas no seu contexto completo, como a própria Lei Maria da Penha, e essa lei que garante a nossa participação dentro da política. A Comissão de Educação debateu nesta terça-feira, em audiência pública, o projeto que prevê o repasse único anual de recursos da União para programas das escolas de educação básica para alimentação e transporte escolar dos alunos. As escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica contam com 2 programas no apoio aos alunos. Um deles é o PENAT, de apoio ao transporte escolar aos estudantes das áreas rurais. O outro programa, o PENAI, de apoio à alimentação escolar, atende às necessidades nutricionais dos alunos. Na audiência pública, na Comissão de Educação, os especialistas debateram um projeto que prevê a extensão dos recursos dos programas. A diretoria se manifesta favorável que a Rede Federal faça parte do PNAT, mas também entende que o programa, ao longo do seu tempo, teve uma série de aprimoramentos que precisam ser destacados e ressaltados para que se continue tendo transparência e efetividade na alocação dos recursos públicos. O PENAI, para nós, é uma política, é um programa que é referência mundialmente. E toda a nossa perspectiva de atuação é no fortalecimento dessa política pública. A gente precisa de maior regulamentação, maior financiamento, maior execução orçamentária e melhoria dessa execução orçamentária do programa. A possibilidade de votação do requerimento, que prevê a terceirização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, citada por alguns especialistas, não foi o foco da audiência. O ponto central do projeto
não é a terceirização, é a garantia da alimentação escolar e do Programa Nacional do Transporte Escolar à Rede Federal de Educação. Esse é o ponto central. A Comissão de Constituição e Justiça recebeu, nesta terça-feira, a 9ª audiência pública do ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. A discussão foi sobre os efeitos da reforma nas micro e pequenas empresas. A manutenção de um regime diferenciado para esses negócios foi defendida na audiência. As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 30% do PIB do país. Juntas, representam 99% de todas as empresas do Brasil. O impacto da reforma tributária nesses empreendimentos que optaram pelo regime de tributação do Simples Nacional foi tema de audiência pública promovida pela CCJ. Logo no início da reunião, um alerta. Tem que haver uma forma de poder compensar aqueles que estão no regime do Simples, para que eles não possam perder a competitividade e para que possam também ter oportunidade da geração do crédito, que não é permitido pela reforma, por esta reforma tributária. Essa foi a 9ª audiência promovida pela CCJ para debater projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, promulgada no ano passado. Com a mudança, os 5 tributos aplicados hoje, PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, são unificados em 2 tributos, o IBS e o CBS, além do imposto seletivo. Os debatedores destacaram pontos do projeto de lei que, para eles, prejudicam os micro e pequenos empreendedores. Atualmente, essas empresas podem transferir integralmente os créditos do PIS/COFINS no montante de 9,25%. Com a reforma, os créditos seriam limitados ao valor efetivamente pago no regime simplificado, gerando inferior às alíquotas previstas para a contribuição dos bens e serviços. Atualmente, as empresas que faturam entre 3,6 a 4,8 milhões de reais e são optantes do Simples Nacional, hoje elas recolhem ISS e ICMS fora do Simples e os tributos federais dentro do Simples Nacional. Acontece que essa mesma sistemática foi replicada para a reforma tributária sobre o consumo. Então, a despeito de toda a ausência de simplicidade, a burocracia que se causaria e o custo de conformidade, possivelmente, presidente, nós teríamos até alegações aí de inconstitucionalidade. O prazo para a implementação da reforma foi outra preocupação levantada. Os ajustes têm que ser feitos. Eu só espero que a gente não perca a oportunidade. Acho que não vamos perder, porque há um compromisso do presidente do Senado e da Câmara para aprovar isso. E claro que muito ajuste vão acontecer nesse período todo, até porque essa reforma tem uma transição que vai até 32. Vai ser um período de muita complexidade, nós vamos conviver ICMS, ISS, IBS, CBS, e a substituição tributária é um grande complicador, ela desequilibra o fluxo de caixa das micro e pequenas empresas, então nós defendemos que ela acabe antes, não lá em 2033, mas agora já em 2027. Vantagens da reforma, como a facilitação do registro tributário dessas empresas, também foram defendidas. Com a nova forma de tributação, a gente vai ter pelo menos entre 80% a 90% de pré-preenchimento totalmente baseado nos documentos fiscais, o que vai facilitar muito para os contribuintes. A reforma tributária também foi debatida pela Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira de manhã, desta vez com foco na Zona Franca de Manaus. Quais os efeitos da reforma tributária sobre uma região que cresceu e consolidou um polo de desenvolvimento numa das regiões mais remotas dos grandes centros? Criada em 1967, a Zona Franca de Manaus atualmente abriga mais de 600 indústrias, com destaque para os setores de televisão, informática e motocicletas. Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico da região, o polo industrial goza de incentivos fiscais desde sua implantação. Diante das mudanças previstas na regulamentação da reforma tributária, a Comissão de Constituição e Justiça promove o debate numa audiência pública. Projeto de Lei Complementar número 68 de 2024
que instituiu o IBS, o CBS e o Imposto Seletivo, e da outras providências. Representantes do governo federal, especialistas, tributaristas e líderes dos diversos setores elogiaram o projeto de lei complementar que prevê os novos impostos IBS e CBS, mas ressaltaram que o setor comercial ainda não está contemplado no texto como se encontra. A emenda constitucional 132, ela estabeleceu que as leis instituidoras do IBS e da CBS, os novos tributos criados no âmbito da reforma tributária, que essas leis estabelecerão os mecanismos necessários para manter, em caráter geral, o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus e às áreas de livre comércio existentes em 31 de maio de 2023, nos níveis estabelecidos pela legislação relativa aos tributos extintos pela reforma tributária. Ou seja, a emenda constitucional é muito clara, a regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Há uma narrativa construída ao longo dos anos que, às vezes, nos faz esquecer do compromisso com a área do comércio da Zona Franca de Manaus. Ainda há pouco nós ouvimos a narrativa do Dr. Bernardo Api, absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do Comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária, uma atenção também por parte do Senado da República, também por parte do Ministério da Fazenda, por parte, portanto, da Secretaria Extraordinária do Ministério da Fazenda sobre a reforma tributária, porque isto tem impacto no custo de vida tanto da cidade de Manaus como do interior do estado do Amazonas. Eu acho que é preciso uma reflexão inicial. O comércio integra o núcleo conceitual da Zona Franca de Manaus. Eu trago aí a reprodução do artigo 1º do Decreto-Lei 288, que não está esclarecido. Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, importação, exportação e incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário. Nós entendemos que o modelo em si que foi adotado, que é o de cálculo sobre o valor apurado, ele traz uma série de dificuldades, se você considerar que o IBS é bem diferente do ICMS. Nós entendemos que se hoje ele já tem alguma dificuldade no ICMS, levar esse mesmo modelo para o IBS é ainda mais complicado. A CPI das bets fez nesta terça-feira a primeira reunião de trabalho e aprovou a convocação de um dos donos do Tigrinho, o empresário Fernando Oliveira Lima, além do cantor Wesley Safadão e das influenciadoras Deolane Bezerra e Jojo Todinho, entre outros famosos. O primeiro a ser ouvido deve ser o dono do Tigrinho, o empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG. Nós escolhemos o Tigrinho primeiro porque ele é o mais conhecido. Se eu for dar o nome de outras bets, que são inúmeras, as pessoas não vão se ligar. Então é importante, mas o Brasil inteiro conhece o Tigrinho. Então eu acho importante começar pelo Tigrinho, justamente pela projeção que tem, para que a população brasileira compreenda e entenda do que nós estamos falando. Também serão ouvidos pela CPI os influencers Jojo Todinho, Deolane Bezerra, o comediante Tiro Lipa e o cantor Wesley Safadão, além de vários representantes de empresas de apostas. Ao todo, foram aprovados 170 requerimentos entre convites e convocações. Os requerimentos envolvendo integrantes da equipe econômica do governo, de ministérios, da AGU, da Polícia Federal e da Polícia Civil de alguns estados foram transformados de convocação para convite.
debate. A posição do governo é de colaborar para que nós possamos nos aprofundar num tema que hoje é do interesse de toda a sociedade brasileira. Essa CPI não é contra governo, não é a favor de governo. Essa CPI, meu querido senador Humberto Costa, é a favor da sociedade. Nós que somos médicos, nós estamos sentindo que a sociedade está adoecendo por conta de uma falta de regulamentação nessa atividade, que é uma atividade que ela existe em todos os países, mas que, infelizmente, nós precisamos regulamentá-la com muita responsabilidade para proteger a sociedade. Foi aprovado também um procedimento na CPI que vai facultar aos depoentes o direito ao silêncio para os questionamentos que possam incriminá-los e assim evitar que sejam impetrados pedidos de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui nós já asseguramos aquilo que sempre se pede nas impetrações de habeas corpus. Já é assegurado a todos. As perguntas objetivas devem ser respondidas, como tramita, como caminha dentro do judiciário, e aquelas que possam incriminar o depoente, ele não precisa falar. Então, só para deixar bem claro o nosso respeito às prerrogativas de quem está sendo investigado, de quem está sendo ouvido. O depoimento do dono do Tigrinho está marcado para a próxima terça-feira, dia 26. A Comissão de Segurança Pública fez uma audiência para debater a situação dos presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, inclusive a morte de Clériston Pereira da Cunha. O senador Eduardo Girão, que foi autor do pedido, conversou com a nossa equipe sobre os próximos eventos da comissão. Além dessa audiência pública, nós temos outras, no caso, para ouvir o Felipe Martins, né, que foi ex-assessor do governo anterior, da presidência. É um caso muito estranho que aconteceu daquela prisão dele, né, com suspeita de falsificação de documentos no exterior. E isso está repercutindo mal lá fora, para o Brasil. Temos também para ouvir aqueles vazamentos da Folha de São Paulo, né, aqueles vazamentos que nós tivemos aí, mostrando o STF e o TSE fora dos autos, atuando politicamente para censurar os brasileiros. Então, revelações que saíram na Folha de São Paulo e que nós temos uma audiência pública aqui para ouvir o Tagliaferro, para ouvir o juiz Ayrton, para ouvir o ministro do STF, para ouvir outros atores envolvidos, para que a gente possa ter uma conclusão maior. E o plenário do Senado fez nesta terça-feira uma sessão especial para homenagear o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Pela primeira vez, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é feriado em todo o país. 20 de novembro é a data em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, teria sido capturado e morto em 1695, em Alagoas. Uma conquista iniciada em 1971 por jovens estudantes universitários gaúchos em Porto Alegre, onde lá fundaram o Grupo Palmares. Esses jovens trabalharam para valorizar a luta, a resistência, a inclusão e a memória do povo negro. Hoje podemos dizer que Martin Luther King, Nelson Mandela, Abdias Nascimento e Zumbi dos Palmares podem bater os tambores lá no alto, pois o sonho se tornou realidade no Brasil. Amanhã é feriado nacional. Vida longa a Zumbi e as suas ideias. Por isso, ele é o símbolo desse momento. A data chama a atenção para a importância de se combater atos racistas e o racismo estrutural, além de reconhecer a influência e a importância da cultura africana no Brasil. A perseguição dessa data foi de muita batalha por negros e brancos comprometidos com a liberdade e com o fim do racismo e o preconceito. Temos que estar no orçamento da União para garantir, inclusive, que até hoje não deixaram nós aprovar o fundo para combater o racismo e todas as formas de discriminação. Não é só justo, não é simbólico, mas é necessário que o senhor presida essa sessão. É necessário que o senhor presida a sessão versus
véspera do primeiro feriado da consciência negra brasileira, 20 de novembro. E é necessário que seja o senhor, porque o senhor talvez seja o representante símbolo das lutas dos negros e negras no parlamento. Seu nome está inscrito, não apenas na história desse Senado Federal, dessas cadeiras, desse plenário, desse tapete azul, mas a história do Brasil. E é uma honra para mim, e eu não posso deixar de me emocionar como gaúcha, como eleitora do senhor, ter o senhor como representante. O senhor mudou o Brasil e mudou o mundo estando aqui. E esse é um reconhecimento de todos nós. Por isso, eu acho que esse dia, o seu lugar, a sua presença na principal cadeira do Senado Federal é muito importante. Eu queria pedir a todos nós uma salva de palmas para o senhor. O senador Paulo Paim participou nesta terça-feira de uma roda de conversa com jornalistas negros para marcar o lançamento do filme O Sonho de Abdias. Os jornalistas negros que participaram da roda de conversa com o senador Paulo Paim assistiram em primeira mão ao filme O Sonho de Abdias, usando óculos de realidade virtual. Depois, Paim se emocionou ao relembrar episódios marcantes da sua trajetória de combate ao racismo. 3 mandatos como senador e 4 como federal. E está na hora de eu, como eu digo, voltar para casa. Serão 40 anos, né? Mas não quero falar de mim, quero falar do Abdias. Eu era deputado federal e eu saía lá da Câmara e vinha para o Senado assistir ele falar. Plenário praticamente vazio, eu estava ali e ele falava para o Brasil, não era só porque tinha 1 ou 2 ou mais senadores que tivessem porventura ali. Ele é um ícone indiscutível, né? Todas as políticas públicas que eu aprovei do combate ao preconceito e ao racismo têm a marca de Zumbi. Eu sei que foi importante, apresentei, aprovei, fui relator ou autor da política de cotas, mas o primeiro a falar foi Abdias. E perguntaram isso já. Mas tu acha que só apresentar a lei resolve? Não é que resolva. Mas se com a lei do meu lado já é difícil, calcule sem a lei, né? Por exemplo, quando nós tratamos da questão da injúria, e foi uma luta que veio tempos e tempos, até que chegamos no acordo e aprovamos, todo ato de racismo era pagado com cesta básica, algumas horas de trabalho voluntário num bairro, numa vila, né? E agora não, como você mesmo lembrou, ele se equipara ao crime de racismo, é inafiançável e não prescreve, e é cadeia mesmo. O meu momento mais bonito da minha vida, que eu vou confessar